site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paternidade já não é mais como era antigamente. Grande parte dos papais de hoje em dia exercem a paternidade ativa, com muito mais participação na vida dos bebês e das crianças. Mas ainda há aqueles que acreditam que cuidar dos filhos e das filhas é papel exclusivo das mães, as mulheres. Paternidade é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Tadeu França, escritor, criador de conteúdo digital, influencer e pai de 2 crianças. Tadeu França, muito bem-vindo ao Cidadania de forma remota. Uma grande satisfação para a gente recebê-lo no Cidadania. Muito obrigado, estou muito contente com o convite, muito feliz em bater papo, falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, que eu vivo intensamente, e acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre isso, ocupar mais espaços falando sobre o papel do pai na nossa sociedade. E não foi à toa que nós escolhemos justamente o mês de agosto de 2025 para falar sobre isso e, quem sabe, a partir dessa nossa conversa, dar mais força a essa mudança cultural que está trazendo esse novo perfil da paternidade. Eu falei em paternidade ativa. Eu queria que você fizesse seus comentários sobre essa expressão paternidade ativa que está em voga aí nas redes sociais. O que é para você paternidade ativa? Bom, eu respondo essa pergunta trazendo uma provocação, uma inquietação que existe dentro de mim, porque a minha missão na internet, falando sobre paternidade, é fazer com que a paternidade ela não precise de um complemento, que paternidade seja só paternidade. Porque quando a gente dá um sobrenome para a paternidade, né? Então, paternidade ativa, paternidade consciente, paternidade presente, significa que a outra existe também e está sendo normalizada, né? Então, se a paternidade ativa existe então a passiva ela está sendo normalizada de algum jeito. Se tem a paternidade consciente, se tem a presente, a ausente existe, está sendo normalizada. Então, eu quero que um dia a paternidade ela seja apenas paternidade. Quando a gente paternidade, a gente já entenda que a gente está falando dessa que se entende como ativa, do homem que entende que o papel do cuidado também é função dele, que cuidar também é coisa de homem, do pai que está ali inteiramente presente, não só para a parte legal, para a parte da brincadeira, para a parte de tentar ser o herói, mas também para a parte do cuidado, das demandas, das dores e delícias que a paternidade tem. Então eu acho que a paternidade ativa ela entra nesse lugar, né, do homem que entende que o papel do cuidado também é coisa de homem e ele cumpre aquilo de maneira ativa e não passiva. E essa ideia de paternidade, que a gente deixe ela realmente só como paternidade, que isso seja forte por si só, suficiente para não precisar de sobrenome, né? Quando um casal tem um filho, especialmente, né, a gente tem, claro, vários modelos de família hoje, inclusive os pais e mães adotivos e todos esses modelos familiares possíveis. Mas vamos colocar aqui a ideia de um casal que decide ter filhos, né? Logo ali na gestação, a mãe já se percebe como mãe, na concepção da criança. Mas para os pais nem sempre é assim, né? Muitas vezes o pai entende que o seu papel começa quando a criança nasce, é ali que ele se entende como pai. Como é que você vê essa questão? Esse é um dos pontos que você também fala bastante nas redes sociais, nas suas palestras. Queria que você comentasse sobre esse início da paternidade. Eu acho que é uma das fases de maior importância na vida do homem, na vida da família que ele está querendo formar e na vida da criança principalmente. Eu acho que o fato do homem, falando do homem cis, né, de não gestar aquela criança, mas ele pode fazer todo o restante
de acompanhar nos exames, de se inteirar, de estudar. Existem cursos aí, na minha época eu lembro que eu fiz curso de gestação, parto, puerpério para homens, né? Falando sobre o papel do homem nesses momentos, e isso ajuda muito, né? Ter esse homem já se entendendo pai desde a gestação, desde o início, desde do anúncio, né? Ó, você vai ser pai. Eu acho que é fundamental para todo o processo. Então, isso requer um movimento que muitos de nós homens ainda não estamos habituados a lidar, porque a gente sempre espera a coisa meio que no colo, né? Meio que depois que nascer a gente vê. Depois que tiver no meu colo eu vou pensar sobre isso. E não, o negócio tem que começar junto quando começa com a mãe. A única diferença é que as sensações biológicas ali no corpo, as nossas serão diferentes, né? A gente vai sentir emoção, vai sentir nervoso, vai sentir ansiedade, vai sentir um monte de coisa, mas em proporções diferentes. Mas a nossa paternidade, ela tem que começar desde a hora ali da notícia, vamos dizer assim. E uma vez passada essa fase, daí estamos lá, a criança saiu, nasceu. Agora ela está no colo, agora está materializado, está visível a participação dessa pessoa que chegou ao mundo. Começa ali uma divisão de tarefas e começa justamente aí um momento em que muitas vezes isso fica sobrecarregado para o lado da mãe, muitas vezes o pai acha que ele não tem que participar, enfim, cada casal vai formando ali a sua dinâmica. Mas a divisão de tarefas, vamos estendendo, né? Desde ali dos primeiros dias e depois no decorrer do crescimento da criança, essa divisão de tarefas, quando o pai participa mais, quais são os efeitos que isso tem para o pai, enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento, no seu ponto de vista? O que você traz para a gente sobre a sua experiência, sobre todas as suas conversas e pesquisas sobre essa participação em todas as etapas, nas dores e nas delícias, como você bem colocou? Eu acho que depois que a criança nasce, né, vem ao mundo ali, aí você tem de fato a criança no seu colo, aquela rotina nova, as coisas se estabelecendo, eu acho que aí é como se fosse a fase do videogame, só pulou a fase, vai continuar a coisa ficando mais difícil dia após dia, e eu tenho para mim que é aquela sensação de trocar o pneu com o carro em movimento, sabe? Mas não existe um manual. Se alguém tentar te ensinar uma paternidade perfeita, e isso eu deixo muito claro nas minhas redes sociais, de que não existe perfeição, não existe um manual, mas existe sim uma descoberta, uma busca por essas descobertas diárias, todos os dias, fazendo, estando ali, mexendo. Então, mas eu não sei limpar minha filha, eu não sei limpar a fralda, mas dá para aprender. Mas é porque eu sou homem e não tem, é sua filha, né? É a sua filha. Mas aqui a minha esposa, ela limpa melhor. Não tem essa de limpa melhor. Existe o jeito de limpar, existe o jeito de fazer. A gente só vai descobrir isso fazendo, colocando em prática a nossa paternidade, não fugindo da raia, né? Não fugindo da nossa responsabilidade. E aí eu costumo falar nas minhas palestras, assim, fazer uma analogia para que os homens consigam entender, de olhar para a nossa família, né? Quando a gente fala assim, pô, família é acima de tudo para mim, família é tudo para mim. E quando a gente fala isso, se a gente começa a entender a nossa família como se fosse uma engrenagem ali, se a engrenagem não se encaixar, se faltar uma peça, não vai dar bom, vai dar ruim alguma hora. E eu acho que quando a gente entende que a nossa parte, ela é tão importante quanto, independente se nós homens fomos socializados a não cuidar, a não exercermos esse papel de adulto funcional. Quando a gente não entende isso, dificulta todo o processo. E quem sofre no final dessa linha, dessa cadeia aí, é a criança, né? Que está ali dentro de uma família em que as coisas ficam mal divididas,
né? É sempre a mãe cuidando das coisas, é sempre a mãe cuidando da amamentação, aí cuida da casa, aí cuida de todos os afazeres, aí ela, para além de toda essa execução ali no puerpério, ela ainda tem que gerenciar o que precisa ser feito, e são coisas que nós homens somos extremamente capazes de fazer. Só que foi ensinado para nós que esse papel não era nosso, né? Então, eu gosto de falar muito sobre economia do cuidado. É um assunto que a gente tem que falar todo dia. A economia do cuidado, ela subsidia a economia formal. Nós, homens que saímos para prover o sustento, né? Que esse é o papel que muitos de nós acreditam que é só para isso que a gente serve, a gente só consegue sair para trabalhar, a gente só consegue sair para fazer o nosso melhor na empresa do nosso chefe, porque tem alguém que ficou para cuidar E a daquilo que casa, também é nosso, isso, e a casa né? precisa estar ali. Na verdade, é a nossa família. Eu acho que para fazer esse papel, mesmo para fazer esse papel, eu preciso ter certeza de que eu deixei em casa meus filhos bem. Você precisa ter certeza que seus Isso. filhos estão ali, que eles estão bem. E a melhor forma de ter essa certeza é participar, sem dúvida, porque daí você sabe realmente como estão, você entende, inclusive, qual a dificuldade, né, tudo que é preciso, né, para que isso funcione bem. Agora, Tadeu, você fala dessa imperfeição da paternidade, nós temos que lidar com isso, nós homens, eu falo nós, porque eu também sou pai. E você fala também uma coisa que eu acho muito importante. As crianças vão crescendo, né, vai passando essa fase do bebê, já vão começando a compreender o mundo. Você já está nessa fase da vida e daí tem uma coisa que eu acho muito importante nessa sua fala e que é uma coisa que também é um pouco difícil às vezes para nós homens, é falar das nossas vulnerabilidades, falar das nossas fraquezas, tanto, né, com a companheira ou com o companheiro, mas principalmente com os filhos, porque na nossa educação nós também erramos. Uhum. Exatamente, e é o complemento da outra pergunta, o que a paternidade me muda, né? Quando eu exerço ela integralmente, de corpo e alma, ela me torna esse ser humano mais leve, esse cara que não tem medo de falar que errou. Filho, eu errei. Filho, eu não sei. Filho, eu quero chorar. Filho, me abraça. Filho, eu também sou fraco, né? Demonstrar as nossas vulnerabilidades, demonstrar fraqueza, chorar, mostrar ali para os nossos filhos que nós temos os altos e baixos, isso para mim foi libertador. Quebrar o ciclo do homem não chora, do engole o choro, pode chorar, tá aqui meu ombro, vem cá, me dá um abraço. Isso para mim foi assim o grande pulo do gato, sabe assim, para quando a gente vai falar de uma paternidade ativa, o diferencial que existe entre uma e outra, né? É eu poder chegar triste em casa do trabalho ou acontecer alguma coisa que me entristeceu ou minha saúde mental não tá alinhada e tal, e eu poder desabar e saber que ali tem o Augusto e tem o Hugo, um menino de 6 anos, um menino de 4 anos, que toda vez que eu tô chorando, eles vêm em silêncio, simplesmente me dão um abraço e só me deixam chorar. Eles não querem saber, eles não perguntam o que foi. E isso é tão forte, essa construção desse papel de cuidado é tão potente que me deixa seguro para ser porto seguro para eles também. Isso, Porque é isso que eu quero ser para eles. Eu sim. quero ser uma pessoa para quem eles vão correr. E não de quem eles vão correr por medo, porque eu vou bater, porque eu vou tratá-los com violência. Não, então, mostrar que ser homem também é ser vulnerável, também é poder dizer que não sabe, que é fraco e que tem as suas dores, é importante. Isso é interessante porque você, ao cuidar dessas crianças e mostrar todo esse cuidado, e quando você traz para a gente situações como essa que você vive no seu cotidiano, em que as crianças vêm te abraçar, eles estão cuidando de você. Quer dizer que o exemplo está funcionando. Isso é uma coisa que você fala também bastante. Você fala em cuidar e educar pelo exemplo.
A minha experiência de pai me trouxe uma reflexão que eu quero compartilhar com você e que você comente, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. É uma frase que eu tenho que diz o seguinte: educar é muito mais aprender do que ensinar. Isso tem a ver com o que você acabou de dizer. Eu gostaria de ouvir suas palavras sobre esse pensamento. Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente falar sobre isso, sobre esse lugar do aprendizado, né? Quando a gente está falando de relacionamentos, existe aprendizados e ensinamentos na mão dupla, assim. Eu sei que eu não sou só exemplo bom para o meu filho. Eu sei que eu também dou exemplos ruins. Eu sei que também tem um dia que ele me pegou num dia ruim e que eu dei um mau exemplo. E ele vai absorver aquilo muito mais do que eu sentar com ele e falar: olha, palestrinha aqui, filho, vou te ensinar. Nananana. Segundo o livro que eu li sobre disciplina positiva, é assim. Não. É ali na hora do vamos ver. É na hora do valendo, né? Com aquelas ações que vão dizer mais do que as palavras, né? Só que o que acontece? Existem aprendizados que na minha concepção, na minha família, aqui nos meus recortes, eu gostaria de não tê-los através dos meus filhos. Como, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre o aprendizado na dor. Por exemplo, meu filho, ele nasceu prematuro, ficou 25, o caçula, né? Ficou 25 dias na UTI, precisando de oxigênio, e asmático, e aí um monte de questões respiratórias, não sei o quê. E às vezes as pessoas, para confortarem a gente, vinham e falavam: não, mas isso daí vai servir de aprendizado e tal. Esse tipo de aprendizado, Marcelão, eu não quero ter. Aprendizado às custas do sofrimento do meu filho. Claro. Ele pode me ensinar muitas outras coisas às custas da vida feliz dele, da vida normal dele. Como um abraço desse no dia de dor, né? Você me entende? Claro. Esse colo de tipo assim: papai, só deita aqui. Tá, papai, vamos brincar. Papai, ele pode me ensinar que a vida é boa, ou que a vida é difícil, ou que a vida é, sei lá, complicada, ou que a vida tem desafios de outras maneiras. Ele não veio... Eu não gosto de acreditar nessa narrativa de que ele veio para o mundo, aí vai sofrer um episódio para me ensinar quem sou eu, que prepotência é essa, sabe? De tipo... a vida do outro, passar por alguma dificuldade para ensinar algo para mim. Então, essas trocas, esses aprendizados, esses ensinamentos que eu tenho com os meus filhos, eu busco para que eles sejam com base nas experiências boas. Também, às vezes, ensinam coisas ruins, né? Eu acho que de tudo a gente tem que tirar proveito, mas que a gente não coloque nas nossas crianças, nos nossos filhos, essa carga professoral de que você veio para o mundo porque o Tadeu precisava aprender alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que quando eu comecei a olhar a paternidade e esse lance de aprender e ensinar com esse olhar, tudo ficou muito mais leve, até para eu dizer, até para eu poder reclamar. Sabe assim, tipo, ter o direito de reclamar, falar assim: meu, eu não quero que meu filho, tipo, passe por isso, assim, não tá legal ficar aqui 25 dias na UTI para aprender algo. Imagino. Me ensina a mesma coisa em outro lugar, por favor. Entende o que eu quero dizer? Perfeito. Agora, Tadeu, falando em início da vida das nossas crianças, o Congresso Nacional está em um projeto de lei no Senado Federal. Eu sei que você tem uma participação ativa também sobre isso, que é a regulamentação da licença paternidade. Hoje no Brasil nós temos 5 dias, aí eu preciso qualificar 5 ridículos dias de licença paternidade para os pais estarem ali dando apoio às suas crianças logo nos primeiros dias de vida e depois tem que voltar à atividade de trabalho. Quer dizer, a nossa sociedade, nossas leis hoje dão menos tempo para a licença paternidade do que o carnaval.
Olha a inversão de Exato. valores. Claro, o carnaval é maravilhoso, é uma parte da nossa cultura, nada contra, bem pelo contrário. Mas essa licença paternidade, se for aprovado o projeto de lei, a expectativa é de que o prazo passe para pelo menos 30 dias de licença paternidade, podendo inclusive ser estendido para mais 60 dias no decorrer de 5 anos, dependendo de como seja aprovado. Mas existe um movimento da sociedade que pede, no mínimo, mas que a licença paternidade seja estendida para 30 dias e regulamentada como determina a nossa Constituição. O que você tem a dizer sobre essa questão da licença paternidade? Marcelo, a gente está numa sinuca de bico assim tão grande quando a gente fala dessa questão, porque a gente está falando de Brasil, estamos falando de masculinidade, paternidade, papel do homem, cuidado, né? E isso também entra numa questão de manutenção de privilégios, sabe? E a gente entra em conflitos de interesse, questões comerciais, questões empresariais, lobbies, dinheiro e etc. Se cada pai, se cada homem que sonha em ter filho, que tem os seus filhos, que quer construir uma família, que fala, né, que família é tudo, acima de tudo e tal, entendesse a importância de cada segundo que nós, homens, pais, pudermos ter com os nossos filhos nesses primeiros dias assim da licença, a diferença que faz, o apego, o benefício emocional, o desenvolvimento físico, tem tanta coisa, tem tanto benefício dentro disso, dentro dessa extensão, tem muita coisa que às vezes não é falada, né? Mas que está dentro desse aumento da licença paternidade, mas que quem legisla parece que não está entendendo a gravidade disso, não está entendendo a urgência que a gente precisa, né? É uma lei que beneficia ele mesmo, que está lá legislando também, que vota sim, vota não. Ela também que está lá dizendo vota sim, vota não, né? A sociedade como um todo vai sair ganhando. E a gente começa a colocar desculpas, e mais desculpas, e mais desculpas, apoiados nesse papel primitivo do cuidado atrelado ao homem. Porque a gente tem ouvido os contra-argumentos, né? Mas e aí, se ele ficar 30 dias, ele não vai ficar de licença, ele vai arranjar outro emprego. Recebo comentários de mães falando assim, não, eu não quero 30 dias para ficar cuidando de 2 filhos, o meu e o filho da minha sogra, né? Porque tem muita coisa do machismo aí enraizado, dessa falta de responsabilidade da maioria, que vai acabar interferindo num direito dessa minoria aí, vamos dizer, que está a fim de fazer diferente, mas que precisa. E a gente, eu acho que tudo passa por uma mudança de cultura também. Antigamente fumava dentro do ambiente fechado, aí depois veio a lei, parou de acontecer e normalizou. E sabe assim, eu acho que hoje não cabe mais, né? Eu acho que tem que começar com o passo 1, tipo, a gente tem que conseguir esses 30 no mínimo, e depois lutar pelos 60, pelos 120, pelos 180, o máximo que a gente conseguir, porque é importante ter a figura do pai ali junto, é importante tanto para o pai como para a criança, como para a mãe, para o outro pai, enfim, para a família em si, mas principalmente para as nossas crianças. Uma sociedade que ama, que diz que ama, tem que ser a favor desse aumento, sabe? Sim, eu penso que tudo que se pode fazer para beneficiar a família, no final é a partir desses núcleos familiares que se formam qualquer sociedade. Então, se o projeto de lei vem para melhorar a situação das famílias, isso vai reverberar na nossa sociedade. Tadeu, como eu falei no começo da entrevista, paternidade é assunto de cidadania. E para o Tadeu França, o que é cidadania? Olha,
É uma pergunta assim aberta, né? Que eu não vou me ater às definições de dicionário e nem de chat GPT, inteligência artificial. Para mim, a cidadania, né? Quando a gente fala sobre ser cidadão, é a gente conseguir viver e coexistir em sociedade para além do nosso umbigo. E isso é difícil demais, Marcelão. Você viver e tentar moldar e mudar o mundo que você vive como cidadão em prol do outro também que pensa diferente, em prol de uma dor que de repente não dói em você, isso é ser cidadão, isso é cidadania. Você olhar para o mundo, viver e coexistir em sociedade sabendo que não tem só você, sabe? Eu não vou com uma definição muito técnica, com abre e fecha aspas, eu vou mais informal, assim, mas é mais nesse sentido. Olhar para o mundo e saber que eu não estou sozinho, né? A ideia do Cidadania é essa mesmo. Isso aqui é um espaço aberto justamente para ouvir essas diferentes opiniões e cada um que chega aqui traz a sua opinião, o seu pensamento sobre cidadania, enriquece um pouco mais o nosso debate, enriquece um pouco mais o nosso programa. Tadeu França, eu quero agradecer mais uma vez por essa nossa ótima conversa. Muito obrigado. O espaço da TV Senado está sempre aberto à sua participação. Muito obrigado, estou muito feliz de ter participado, foi um papo incrível que eu achei que durou pouquíssimo para mim. É rápido. Você falou um tempo, para mim durou muito menos do que isso, porque a gente foi falando aqui e o assunto é agradável, o papo foi fluindo. Agradeço demais aí o convite e um abraço a todos. Obrigado, Tadeu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. Maria da Penha... A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E eu, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. Ainda não tinha Maria da Penha. E se tivesse, eu seria bem mais assistida. Nunca tive um plantão, principalmente de final de semana, para não ter mulheres agredidas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Essas leis têm que existir porque existe a necessidade e como é feliz quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que ela seja efetivada. Ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça. A luta não para. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo.
podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado deve retomar hoje, às 11 horas da manhã, as sessões deliberativas. A decisão veio após uma reunião entre Davi Alcolumbre e líderes do Senado na residência oficial da Casa nesta quarta-feira. As atividades legislativas no plenário foram canceladas por conta de uma obstrução realizada por senadores insatisfeitos com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Lideranças parlamentares se reuniram nesta quarta-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A pauta era a obstrução do plenário por parte dos senadores, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e de medidas cautelares contra o senador Marcos Duval, que está usando tornozeleira eletrônica. Depois de 3 horas de reunião, o presidente do Senado divulgou uma nota oficial em que diz: "Não aceitarei intimidações nem tentativas de constrangimento à presidência do Senado. O parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento. Seguiremos votando matérias de interesse da população, como o projeto que assegura a isenção do imposto de renda para milhões de brasileiros que recebem até 2 salários mínimos. A democracia se faz com diálogo, mas também com responsabilidade e firmeza." Durante a reunião com os líderes aqui na residência oficial, o presidente do Senado decidiu que a sessão deliberativa desta quinta-feira ocorrerá de forma remota às 11 horas da manhã, para votar principalmente a medida provisória que isenta de imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos. De acordo com o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, o senador Davi Alcolumbre decidiu também que a partir de segunda-feira as atividades no plenário do Senado serão retomadas normalmente. Amanhã, o Senado volta a funcionar a partir do sistema remoto, que tem amparo regimental para assim funcionar, e votará as matérias importantes necessárias que estão na pauta, entre elas a correção da tabela do imposto de renda. O presidente Davi também garantiu, assegurou para todos nós, que a partir de segunda-feira de semana que vem, o plenário do Senado será retomado para o seu pleno funcionamento. Depois da reunião com os líderes, representantes da oposição chegaram à residência oficial para uma reunião em separado com o presidente do Senado. Um avanço. Houve uma conversa com o Davi, que não tinha tido essa conversa nesses dias todos, a oposição sem tom elevado. Eu acho que a partir de hoje, embora não tenha saído alguma coisa concreta, definitiva, eu acho que tem uma abertura para isso. Agora dá para começar que vai acontecer quinta até sexta-feira. 2 reuniões de comissões e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda prevista para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores deve se reunir. Um dos itens em exame é o que cria o Programa de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Posicionamento Global, tecnologia conhecida como GPS. Às 10h15, está prevista a instalação da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos. E às 11 horas, como vimos, está prevista a sessão deliberativa do plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que modifica os valores da tabela progressiva mensal do imposto sobre a renda da pessoa física.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu nesta quarta-feira a medida provisória que aumenta a oferta de serviços de saúde especializados no SUS. Padilha participou de audiência pública na comissão mista que analisa a medida provisória que criou o programa Agora Tem Especialistas. O Agora Tem Especialistas é um programa do Ministério da Saúde criado por medida provisória para agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, especialmente no tratamento de câncer. O objetivo do programa é facilitar o acesso das pessoas a consultas, exames e cirurgias com especialistas, usando estratégias como mutirões, unidades móveis de saúde, transporte para pacientes e atendimentos à distância. Durante a audiência pública na comissão que analisa a medida provisória que criou o novo programa do SUS, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da iniciativa. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. Eu acho que ficou faltando uma coisinha que eu entendo como fundamental, e no transporte de pacientes é muito doloroso no Brasil, é no meu estado, deve ser em outros estados também, que é o atendimento aos pacientes renais crônicos que precisam de tratamento especializado, hemodiálise, e que hoje atravessam quilômetros e quilômetros para chegar num hospital, numa clínica que possa fazer hemodiálise. E seria uma coisa que seria importante se introduzir nessa medida provisória. A entrada em vigor das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros também foi um tema abordado pelo ministro, que falou sobre os impactos para a saúde. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas às empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. Uma sessão solene do Congresso Nacional marcou a abertura da 2ª Cúpula Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, que reúne em Brasília parlamentares de 20 países. A Cúpula de Mudança do Clima discute os desafios ambientais na América Latina e reúne parlamentares de mais de 20 países. O encontro é organizado pelo Observatório Parlamentar de Mudanças Climáticas e Transição Justa. O foco deste ano é a construção de uma agenda comum para a COP30, marcada para novembro, em Belém, no Pará. Qual é a ideia? Aumentar o protagonismo dos parlamentos mundiais, que efetivamente representam o conjunto da sociedade nacional de cada país, no protagonismo daquilo que é talvez um dos problemas mais graves da atualidade do planeta, que é o aquecimento, que é a mudança climática e a transição necessária para que a gente garanta o planeta numa condição favorável para as próximas gerações. Nós não podemos deixar que a agenda de mudança do clima seja interpretada de forma completamente inadequada de que essa agenda é uma agenda negativa do ponto de vista social.
Essa é uma agenda que tem que estar sempre ligada ao desenvolvimento, tem que estar ligada ao crescimento, tem que estar ligada à criação de emprego e à melhora de vida das populações. 2 painéis de debate abordaram a ação legislativa na América Latina sobre os temas ambientais nessa segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa. No primeiro dia da segunda cúpula parlamentar sobre mudança climática e transição justa da América Latina e do Caribe, foram realizados 2 painéis com foco na ação legislativa regional. O primeiro debate teve como tema uma COP guiada pelo Cruzeiro do Sul e destacou os 5 pilares fundamentais do combate às mudanças climáticas: mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação. Os parlamentares também discutiram o papel das casas legislativas no mutirão global pelo clima e a importância da ação coletiva. Quando envolve os parlamentos, ajuda na adaptação da legislação dentro de cada país para poder dar conta, né, do ponto de vista da legislação, para fazer, né, a lição de casa de cada país, mas também acaba fortalecendo a Conferência do Clima e levando os temas também para outros espaços multilaterais para que o debate da crise climática seja central em todos os lugares. No segundo painel do dia, o debate se concentrou na atuação dos parlamentares regionais para a construção de uma agenda climática conjunta. Os participantes destacaram a importância da articulação entre legisladores para ressaltar a necessidade de compromissos concretos com a justiça climática e o desenvolvimento sustentável. As angústias, as percepções sobre essa crise, ela é real e todos, sem exceção, sentem ela na pele, mas a disposição que tem todos os parlamentos, todos aqueles que estão aqui hoje nessa reunião, é justamente de liderar, de legislar e, acima de tudo, de superar, de enfrentar esses desafios através de legislações. O encontro é uma oportunidade para reforçar a atuação dos parlamentares na agenda climática mundial e consolidar a voz da América Latina e do Caribe diante da crise climática global. A cúpula segue com programação nesta quinta-feira, com uma palestra sobre estratégias para desenvolvimento produtivo verde e governança antecipatória para as transições do futuro. A cúpula parlamentar de mudança climática também foi assunto de audiência na Comissão de Meio Ambiente. Participaram do debate parlamentares da Argentina e do Chile, além da diretora executiva da COP30. Senadores estrangeiros foram ouvidos na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente sobre a presidência brasileira na COP30, no epicentro da crise climática e em defesa do multilateralismo. O evento fez parte da segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e o Caribe. O senador Fabiano Contarato defendeu que as discussões sobre a crise climática devem observar as especificidades dos países. Apesar de contribuirmos com menos de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, somos uma das regiões mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima. Essa vulnerabilidade se agrava quando olhamos para o perfil econômico ainda muito dependente da exploração de recursos naturais, para a desigualdade estrutural que marca nossas sociedades e para a baixa resiliência de muitas das nossas comunidades frente a desastres climáticos que se tornam cada vez mais frequentes e severos. A senadora argentina Edith Teresin falou sobre a posição do governo argentino em relação à crise climática. Seguramente muitos de vocês saberão ou estarão notando do posicionamento que tem o atual presidente da Argentina com relação à mudança climática. A sua postura é praticamente negacionista e considera que a mudança climática é uma falácia. O senador chileno Alfonso Lotton destacou a importância dos parlamentos para transformar os compromissos do Acordo de Paris em leis. Acredito que esse é o trabalho que teremos como legisladores, da tradução das normas, normativas e claro, o que corresponda. Por isso é importante que, do nosso trabalho no parlamento, possamos impulsionar as leis, que dialoguem com os compromissos internacionais em matérias no que toca a problemas ambientais e possa levar a desafios
legais, com redução de emissões, como as redes MMC e adaptações pontos-chave. Chave, repito, essa função. A diretora executiva da COP30, Ana Toni, falou sobre o papel do Brasil na presidência do evento. As COPs não são mais 2 semanas de reuniões internacionais somente baseada na negociação ou no refinamento das regulamentações internacionais. As COPs se tornaram a maior reunião das Nações Unidas, onde a presença do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil, dos movimentos sociais é fundamental. É com esta participação ativa da sociedade que a implementação vai ocorrer. Porque quando a gente pensa em implementação, a gente precisa que todos os atores estejam participantes do que a gente está chamando desse grande mutirão global contra a mudança do clima. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu nesta quarta-feira o monitoramento do desmatamento de biomas. Especialistas abordaram a diversidade e a coleta de dados dos biomas. O senador Flávio Arnes falou sobre a importância da análise dos programas de monitoramento. De acordo com o parlamentar, a partir dessas ferramentas é possível apontar as movimentações necessárias para a preservação dos biomas e do meio ambiente brasileiro. E todos nós participarmos desse esforço, de conservação, de utilização, sustentável de tudo isto, para que nós possamos ter um país que realmente atenda os grandes objetivos de preservação, como o Papa Francisco diria, da nossa casa comum, que dá sustentação para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e esta interação e integração entre as áreas. O coordenador do Programa de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais falou sobre a diversidade e importância dos biomas brasileiros. Cláudio ressaltou que a proteção ou uso do bioma só é conseguido por dados coletados por sistemas de monitoramento. Seja um capital ecológico ligado à questão de conservação, de preservação do patrimônio, seja um capital ligado à produção, nós temos então necessidade de ter soberania, de ter controle sobre esse território. Para ter controle sobre esse território, você precisa ter um sistema de monitoramento atuante, um sistema de monitoramento que mostre para a sociedade, mostre para os órgãos públicos o que está acontecendo, aonde está acontecendo e quando está acontecendo. De acordo com o pesquisador do INPE, o monitoramento científico está sempre evoluindo com os melhores parâmetros e tecnologias. O Brasil é líder mundial institucionalmente na transparência. Há um decreto do governo Dilma, um decreto em vigor, que estabelece que os chamados dados georreferenciados produzidos por todos os elementos do aparelho de Estado, e isso me refiro não apenas ao INPE, me refiro ao IBAMA, me refiro ao IBGE, me refiro ao Ministério da Saúde. Todos esses dados que dizem onde tem doenças, onde tem desmatamento, onde está o censo, onde estão as pessoas no censo, eles são, por decreto presidencial, livres. Isso é uma política de abertura que tem poucos paralelos no mundo inteiro. País que diz, eu não tenho nada a esconder, eu vou fazer melhor política pública com dados livres. O secretário do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças de Clima falou sobre as fases e eixos do plano de prevenção e controle dos desmatamentos nos biomas. O primeiro eixo trabalha atividades produtivas sustentáveis, porque não se derruba desmatamento apenas com fiscalização, controle, multas, embargos, mas também promovendo as atividades com a floresta em pé. O segundo eixo é o eixo do monitoramento e controle, que tem a ver com as ações de responsabilização por crimes e infrações ambientais. Um terceiro eixo importantíssimo, sobretudo em se tratando de Amazônia. Nós temos mais de 50 milhões de hectares, senador Arnes, na Amazônia, de terras públicas federais e estaduais ainda não destinadas e que estão, obviamente, por não serem destinadas, estão vulneráveis às ações da grilagem, do crime organizado
e tem todo um trabalho de destinação dessas florestas, eu vou falar um pouco adiante. E o quarto eixo, tão importante quanto os demais, que são os instrumentos normativos que dão suporte para todas as ações. A Comissão de Esporte fez ontem uma audiência pública para debater programas sociais de acesso à prática de atividades esportivas e o programa de incorporação de atletas de alto rendimento desenvolvidos pelas Forças Armadas. Os diretores dos programas pediram para serem contemplados com recursos da Lei das Betes. A audiência pública contou com a presença de atletas e para-atletas de alto rendimento que vieram prestigiar as exposições sobre os programas desportivos desenvolvidos pelas Forças Armadas, que contribuem para o esporte brasileiro há bastante tempo. Não é de hoje que as Forças Armadas contribuem para o esporte no nosso país. O Brasil participou pela primeira vez de Jogos Olímpicos em 1920, em Antuérpia. E naquela ocasião, o tenente Guilherme Paraense, da foto superior à esquerda, conquistou a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil, materializando que nós estamos juntos com o desenvolvimento do esporte nacional desde sua origem. E à direita, lá em cima, nós temos a conhecida de todos, com certeza, a Bia, que conquistou a primeira medalha de ouro nas últimas Olimpíadas em Paris, Sargento Bia, integrante do PAR. Alguns dos projetos sociais coordenados pelo Ministério da Defesa apresentados foram o João do Pulo, oferecido para crianças com deficiências a partir de 6 anos de idade no contraturno escolar. Além das atividades esportivas e alimentação, os estudantes recebem reforço escolar e atividades culturais. Já o Profesp é para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade. Eles promovem a inclusão social por meio de atividades esportivas e educacionais, deixando claro, não são projetos esses sociais para militares, esses dois são para crianças mormente aí nos arredores, nas proximidades daqueles quartéis, daquela sociedade que convive mais próximo das Forças Armadas pela distância física ali. Os diretores dos programas trouxeram o pleito de entrar na revisão da Lei das Betes e serem contemplados com recursos orçamentários para poderem dar continuidade aos projetos. Se fosse pela vontade da casa, não existiria mais Betes no Brasil, mas a Betes hoje é uma realidade, principalmente dentro do esporte. Hoje a Betis é o principal patrocinador do futebol de praticamente todas as modalidades no país. Existe um casamento, mas esse casamento tem que ser regrado, tem que ter um regramento. Nós estamos tratando de atletas, formadores de opinião, e a gente sabe que Betis está viciando o país. Muita gente está viciada, está se matando, está endividada, e é ruim isso. Eu deixo muito claro isso, é péssimo, mas sei que o cobertor para o esporte é curto. Relatórios de 3 indicações para tribunais superiores e conselhos nacionais e também para uma agência reguladora foram lidos nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Todos tiveram vista coletiva concedida. As sabatinas dos indicados vão ser feitas em reunião na semana que vem. Para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foram indicados o juiz federal Carlos Augusto Pires Brandão e a Procuradora de Justiça de Alagoas, Maria Marluce Caldas Bezerra. Para o Superior Tribunal Militar, o STM, foi indicada a advogada Verônica Abdala Sterman. Foram lidos também os relatórios sobre 7 indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público, 2 para o Conselho Nacional de Justiça e 1 para a Agência Nacional de Proteção de Dados. A paridade de gênero entre os indicados, já que foram 7 homens e 6 mulheres, foi elogiada pela senadora Soraya Tronic. Agradeço ainda as indicações dos órgãos que conseguiram equilibrar, né, Zenaide, aqui. Parece que está bem equilibrada na paridade de gênero, então eu louvo. Precisamos ter equilíbrio e a paridade é saudável para o nosso país. Não queremos o lugar dos homens, só queremos o nosso lugar. Na sabatina da próxima quarta-feira, a ordem será mantida como hoje, ou seja, os primeiros que foram relatados serão primeiros sabatinados até terminarmos os 13 indicados. Apesar da Lei Maria da Penha, os números da violência contra a mulher no Brasil continuam entre os mais altos do mundo.
A cada dia, 4 mulheres são assassinadas e mais de 200 são estupradas. O Agosto Lilás, campanha que conta com o apoio do Senado, tenta inverter essa tendência. A violência contra a mulher é coisa séria. Não se cale, denuncie. Ligue 180. Os números revelam o tamanho da violência a ser enfrentada. 4 mulheres são mortas por dia no Brasil, vítimas de feminicídio. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2024, 1.456 mulheres foram assassinadas. Já o Anuário Brasileiro de Segurança Pública também aponta nesse mesmo período um número ainda maior, 2.375 homicídios contra mulheres, o que aumenta a média diária para 6 mortes por dia e mais de 75 mil estupros, uma média de 205 casos diários. O Agosto Lilás é um mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento à violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é Não Deixe Chegar ao Fim da Linha. Ligue 180, com o objetivo de reforçar o canal de denúncia. O Brasil tem motivos para se orgulhar de ter a melhor legislação de proteção de mulheres do mundo. Mas o Brasil, infelizmente, não tem muito a celebrar, porque somos o 5º que ainda mais mata mulheres no mundo. A grande maioria, que são os feminicídios, a violência, os estupros, são das mulheres e crianças negras e pobres. Então isso já mostra, Damares, que a gente tem que cuidar da prevenção. Tudo tem imediata, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo vamos correr de punir cada vez mais, mas se preocupar em empoderá-las com educação, com saúde. Como parte da campanha do Agosto Lilás, o Senado instalou o Banco Vermelho, iniciativa transformada em lei no ano passado. O banco, pintado de vermelho, simboliza milhares de mulheres que foram vítimas de feminicídio e traz o tema para reflexão, com mensagens de apoio e canais de denúncia. O banco surgiu em 2016 na Itália e foi trazido para o Brasil por 2 mulheres que perderam amigas vítimas do feminicídio. Nós costumamos falar que informação é poder e salva vidas, e o banco é esse elemento para poder levar a essa mulher a mensagem de que ela não está sozinha e que ela pode buscar por ajuda. A gente não pode mais ficar sentado esperando que essa violência contra a mulher acabe. Esse é um dever de toda a sociedade. Mas além desse banco, que é um ícone de luta, que traz canais de ajuda, traz mensagens, o Instituto também trabalha em diversos eixos, tanto na escola com a primeira infância, através de oficinas lúdicas, onde a criança ela monta um banquinho vermelho de palito de picolé, cola o 180 e entrega para a mãe, com adolescentes através de namoros abusivos e também falando com homens, através de ações em estádios de futebol e também em canteiros de obra. Ao longo do mês, a programação do Agosto Lilás no Senado inclui apresentações culturais, debates e visitas temáticas sobre a participação das mulheres na política. A iniciativa é da Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Bancada Feminina e a Procuradoria Especial da Mulher. E sobre a sessão deliberativa do plenário do Senado, prevista para as 11 horas, nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Tiago Tiburcio, que tem mais informações. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Apenas para atualizar a pauta dessa sessão, que vai ser uma sessão remota a partir das 11 horas da manhã aqui no Senado Federal. O principal projeto da pauta é o projeto de lei que corrige as faixas de cobrança do imposto de renda para isentar as pessoas desse imposto de quem ganha até 2 salários mínimos, o que dá um valor de R$ 3.036 por mês. Então, esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. O orçamento foi aprovado em abril, essa correção passou a valer a partir de maio. Então, quando formos pagar os impostos no ano que vem, se o Senado aprovar e essa lei for sancionada depois pelo presidente Lula, pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês vão ficar isentas da cobrança do imposto de renda. Há ainda 3 outros projetos de decreto legislativo relacionados ao direito internacional público. São acordos que o Brasil faz com outros países, por
por exemplo, o acordo sobre navegação aérea entre o Brasil e a Finlândia, também acordos militares. Há um projeto de decreto legislativo na pauta do Senado para ratificar o acordo entre Brasil e o Bahrein e também acordos com organismos internacionais. Há um acordo, por exemplo, na área do direito marítimo. Então, são esses 4 itens que oficialmente constam na pauta de hoje do Senado nesta sessão que vai ser remota, como vimos no nosso jornal, em virtude aí de uma decisão da reunião de líderes ocorrida ontem na residência oficial do Senado. Foi marcada, deliberada essa sessão remota que terá transmissão ao vivo da TV Senado a partir das 11 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. Nós ouvimos aí com o repórter Tiago Tibúrcio sobre a ordem do dia da sessão deliberativa de hoje, que é a relação dos projetos que devem ser votados. Ela está prevista, então, para as 11 horas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Teresina e Parnaíba vão ganhar um reforço na segurança pública com investimento de 30 milhões de reais. Será instalado um sistema de monitoramento que promete mais agilidade e eficiência no combate ao crime. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de apicultura, obras em rodovias, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Bem-vindo, senador. É um prazer estar aqui, Sérgio, no programa Assuntos de Estado. Senador, falando justamente das obras em rodovias, o senhor tem destinado recursos para obras estruturantes na capital, Teresina, como, por exemplo, a duplicação da BR-316, o viaduto da Ladeira do Uruguai, pavimentação de ruas, entre outros. Como que esses investimentos têm mudado a mobilidade urbana da capital e a qualidade de vida das pessoas? Bom, Teresina é a nossa maior cidade, tem aproximadamente 1/4 da população do estado e, naturalmente, a gente tem que ter, né, como representante do estado, uma atenção toda especial. Então, eu me preocupei com essa parte da mobilidade urbana. Teresina não tinha saída duplicada. Então, hoje, nós já temos a duplicação da BR-316, que vai de Teresina a Demerval Lubão, e agora vamos expandir de Demerval Lubão até Monsenhor Gil e depois até Estaca Zero. E também vai começar agora também a duplicação de Teresina a Altos. Todas essas obras eu tive participação
Não são exclusivas, participação exclusiva minha, mas todas elas eu estive à frente colocando recursos. Além disso, fizemos um viaduto muito importante, que é o viaduto da Ladeira do Uruguai, que tinha um grande engarrafamento, que era uma rótula muito concorrida e hoje os carros passam, está resolvido esse problema. E agora, recentemente, nós colocamos recursos e o DER do Piauí vai iniciar a pavimentação de vias de Teresina, que são 52 bairros de Teresina que receberão asfalto sobre calçamento. E eu fiz umas contas rápidas, se nós colocássemos uma rua atrás da outra que vão ser asfaltadas, daria para sair de Teresina e chegar próximo a Campo Maior. São aproximadamente 60 quilômetros lineares de asfalto que serão feitos. Então, são obras que eu julgo muito importantes para a nossa querida capital Teresina. E não falando só da capital, o senhor também tem colaborado com investimentos em rodovias do interior, como, por exemplo, a rodovia estadual 392, no seu estado do Piauí. Qual que é a importância desse investimento no interior para o escoamento da produção e também para a integração regional? Essa é uma preocupação minha, do governador Rafael Fonteles, foi uma preocupação também do ex-governador Wellington Dias, porque o Piauí, o Cerrado do Piauí, é a última fronteira agrícola do país e está num desenvolvimento muito grande, todo ano a gente batendo recorde de produção e soja e milho. E evidentemente que a maior dificuldade, o maior gargalo era exatamente a infraestrutura. Então nós estamos colocamos recursos não só para a PI 392, colocamos também para a PI 391, a 392 são aproximadamente 100 quilômetros que estão sendo concluídos agora. A 391 são 130 quilômetros que estão em andamento. Colocamos também para a Transcerrado, que é a estrada mais importante do Cerrado, que são 330 quilômetros. Eu coloquei recursos para os últimos 100 que faltam, que estão sendo construídos. Estão faltando aproximadamente uns 60 quilômetros, mais de 40 já foram construídos. E a boa notícia que eu tenho para os produtores do Cerrado é que agora vai iniciar a BR-330 no governo do presidente Lula, que nós conseguimos com o ministro Renan Filho, né, que faz uma gestão muito importante, né, aqui à frente do Ministério, que é uma estrada importantíssima para o Cerrado, porque ela corta o Cerrado transversalmente de ponta a ponta. Ela sai de Bom Jesus do Gurgué, no Piauí, a Tasso Fragoso, no Maranhão. A ponte sobre o rio Parnaíba já está concluída e foi feita em parte com recursos que eu coloquei. Então, é a região mais dinâmica do Estado, que mais gera emprego, renda, não é? Melhoria das condições de vida do povo, que gera divisas, porque nós exportamos essa soja para o exterior, gerando riqueza e desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Aproveitando que a gente comentou aqui de escoamento de produção, agricultura, o senhor participou recentemente de um evento de apoio à apicultura no seu estado. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, nesse evento da Codevasf, que o senhor esteve até presente, foi feita a entrega de 10 mil colmeias, 56 municípios piauienses beneficiados, um aporte de 500 toneladas ano e um investimento via emenda federal de 4 milhões de reais. Quão importante, na visão do senhor, é esse investimento, esse fortalecimento da apicultura no seu estado? Bom, isso é um trabalho que a gente quer parabenizar a Codevasf. A Codevasf está num dinamismo muito grande no estado do Piauí e eu dei o exemplo aqui do Cerrado do Piauí. Quem é que está no Cerrado? São os grandes produtores. São fazendeiros que plantam 50 mil hectares, 70 mil hectares, 80 mil hectares, 30 mil hectares, 20 mil hectares. São grandes produtores. Agora nós temos que cuidar também do pequeno. Então a Codevasf está fazendo um trabalho extraordinário, distribuindo barcos para pescadores, distribuindo motores de polpa para pescadores, distribuindo colmeias para os apicultores, que aliás o Piauí é um excelente produtor de mel, porque nós somos o segundo maior produtor de mel do Brasil.
Estamos crescendo rapidamente e o melhor mel do Brasil é o mel do Piauí. Não sou bairrista, não. É porque o nosso mel é da florada, da mata natural, é da florada silvestre. Então é um mel orgânico, ele não tem nenhum contaminante, nenhum agrotóxico. E por isso mesmo um produto muito valorizado no exterior. E hoje é uma das atividades que mais deixam renda para o homem do campo, sobretudo no semiárido, porque o Piauí é um estado de transição entre a região semiárida do Nordeste e a região úmida, né, e subúmida do Maranhão. O Piauí fica nessa faixa de transição. E tem vários municípios do Piauí que estão no semiárido, que são exatamente os municípios maiores produtores de apicultura. Hoje é a atividade que deixa mais renda na mão do homem do campo, é a apicultura. Por isso mesmo, esse grande incentivo que a Codevasf está dando e toda a bancada federal também está apoiando as ações da Codevasf no Piauí. O senhor comentou da entrega dessas colmeias, da entrega de barcos, do apoio ao agricultor, pequeno agricultor. Exato. Mas o senhor também participou da entrega de tratores na região. Então, quão importante é fortalecer, com essa entrega de maquinário, equipamentos, exatamente, o pequeno produtor rural? Pelo seguinte, o pequeno produtor, ele não tem recursos para comprar uma máquina. Então, ele faz tudo com os seus braços. Imagine um produtor com uma foice, com um machado, com uma enxada, para plantar, para colher com a mão, tudo isso fica muito difícil. Então, nós estamos nessa política, né, na Codevasf, que não vem de hoje, mas que agora está muito acentuada, distribuindo centenas de tratores para todo o Piauí, exatamente para apoiar a agricultura familiar. O que é que os prefeitos estão fazendo? Eles recebem o trator, eles alugam outros tratores e eles gradeiam as terras dos pequenos produtores, dos pequenos agricultores, para que ele venha com a máquina de plantar e plante de uma maneira muito mais simples, sem ter aquela dificuldade da enxada. E aí, muitos desses municípios já têm também colheitadeiras, os que não têm, eles colhem manual, mas o grande trabalho já está feito, que é a aração das terras. Então, isso daí impulsiona muito a agricultura do Estado, mas principalmente, Sérgio, com um olhar no social, para que a pessoa tenha uma renda melhor, viva melhor, tenha um sustento melhor à sua família e viva com mais dignidade. E falando do social, em uma logística dessa cadeia produtiva, também pode-se pensar no próprio abastecimento de, por exemplo, escolas públicas com a merenda, fruto do produto desses pequenos produtores. Já há ações nesse sentido? Com certeza. No governo do presidente Lula foi criado um programa no Brasil muito importante através da CONAB, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, exatamente para estimular a agricultura familiar. Então, a CONAB vai lá numa determinada cidade, compra a produção dos agricultores familiares, distribui nas escolas da própria coletividade, então estimula o comércio e comercializa ali na própria cidade. Então, ajuda o comércio, ajuda as famílias carentes, ajuda as escolas e ajuda o agricultor familiar. Então, esse é um programa que esteve no último governo desestimulado, mas que agora, novamente, no governo do presidente Lula, tomou um grande impulso e está sendo um programa muito incentivado, não só no Piauí, como de resto em todo o Brasil. Agora, senador, no início do programa eu comentei sobre uma ação de vídeo monitoramento. Em janeiro foi celebrado um contrato da ordem de 30 milhões de reais de emenda do seu mandato para a instalação de 3.000 câmeras inteligentes e 2 centros de controle nas cidades de Parnaíba e Teresina, certo? Exato. Como que esse sistema de vídeo monitoramento vai mudar a qualidade da segurança pública para a população? Sérgio, hoje toda pesquisa que você faz no Brasil, sobretudo nas maiores cidades, a população sempre vai dizer que as preocupações maiores são com a saúde e com a segurança. Isso é invariável. Qualquer pesquisa que você fizer numa grande cidade do Brasil, quase sempre você vai encontrar que os maiores problemas, o que mais aflige a população hoje do Brasil, é a segurança e a saúde. Então, eu me preocupei também com a segurança pública. E hoje,
você sabe que as grandes cidades estão vivendo grandes problemas. Nós temos um secretário de Segurança no Piauí muito dinâmico, que tem feito uma administração extraordinária, mas evidentemente que precisa do apoio federal. Eu coloquei esse recurso, aproximadamente 30 milhões de reais, que foram compradas 3 mil câmaras de vídeo monitoramento. Essas câmaras estão sendo instaladas em Teresina, em Parnaíba, que são as 2 maiores cidades do estado, portanto, as que têm maior problema de segurança pública, e isso vai trazer uma segurança muito maior do que a que nós temos hoje. Imagine, um meliante qualquer faz um furto, entra num carro e atravessa esse carro, vamos supor que ele vá para o outro estado, o estado do Maranhão. Ele vai ter que passar por uma ponte. Naquela ponte vai ter as câmeras de vídeo monitoramento. Vai registrar a placa do carro exatamente a hora que passou. As pessoas vão poder investigar, olha, ele fez o furto tal hora, atravessou em tal lugar tal hora, em tantos momentos passou pela ponte, esse carro foi para o Maranhão, ou esse carro foi para o interior do Piauí, foi para outra cidade, foi para Picos, foi para onde? Ele vai ser rastreado. Então, isso vai facilitar demais a inteligência, que hoje a segurança pública está muito mais na inteligência do que propriamente no homem armado com um fuzil na mão. Então, isso vai ajudar demais a inteligência da segurança pública no Piauí. Além dessas câmeras de vídeo monitoramento, serão criados 2 centros de comando e controle para monitorar e ficar todo o tempo visualizando isso daí. E hoje, com inteligência artificial, vai poder até identificar pessoas, né, pela face das pessoas, pelo rosto das pessoas, vai poder ser identificadas. E o pessoal, a mão de obra da Secretaria de Segurança Pública, o senhor considera que já está capacitado a trabalhar com esse sistema mais tecnológico? Com certeza. E isso daí foi uma demanda que eu atendi. Eu não saiu da minha iniciativa. Foi uma demanda da Secretaria de Segurança que chegou a mim, que eles disseram que hoje era uma das ações mais importantes que nós poderíamos fazer para ajudar na segurança pública do Piauí. Aí, a ideia, o ideal é a gente fazer em todas as maiores cidades do estado. Mas você tem que começar por algum lugar. Começar por onde? Pelas maiores cidades. Teresina, que tem quase 900 mil habitantes, e Parnaíba, que tem quase 200 mil habitantes, 160 mil habitantes. O senhor comentou que a segurança e a saúde, né, são das principais demandas dos moradores, dos residentes de todo o Brasil. Exato. E a segurança também impacta não só para o residente, mas como é um temor para o turista, né? Então, muitos turistas não vêm ao Brasil, não vão a tal cidade, tal município com medo da segurança pública, da questão de segurança pública. Então, fortalecendo a segurança pública de Teresina, de Parnaíba, do seu estado, como isso pode impactar também na chegada de turistas? Sem nenhuma dúvida. Parnaíba, principalmente, porque Parnaíba é uma cidade turística. Então, você tem Parnaíba, você tem Luiz Corrêa, que está no litoral, você tem Cajueiro da Praia, que está no litoral também, e você tem uma praia hoje famosíssima, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que é a praia de Barra Grande. Então, hoje tem essas coisas de kitesurf lá, campeonatos. Temos também em Parnaíba o Delta do Parnaíba, que é um delta belíssimo que as pessoas, os turistas vão para ver, né, visitar o nosso delta. E, naturalmente, o que é que uma pessoa, uma família quer, em primeiro lugar, quando ele se desloca do seu país para outro país? É ter segurança. Ninguém vai para uma região para encontrar uma insegurança, para colocar a sua vida em risco. Você vai fazer outras opções, ou vai ficar no seu país. Mas você não vai para um país que está em guerra, em que não tem segurança pública. Por que você iria colocar em risco a si próprio e a sua família? Normalmente não se vai. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos pontos negativos do turismo do Brasil e que, é evidente, o governo federal, o ministro do turismo está atento para isso, para melhorar o nível de segurança, para a gente ter um turismo mais efetivo. Aproveitando que a gente está falando em turismo aqui, e essa entrevista está sendo gravada em junho, gostaria que o senhor comentasse sobre a importância cultural e turística dos festejos de São João no seu estado. Bom, você sabe que a festa de São João é tipicamente nordestina. Então, tem uma disputa danada, a capital do São João,
Campina Grande, né, Caruaru, Campina Grande na Paraíba, Caruaru no Pernambuco, mas não é só Caruaru e Campina Grande. Você tem festejo de São João em todo o Nordeste. Você tem em Feira de Santana, em Remanso da Bahia, em todas as cidades do Nordeste você tem festejo de São João. Eu era de uma cidadezinha do interior, hoje é uma cidade importante do Piauí, não é? E o São João era uma das datas mais comemoradas. Tem a fogueira de São João, tem as brincadeiras da fogueira, tem as comidas típicas de São João, todas à base de milho, né? Que é muito comemorado, também à base de carne, de paçoca, essas comidas típicas do Nordeste. E o São João, no Piauí, está cada vez mais ganhando uma dimensão mais importante turística. Eu participei agora de um festival de São João na cidade de Picos, que é a nossa terceira maior cidade do estado, que foi uma coisa assim espetacular. Tinham mais de 30 mil pessoas no São João, uma coisa impressionante. Agora, no final do mês, eu irei a Parnaíba, que é a segunda maior cidade, a convite do prefeito, que também vai ser um espetáculo. Sábado, agora, eu irei a São João do Piauí, que é uma cidade que o próprio nome está dizendo, e por isso o prefeito, né, faz toda a questão de incentivar o São João, e vai ser, sem nenhuma dúvida, um do São João muito importante, tem sido todos os anos. Então, a festa de São João está ganhando uma dimensão muito grande do Piauí, que está se equiparando aos demais estados do Nordeste. Senador, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia Legislativa do seu estado. Vamos à tela. Eu sou Ricardo Morofé, jornalista da TV Assembleia no estado do Piauí, e eu queria saber do senador Marcelo Castro como é que estão as discussões em torno do novo Código Eleitoral. Eu sei que o senhor apresentou já 6 relatórios, mas tem novidades nesse sentido? Bom, o Código Eleitoral é uma legislação que nós estamos fazendo que julgamos, Sérgio, ser muito importante para o Brasil. Primeiro, é uma consolidação de toda a legislação eleitoral do Brasil. Hoje, para você ver uma questão eleitoral, você tem que pesquisar em 7 leis. Todas elas estarão condensadas agora numa lei só. Esse código tem 898 artigos e trata de todos os assuntos inerentes à legislação e inerentes aos partidos políticos. E tem algumas inovações. A que eu julgo mais importante de todos é que nós estamos corrigindo um erro gravíssimo que tem no Brasil, que é uma subrepresentação feminina na política. Então, o Brasil hoje ocupa um lugar muito constrangedor no cenário internacional. A última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país do mundo que tinha a menor representação feminina no parlamento brasileiro. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Então, qual é a providência que nós estamos tomando? Nós estamos botando no Código Eleitoral que nenhum parlamento do Brasil, nenhuma Câmara Municipal do Brasil, nenhum Estado do Brasil e a Câmara Federal poderá ter uma participação feminina menos do que 20% dos membros do parlamento. Isso significa que nenhuma cidade do Brasil, por menor que seja, poderá ter menos do que 2 mulheres na Câmara Municipal. Hoje nós temos, Sérgio, mais de 700 municípios que não tem uma mulher na Câmara Municipal. Nós temos mais de 1.600 municípios que só tem uma mulher. Então, com a nossa lei aprovada, todos os municípios do Brasil teriam no mínimo 2 mulheres. Os pequenos e os grandes não. Um município como, por exemplo, Teresina, que tem 29 vereadores. Nós teríamos no mínimo 6 mulheres no parlamento, obrigatoriamente. Se a legislação elegeu 6, está tudo bem. Mas se não elegeu, tem que fazer a recontagem para poder eleger. E nenhum parlamento do Brasil poderá ter menos de 20 mulheres. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos criar uma cultura da participação feminina na política. Aí essas mulheres vão ter gabinete, vão ter assessoria, vão difundir o seu trabalho, vão servir de modelo, vão servir de exemplos para outras mulheres, será um estímulo para que outras mulheres entrem na política e que a gente possa ter uma representação feminina cada vez mais efetiva na política do Brasil. Senador, está sendo construída em Uruçuí uma usina de etanol de milho. O objetivo é reduzir custos com logística e também acelerar a economia na região. Como que o senhor pode apoiar, enquanto senador da República, projetos para o uso de biocombustíveis como esse?
Esse projeto está sendo instalado lá em Uruçuí, ao lado da API 247, que foi toda restaurada agora, está a 0 quilômetro, com recursos que eu coloquei para essa API. Quer dizer, eu já estou ajudando o desenvolvimento dessa região, além dessas outras obras que eu falei há pouco. Essa usina, Sérgio, ela vai ser fundamental para o desenvolvimento do Piauí. Imagina que hoje nós consumimos etanol que vem do Goiás. Outro dia eu encontrei um caminhão, o caminhão dele estava parado, você vem de onde? Eu venho de Rio Verde, no Goiás. Olha a distância que esse álcool é transportado para chegar, para ser consumido no Piauí. Agora não, vai ser consumido no Piauí. Essa usina, ela é tão importante que ela vai consumir 1/4 da produção de milho do Piauí. E ela vai produzir, quando estiver plenamente funcionando, um etanol suficiente para abastecer todo o Piauí. Evidentemente que tudo isso vai trazer o que no final? O barateamento do álcool para o usuário do Piauí. Que hoje, quando você vai no Piauí, você vai abastecer um carro, que ele é híbrido, que ele pode ser usado etanol ou gasolina, normalmente as pessoas não abastecem com etanol, porque não está naquela relação dos 70%, porque o etanol vem de longe. Mas quando nós tivermos o etanol produzido lá no próprio Piauí, evidentemente que as pessoas vão utilizar muito mais o etanol do que a gasolina. E na gasolina já vem o etanol inserido, que agora vai ser de 30%. Mas mesmo assim, você na hora que for, vai ter a opção de botar mais etanol, porque vai ser mais barato o custo-benefício você abastecer de etanol. Então, de todas as maneiras, é muito importante para o Estado. Não vai recurso do Piauí para fora, para comprar etanol fora, vai ficar dentro do próprio Estado. Isso vai trazer um dinamismo na economia muito grande e talvez no futuro até exportar para outros estados, trazendo mais riqueza para dentro do Piauí. Agora, um assunto que o senhor tem muita propriedade para falar a respeito, o senhor foi ministro da Saúde, é médico, o senhor tem contribuído com a entrega de novas ambulâncias para municípios piauienses. Quão fundamental é fortalecer a qualidade da saúde para a população local? Sérgio, isso tem sido uma das minhas maiores preocupações. Então, todos os anos, eu coloco recursos para custear a saúde, porque a saúde do Brasil hoje ela é subfinanciada, nos municípios mais ainda, e os municípios brasileiros, de uma maneira geral, eles contribuem mais com suas despesas com o custeio da saúde do que os estados e a União. Por quê? A obrigação do município de custear a saúde é só 15% das suas receitas correntes líquidas. É raro o município que não gasta mais do que isso. Por quê? O prefeito não pode jogar o problema para outro, ele tem que resolver. Então, hoje os recursos que vão para os municípios não dá para atender a saúde do município. Eles estão hoje inteiramente dependentes dos recursos que os deputados federais conseguem e que os senadores conseguem. Então, eu tenho essa preocupação, tanto como deputado federal e agora muito mais como senador, eu coloco todos os anos recursos praticamente para todos os municípios do Piauí, com uma preocupação maior com Teresina. Porque Teresina, além de atender os filhos de Teresina, como é a capital, que tem mais recursos, ele atende também a todo o interior do estado. Atende até o estado do Maranhão, que vem de fora para poder ser atendido em Teresina. Então, sempre eu coloco recursos, não é, para custear a saúde. Por exemplo, no governo anterior, eu coloquei 60 milhões de reais só para custear a saúde. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, não é? Por ser médico, por ver a carência disso, ver o maior problema. Toda pesquisa que você faz no Piauí, sempre vai sair que a saúde está em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a segurança nas cidades grandes e em outras cidades vem outras demandas, dependendo da cidade que você pesquisa. Mas saúde é universal. Então, eu tenho muito prazer em poder dizer que tenho contribuído decisivamente para a saúde do nosso Estado como senador da República. E quando eu mais contribuí foi quando eu fui ministro da Saúde. Porque a saúde ela funciona assim, tem um teto que a União manda para os estados todos os meses, né? Para os estados e para os municípios, aquele recurso vai ordinariamente. Eu aumentei o teto do Piauí, quando eu fui ministro da Saúde, praticamente dobrei. Por quê? Para fazer justiça
porque os recursos do Ministério da Saúde iam muito mais proporcionalmente para os estados ricos do que para os estados mais carentes, para os estados mais pobres. Então, quando eu fui ministro da Saúde, eu tentei corrigir essa distorção, mandando mais recursos para o Piauí, para o Maranhão, para o Pará, para Rondônia, para o Tocantins, para aqueles estados, para Alagoas, para Paraíba, para o Ceará, para os estados mais carentes, para poder corrigir essa distorção. Então, não tenho dúvida que nas oportunidades que eu tive, quer como deputado federal, senador, como ministro da Saúde, minha prioridade sempre foi a saúde pública. Muito obrigado, senador Marcelo Castro, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio, e me coloco à sua disposição. É um dever nosso sempre prestar informações e esclarecimentos à opinião pública daquilo que nós estamos fazendo aqui, porque a população nos colocou aqui para trabalhar em favor dela. E então essa é uma oportunidade ímpar para a gente mostrar para o povo do Piauí o que é que nós estamos fazendo aqui e para o Brasil também, é evidente. E meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. E eu toquei com os 3 maiores trompetes, com o Paulinho Trompete, né? Com o Márcio Botarroio e com o Silvério. Então são os tops dos tops, né? A gente se juntou e deu super certo, né?
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. De 2015 a 2024, o número de internações hospitalares por choque anafilático mais que dobrou no Brasil. Um aumento de 107%, chegando a 1.143 casos no ano passado. Trata-se de uma reação alérgica muito forte, que pode ser fatal. Para falar das causas da anafilaxia, do diagnóstico e dos avanços da medicina no sentido de preservar vidas, Cidadania recebe a doutora Marta Guidati, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, seção do Distrito Federal. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar sobre esse tema que é de bastante importante para que todos saibam o que realmente é uma anafilaxia. A gente tem o dever aqui de bem informar, de saber informar as pessoas do que existe, do que é o choque anafilático, mas também de não apavorar as pessoas. Como a gente vê, 1.143 casos em 10 anos, aliás, em um ano, né? Não são tantos casos assim no Brasil, mas, de fato, é preciso orientar as pessoas. O que é o choque anafilático e quando ele acontece? Então, na verdade, o choque anafilático é uma reação alérgica grave. De início, assim, imediato. Então, aquela pessoa que às vezes tem alergia ao camarão, né? Então, ela comeu o camarão, mesmo pequenas quantidades, aí ela começa a apresentar. Então, para ser anafilaxia, tem que ser 2 sistemas acometidos. Por exemplo, o sistema acometido mais frequente, sem dúvida nenhuma, é a pele e as mucosas. Fica então, vermelha, com aquelas erupções. Exatamente. Né? Aí o paciente começa a apresentar empolar o corpo, aí são aquelas lesões avermelhadas que coçam, que a gente chama de urticária. Tem pacientes que também vêm com angedema, o inchaço nos lábios, na pálpebra. Pode inchar aqui, dar o edema diglótico que a gente chama, certo? Mas isso é só um sistema acometido. Para ser anafilaxia, tem que ser 2 sistemas acometidos. Então, o próximo sistema pode ser o sistema respiratório. Então, além disso, o paciente pode apresentar uma tosse, uma falta de ar, o nariz coçando, espirrando, até uma parada respiratória. O paciente, além da pele, que geralmente é o mais acometido numa anafilaxia, ele pode vir com uma hipotensão, ou seja, a pressão arterial diminui, então ele pode levar até o desmaio, certo? Ou então a alteração da frequência cardíaca, ou então o paciente pode ter uma diarreia, uma dor abdominal, uma cólica. Tem até paciente que tem até crises convulsivas, né, junto com a manifestação que geralmente é da pele. Então, 2 sistemas acometidos, isso é uma anafilaxia. Então, hoje, por exemplo, eu peguei um paciente, teve uma urticária, empolou o corpo e inchou. É só um sistema acometido. Isso não é uma anafilaxia. Para ter anafilaxia, precisa de o segundo sistema acometido, que pode ser sistema respiratório, gastrointestinal, pode ser sistema até neurológico, o paciente pode ter uma tontura, zumbido, até outras manifestações, né? Então, como, por exemplo, uma contração uterina. Então, 2 sistemas acometidos é igual a anafilaxia, que é essa reação alérgica, sistêmica, grave e potencialmente fatal. Bom, a senhora tem uma experiência muito extensa na pediatria também. Sim. Vamos aqui raciocinar. É muito difícil que a pessoa chegue à idade adulta sem que ela descubra que ela tem algum processo alérgico. Alguma comida, algum tipo de perfume, alguma outra substância, ou já foi picado por abelha, enfim. Quando é que se nota o primeiro sintoma que a pessoa tem alergia e tendência a choque anafilático? Então, assim, aquele paciente, Começa na infância?
Pode começar na infância ou na vida adulta a anafilaxia. Então, por exemplo, na criança e nos adultos, quais são os fatores desencadeantes mais importantes? São alimentos, então leite, ovo, amendoim e os frutos do mar são os mais importantes. Na criança, leite e ovo. Nos adultos, a gente tem que pensar também no amendoim e nos frutos do mar. Certo? Amendoim, por exemplo, nos Estados Unidos, que o consumo é muito alto, pasta de amendoim, exatamente. Eles consomem muito. Por isso que a gente sempre tem que ver, por exemplo, no Japão, a gente pode pensar nos peixes. Então, a gente sempre tem que ver aonde que é a frequência maior, né, dos alimentos naquele país. Então, no Brasil, o que a gente vê muito, quais são os alérgenos alimentares mais importantes? Leite, ovo, soja, trigo, o amendoim, as castanhas, nozes, os frutos do mar. Então, esses são os mais importantes. Mas hoje está descrito até a mandioca, né? Foi descrita aqui no Brasil a alergia alimentar à mandioca. Nós temos visto um aumento de número de casos da banana, certo? A kiwi. Então, outros alimentos que a gente não pensava. O gergelim está muito bem descrito agora. Então, eu tive uma paciente que há 10 anos, ela falava que tinha alergia ao gergelim. Eu não acreditei. Aí eu falei, vamos fazer um teste de provocação. Lógico que eu fiz na clínica, ela ficou na minha frente e ela realmente apresentou uma anafilaxia, que 2 sistemas acometidos. Então, ela empolou o corpo, ela inchou, aí ela começou a tossir, faltar o ar pronto. Aí, nesse momento, a gente já dá o diagnóstico de uma anafilaxia. Anafilaxia, então, é a reação do organismo, ou até mesmo a capacidade do organismo a reagir a alguma coisa que lhe é estranha, é isso? Exatamente, essa é a definição de alergia. Então, é uma reação exagerada, porque para muitas pessoas, come o camarão, não acontece nada. Para algumas pessoas, come o camarão, às vezes pode empolar o corpo, inchar, mas às vezes pode ter uma anafilaxia. Ou seja, quando a pessoa passa mal, é importante que o médico e que a pessoa mesmo saiba explicar o que aconteceu, a história daquilo, né? Voltar um pouquinho atrás no tempo. Até eu vou pedir licença para contar uma história que aconteceu comigo, uns 40 anos atrás, não foi pouco tempo, que eu estava no almoço de confraternização com uma turma do lugar onde eu trabalhava, eu estava à beira da piscina, tal, de repente foi servido o almoço, então, um colega nosso sentou ali do lado, essa salada estava maravilhosa, tem até lagosta. Quando falou que tinha lagosta, a pessoa teve uma reação ali na hora, fechou aqui a glote, ficou sem conseguir respirar e teve que ser atendida, porque senão teria acontecido alguma coisa mais grave. Quer dizer, o importante é identificar o efeito com a causa, o que lhe causou, o contato com a substância, ou com o alimento, com até picada de abelha. Exatamente. Caso, né? Então, outra importante são as ferroadas pelos insetos. A gente chama os insetos himenópteras, esses que podem provocar até uma reação alérgica grave, uma anafilaxia. Então, quais? Abelha, marimbondo, vespa, formiga. Então, aquele paciente que teve só, picou um inseto, ficou só uma lesão no local, ele coçou, tudo bem. Dizer, é uma alergia, uma reação alérgica, mas leve. Agora, aquele paciente que ele teve uma picada de abelha, e aí ele empolou e inchou, mas ele teve hipotensão, ele desmaiou, teve uma crise convulsiva, ele começou a tossir, 2 sistemas acometidos, isso é a definição da anafilaxia. Então, esse é importante. Aquele paciente que já sabe que ele é alérgico, ele tem que realmente não entrar em contato com essa substância. E não pode ser nem um pouquinho. Ai, doutor, eu tenho alergia a camarão, mas eu vou comer só um pedacinho. Não pode. Vou ver se eu já melhorei. Exatamente. Ou eu vou tomar um antialérgico antes. Não façam isso, porque às vezes esse antialérgico, ele não vai se proteger. Quando você tem alergia, você sabe que você tem alergia, você não pode, se for um alimento, não pode consumir. Se for um medicamento, não pode tomar. Da importância de sempre ele estar com um plano de ação e saber o que ele tem alergia. Teve uma reação alérgica, mesmo que não seja anafilática, ele tem que investigar, até se foi durante uma cirurgia. A gente tem que investigar
A gente tem que ver todo o mapa anestésico do paciente para saber qual foi provavelmente aquele medicamento que ele realmente tem alergia. Porque, eventualmente, se ele precisar de fazer outra cirurgia, ele já sabe, ó, esse medicamento eu não posso. Existe alguma forma de detectar ainda na infância, isso é para os pais, né? Um recado aqui para os pais, ainda na infância, algum exame de rotina que se possa detectar na criança se ela não existe, né? Infelizmente, não. Então, sempre o mais importante é a história clínica. Uma anamnese bem feita para a gente identificar. Lógico que a gente pode, com a história clínica, saber. Anamnese é aquele questionário que o médico faz. Toda aquela história clínica. Onde você esteve, o que comeu, a história da família. Né? Exatamente. Então, história familiar é importante também. Certo? Então, por quê? Quando pai, mãe e irmãos são alérgicos, a gente tem que pensar na criança também que possa ser alérgica também, certo? Então, história clínica é soberana. Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese para a gente saber. Então, foi identificado, olha, a banana, ele comeu a banana... Isso é muito difícil, né? Porque banana é talvez algum conservante, algum Não, agrotóxico. às vezes até a banana mesmo, né? Então, começou a dar banana e aí o paciente empolou o corpo, inchou, mas começou a tossir. Pronto. Bom, mas é muito difícil a pessoa já na infância não ter comido nenhuma banana, né? Mas isso pode acontecer. A gente só tem alergia, geralmente, aquilo que a gente já entrou em contato. Por quê? Porque a gente já formou... É a sensibilização, né? Muito bem. E não necessariamente a sensibilização é igual à alergia. Você pode, às vezes, igual o senhor falou, a gente pode fazer um teste. Às vezes a gente pega os pacientes que vêm um monte de teste positivo para determinada substância. Mas, às vezes, aquilo ali é só sensibilização, não necessariamente é uma alergia. Por isso que é importante a gente saber se realmente tem uma história compatível. Agora, certo? a gente fala em choque anafilático, o choque dá a ideia de algo que acontece de uma hora para outra, que é repentino. Mas não existe também o perigo dessa condição de dificuldade de respirar, a erupção cutânea ou esses dois sistemas irem aos poucos se manifestando? Então, numa anafilaxia, a reação é imediata. Existem as reações tardias, até uma reação bifásica. Então, o paciente teve, né, uma reação alérgica grave, tudo. 4 a 6 horas depois, ele pode ter outra reação. Certo? Por isso que é importante, o paciente que teve uma reação alérgica grave, uma anafilaxia, ele precisa receber, depois a gente vai falar, da adrenalina, que é o medicamento de excelência para isso, mas depois o ideal seria que ele fosse para o pronto-socorro, mesmo que ele tenha melhorado, porque ele vai ter que ficar em observação pelo menos 4 a 6 horas para a gente ver se ele vai ter essa reação bifásica. Existe, por exemplo, choque anafilático em que se aplica uma medicação de emergência, mas sem saber ainda o que causou? Sim. Pode ocorrer? A primeira coisa, mesmo que ele não saiba, eu não sei, o mais importante é salvar a vida desse paciente. Certo? E sem dúvida nenhuma... Geralmente é desimpedir o trato respiratório, né? Se tiver obstruída aqui, tiver uma parada cardiorrespiratória, que a gente chama, imediatamente, a medicação... Não adianta você ficar dando antialérgico, nada disso. A medicação de excelência é a adrenalina. Se for dentro do hospital, a gente vai aplicar intramuscular. Por muitos anos, a gente usava a adrenalina subcutânea. Os estudos foram mostrando que a absorção melhor e mais rápida... Demora mais a absorver, né? Subcutânea. Por isso que a absorção mais rápida é intramuscular. Então, qual é o músculo mais importante que a gente tem? É aqui na perna. Então, o que nós vamos fazer? Lógico, o paciente ele já tem um plano de ação. O médico já vai... Tem uma anafilaxia, né? Ele tem uma história positiva e tudo. E aí a gente tem que prescrever a adrenalina autoinjetável. Não só o paciente, às vezes é um adulto, tudo, mas às vezes ele pode estar desmaiado. Não tem jeito dele aplicar. Por isso que os familiares, os amigos, se for possível na escola, no trabalho... Vamos já chegar onde a senhora está querendo me levar. Exatamente. Existe um projeto de lei aqui, já do ano 2024, né, para que as
canetas de adrenalina auto-injetável. Uma está aqui já à disposição aqui, né? A senhora trouxe para nos mostrar. E que essa caneta a pessoa mesmo pode se aplicar, ou uma outra pessoa. Esse projeto de lei, ele prevê que em locais públicos, parques, enfim, quadras de esporte, escolas, etc., tenha sempre uma caneta disponível. Tá? Certo. É evidente que para as famílias que sabem que tem uma pessoa com alergia, só esse medicamento poderia ser adquirido. Ou talvez até fornecido pelo SUS, que é o caso o que propõe o projeto de lei. Mas aí vamos por partes. Quando foi que se descobriu que o ideal seria essa caneta de adrenalina? Não, há muitos anos. Então... E por que não se usou? Ficou só no subcutâneo? Então, aí que tá. No hospital a gente tem as ampolinhas de adrenalina, mas o ideal seria todas as pessoas que têm, mesmo que a gente não identifique ainda qual foi o fator desencadeante. O paciente teve uma reação anafilática, ele tem que ter essa canetinha de adrenalina consigo, tá? Então, infelizmente, a gente não tem disponível no Brasil. Então, o que nós fazemos? Tem que ser importada. Tem que ser importada. A gente tem um site, Anafilaxia Brasil, que é a da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Lá tem vários endereços e telefones para o paciente que puder comprar, porque realmente essa canetinha é cara. Mas já pode ser comprada aqui no Brasil? Sim, mas ela é importada, ela pode ser comprada, certo? Mediante uma receita. Ou a gente pode... A Anvisa liberou para que ser comprado na farmácia, mas não liberou ainda para o SUS, é isso? Infelizmente a gente não tem ainda o dispositivo aqui no Brasil para ser comercializado, mas infelizmente. Pode ser, mas com a receita médica que já existe nas farmácias? Não, nas farmácias não. Aí que tem essas importadoras. Então, com a nossa receita, com o endereço do paciente, dá para se comprar importando. Só que é muito cara. Ou... A gente pode falar quanto? Em média, assim? Uns R$1.500, R$2.000. Mas eu sempre falo, isso aqui salva uma vida. Então, isso aqui... de uso único? Não, se usa uma vez? Isso é uma ótima pergunta. Tem de uma única dose, tem de 2 doses, tem de 3 doses. Lógico, para o paciente, o ideal seria que ele tivesse 3 doses. Por quê? Ele pode aplicar até de 5 em 5 minutos, no máximo 3 vezes, até ele chegar no pronto-socorro ou tiver uma assistência. Emergencial, exatamente, isso aqui salva uma vida. Não dispensa a ida ao médico, ao hospital, à emergência do hospital. Exatamente, por isso que eu falo, tem que usar e ir para o pronto-socorro. Por quê? Primeiro, para saber como é que ele está, e segundo, para ele ficar lá pelo menos de 4 a 6 horas, para saber se não vai ter essa reação bifásica, 4 a 6 horas depois. Mas isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor, assim, do kit de emergência, que a gente tem um plano de ação, a gente prescreve um plano de ação. Bom, aí é necessário a gente, porque ninguém pode sair assim, digamos assim, a torta e direito aplicando ou já sei aplicar. Não. Teria que haver uma informação, uma campanha educativa para mostrar como é que se aplica, né? E em que ocasião e quem poderia estar encarregado disso. O ideal seria que uma pessoa próxima de quem está tendo o choque anafilático. Eu pediria então à senhora que aí demonstrasse assim, mesmo superficialmente, só para a gente entender, né, que é algo que se coloca aqui e é fácil de operar, né? Então, geralmente, então a gente abriu, existem várias empresas, certo? Então, isso aqui é uma das empresas que tem essa caneta. Isso aqui é só um demonstrativo, certo? Não estamos fazendo propaganda de nada. Exatamente. A gente abriu aqui, então ela vem assim, certo? Aí a gente tira a outra tampa, certo? Ela vem assim, certo? Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Imediatamente, a gente vai colocar aqui, na coxa do paciente. A gente fala na face anteromedial, certo? Já falou mediquês. Não. Exatamente. Anterolateral. Ou seja, aqui em cima... Na parte onde tem mais músculo. Né? Exatamente, onde está aqui no nosso músculo. Então, aí com isso a gente vai apertar, contar até 10, são os 10 segundos, e soltar. Só isso. Aí 5 minutos depois a gente pode aplicar de novo, 5 minutos depois a gente pode aplicar de novo. Necessário, né? Sendo necessário. Agora, isso é ótimo. A melhora, no caso, por exemplo, da pessoa está sentindo a dificuldade de respirar, é imediata. É imediata. Isso aqui salva uma vida. Com certeza. Agora, o que está pegando para que isso possa ser, para que a Anvisa aprove? Então, de termos o dispositivo. Por quê?
A gente, infelizmente... Existe há centenas de anos, digamos assim. O tal da gente ter esse dispositivo no Brasil. Então, muitas empresas dizem que aqui no Brasil é muito quente, às vezes pode perder a efetividade, a eficácia dessa adrenalina, né, autoinjetável e tudo. Então, essa que está sendo a maior dificuldade. Que a gente já tem o projeto de lei que foi aprovado o ano passado, né, dia 6 de junho foi aprovado. Nós ficamos muito felizes. Mas daí para se popularizar, quer dizer, para disseminar até em todas as unidades básicas de saúde, nos locais públicos, é uma distância muito grande. Exatamente. Acho que não só pela liberação do mecanismo do aparelho, mas também porque deve haver uma conscientização. Não Sim. é todo mundo que pode usar, né? Não é todo mundo, é só aquele paciente que realmente ele tem essa anafilaxia. Se o paciente tiver só uma urticária, empolou o corpo, inchou, ele não tem indicação de fazer isso aqui. Certo? O que assusta mais é a dificuldade de respirar. Sim. Não é? Ou o desmaio da pessoa. Exatamente. Relacionado Aí sim. com algum contágio. Né? Ele teve 2 sistemas acometidos, ele tem que usar isso aqui, que isso aqui salva uma vida. Eu acho que complica um pouco para o leigo explicar os 2 sistemas, né? Não, na verdade... Então, assim, teve pele é o que a gente está vendo. Então, ele empolou o corpo e inchou. Então, esse é o mais frequente que ocorre, certo? 80%, 90% das vezes tem a urticária e, às vezes, com angedema. E eles... começou a tossir, faltar o ar, pronto. Isso não é mais só uma urticária, nem angedema só. Isso já é uma anafilaxia. Ou ele empolou o corpo e inchou, você viu que a pessoa desmaiou, teve uma crise convulsiva. 2 sistemas foram acometidos, ou seja, foi a pele e ele desmaiou. Então, a gente está pensando numa hipotensão. A gente mediu, se der para medir, a frequência cardíaca alterou. Pronto. Ou seja, está batendo mais velozmente. Exatamente. E você viu que a pessoa desmaiou. Pronto. E esse está no momento da gente aplicar a adrenalina. Quer seja, se for no hospital, imediatamente tem lá a adrenalina para ser aplicada, certo? Então, antes a gente até dava para o paciente a adrenalina para ele levar para casa, a gente aspirava a quantidade, né, que a gente, é 0,1 ou 0,2, 0,3. Então, a gente mostrava para o paciente e colocava na seringa. Antes a gente fazia isso e colocava no papel, aquele papel de alumínio e tudo. Mas hoje a gente não indica fazer isso. Por quê? Porque lá está escrito que a adrenalina só pode ser intra-hospitalar. Essa aqui eu posso usar. Qualquer leigo pode usar isso aqui, porque isso aqui é auto-injetável. Agora, aquela ampolinha de adrenalina, ela não é, a recomendação é só de uso intra-hospitalar, ou o médico, né, ele prescrevendo, aplicando e tudo. Porque tem tem alguns efeitos colaterais também da adrenalina. O paciente às vezes sente uma taquicardia, né? Tem paciente, doutor, eu sinto muito mal e tudo. Por isso que o ideal seria com um profissional de saúde junto, né? Essa aqui não. Essa aqui qualquer leigo pode aplicar e essa aqui está liberada para você salvar a vida do paciente. Por que surgiram tantos casos nesses 10 anos, praticamente mais que dobraram os casos de choque anafilático? Primeiro, os diagnósticos são mais frequentes? Muito bem. Primeiro, o diagnóstico, certo? Então, e eu acho que ainda está subnotificado esse número, certo? Eu acho que é muito mais do que isso. Infelizmente, não se notificam todos os casos, que o ideal seria que a gente notificasse. E, às vezes, até os profissionais de saúde, às vezes, têm essa dificuldade de saber quando que é uma anafilaxia mesmo, uma reação alérgica grave, porque, às vezes, considera só como um sistema acometido. Um sistema acometido não é anafilaxia. Tem que ter 2 sistemas. Vamos torcer, então, que o projeto chegue finalmente a ser aprovado e que o governo incorpore a medicação da caneta de adrenalina injetável ao Sistema Único de Saúde para salvar mais vidas, né? Com certeza, é isso que nós todos, não só nós médicos, como toda a sociedade de pediatria, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, é o que realmente nós queremos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço esse convite. Volte sempre. Muito obrigada.
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado.
na página de tramitação das matérias e no portal e-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Seja bem-vindo, senador Humberto Costa. Muito obrigada pela presença. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS reuniu parlamentares dos países do bloco aqui no Congresso Nacional, em Brasília, no início de junho. A cúpula de chefe de Estado, porque o bloco agora está sob a liderança do Brasil, a cúpula de chefe de Estado também vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho, né? Mas o senhor foi o coordenador parlamentar do BRICS pelo Senado, né? É um conjunto de países heterogêneo do ponto de vista social, econômico, cultural, né? O senhor pode explicar qual que é a relevância desse encontro de parlamentares dos países integrantes do BRICS? Bem, primeiro a própria relevância do BRICS, né? O BRICS hoje agrupa um conjunto de países, tanto entre os integrantes quanto os países associados, que representa mais de 40% da população mundial, portanto um mercado imenso. E também muitas pessoas, né? E também representa mais de 40% do produto interno bruto no mundo. Então, é uma força, uma potência política e econômica e cultural também, porque são países, alguns deles, com culturas milenares, com grandes contribuições à civilização. Portanto, existe essa relevância, essa importância. Segundo, que, na verdade, agrupa um conjunto de países que hoje, no contexto internacional, defendem pontos de vista comum e que são importantes. Por exemplo, o debate sobre a questão do multilateralismo é um assunto consensual dentro do BRICS, o debate de uma postura contra uma unipolaridade que ainda existe hoje no mundo, mas vem sendo quebrada, e são países também que têm contribuições muito importantes já dadas ao mundo nesse momento, no desenvolvimento tecnológico, nas diversas áreas do conhecimento. Então, esse encontro parlamentar, ele ajuda a promover esse intercâmbio, essa aproximação entre os parlamentos para, dentro da arquitetura do BRICS, também cumprirem um papel relevante. O tema multilateralismo, ele permeou todos os debates em todas as mesas que aconteceram no fórum, né? E o documento final, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Existe consenso entre os parlamentares do grupo sobre o que precisa ser reformado nesse sistema? Bem, há um consenso no sentido de que é preciso fortalecer o sistema das Nações Unidas, mas ao mesmo tempo promover mudanças importantes. Entre elas, a mudança do Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos vários países que participam, um pequeno grupo tem assento permanente, dentro desse pequeno grupo, alguns países têm poder de veto, e esse tipo de estruturação que tem hoje o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com esse veto que é possível, muitas vezes feito por esses países, faz com que o peso da ONU, no sentido de arbitrar conflitos, de evitar guerras, de procurar soluções pacíficas para os problemas, cai bastante, porque são os interesses geopolíticos desses países que têm poder de veto que termina prevalecendo, e com isso pouquíssimas coisas são implementadas como uma ação conjunta e coletiva dos países que compõem a ONU.
Então, a necessidade de aumentar o número de assentos de países representados no Conselho de Segurança da ONU é um consenso dentro dos países do BRICS? Sim, é um consenso de que deve haver uma ampliação do número de países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. No entanto, há algumas divergências no sentido de quem deve estar lá, não é? Por exemplo, o Egito almeja ter uma vaga, assim como o Brasil almeja também, outros países do BRICS almejam também. Portanto, isso, primeiro temos que garantir que haja essa ampliação, não é? E que mude essa governança do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, discutirmos até mesmo entre nós quais são os países que poderão, mediante um consenso, ocupar essas possíveis vagas a serem criadas. Senador, alguma dessas etapas de mudança passa pelos parlamentos? Sim, uma boa parte, sim, não é? E, com certeza, esse tipo de encontro, esse fórum, ele é um fator importante para nós não só debatermos, mas fazermos com que aquelas decisões que são necessariamente passíveis de serem discutidas e votadas nos países respectivos para a sua implementação, num fórum como esse, isso ganha força, ganha unidade para que possamos avançar em relação a isso. A declaração conjunta do Fórum condenou o que chama de medidas coercitivas unilaterais e defendeu o fortalecimento do comércio multilateral. Foi também uma crítica à nova política comercial dos Estados Unidos, sem dar nome aos bois, né? Como é que os parlamentos do BRICS se posicionam a respeito? Os países se movem em bloco, em oposição a esse tipo de política? Veja, ainda que não haja uma resolução formal, mas é óbvio que no BRICS, e isso será objeto da discussão também no encontro de chefes de Estado e de governo, há um entendimento de que é fundamental nós garantirmos o livre comércio, que nós devemos ter a possibilidade de todos os países poderem tratar desse comércio exterior de uma forma razoável, o que não está acontecendo nesse momento. As tarifas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos, elas são implementadas de forma, eu diria, indiscriminada, para países ricos e para países pobres, para países que têm déficit comercial com os Estados Unidos e para países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. E há, sim, uma unidade bastante consistente na defesa de que nós voltemos a ter o livre comércio. E isso se manifestou também em uma das resoluções que tratou especificamente do desenvolvimento econômico e do comércio internacional. O senhor já tinha falado da reforma do Conselho de Segurança na ONU e agora começa a falar sobre a necessidade de um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio também, é isso? Com toda certeza. As decisões que vêm sendo tomadas nos últimos anos, mas principalmente essas decisões unilaterais dos Estados Unidos e do governo Trump, levam a um processo de absoluta desmoralização da Organização Mundial do Comércio, fazem com que a organização deixe de cumprir um papel importante, relevante, como já realizou em outros momentos, já cumpriu em outros momentos, e obviamente que é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. Caso contrário, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, que é, na prática, uma verdadeira selva, né, nas relações comerciais entre os países. Isso é inaceitável. Então, esse reforço a essa governança internacional, ela passa por questões concretas como essa. Hoje o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Veja, primeiramente é preciso no curto prazo que se estabeleça um mínimo de consenso sobre como tratar esses temas de tarifas e sobretaxações dentro do comércio internacional. Isso sem uma solução imediata que produza algum tipo de consenso torna impossível até mesmo que a Organização Mundial do Comércio seja discutida nos seus contornos todos.
mas acho que no curto, médio prazo, isso vai precisar ser feito. Porque se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. E quando a Organização Mundial do Comércio foi criada e atuou em alguns momentos muito importantes, ela conseguiu regular, colocar ordem para que todos os países pudessem ganhar como ganharam em vários momentos. Senador, o fórum se dedicou a temas de relevância global, como saúde, comércio, como a gente estava falando agora, investimentos, finanças, mudanças do clima, governança da inteligência artificial, paz e segurança e desenvolvimento institucional, né? O Brasil está capitaneando um movimento de prevenção para lidar com pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar do BRI? Esse debate foi muito importante, porque vários países ali tiveram um papel relevante no enfrentamento à pandemia. Seja do ponto de vista das vacinas medidas... de ponta, né? A Rússia, a China... Sim. Não somente do ponto de vista da constituição de uma unidade sobre que medidas deveriam ser tomadas para o enfrentamento imediato da pandemia, as definições de adoção de quarentena, de restrições à livre movimentação, enfim... Isso foi muito importante para a constituição de um conjunto de medidas que representavam um consenso para esse enfrentamento. E, por outro lado, nós tivemos várias iniciativas, também do Brasil numa escala menor, mas principalmente de alguns países do BRICS, como a Rússia, como a China, a Índia em particular, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento à pandemia e, de agora em diante, uma articulação que existe e vai se fortalecer no sentido de que nós estejamos mais preparados para enfrentar eventuais emergências sanitárias que, com toda certeza, voltarão. Então, eu vejo que nós tivemos aqui um entendimento muito importante nesse aspecto. Inclusive a discussão sobre o processo de reconhecimento, não só de patentes, mas de reconhecimento de uma avaliação da efetividade de vacinas, de medicamentos, enfim. E acho que foi muito importante, porque nesse caso concreto os parlamentos têm um papel a desempenhar, no sentido do estabelecimento de padrões internacionais que devem ser adotados pelas suas agências de vigilância sanitária. E qual foi o consenso que se desenhou? O consenso é que nós temos que avançar no sentido de constituir o que eu falei de padrões internacionais que devem ser seguidos por todas as agências de regulação. Com isso, você poderá ter reciprocamente o reconhecimento, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Isso chegou a acontecer na pandemia, em que uma agência como a Anvisa reconheceu a avaliação feita por agências de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como um caminho mais rápido para a adoção desses medicamentos e dessas vacinas no próprio país. Então, você ter parâmetros onde haja esse reconhecimento recíproco entre as agências que fazem essa regulação, permite que as populações tenham um acesso muito mais rápido a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, enfim, aquilo que constitui os apetrechos, os instrumentos para o exercício da saúde. Então, e isso depende em grande parte do que os parlamentos decidem sobre a questão. A ideia é o desenvolvimento de legislações em cada país para que isso seja possível. Sim, é perfeita, é mais ou menos não, é essa a preocupação. Uma cooperação internacional do ponto de vista legislativo. E extrapola, inclusive, o próprio grupo do BRICS, né? Senadora, as chamadas doenças negligenciadas e socialmente determinadas estavam na pauta do encontro também. Eu sei que é uma área de interesse pessoal até do senhor, né? O senhor pode explicar quais são essas doenças, como é que elas foram tratadas pelo Fórum? Bem, são doenças que são evitáveis
são doenças para as quais existe cura, mas como são doenças que a produção de medicamentos, por exemplo, é pouco rentável para a indústria farmacêutica, essas doenças terminam sendo, como o nome diz, negligenciadas. Não é? A gente está falando o quê? De tuberculose? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hanseníase, estamos falando da malária, estamos falando de várias doenças que atingem uma parcela muito significativa da população mundial, especialmente as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que não são produzidos medicamentos, seja na quantidade suficiente ou com eficácia maior do que aqueles que já existem hoje. Então, o entendimento é que, nesses casos, são os estados que devem assumir diretamente a produção desses medicamentos. Não a indústria farmacêutica. E não necessariamente a indústria farmacêutica, ou pelo menos também estimular para que a indústria farmacêutica venha a produzir esses medicamentos. Esse é um tema muito importante para esses países que compõem o BRICS, porque vários deles, inclusive nós, Brasil, inclusive a Índia, não é? E outros países, têm ainda uma prevalência muito grande dessas doenças e precisamos ter mecanismos para barrar o crescimento dessas doenças. Senador, uma outra pauta consensual foi a necessidade de reformar também as instituições financeiras internacionais, né? De modo a refletir melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Como é que foi esse debate? Sim, essa é uma discussão mais complexa, não é? Hoje, dentro do BRICS, já temos vários acordos, entendimentos para a realização de transações comerciais com moedas locais. Há um posicionamento claro de alguns países no caminho de um processo de diminuição da relevância do dólar nesse comércio internacional, de nós marcharmos para termos processos de financiamento, especialmente para os países mais pobres, a partir do próprio BRICS. Para isso nós temos o Banco do BRICS, que é hoje presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, e há um entendimento de que as negociações e as conversas devem se aprofundar em torno de toda essa temática, inclusive da possibilidade do uso cada vez menor do dólar como referência para as transações comerciais entre os países. Qual é o impacto, senador? O Brasil vai negociar com a Índia e não precisa mais usar dólar no processo. Assim, não, qual não é é o que impacto? não precisa, é que há várias transações que já podem ser feitas dessa maneira. Assim como a China, assim como com a Rússia, é uma maneira dos países também se protegerem, não é? dessa posição hegemônica que tem o dólar e que faz com que cada um deles seja atingido, por exemplo, pela política tarifária dos Estados Unidos agora, sejam atingidos pelas oscilações para cima ou para baixo do dólar e que tem como muitas vezes razão a política econômica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o objetivo passa por aí. Então, seria um impacto muito mais de proteção do que um impacto para a própria economia mundial? Não só de proteção, mas também para ampliação das relações comerciais entre os países. Por quê? Alguns países têm dificuldade hoje, como é o caso da Rússia, por exemplo. A sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, conforme pauta publicada. Tendo em vista, como vossas senhorias estão vendo no painel, a evidente falta de quórum para as votações, a presidência determina o seu encerramento. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3.
Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes no Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta.
dentro do Código Penal que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do Tambor ao Beat, festival em São Luís, une cultura tradicional e hip hop. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, 1/3 dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa... 6 de 2025, destinada a manter a interlocução in loco com parlamentares norte-americanos em Washington sobre as relações econômicas bilaterais. CTEUA. Comunico que fui designado pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, para presidir esse colegiado. A Comissão Temporária Externa realizou missão oficial em Washington com o objetivo de promover o intercâmbio de informações e fortalecer o diálogo institucional com autoridades e organismos internacionais, sobre temas de interesse da sociedade brasileira em prol do fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos da América. A participação do Senado por meio dessa comissão reveste-se de fundamental importância na busca de uma política externa alinhada aos interesses nacionais. Dessa forma, encontra-se oficialmente instalada a referida comissão. Nos termos do artigo 89, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, usando das minhas prerrogativas, designo a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, como relatora dessa comissão. Senhoras e senhores, desde que assumimos a Comissão de Relações Exteriores, temos nos empenhado em contribuir para o debate estratégico sobre o papel do Brasil no cenário internacional, com especial atenção ao comércio exterior,
um dos pilares do desenvolvimento nacional. As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos comercializados pelo Brasil têm gerado efeitos adversos para o país, afetando diretamente a competitividade das nossas exportações, especialmente em setores centrais da economia brasileira. Na audiência pública realizada no dia 15 de julho passado, os senadores dessa comissão analisaram a crise instalada pelo aumento de 50% das taxas de importação e propuseram a abertura da referida comissão, como forma de assumirmos o papel da diplomacia parlamentar como abordagem estratégica de apoio ao Brasil na mitigação dos efeitos da crise bilateral instalada. Os senadores evidenciaram a necessidade de agir de forma coordenada, propositiva e madura e deram início ao planejamento em tempo recorde de uma missão parlamentar in loco de alto nível nos Estados Unidos. Na última semana daquele mês, entre os dias 28 e 30, realizamos a atividade que cumpriu com seu principal objetivo de estabelecer canais de diálogo com legisladores chaves norte-americanos e com diversos outros interlocutores que, como nós, têm sentido fortemente os impactos das decisões unilaterais do governo dos Estados Unidos. Nossa pauta foi a relação política e econômica entre os dois países e o fortalecimento da cooperação interparlamentar para a construção de soluções duradouras com benefícios mútuos. Agora abriremos as discussões e encaminhamentos dos próximos passos, para que essa missão cumpra o seu papel. Gostaria de dizer a todos que é um assunto que vai perdurar por algum tempo e que tomara que seja breve, porque os seus impactos serão sentidos nas economias de ambos os países. Dessa forma, cumprindo com a sua finalidade, devidamente instalada a comissão temporária contra esse tarifaço dos Estados Unidos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat, festival em São Luís, une cultura tradicional e hip hop. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Montanhismo, voo livre, trilhas, trekking, rapel, balonismo, rafting, enfim, são muitas as opções para o turismo de aventura e o ecoturismo. Mas como garantir a segurança das pessoas que buscam esse tipo de turismo? É sobre isso que vamos falar agora aqui na TV Senado. Participe, nosso chat está aberto para receber as suas perguntas. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok, Quai e também no X. O turismo de aventura e o ecoturismo têm sido cada vez mais procurados em todo o mundo. E o Brasil é um dos melhores destinos para esses passeios e viagens.
Mas para evitar que o turismo de aventura se transforme em risco de acidente ou, pior, em tragédia, você precisa saber como se preparar e quais as medidas de segurança a serem observadas. Agora você vai aprender como se preparar para o turismo de aventura. Vamos conversar com Vanessa Almeida, dona da agência de turismo Nas Alturas, e Luiz Delvinha, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA. A jornalista Sara Reis está com vocês nas redes sociais, trazendo as suas perguntas e os seus comentários. Acompanhe o Senado Live e fique bem informado. E vamos lá, começando com o senhor Luiz Delvinha. Senhor Luiz, muito obrigado pela sua participação em nossa Senado Live. Primeiro, eu vou trazer já uma pergunta aqui de uma internauta. A Lara, do Rio de Janeiro, pergunta quais os principais cuidados que uma pessoa deve ter ao se preparar a escolher um turismo de aventura. E eu completo essa pergunta, né, trazendo assim, que tipo de escolha, de acordo com o tipo da própria pessoa, o preparo físico que a pessoa tem e, principalmente, a pessoa vai procurar uma agência ou um guia para fazer um turismo de aventura. Quais os cuidados que essa pessoa deve ter nesse momento? Bom dia aí aos nossos ouvintes. Obrigado pelo convite de participar aqui. É importante ter a presença aqui do teu público para a gente falar de turismo de aventura no momento em que, infelizmente, a gente está tendo muitas más notícias, notícias que acabam aí, muitas vezes, chamando mais a atenção de um caso que a gente sempre se preocupa, que é a gestão da segurança em turismo de aventura. A ABETA é uma entidade que já existe há 20 anos, desde a origem. Nós trabalhamos sempre com a preocupação de aprimorar a oferta turística brasileira, sobretudo a oferta turística de turismo voltado para a natureza, em que se pratica na natureza. Então, uma história já de 20 anos, e o Brasil é um país seguro para se praticar essas atividades. Agora, nós temos efetivamente uma série de problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser equacionados no consumo desse tipo de turismo, de qualquer outro tipo de consumo de turismo, mas principalmente esse, que no nosso caso, turismo de junto à natureza, turismo de aventura, sempre envolve um pouco mais de risco. O poeta já disse que viver é perigoso, mas viver praticando as nossas atividades impõe um pouco mais de risco. Então, talvez, para ser objetivo na sua resposta, a primeira preocupação que o consumidor, o turista, o viajante deve ter é sobre buscar profissionais. Buscar as pessoas profissionalizadas, as empresas, pessoas jurídicas que operam o turismo. Infelizmente, o país de dimensões continentais como o nosso, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente ainda enfrenta um problema muito sério, que é a informalidade. A informalidade que vai envolvendo aí operadores, diferentes prestadores de serviços, que na prática não são prestadores de serviço, são informais que se passam por prestadores de serviço. Então, esse é um primeiro problema. O consumidor precisa ficar muito atento para não consumir o chamado gato por lebre. Consome-se produtos profissionais que recolhem tributos, que contratam profissionais, que respeitam as leis trabalhistas. Fora disso, você está assumindo um risco que eu entendo que deva ser conhecido do consumidor. Não vou comprar um produto pirata, eu vou comprar um produto que legalmente não existe, não é uma empresa. Para mim, a primeira recomendação é que se contrate profissionais. Ainda no caso, a gente está falando aqui de trilhas, rapel, balonismo, Então, esses temas que são caracterizados como turismo de aventura, nós temos ainda uma segunda situação que precisa ser observada. O turismo de aventura brasileiro, ele dispõe de não só o brasileiro, mas o turismo de aventura dispõe de um conjunto de normas técnicas, algumas brasileiras emitidas pela DNT e outras emitidas pela ISO. Que são normas internacionais. Todo mundo já ouviu falar aí da ISO 9000, ISO qualquer coisa. A gente tem a ISO também do turismo de aventura, que é a ISO 21101, que inclusive a Vanessa tem esse sistema instalado na empresa dela. Então, sistema de normas... Sim. Esse sistema de normas é uma garantia de que o Brasil dispõe de uma série de recursos para operar com segurança. Então, a primeira questão que eu me disse a pergunta é sobre o que o consumidor deve fazer. Primeiro, procure um profissional. Fuja dos piratas. Segundo, vai contratar um serviço de aventura, pergunte para a empresa se ela tem um sistema de gestão de segurança implementado, que a legislação brasileira dispõe desse recurso através das normas técnicas e a legislação obriga as empresas a terem esse sistema de gestão implementado.
Nós né? vamos perguntar para a Vanessa, nós vamos perguntar justamente para a Vanessa sobre esse ponto, ela vai poder explicar para a gente um pouquinho, mas antes a Sara vai trazer uma enquete, porque o senhor Luiz já trouxe aqui para a gente os primeiros caminhos para você fazer o seu turismo de aventura com segurança. Vamos lá, Sarinha, a enquete. Pois é, Marcela, ao longo da semana, a gente já foi trazendo esse tema nas nossas redes sociais, né? E a gente perguntou se as pessoas já praticaram turismo de aventura. Vamos dar uma olhada no resultado? Olha só. Sim, 38% disseram que sim, 62% disseram que não. Vanessa, tem muita gente aí que ainda não praticou, que talvez gostaria, né? E a Renata, lá do Espírito Santo, ela pergunta assim, né? Como é que são fiscalizadas as empresas de turismo de aventura, já que muitas vezes vocês estão explorando lugares inóspitos e os guias precisam de uma capacitação especial, Vanessa? Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu acho muito importante, muito pertinente. Na verdade, a gente tem um conjunto de normas, né? Como o Luizão falou, a gente tem a norma principal, que é a norma de Sistema de Gestão da Segurança, que ela engloba as empresas, os guias, né? Os prestadores de serviço. E a gente tem também norma para os guias, né? Tem norma para as atividades. Então, hoje, todo mundo tem que ter algum tipo de capacitação, né? Algumas capacitações, assim. Então, para o caso dos guias, por exemplo, seria a norma ISO 21102, né? Mas para o turismo de aventura, a 21101 seria a principal norma. E aí existem ferramentas, né? Que os clientes, quando eles vão comprar as atividades, que eles precisam ficar ali atentos, como eu brinco que as pessoas precisam fazer boas perguntas, né? Para descobrir se de fato essa empresa tem um sistema de gestão da segurança, porque nesse ponto da fiscalização, né, infelizmente no Brasil a gente tem uma falta muito grande nesse sentido, né? Então, a depender da área onde a empresa esteja atuando, você tem o IBAMA, você pode ter ali a prefeitura, enfim, algum tipo de gestão da área que promova alguma fiscalização, né? Mas em termos gerais, assim, a gente não tem. E que perguntas são essas, Vanessa? As boas perguntas. A gente está aqui fazendo perguntas, trazendo as perguntas dos internautas. E que perguntas você sugere que as pessoas que procuram as agências de turismo façam para começar a investigar se realmente está contratando o profissional correto para ser o guia na sua aventura, seja ela qual for? Vamos lá, eu tenho uma listinha de boas perguntas, assim, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai numa empresa comprar um serviço, o foco ali da venda fica naquela parte dos atrativos que você vai visitar, né? Eu brinco que é a parte romântica. E vai ver o pôr do sol em tal lugar, e vai fazer uma caminhada. Durante esse processo já da apresentação do passeio, né? É importante que o cliente que ele preste atenção se além de informar, né, aonde ele vai, que ele vai tomar um banho de cachoeira, que ele vai num lugar maravilhoso, se a empresa informa, por exemplo, né, o tempo de caminhada, o tipo de terreno, né, são os detalhes técnicos que eu falo. Aqueles detalhes que vão ter condições para o cliente avaliar também se ele está preparado para aquela atividade, né? Então, eu vou explicar se o terreno é difícil de caminhar, se ele tem muitas se tem exposição em altura, eu vou explicar os riscos daquela atividade, né? Como o Luizão já falou, tudo tem riscos, todas as atividades, né, na natureza elas têm risco. A diferença é que quando a gente comercializa uma atividade, aquela atividade já teve seus riscos avaliados, tratados e elas são seguras para o público, né? Então, uma boa empresa, uma empresa que tem sistema de gestão da segurança, ela vai informar sobre esses riscos, porque ela quer dar o máximo de informação possível para ter certeza que aquele cliente está preparado para a atividade. Então, ela vai dar essas informações técnicas também, né? Ela vai dizer, por exemplo, se ela tem planos de emergência, porque quando a gente vende uma atividade, a gente parte do princípio também que se alguma coisa acontece, a gente já está preparado para atender, né? Então, uma empresa que tem sistema de gestão da segurança, ela tem plano de emergência para o que ela faz e ela vai falar sobre isso durante a venda, né? É uma coisa que agrega valor, são informações que agregam valor.
E a empresa também tem que fazer uma boa coleta de perguntas, que vai ser um sinal que o cliente está sendo bem cuidado. Então, além do nome completo, do número de documento, informação, por exemplo, se ele sabe nadar, se ele tem alguma restrição médica ou alimentar, né? Se ele tem alguma condição de saúde especial que seja importante da empresa passar para o guia, para ele ficar mais atento, cuidar melhor daquela pessoa. Então, tudo isso, durante esse processo da compra, vai demonstrar um cuidado e vai demonstrar que, de fato, aquela empresa faz a gestão da segurança, né? O cliente ele pode perguntar sobre a capacitação do guia, os cursos, tudo que ele quiser, ele tem que perguntar. Tem que perguntar. Isso é essencial, a parte da comunicação é fundamental, fazer o planejamento correto e passar para o guia, para a agência de turismo, as informações pessoais, com sinceridade, a sua capacidade física, se você tem qualquer tipo de problema físico, qualquer tipo de medo, alguma coisa que possa te prejudicar ali durante o passeio. Agora, a Sara vai trazer mais participação da internet. Eu já vou dizendo aqui que a gente está chegando perto de 1000 pessoas no TikTok acompanhando essa nossa entrevista e o número está aumentando. Vamos lá, Sarinha. Pois é, Marcelo, tem muita gente conectada, né? Muita gente querendo saber, especialmente porque a gente teve aí recentemente, né, casos que pararam o Brasil, né? A questão do balão que caiu lá em Santa Catarina, a gente também teve a Juliana Marins lá na trilha, né, do vulcão da Indonésia, e essa semana, nesta quinta-feira, a gente teve um caso também em Cambará do Sul. Então, estou trazendo aqui, vou trazer a enquete dos nossos internautas, porque a gente perguntou, né, quem já praticou, viveu, né, algum tipo de risco, né, fazendo trilha, rapel, ou algum tipo de outro esporte, né, outra atividade de aventura. Vamos dar uma olhada? Olha só. A direção, acho que deu algum probleminha técnico. Não, vamos... Eu vou falar os dados, então, aqui. Sim, 27% disseram que sim, 27% disseram que não, e 46% disseram, olha, eu nunca fiz trilha. Mas uma parte já teve problemas grandes, né? E diante aí desses últimos acontecimentos, eu vou perguntar para o Luiz, que também é a dúvida do Matheus, lá do Rio de Janeiro. Ele fala assim... deve ser responsabilizado, né? No caso de uma falha nessas atividades, como esses acidentes fatais que a gente teve, de quem que é a responsabilidade, Luiz? Bom, primeiramente, né, da empresa que está organizando o evento em questão. A pergunta também é bastante aberta, né? Porque você tem diferentes circunstâncias que têm responsáveis e tem circunstâncias que não tem um responsável direto, né? Em algum tipo de acidente, etc. O ponto é que, em havendo, né, uma organização jurídica, ou seja, tem um CNPJ, que eu quero muito insistir nesse ponto, né? Você tem muita informalidade. A informalidade você vai ter que se virar aí para processar uma pessoa física, né? Pessoa jurídica não tem. Então, é irresponsável. Então, o consumo responsável, né, é o ponto de largada. Contrate uma empresa, né, seja profissional, faça a coisa no nível profissional. Bom, aí você pergunta de responsabilidade. A responsabilidade objetiva, né, é da pessoa que fez a venda, que seja a agência, seja o operador, isso é o que diz a lei, Código de Defesa do Consumidor. Eu comprei do fulano, o fulano é objetivamente responsável. Aí você tem uma cadeia de responsabilidade solidária, né? Mas acho que essa questão traz à tona, Sara, algo que me parece também que precisa ser muito bem esclarecido para que a gente consiga ampliar um pouco mais, talvez, essa questão de responsabilidade. Veja só, especificamente nesse caso do balão que você citou, eu vi uma matéria no jornal Folha de São Paulo, onde há uma declaração da Prefeitura de Praia Grande dizendo que realmente eles não fiscalizam nada. É uma declaração, né? Eu li essa declaração no jornal Folha de São Paulo. Ora, se isso de fato é um fato, né, a gente começa a ficar preocupado, porque essa empresa que opera o balão, eu estou imaginando que ela tem um CNPJ. Ela está na cidade de Praia Grande, então ela recolhe tributos para a cidade de Praia Grande. Ela tem que recolher o ISS, né, minimamente. Na sequência, como ela está operando na cidade, ela tem que ter um alvará de funcionamento. Bom, ela tem um alvará que quem emite é a prefeitura. Se ela não tem esse alvará, né, a prefeitura deveria estar fiscalizando que tem uma operação ilegal acontecendo no seu território que tem consequências complexas se tiver um acidente, como de fato a gente teve. Então, né, é uma possibilidade real. Então, a prefeitura está sendo omissa
na gestão, no controle do seu território. Gente praticando atividades que colocam outras pessoas em risco, estão ganhando dinheiro com isso, não recolhem tributos. Então, e se tem o alvará, também fica numa situação que me parece bastante complicada. Por quê? Se essa empresa ela tem o alvará de funcionamento, mas ela não cumpre a legislação, e de novo, mais uma vez, né? Me parece que esse caso em tela aqui do acidente do balão em Praia Grande também vi na imprensa, não estou a par dos detalhes do processo, mas o piloto não tinha uma habilitação, não era habilitado para fazer aquela atividade, né? A empresa tem um sistema de gestão de segurança implementado, que a Vanessa acabou de explicar, eu não sei se tem ou se não tem, mas a prefeitura, para conceder um alvará de funcionamento, precisa saber que ela tem, porque é o que obriga a lei. Então, veja, nesse caso, me parece que a prefeitura também tem responsabilidades, uma vez que tem, né, um alvará de funcionamento de uma empresa que está oferecendo um conjunto que não atende à legislação, está oferecendo um serviço que não só não cumpre a legislação, como coloca a população em risco, porque turismo de aventura implica risco, mais uma vez, como a Vanessa explicou. Então, a cadeia de responsabilidade, eu acho que é muito grande. E aí a gente deve estar perguntando, a pergunta do Matheus é muito nessa questão da responsabilidade jurídica. Então, existe a responsabilidade objetiva de quem comercializou, as responsabilidades solidárias, e me parece que a gente precisa, enquanto consumidores, enquanto setor organizado, cobrar no poder público, sobretudo no plano municipal, que é onde as coisas acontecem, que se cumpra a legislação e que fiscalize, e quando não for o caso de omissão, que seja aí o cumprimento da lei. E se você me permite, Sara, um complemento desse raciocínio, sobre responsabilidades, também me parece relevante nós chamamos a atenção que o consumidor, ele também é responsável pelas suas escolhas. Nós aqui na Beta, durante muitos anos, a gente trabalha com o conceito de consumo consciente. Então, começa sendo consciente contratando boas empresas. As melhores empresas que operam no padrão de excelência não conseguem operar nas mesmas tarifas que operam os piratas. Então, você entra num fator econômico e, como nós sabemos, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E aí você, na hora de fazer as escolhas num lugar de onde você vai consumir um produto, nem sempre o consumidor leva em conta os riscos de vida que está sendo ofertado nesse tipo de atividade. Já visto aí o que a gente viu nesses últimos dias, pessoas morreram, não é? Esse é o fato duro. E nesse contexto, o turista, o viajante, ele também precisa ter responsabilidade nas suas escolhas, se informando, fazendo as perguntas. Luiz, eu quero aproveitar essa sua fala, especialmente quando você citou o caso de Praia Grande, Santa Catarina, que mostra uma questão importante, que é a parte da fiscalização e como é que isso, como é que uma empresa sem o preparo está operando dentro de um território, a prefeitura não está fazendo a fiscalização correta, dando alvará, enfim, tudo o que qualquer estabelecimento comercial precisaria para estar funcionando dentro de uma cidade. Aí vamos levar isso aqui agora para o lado prático, né? A Vanessa opera em Lençóis há bastante tempo. Sim, Sara. Inclusive, só lembrando que a ANAC também informou que o piloto, esse piloto do balão, ele não estava licenciado, ele não tinha autorização para voar. Esse ponto é um ponto muito importante, porque mostra que, de fato, houve uma grande irresponsabilidade no caso desse balão que, infelizmente, pegou fogo no ar. Nós vimos uma cena trágica acontecendo, assustadora. Mas, Vanessa, conta pra gente, você que está há bastante tempo aí em Lençóis, na Chapada Diamantina, um dos lugares mais procurados por ecoturismo no Brasil. Eu conheço, um lugar maravilhoso, recomendo a todas as pessoas que estão assistindo que conheçam também. Como é que é feita essa fiscalização? A sua agência costuma ser visitada pelo poder público no município para a fiscalização, para saber se vocês estão operando dentro das normas? E completando a pergunta, como é que você seleciona e prepara os seus guias? Que tipo de certificação, que tipo de formação eles precisam ter para oferecer o serviço seguro e prazeroso para as pessoas que buscam turismo de aventura e ecoturismo? Bom, aqui na minha região a gente tem esse problema, que é um problema do Brasil, que é a falta de fiscalização em relação ao sistema de gestão da segurança mesmo. Essa coisa do alvará, do cadastro, a gente funciona melhor aqui, a gente não tem mais tanta ilegalidade. Eu, na minha empresa, eu fiz uma escolha pessoal, a gente se certificou através da ABNT, uma auditoria voluntária. Eu chamo a ABNT para vir auditar minha empresa. Então, minha empresa tem 15 anos de certificação, com base nessa ISO 21101, que foi uma decisão nossa da empresa,
né, de fazer esse compromisso público, porque a gente chama, uma pessoa vem, um auditor vem, né, e investiga todos os nossos processos, avalia se a gente realmente, o sistema ele está vivo, tem continuidade, né, se a gente constantemente cuida dos riscos, treina as pessoas, e aí para a gente se manter certificado, inclui-se esse processo do treinamento das pessoas, né? Então, eu tenho aqui na minha empresa uma matriz de competência que a gente chama, né? Quais são os requisitos das pessoas que trabalham comigo com base na ISO 21102, nas normas pertinentes para as atividades que a gente vende e a gente promove os treinamentos. Então, eu trago uma escola de primeiros socorros para cá que dá curso para eu forneço treinamento gratuito também aqui na minha região, né? Para guias, empresas que estão começando, compartilhando conhecimento, porque é uma coisa que a gente, apesar das normas terem muito tempo no Brasil, infelizmente o conhecimento público delas ainda é muito pequeno, né? Por parte do consumidor e por parte até de algumas empresas. Então, assim, a gente precisa comunicar melhor, falar mais sobre as normas técnicas. Eu dou consultoria, então eu peço aos meus alunos sempre, espalhem no trade de vocês, né? Espalhem entre os guias, entre os fornecedores, porque se cada um cumprir o seu papel, a gente vai ter daqui a uns anos um turismo seguro na totalidade, né? Porque são muitos atores envolvidos. Então não adianta só o poder público se as empresas não fazem sua parte, se os guias não fazem sua parte, se os consumidores não fazem, né, sua parte. É um trabalho em equipe, como eu falo. E a gente tem uma das coisas mais maravilhosas do mundo, assim, porque o ecoturismo realmente ele traz benefícios, bem-estar, tipo, é uma questão de saúde pública, né? As pessoas precisam estar na natureza. E o ecoturismo é uma forma da gente conservar os lugares, o meio ambiente, a cultura, a história, as comunidades que estão ali envolvidas. Então, é uma atividade econômica importante, muito importante, né, para a sociedade, para o meio ambiente, para o mundo. Precisa ser feita com responsabilidade e a gente precisa que o trade todo, né, que todo mundo que faz a atividade, quem consome, também tenha essa consciência, para a gente ter uma continuidade, para a gente não ficar ouvindo, né, apesar da gente estar ouvindo bastante sobre acidentes, vai para a natureza e voltam felizes, assim. Então é importante ressaltar que os acidentes não são a maioria, a gente não pode ignorar nenhum acidente, né? A gente tem que cuidar de todos, a gente tem que estar atento, mas a gente tem mais felicidade do que tragédia, então a gente precisa que isso, né, continue, assim, e que seja feito da melhor forma, com mais qualidade, né, com mais envolvimento das pessoas, dos profissionais, mais atenção, né? Existem requisitos para tudo. Claro, então não tem mais desculpa. A gente tem que lembrar para as pessoas que, infelizmente, ou isso é a dinâmica da comunicação, a felicidade, o prazer, isso não viram notícia, viram boas fotos nas redes sociais. Os acidentes precisam ser noticiados justamente para que aconteçam menos. Mas Exatamente. Não é a regra. Na verdade, o ecoturismo é muito mais prazer, é muito mais boas memórias, boas recordações do que acidentes. Mas os acidentes precisam ser destacados para que justamente a gente traga informações como as que estamos trazendo aqui para vocês, para saberem escolher bem e fazer um bom planejamento do turismo. Eu quero lembrar que a participação nas redes sociais está só aumentando. No TikTok já passamos ali dos 1.300, estamos chegando perto dos 1.500 pessoas acompanhando a nossa programação, mandando pergunta. E a Sara vai trazer mais uma participação das redes sociais. Sara, é com você. Vocês falaram aí, até o Dom Pedro falou assim, olha, eu corro muito mais risco, né, de ser assaltado na rua do que de fazer uma trilha, de me acidentar. Então, assim, tem a parte da tragédia, mas também na maior parte do tempo as pessoas estão se divertindo, né? E aí tem essa questão, porque a gente está de férias, está todo mundo relaxado, e a gente perguntou para as pessoas, vocês vão lá e checam, né, se a empresa ela é regularizada antes de contratar? E na maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então, 53% disseram, eu nem me preocupo com isso. 18% disseram, eu sempre faço, 29% às vezes. Então, a maioria ainda não tem essa questão, vou checar se essa empresa é confiável ou não. E aí, o Antônio, lá do Rio Grande do Sul, que foi inclusive onde teve o acidente com a menina, ele pergunta, né, como é que o poder público fiscaliza a segurança no turismo de aventura e onde é que o cidadão pode ver, né, se a empresa é certificada. Luiz, tem algum lugar que a gente pode pesquisar se aquela empresa é segura?
Então, a questão da segurança, né, de novo, a gente muitas vezes confunde com segurança absoluta, né? Então, essa empresa é segura, a operação dela opera dentro das normas legais? Acho que essa que é a resposta, né? O ponto meio básico. Tem o site da ABNT, e no site da ABNT, né, você consegue, né, através do CNPJ, identificar se essa empresa é ou não certificada. Essa certificação é um padrão do Inmetro. Essas empresas que estão, então o caso da nossa associada que está aqui conosco hoje nesse bate-papo, que é a Vanessa é certificada na ISO 21100, com certificação Inmetro. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos e todas vocês que nos acompanham pela internet. O nosso número cada vez aumenta e isso para a gente é muito gratificante. Eu quero agradecer também, senhor Luiz, desculpe por ter interrompido em algumas respostas suas. Infelizmente, nós temos que lidar com o tempo aqui. Eu vou pedir mais tempo para a gente na internet. Vamos negociar isso na nossa programação. Vanessa, muito obrigado a você também pela sua participação. Espero encontrá-la em Lençóis na minha próxima ida para a Chapada Diamantina, lugar que eu amo muito. E Sara, você também. Com certeza nos encontraremos aí. Sara, mais uma vez, obrigado. Você sempre fazendo essa ponte com os nossos internautas que ficam acompanhando a programação da TV Senado, esclarecendo as suas dúvidas. Obrigado a todos. E é isso. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Participe toda sexta-feira, como disse a Sara, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat, festival em São Luís, une cultura tradicional e hip hop. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite. Aqui, na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Senado analisa o projeto de lei número 320 de 2025, que propõe a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. A medida busca garantir fôlego financeiro e manter a produção no campo. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse projeto, além de combate a enchentes, saúde, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Olá, Sérgio. Estamos aqui, um grande prazer, falar com o nosso público gaúcho e brasileiro sobre assuntos importantes
as enchentes que tivemos o ano passado, que retornam esse ano novamente, e precisamos de prevenção, proteção para eliminar problemas que nós tivemos, não só no Rio Grande do Sul, mas vários estados brasileiros. Mas o Rio Grande do Sul foi o pior estado do ano passado. Assim também com a questão da agricultura, que estamos vivendo um momento bem difícil pelos produtores do meu estado e também de outros estados que estão sofrendo com esse problema das secas e enchentes permanentemente. Justamente para prevenir novas ocorrências dessas enchentes, a gente começa logo com uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. O medo de inundações voltou a fazer parte da vida da população gaúcha, com o grande volume de chuvas que atingiu várias regiões do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Um ano depois da maior enchente da história, ainda há muitas dúvidas sobre a eficácia de consertos e manutenções em casas de bomba, comportas e diques em Porto Alegre e região metropolitana. Outra questão que se escuta muito das pessoas é se os rios passaram pelo processo de desassoreamento para a retirada do que ficou acumulado depois da última cheia. Como o Senado vem acompanhando esta situação e de que forma pode atuar para a prevenção de novas catástrofes climáticas? Por favor. Olá. Desde o ano passado, Sérgio, eu estava licenciado. Irineu Ortiz era meu suplente. Foi criada uma comissão especial aqui que o Irineu, o Mourão e o senador Paim criaram. O Paim era o presidente da comissão, o Mourão era o relator da comissão e mais outros colegas parlamentares de outros estados que também nos ajudaram no processo. E eu, estando em licença de saúde, mesmo assim eu vi aquele drama dos gaúchos e não podia me ausentar do problema. Então, eu me fixei naquele assunto e conseguimos, né? No dia 12 de maio, eu descobri que tinha projetos parados lá no estado, ainda aguardando recursos de 2012, 2013. Fui atrás dos projetos, imediatamente nos articulamos. Dia 14 de maio, o presidente Lula foi ao Rio Grande do Sul, o ministro Rui Costa, com quem Como é que digo aqui? A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 268 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre a República Federativa do Brasil e a República da Finlândia, assinada em Brasília em 1º de junho de 2023. O parecer é favorável de número 48 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tendo nesta comissão como relator da matéria o ministro senador astronauta Marcos Pontes. Passamos à discussão da matéria. Não havendo senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência informa que submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo 478 de 2023, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto atualizado da Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, incluídos o anexo e a parte A do respectivo código, em conformidade
com as emendas de Manila, adotadas no ano de 2010, no âmbito da Organização Marítima Internacional, OMI. O parecer de número 40 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e nesta comissão o relator da matéria foi o eminente senador Jorge Seife. Passamos à discussão da matéria. Não havendo senadores inscritos para discutir, eu declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação e deliberação da matéria. A presidência informa que submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado. As senhoras senadores e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Decreto Legislativo número 481 de 2023, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo Quadro sobre Cooperação Militar entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Bahrein, assinado em Manama, em 4 de setembro do ano de 2022. O parecer é favorável de número 28 de 2025, que vem da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator na comissão foi o presidente senador Hamilton Mourão. Passamos agora imediatamente à discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Eu determino o encerramento da discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei número 2692 de 2025, de autoria do deputado federal José Guimarães, que altera a Lei número 11.482 de 2007, a fim de modificar os valores da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, e revoga a medida provisória número 1.294, de 11 de abril de 2025. Parecer de número 30 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos da CAI, e nesta comissão foi feita a designação do senador Jacques Wagner. Informo ao plenário que foram apresentadas perante a mesa diretora as emendas de número 1 a número 13, que já foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado também à mesa o requerimento de número 72 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos CAI, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Submeto no plenário à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria, informa ao plenário que a matéria depende de parecer sobre e unicamente as emendas apresentadas. Nesse instante, faço a designação do senador da CAI, Jacques Wagner, para proferir o parecer de plenário e faço uma ressalva apenas em relação, senhor relator, às emendas apresentadas.
Bom, senhor presidente, obrigado pela designação. Parabenizo a Casa por ter compreendido a importância desse projeto para todos os trabalhadores e aposentados que ganham até 2 salários mínimos. E o objetivo é esse. Evidentemente que há um projeto de lei, eu vou comentar nas emendas, que está sob relatoria do deputado federal Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que estende, segundo o relatório do deputado, até 7.300, mas não faz parte disso aqui. É porque houveram emendas no sentido de ampliar até esse valor. E eu não posso aceitar emendas, primeiro porque é um projeto em tramitação. Segundo que se eu aceitar a emenda, nós não teremos tempo útil e, na verdade, o ótimo é inimigo do bom é amigo do péssimo. Querer mais agora significa derrubar isso aqui, porque segunda-feira vence a MP e essas pessoas voltariam a pagar. Então, rapidamente, presidente, eu vou só à análise e vou chegar onde Vossa Excelência quer. Nos termos do regimento interno desse Senado Federal, projetos não terminativos em comissões devem ser por ela analisados antes de sua apreciação pelo plenário da Casa. Exerados os respectivos pareceres, abre-se prazo perante a mesa para a apresentação de emendas de plenário sobre as quais as mesmas comissões que opinaram sobre a matéria principal devem se pronunciar. No regime de tramitação urgente, esse rito é abreviado, cabendo ao relator de plenário, no caso esse que vos fala, produzir o parecer sobre as emendas. O PL 2692/2025 altera a Lei 11.482 de 2007, com o propósito de modificar os valores da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como revogar a medida provisória 1294, também de 2025, que caduca no dia 11, segunda-feira. Como primeira observação, ressalto que a aprovação das emendas ao PL implicará no retorno da matéria à Câmara, casa iniciadora do processo legislativo, que prejudicará com certeza a vigência da nova tabela progressiva. Considerando a busca pela justiça fiscal e o impacto positivo que o projeto proporciona na renda disponível da população mais pobre, entendo que esta circunstância deve ser cuidadosamente considerada por todos dessa Casa no momento da deliberação sobre as emendas. Ainda que, no mérito, algumas das sugestões apresentadas possam guardar razoabilidade sobre a ótica de determinados parlamentares, nada impede que esses pontos sejam debatidos e eventualmente acolhidos em proposições futuras, sem prejuízo à celeridade e efetividade da presente medida. E eu insisto que é um projeto em tramitação que virá ao Senado da República, que é o que trata da ampliação da isenção até 5 mil, segundo o projeto original do Executivo, e pelo que todos sabem, até 7.300, conforme relatoria do deputado Arthur Lira, que será uma outra oportunidade de trabalharmos sobre essa matéria. Dito isso, eu só quero comentar a emenda número 12, de iniciativa do senador Messias de Jesus, que ele pede que seja estendido essas questões para os aposentados. Eu insisto que o PL abrange todos que recebem até 2 salários mínimos, tanto faz-se do ponto de vista de salarial ou de aposentadoria. Então, todos estão alcançados por esse benefício. Por isso, eu vou ao voto e digo, diante do exposto, o voto é pela rejeição das emendas apresentadas e a aprovação do projeto e rejeição de todas elas, para que ele tenha efetividade, já que segunda-feira caduca a medida provisória, e se não tiver aprovado, nós teremos o prejuízo disso aí. Então, eu queria lembrar, porque há também uma emenda do nosso querido senador Carlos Viana, que pretendia já incorporar o aumento até R$5.000. E eu peço vênia a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência pretende destacar, e é direito de Vossa Excelência, mas só para dizer que há um projeto sendo relatado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que virá ao plenário do Senado. Nesse caso aqui, se nós fizermos qualquer destaque de modificação, eventualmente nós teríamos que remeter à Câmara e, portanto, caducaria essa primeira etapa da isenção.
era o que tinha a relatar. O parecer é favorável ao projeto e pela rejeição de todas as emendas apresentadas em plenário. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Informo ao plenário que não temos até o momento senadores inscritos para discutir. Não havendo, eu declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Foi apresentado o requerimento de número 591, de autoria do senador líder da bancada do Podemos, Carlos Viana, de destaque para a votação em separado da emenda de número 13. Do ponto de vista regimental, querido relator Jacques Wagner, o referido requerimento de destaque tem o amparo. Então, eu defiro o requerimento apresentado pelo líder Carlos Viana. E, ao tempo, concedo a palavra ao autor do requerimento de destaque para manifestar sobre a manutenção do destaque apresentado ou a sua retirada. Com a palavra, o líder, senador Carlos Viana. Muito obrigado, presidente Davi. Obrigado aos senhores senadores. Meu bom dia a todos da casa, senadores e senadoras que nos acompanham. O motivo da emenda, ilustre relator, senador Jacques Wagner, é exatamente o que Vossa Excelência já colocou. O compromisso que foi divulgado e que foi colocado e esperado pela sociedade, que nós concordamos com a votação, é de que a isenção vá até R$5.000. Na votação anterior que fizemos aqui da tabela, eu deixei muito claro o meu posicionamento em relação a nós já ampliarmos que no momento que estamos vivendo de juros a 15%, de problemas na economia, principalmente na dificuldade de investimentos para novos empregos. Essa isenção vai ajudar uma massa muito grande de milhões e milhões de trabalhadores. E a emenda destacada para que cheguemos a R$5.000, se aprovada em plenário hoje, a Câmara dos Deputados tem sessão. Eles podem votar isso lá já de imediato, hoje ainda, para que a gente possa dar essa resposta o quanto antes à classe trabalhadora brasileira. Porque o senhor sabe muito bem o meu posicionamento, a gente tem conversado bastante, a quantidade de impostos que o governo que Vossa Excelência representa vem aumentando desde o início é um negócio impressionante. Só o ano passado foram 8 majorações de taxas e impostos no Brasil. Isso vem sobrecarregando e muito a sociedade brasileira. Líder, eu permita, Vossa Excelência naturalmente tem todo um amparo regimental para fazer a defesa do destaque, mas eu consultei ainda há pouco o presidente Hugo Mota e ele construiu um acordo da pauta de deliberação de hoje. Então, eu estou achando, não quero me meter porque a pauta é do presidente Hugo Mota, que ele vai ficar inviabilizado de incluir esse item na pauta, porque houve um problema ontem no plenário da... Pois não. Eu só estou... Senador Carlos Viana. Como eu falei com o presidente Hugo, eu tenho que dar informação para o plenário. Não, eu só queria ponderar com Vossa Excelência que o que estamos votando hoje para os anos de 2026 e 2027, ele já tem a previsão da compensação. Eu sei o que Vossa Excelência quer, eu também quero, e o governo também quer. Tanto que na discussão com o relator, o deputado Arthur Lira, já foi admitido e negociado a subida de 5 para 7.300, que é melhor ainda. Só que para isso é preciso construir a compensação, senão nós vamos esbarrar na lei de responsabilidade fiscal e, portanto, acaba que esse não será aprovado. Nós estamos, eu acredito, na porta, porque o relatório do deputado Arthur Lira está pronto, só não foi votado porque houve o nosso recesso. Eu creio que semana que vem, eu não quero me meter na pauta da Câmara, mas creio que ele pode ser votado, porque todos aguardam essa medida que é altamente salutar, principalmente para a população que tem uma renda menor e para a própria economia, como Vossa Excelência falou, por causa da geração de emprego, e é mais dinheiro no mercado e menos dinheiro recolhido na forma de imposto. Então, repare, eu queria mais uma vez ponderar com Vossa Excelência. Eu acho que, nesse caso, a gente poderia votar esse processo por conta da caducidade da MP na segunda, e eu não tenho dúvida que semana que vem, porque o relatório está pronto,
Eu creio que poucos serão contra essa matéria, porque todos reconhecem a excessiva carga tributária, principalmente num sistema regressivo. Essa tabela, senador Carlos Viana, já não era reajustada há 6, 7 anos. Então, é uma primeira parte para quem ganha até 2 salários mínimos. E eu não vou dizer que vai acontecer, que eu não sou dono da pauta da Câmara. Mas eu creio que semana que vem nós estaremos votando o outro projeto e, portanto, alcançando o que Vossa Excelência pretende nessa emenda que apresenta. Pois não. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência. Senador Jacques. Eu não vou fazer um apelo mais dramático, não, senão eu ia fazer um apelo pelo ambiente que construímos na nossa missão nos Há Estados sempre Unidos. aqui um bom diálogo e nós concordamos que o interesse dessa casa é votar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir mais dinheiro a quem trabalha com carteira assinada em nosso país. A preocupação, diante do que Vossa Excelência falou, e aqui já saindo um pouco da questão da emenda que apresento, é essa compensação, líder do governo, não vir acompanhada de novos aumentos de impostos. Porque se há algo que a sociedade brasileira hoje não aguenta mais, é que nós majoremos aqui impostos no Brasil. A carga tributária em nosso país chegou a um problema sério, inclusive do custo do Brasil e da sobrevivência de pequenas empresas. Então, presidente Davi, eu vou retirar o destaque aqui há o compromisso já dessa votação na Câmara e de que a resposta em relação ao aumento da tabela para mais de 5 mil, como está sendo colocado, seja dado o mais rapidamente possível na próxima semana. Mas deixo aqui o meu apelo, inclusive, aos senadores que nos acompanham. Nós não podemos mais admitir aumento de imposto, em hipótese alguma, em setor nenhum no nosso país. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência e a compreensão. Muito obrigado. Obrigado, líder Carlos Viana. Cumprimento o relator, senador Jacques Wagner, pela construção do entendimento. Nós estamos com um quórum de 72 senadores e senadoras, então estamos com a participação maciça do quadro do Senado da República. Fica retirado o destaque, passa-se a votação da matéria. A presidência, diante do acordo construído, submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e, ao tempo, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa extraordinária remota do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Horas e 30 minutos em Brasília, terminou neste momento a reunião aqui do Senado Federal nesta sexta-feira, desculpe, nesta quinta-feira, só um minutinho. A reunião em que o presidente do Senado colocou em pauta itens em votação. Ontem à noite, em uma reunião de líderes, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que faria esta sessão de hoje e conversou também com parlamentares da oposição. Hoje pela manhã, esses parlamentares da oposição, que estavam ocupando fisicamente a mesa do plenário do Senado, resolveram desobstruir, então, o plenário. E, nesse sentido, então, Davi Alcolumbre pôde hoje iniciar essa sessão, que teve 4 projetos aprovados. O mais importante deles é o projeto de lei que altera a tabela do imposto de renda. Essa tabela agora passa a ter um valor de até R$ 3.036, para quem ganha até R$ 3.036, fica totalmente isento do pagamento do imposto de renda no ano de 2025, a partir de abril de 2025,
que a declaração vai ser feita no ano que vem, 2026. Então, também por um acordo, houve no plenário a retirada de um destaque que pedia que esse valor fosse de até R$5.000, destaque do senador Carlos Viana. Mas por um acordo feito com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, esse destaque foi retirado para que possam haver conversas e entendimentos e na próxima semana, talvez, esse projeto que está lá na Câmara dos Deputados possa também chegar ao Senado e ser votado. Além desse projeto que alterou a tabela do imposto de renda, os senadores aprovaram nesta quinta-feira outros 3 projetos de decreto legislativo. Esses projetos tratam de acordos que o Brasil firma com outros países ou outras organizações internacionais. Por exemplo, um acordo militar entre o Brasil e o Reino de Bahrein. E também um acordo nos serviços aéreos, acordo de cooperação nos serviços aéreos entre o Brasil e a Finlândia. E ainda um terceiro pacto que foi ratificado aqui pelo Senado Federal hoje, foi tratando sobre o direito marítimo. Então, foi uma sessão bastante rápida, nenhum senador se inscreveu para falar ou discutir os projetos, apenas houve esse entendimento em relação ao imposto de renda no valor aí de R$5.000, que continua em negociação aqui no Congresso Nacional. O senador Davi Alcolumbre pautou então esses 4 projetos, os senadores votaram simbolicamente todos eles e fica aqui uma expectativa agora pela saída do presidente para ver se ele vai falar à imprensa, vai dar alguma declaração à imprensa sobre esta sessão. Então, em resumo, a oposição desobstruiu a mesa do plenário do Senado, a sessão foi realizada rapidamente e concluída com a aprovação desses projetos. Mais notícias, nós podemos voltar a qualquer momento ou a 1h30 da tarde na edição do Senado Notícias. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 8h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O primeiro emprego que eu tive foi na área de pintura de carro. Foi o primeiro emprego. Depois eu fiz o primeiro grau e segundo grau e fiz educação física. Primeiramente, eu comecei como engraxate, viu? Depois o meu pai acabou colocando uma loja, na época uma loja pequena, e ensinou os filhos a trabalhar. Ali que a gente aprendeu o dom realmente da venda e do crescimento. Então foi assim, foi uma experiência nova, né? Que é um começo de tudo, como foi na padaria, né? Que o primeiro IP foi atender de padaria, gente. A minha tia trabalha fazendo roupas e ela falou, você quer fazer os laços? Aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer fora da empresa dela também e faço para vender. Sou servidora pública da Universidade de Brasília, foi minha primeira experiência de trabalho. Eu sou técnica de laboratório. Eu decidi para arrumar emprego só na hora que eu terminasse a escola. Meus pais também sempre queriam que eu priorizasse um pouco isso, sabe, dos estudos, então eles nunca meio que me deixaram trabalhar. Eu penso que jovem tem que investir primeiro nos estudos. É a educação que faz a diferença. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na
a 7ª reunião da Comissão do Senado. Análise sobre o mercado de trabalho e os jovens. O que vocês encontraram? Quando a gente olha o mercado de trabalho como um todo, né, a gente observa que alguns indicadores de mercado de trabalho muito conhecidos, como taxa de desemprego, nível de ocupação, performou muito bem nos últimos anos em virtude, né, da recuperação da economia após ali a crise sanitária, né, que nós tivemos da pandemia do Covid. Mas quando a gente olha por grupos etários, existe um grupo que ele ainda é muito vulnerável na nossa sociedade, né, que seria os jovens, que compreendem aquelas pessoas que têm em torno de 18 a 29 anos. Isso mostra que esse grupo etário é mais vulnerável e precisa de políticas públicas mais assertivas para tentar melhorar sua inserção. É difícil porque, por várias razões. Poxa, o jovem, às vezes, não tem a qualificação necessária que o mercado de trabalho está esperando, ou não tem a experiência que o mercado de trabalho está demandando, né? Já a experiência de trabalho, né? Ou, às vezes, a situação que o jovem encontra no mercado de trabalho não é favorável do ponto de vista do próprio jovem. O jovem tem expectativas que não são plenamente cumpridas ali quando ele entra no mercado de trabalho. Pleno emprego seria uma empregabilidade, um desemprego abaixo de 5%. Mais de 95% das pessoas, pelas estatísticas todas, estão dispostas a se colocarem no mercado de trabalho. Com a juventude não é diferente. A questão toda é que o jovem, pelo nível de informação e de consciência que está adquirindo, não está se permitindo mais a trabalhos que sejam aviltantes. Então, quando alguém fala que tem crise de desemprego em determinado setor, a primeira pergunta que tem que fazer, você está pagando o mesmo salário médio daquele setor que você está querendo oferecer a vaga de emprego? Quando a gente fala de um jovem que já tem a capacidade para entrar no mercado de trabalho e não está entrando, nós estamos desperdiçando talento e potencial, sendo que nós estamos num momento da nossa sociedade que nós precisamos contar com cada mão de obra, porque temos passado por um processo de envelhecimento populacional, então a população ativa, aquela que tem disponibilidade para trabalhar, vai encurtar, nós vamos ter aí um aprofundamento do déficit previdenciário e nós estamos falando também de menos arrecadação. Então, a lei de aprendizagem ela é a grande política do governo para a empregabilidade da juventude. O jovem ele é cobrado por não ter experiência profissional para ocupar o cargo. E a aprendizagem entra justamente aí, em dois lados, a experiência profissional e o acompanhamento psicossocial do jovem enquanto está fazendo aquele período de trabalho. Com outras coisas, a lei de aprendizagem garante ao jovem salário mínimo hora, garante recolhimento de fundo de garantia, garante recolhimento de INSS, ou seja, é uma entrada no mercado de trabalho de forma soberana e com acompanhamento e com qualificação. Se você pega, na verdade, 80% desses jovens de 18 a 29 anos, que são quase 39 milhões de pessoas, 80% deles já pararam de estudar. Você vê que, na verdade, 83% deles, ou 25,2 milhões, na verdade, tem até ensino médio completo. E boa parte deles tem abaixo disso, ou ensino médio incompleto, ou ensino fundamental completo apenas, ou ensino fundamental incompleto. O foco não tem que ser incentivar o jovem, talvez, no mercado de trabalho, mas sim incentivar a continuidade do estudo do jovem. Ou seja, não é favorecer a inserção do jovem no mercado de trabalho, porque isso vai acontecer, e de forma até virtuosa em algumas circunstâncias. A questão é conseguir manter esse jovem estudando por mais tempo. A grande maioria, quando eu vou fazer uma captação de um jovem aprendiz, eu já tenho mais ou menos o departamento que eu vou colocar, né? Ou é reserva, ou é financeiro, ou é governança, que é parte administrativa. Então, eu já vou para a entrevista sabendo o departamento, então eu já vou traçando o perfil desse candidato. E aí, quando esse candidato é contratado, eu oriento ele no SENAC, fazer a inscrição dele, qual o curso que ele vai ser, que ele vai preencher lá a inscrição, quando ele vai começar esse curso, a documentação, onde ele vai fazer exame admissional, abrir conta, entregar a documentação, chama o pai, o responsável, orienta onde a pessoa vai trabalhar, a escala, a jornada, o salário, explico todos os detalhes, falo de benefícios. Eu nunca tive nenhuma experiência profissional no mercado, então foi algo totalmente novo. Eu estava com 15 para 16 anos quando eu comecei a procurar fazer currículo e montar. Meus pais ficaram um pouco inseguros no começo por essa questão. Ela é tão nova para entrar no mercado de trabalho e essas coisas.
Então eu conheci o Senac, eu tenho um conhecido que trabalha lá, que ele disse que funciona a questão dos jovens aprendizes e tudo. E aí eu resolvi tentar. Eu fiz o processo, enviei minha documentação e tudo, fiz o processo em questão de uma semana eu fui chamada. E aí nisso foi uma mudança de chave na minha vida, porque eu não imaginava, eu não tinha experiência, então foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência no mercado de trabalho, então foi muito inovador para mim. Foi algo que revolucionou um pouco a minha vida. Os primeiros 10 dias ele fica no Senac. Ele faz um curso preparatório no Senac de 10 dias. Assim que eu fui contratada, eles separavam 10 dias para ficar somente lá, sem vir para a empresa. Então eles mostravam como que funcionava, algumas situações e tudo, e aqueles 10 dias era só de treinamento, questão de etiqueta, como devemos nos portar na empresa, e regras também, que era importante, questão de saúde mental, de como lidar com questão de primeiro emprego, cobrança, de ser jovem aprendiz. Então a gente teve esse preparamento, esse treinamento durante esses 10 dias. Depois, a partir daí, é um dia na semana, então eu ia, por exemplo, toda quarta-feira. Quando ele chega aqui, a primeira semana ele vai ficar comigo. E aí eu vou orientar ele, eu vou fazer rodo com ele o hotel inteiro, oriento ele, apresento ele pelo empreendimento todo e falo a área que ele pode andar. Uma vez na semana eu ia para o curso e os restantes dos dias eu ficava aqui na empresa. No Senac a gente via a parte mais teórica do trabalho, então a gente aprendia o porquê fazer esses processos, o que aconteceria se a gente não fizesse esses processos, como que funciona mesmo o mercado, os departamentos, os setores de uma empresa. E na empresa a gente aprendia a questão da prática. Eu entrei sem saber de nada mesmo. Minha primeira experiência total. E eles o pessoal foi me ajudando, passando as rotinas. Então eu fui criando uma experiência aqui dentro e eu fui crescendo aqui dentro. Aliás, a lei de aprendizagem é a única possibilidade legal para você contratar um jovem de 14 ou 15 anos. Né? Geralmente a entrada no mercado de trabalho, de acordo com a Constituição, é 16 anos ou mais. Mas a lei de aprendizagem é uma exceção, permite desde 14 anos de idade até 24. Você, na verdade, está contratando jovens. Né? De acordo com a CLT, a lei de aprendizagem é um contrato especial de trabalho previsto já na CLT, mas que também foi turbinado por essa lei 10.097 de 2000 e que já prevê uma série de circunstâncias que você pode contratar o jovem em condições favorecidas, tá? De forma a, por um lado, permitir que ele trabalhe, desenvolva experiência profissional e, ao mesmo tempo, ofereça uma qualificação técnico-profissional metódica, que é tal como a lei denomina, né? Ou seja, já tem possibilidades, né, para o jovem se inserir no mercado de trabalho hoje. O conhecimento técnico sólido, principalmente na área de STEM, que envolve ciência, matemática, engenharia, é fundamental, principalmente se você quiser ser absorvido mais rápido. Essas áreas são as áreas que pagam mais atualmente no mercado. Mas, além do conhecimento técnico, esse jovem precisa também investir em habilidade socioemocional. Ele precisa ser proativo, resiliente, propositivo, gostar de trabalhar em equipe. E assim, a nossa maior orientação hoje são jovens que estejam procurando se desenvolver profissionalmente, estejam estudando. Né? Então, assim, terminou o 2º grau, querem fazer uma faculdade, querem crescer, querem se desenvolver profissionalmente. Então, assim, a Ingrid é um exemplo disso, né? Ela começou aqui comigo. Ela estava bem assim no ensino médio ainda, estava bem segura ainda o que ela queria profissionalmente. Então ela ficou 2 anos no administrativo e aí ela ficou um período de 6 meses comigo ali no administrativo, fazendo a parte de DP e RH. E depois ela foi para o financeiro, onde ela ficou 1 ano e meio no financeiro. Então ela fazia bem a parte de digitalização de documento, controle de arquivo de contas a pagar e contas a receber. Ela ficou bem notada dentro do financeiro. E quando ela se desvinculou mesmo, terminou, ela ainda estava, o que eu vou fazer de faculdade? Quando a gente olha o tipo de ocupação, daqueles que conseguiram emprego, a vulnerabilidade também é grande, porque uma grande parte deles acaba indo para o trabalho informal. Isso também é ruim para a nossa economia, porque esse indivíduo ele não vai estar contribuindo, né, em termos de imposto para a nossa economia. Informalidade entre os jovens é elevada? Poxa, é elevada, é acentuada, tal como no restante do mercado de trabalho brasileiro. Mas vamos comparar, por exemplo, os dados agora, de 2025. Comparar ali os jovens de 18 a 29 com os adultos de 30 a 60 anos de idade.
O que você tem em termos de formalidade ou informalidade para esses dois grupos? Os jovens já são mais assalariados do que os adultos. Pega a taxa de assalariamento, jovens, 74%. Isso 3 meses atrás, 74%, informação do IBGE, PNAD contínua. Tá? Pega dos adultos, 30 a 60 anos de idade, 52%. Por quê? Os adultos têm uma inserção muito forte no mercado de trabalho entre os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores autônomos, que é parte dessa informalidade. Os jovens já se assalariam mais e, inclusive, assalariam com carteira, tá? Com registro, mais do que os adultos. A gente quer que o número de jovens desempregados seja muito próximo ao número do desemprego geral, mas a gente também entende as peculiaridades da faixa etária. É um momento que você está procurando, você quer se entender, você quer se encaixar no mundo. E aí o Estado brasileiro, o governo, o Congresso, todo mundo tem que estar unido para poder oferecer aos jovens um cardápio de possibilidades. Tem algumas ações do governo, não só do Ministério do Trabalho, mas algumas ações que impactaram muito nisso. Por exemplo, o pé de meia, porque o jovem está estudando, porque ele permanece na escola. Você tem a ampliação do número de vagas das escolas técnicas federais. Então, você tem diversas ações, as ações do Sistema S, as ações das fundações privadas também, que são parceiras importantes nessa discussão. Agora está sendo fácil, porque agora tem aquele jovem candanga, jovem aprendiz, né? Agora está tudo fácil. A educação é primordial para que se tenha uma melhoria, até uma ascensão social. Em concurso, às vezes, porque você não tem um treinamento certinho, eles às vezes não têm um protocolo correto. Normalmente, laboratório, eu cheguei lá e aí, você está nesse departamento, você tem essas opções de trabalho, escolhe aí. Basicamente é isso. Você trabalha com o que você se sente confortável. E como eu só tinha graduação, eu não tenho mestrado nem nada disso, eu não tinha muita experiência. Então, assim, às vezes eu tô lá e meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou ter que estudar aqui, vou ter que parar. Você, às vezes, você começa a trabalhar agora, né? Dependendo da idade, aí todo mundo quer experiência. E você, enquanto jovem, se for interessado, você vai adquirir muita experiência com esse primeiro emprego. Então, às vezes, é meio assustador ainda. E lembrar que, eu que estou trabalhando, eu não sou aluna. Desigualdade de classe, né? Ou seja, de renda barra classe, de fato é uma questão chave, porque isso afeta diretamente a possibilidade de inserção do jovem no mercado de trabalho. Por quê? Porque já afetou a possibilidade de educação desse jovem no passado. Né? Esse jovem vai ter um tipo de educação A ou B, a depender frequentemente no Brasil do tipo de renda, do tipo de classe social ao qual ele se vincula. Né? E isso desde o ensino infantil até o ensino fundamental, médio, depois superior. O time que você entra no mercado de trabalho, ele vai afetar, né, os seus ganhos. Porque, por exemplo, se você entra com 18 anos, provavelmente você vai conseguir ali um trabalho que não paga tão bem em uma atividade, ocupação que é fácil, né, de baixo valor agregado para a economia. Agora, se entre esses 18 e esses 24 anos você consegue se inserir no mercado de trabalho, as oportunidades que aparecem vão ser outras, né, mais compatíveis com esse avanço que você teve no seu conhecimento. A gente vê no jovem duas grandes aspirações na vida. Uma delas a capacitação, né? Aprender alguma coisa. Né? Dependendo do meio social onde ele vive, isso é um tanto difícil, não é fácil. O outro é a oportunidade do trabalho, né? Arrumar o seu primeiro emprego. Que tudo aquilo que o governo possa fazer para facilitar, digamos, esse sonho do jovem, que é o seu primeiro trabalho, de forma formal, é fundamental. Algo a menos nas cobranças, nas exigências, na burocracia, no valor dos tributos, já significa muito para quem quer uma oportunidade na vida. Portanto, cumprimentos ao governo, cumprimentos, acima de tudo, às empresas que estão aderindo ao programa para facilitar a vida do nosso jovem que precisa realmente dessa inserção no mercado de trabalho. Os países desenvolvidos, como Alemanha, Coreia, Japão, 60% dos jovens fazem curso técnico. No Brasil, a gente não conseguiu chegar ainda a 11%. A gente tem que encontrar um equilíbrio, desenvolver uma atividade e, em paralelo, seguir com a capacitação, porque assim ele vai conseguir, no futuro, ter aquela ocupação que paga mais e gera um maior bem-estar. Então, hoje, nós sabemos que, pela condição do brasileiro, muitas pessoas não podem se dar o luxo de terminar
o ensino superior para poder trabalhar. Muitas acabam pegando estágio e é aí que a gente tem a oportunidade de qualificar essa mão de obra e deixar que ela entre no mercado de trabalho e assim no futuro ela vai estar muito mais capacitada e vai estar trabalhando também. O projeto do Senado que cria a Lei do Primeiro Emprego é de 2019. Foi aprovado em 2021 e na Câmara dos Deputados em 2023. Agora, o texto modificado pela Câmara volta ao debate no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta é incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos sem vínculo formal de emprego anterior, como atrativo para o empregador, custos menores na hora de contratar. Bom, nós apresentamos esse projeto de lei ainda no ano de 2019, inspirado no universo que nós temos no Brasil de quase 48 milhões de jovens, segundo o IBGE, entre 16 e 29 anos de idade. E ainda hoje nós temos ainda um número muito expressivo de jovens que nem trabalham e também nem estudam, né? A geração chamada nem, que hoje, infelizmente, ainda são 10 milhões de jovens. E esse projeto é dedicado justamente a esses jovens que querem uma oportunidade de trabalho, né? Querem ter a chance de iniciar no mercado de trabalho pela primeira vez, que ainda não têm a sua carteira assinada e querem ter a sua independência financeira, desejam também ajudar a família no seu orçamento doméstico. E aí tornar esse jovem atrativo às empresas foi o grande desafio desse projeto, que estimula as empresas no mercado a contratarem o jovem ainda sem experiência profissional a ter a sua primeira anotação na carteira de trabalho. Para isso, o projeto prevê basicamente 3 grandes incentivos. Um é o FGTS, que as empresas pagam em torno de 8% e o projeto, em alguns casos, contempla as empresas ao pagamento de até 2%. A redução também do INSS patronal, que é em torno de 27,5%. O projeto alcança o número de 10% para pagamento por parte dessas empresas e por parte também das mesmas empresas, elas entram com a contrapartida de qualificar, de poder aperfeiçoar, para poder capacitar esses jovens a aprender um ofício e assim exercer a sua profissão dentro do mercado privado. Para ele ser beneficiário desse programa da nova Lei do Primeiro Emprego, com todos esses incentivos, ele precisa comprovar que está estudando. Ele pode estar cursando o ensino médio, ele pode estar fazendo uma faculdade, ele pode, inclusive, estar fazendo um curso técnico ou profissionalizante. O objetivo aqui não é que o jovem deixe de estudar para trabalhar. É um contrário, é estimular ele a permanecer estudando, se qualificando e poder, obviamente, no horário livre, poder também exercer uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. A criação de vagas de emprego para os jovens de sua incorporação ao mercado de trabalho é um desafio universal. Tanto que em todos os países do mundo, sem exceção, o desemprego juvenil apresenta índices mais elevados que o desemprego geral, alcançando esse descompasso dimensões alarmantes em alguns países, principalmente em épocas de queda da atividade econômica. Nesse quadro, todos os esforços para promover o ingresso dos jovens no mercado de trabalho serão sempre muito bem-vindos. O projeto original, bem como o substitutivo, busca estabelecer um regime especial de trabalho que favoreça os trabalhadores mais jovens e inexperientes, por meio de condições especiais de contratação quanto à admissão e à manutenção dos trabalhadores. É também um contrato menos oneroso, com recolhimento menores e menos gravosos. Ao mesmo tempo, não descura da proteção aos trabalhadores jovens, de sua inclusão previdenciária, da sua saúde e segurança no trabalho, e especialmente de sua educação e formação profissional. Além disso, não interfere, entendemos, nas modalidades de contratação hora existente, o contrato de aprendizagem e o contrato de estágio, que possuem suas aplicações próprias e seguirão sendo utilizados. Entendemos que as modificações propostas pela Câmara são globalmente adequadas, particularmente a de transformar o contrato do primeiro emprego em um instituto permanente. Não sei se é o caso, na verdade, de, em vez de investir em novas políticas,
para favorecer a entrada do jovem no mercado de trabalho agora, nesse momento fiscal e laboral que a gente está vivendo, isso não é o caso, talvez, de direcionar esforços para favorecer a continuidade da vida educacional desse jovem. Que ele avance, quebre a barreira ali do ensino médio e avance, de fato, para o ensino superior. É melhor investir na continuidade da vida educacional desse jovem do que em medidas com custo tributário elevado, inclusive, que possibilita a entrada direta desse jovem no mercado de trabalho. O contrato do SENAC do curso administrativo são 2 anos. Então, ele fica 2 anos conosco aqui, né? 2 anos seguidos, não tem férias. As férias é no final desse contrato e aí é pago na rescisão. Isso está no contrato do jovem aprendiz. Mesmo no período de férias dele da escola, ele continua trabalhando. E quando o SENAC entra de recesso de final de ano, o SENAC manda esse jovem para a empresa. Então, assim, ele não tem aula no SENAC, mas ele está na empresa, trabalhando. Após o término desse contrato, a gente faz uma avaliação. Se o empreendimento, o hotel, tiver vaga disponível que encaixe o perfil desse candidato, a gente contrata. A Ingrid foi o primeiro caso, ela ficou 2 anos conosco e assim que o contrato dela terminou, tinha uma vaga de auxiliar administrativo. E aí a gente fez a contratação dela. Quando você oferece ao seu trabalhador uma possibilidade de ascensão e de carreira, você fideliza aquele trabalhador, aquele melhor trabalhador também com a sua companhia. Eu tenho um outro caso recente agora que vai acontecer, a gente vai efetivar, que é a Maíra. A Maíra é uma jovem aprendiz também, ela está no outro condomínio nosso. Nós gerenciamos 2 condomínios, o Ramada, que é esse aqui, e o Nações, que é o Trip Nações, que na outra esquina. Eu tenho uma jovem, ela está comigo, ela entrou diretamente comigo e ela vai ser efetivada agora como auxiliar financeiro. Eu trabalho no administrativo, é uma área que eu gosto. Acabei me impressionando com a hotelaria, mas como eu estou cursando a publicidade, é onde eu quero desenvolver mesmo a minha carreira. Então, eu tenho muito apreço pela comunicação, a questão de marketing, a questão da propaganda e tudo. Então, eu até penso em seguir uma carreira no ramo de hotelaria, mas atuando em outro cargo. Eu me vejo, quem sabe, sendo uma gerência de marketing, uma gerente de marketing, uma gerente de publicidade, talvez de hotel, de hotelaria, mas se for para pensar mais alto, assim, eu quero estar no auge da minha carreira, seria tendo a minha própria agência de marketing. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Os antropólogos, né, consideram o nosso povo como nômade, que não para, né? Isso porque não conseguiu entender o pensamento do Guarani, né? A gente muda,
no nosso território, dentro do nosso território. A gente não vai mudar daqui para a Amazônia, que não é o nosso território. Todos perguntam, né? Como que vocês vieram, de onde que vieram? Nós não viemos de lugar nenhum. Nós sempre habitamos aqui e nós vamos permanecer por aqui. Hoje tem um jovem que estão acompanhando a nossa luta dos caciques, dos mais velhos. Eles estão se informando para ter essa continuidade, né? Tenho certeza que, respeitando o nosso povo, a natureza vai ser respeitada também. O nosso futuro são as crianças que vão precisar desse espaço, né? Para que se garanta futuramente para o nosso povo guarani. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Belém ganha Parque da Cidade, um dos espaços principais da COP30, que vai ficar de legado para a população. Ferrovia da Integração do Centro-Oeste já está trazendo benefícios econômicos para as cidades na região do Araguaia. Ato no Senado defende licença paternidade de no mínimo 30 dias. Bolsa Atleta em Pernambuco beneficia mais de 900 desportistas. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito o país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. A população de Belém ganhou mais um local para o lazer, com ciclovias, quadras, academia ao ar livre e até colônia de férias. É o Parque da Cidade, construído numa área de um antigo aeroporto. Com um orçamento de 980 milhões de reais, o parque vai ser, em novembro, um dos principais espaços para a COP30, a Conferência do Clima da ONU. Os vereadores da Câmara Municipal de Belém participaram da inauguração da primeira etapa do Parque da Cidade, uma das obras realizadas para a COP30, que vai ocorrer na cidade em novembro e a que teve o maior orçamento. O parque fica no bairro da Sacramento, em Belém, e ainda está em construção. Quando estiver pronto, o Parque da Cidade vai ser um dos principais espaços para o encontro dos chefes de estados durante a Conferência do Clima da ONU. Vai abrigar também atividades oficiais e eventos paralelos. Enquanto isso, a população já está aproveitando a nova área para diversão e entretenimento. Os parlamentares da Câmara Municipal falam a respeito desta obra que vai trazer grandes benefícios para a população de Belém, ficando como legado da COP30. Eu acho que isso aqui é uma prova viva do que a gente sempre bate na tecla da questão do legado da COP, né? O evento, obviamente, tem o seu tempo de duração, mas mesmo com ele passando, as obras que vêm, tanto as obras estruturantes, tanto a questão da pavimentação asfáltica, como instrumentos maravilhosos como esse, ficam para a população. Então aqui nós temos um local não só para o lazer, mas como você disse, para a economia criativa, para circular a questão do emprego e renda, do empreendedorismo, a questão do esporte. Então é um local que vai se unir tantos fatores importantes para a sociedade e que nossa cidade precisava de um instrumento como esse. É um parque que vem trazendo área verde, meio ambiente, vem trazendo mobilidade, vem trazendo entretenimento para a população. Cabe ressaltar que a Câmara Municipal teve um papel fundamental na realização desse parque, quando nós impedimos que nesse espaço fosse construído muitos prédios e virasse uma selva de pedra.
E não, a Câmara Municipal, em parceria com o governo do estado, trouxe a possibilidade de ser executado esse parque para a população, para a realização da COP30 e para ficar como um legado para Belém. Tenho certeza de que esse equipamento chega para engrandecer Belém, para engrandecer o estado do Pará, dentro do conceito de que a oportunidade da COP traz a oportunidade de deixar um legado para a nossa capital e para a sociedade paraense. Em paralelo à COP30, Belém também vai receber a Cúpula dos Povos, com representantes de organizações sociais e populares de todo o mundo. No mês de junho, a Câmara Municipal de Belém realizou sessão especial sobre a Cúpula dos Povos, rumo à COP30. A autora da proposta, a vereadora Marinô Brito do PSOL, provocou os movimentos e demais organizações a se mobilizarem para o dia 15 de novembro, quando será realizado o Dia Global de Mobilização. A meta é levar 100 mil pessoas para as ruas da capital do Pará. Pautas relacionadas à defesa do meio ambiente, a mudança da base energética, da energia no mundo. A gente quer reduzir os gases de efeito estufa, a gente quer garantir que, com justiça climática, a gente também possa ter justiça social. Essas duas questões estão interligadas e aqui na Amazônia a gente responde aos interlocutores da COP30 que o povo precisa ser ouvido. Nós temos que dar um grito ainda maior e diferente. Diferente porque não tem como sairmos de uma crise climática sem nós. E os indígenas estão discutindo muito bem isso, que a resposta somos nós. E nós, enquanto Amazônia, também estamos discutindo de nada para nós sem nós, né? Então, tudo isso diz assim que enfrentar a crise climática exige uma resposta popular, porque nós é que somos a resposta, que estamos nos territórios protegendo. Então, se tem a Amazônia preservada, é porque tem os povos aqui vivendo e protegendo. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste está com quase 40% das obras concluídas. E ela já está trazendo progresso para cidades de 4 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa abrigou audiências públicas sobre a situação do migrante no estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência pública no município de Água Boa para discutir os impactos econômicos e sociais da chegada da ferrovia. A ferrovia não é mais um sonho, ela é uma realidade. Que o nosso Araguaia se prepare definitivamente para receber essa ferrovia. Essa ferrovia que vai impactar em todos os sentidos a região do Araguaia. Social, economicamente, principalmente, transformando cidades menores em médias e grandes cidades. Na ocasião, especialistas, autoridades e representantes discutiram as oportunidades que a FICO poderá trazer à região do Araguaia. Será uma nova Califórnia brasileira, na medida que nós temos terras férteis, gente trabalhadora, bons climas. É óbvio, evidente, na medida que nós tivermos esse transporte intermodal, rodovia, ferrovia, numa possibilidade também da exploração da navegabilidade do rio Tocantins, aqui Araguaia, Tocantins, com certeza nós estaremos transformando aqui a região do Araguaia numa das melhores regiões do nosso Brasil. Já conseguimos trazer para cá o Senar, um grande centro de treinamento e capacitação, também a Escola Técnica Federal, tanto para Água Boa como para Canarana, serão 80 milhões de investimento para preparar a nossa juventude, o trabalhador, para que ele com a profissão, ele sendo capacitado, ele vai poder ganhar mais, para que as indústrias que venham para cá tenham a mão de obra também capacitada, a mão de obra preparada, porque Mato Grosso, infelizmente, nós vivemos ainda um apagão de mão de obra qualificada. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer diuturno. A FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, é uma fração de um corredor ferroviário que vai interligar diversas cidades. Entre as obras está uma ponte sobre o Rio das Mortes, que ligará os municípios de Cocalinho
e Nova Nazaré. Nós estamos recebendo praticamente 3 empresas, onde aproximadamente mais de 1.500 pessoas já têm movimentado no nosso município e com isso os aluguéis, a nossa economia local como a padaria, o mercado, o posto de combustível. Então, assim, tem rodado a nossa economia para melhor. A ferrovia, quando instalada, vai permitir a conexão com a ferrovia Norte-Sul, Goiás, Tocantins e Maranhão, e com a ferrovia Centro-Atlântica, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Um dos objetivos do modal ferroviário é o escoamento da produção agrícola, reduzindo os custos do transporte e aumentando a competitividade dos produtores locais. A região do Araguaia vai estar com possibilidade de fazer conexão com 3 grandes terminais portuários, Santos, Vitória e Itaqui, tanto na importação de produtos, seja fertilizantes, seja insumos, máquinas, equipamentos, como também na explotação. Atualmente, de acordo com o deputado Dr. Eugênio, 39% das obras já estão concluídas. E aqueles que são empreendedores, que têm uma visão diferenciada para empreender, esse é o momento. Você que está nos acompanhando pode ter certeza disso. Venha para o Araguaia. As cidades do Araguaia estão se desenvolvendo de forma gigantesca. Você vê que 4 usinas de etanol do milho estão sendo instaladas na região. Uma em Água Boa, uma em Canarana, uma em Querência e uma já pronta na cidade de Porto Alegre do Norte. Então veja que essas empresas não vêm porque gostam do deputado, porque gostam do prefeito, porque fazem uma análise de mercado extremamente rigorosa e fruto dessa análise, eles enxergaram na região do Araguaia essa potencialidade de investir aqui. Uma roda de conversa afetuosa numa sexta-feira à noite. Migrantes de diferentes países se reuniram para compartilhar vivências e propor mudanças. Além disso, uma conversa sobre a violência de gênero pautou o último encontro da Semana do Migrante na Assembleia Legislativa. No Rio Grande do Sul vivem hoje mais de 127 mil migrantes e refugiados. O dado é do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi divulgado no Boletim de Saúde do Trabalhador Migrante, com base em informações até março de 2024. Love é uma dessas pessoas e faz parte do grupo Mulheres Negras em Diáspora, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aos 27 anos, veio do Haiti com o objetivo de cursar enfermagem na capital gaúcha. São inúmeros os desafios enfrentados desde então, mas Love encontrou no grupo força e apoio para seguir em frente. Esse grupo significa muita coisa para mim, porque esse grupo a gente consegue reunir junto para poder debater tudo o que está passando na nossa vida como mulheres imigrantes. Por exemplo, questão da língua. Quando a gente chega aqui, a gente não fala português, é uma grande barreira para nós conseguir emprego. Ainda mulheres que têm crianças, que já é mãe, gestante também. Na questão de saúde, a gente não consegue falar quando a gente ir no posto de saúde. A gente não consegue explicar para o médico o que a gente está sentindo. Então, é uma grande dificuldade para nós. Quase 23 mil dos migrantes trabalham com vínculo empregatício formal. O número corresponde a apenas 18% do total, sendo a maioria dos empregados homens. A falta de oportunidades foi uma das preocupações levantadas durante o encontro. Outra questão também que nos impacta um pouco, ou seja, muito, é a questão de trabalho formal. Na área de formação, né, muitos são formados, não trabalham na área, mas não é só por questões burocráticas em relação à possibilidade de conseguir emprego, mas também a questão cultural como um todo, né? Porque quando com criança, não se tem como deixar criança sozinha em casa. Então, não dá para fazer mais horas trabalhando. As oportunidades também são negadas, na maioria das vezes, para nós, pelas questões raciais, xenofóbicas. Então, a gente quer trazer nossas questões, né, para poder ver a possibilidade de conseguir os nossos direitos, né, garantir os nossos direitos como um ser humano.
A pauta da violência de gênero também foi discutida. A psicóloga Aline Vettorazzi, do projeto Borboleta, trouxe uma cartilha para compartilhar com as participantes. Infelizmente, temos aí números alarmantes. Cada ano tem um crescimento, desses números de violência de forma geral contra a mulher em todo o país, não só no Rio Grande do Sul, mas esse ano fomos realmente chocados, impactados com esses 10 feminicídios, em um final de semana de feriado. Então é muito importante que a gente tenha espaços para poder trazer à luz esse tema, E hoje também trouxemos aqui uma cartilha, sobre a violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, os meios, os recursos de proteção em 2 línguas, tanto no espanhol quanto no haitiano, justamente para que todas as mulheres possam ter acesso, de proteção e aos seus direitos. O trabalho que a gente faz aqui no Parlamento Brasil, reunindo matérias jornalísticas das emissoras de assembleias e câmaras de todo o país, é só a ponta do iceberg de um movimento que está ganhando força e crescendo muito. É a rede legislativa de rádio e TV digital. Um evento aqui na Câmara dos Deputados debateu a expansão e o futuro dessa grande parceria que já alcança 128 milhões de pessoas. A Câmara Municipal de Cuité, na Paraíba, é uma das novas parceiras que assinaram adesão à rede legislativa de rádio e TV digital. O presidente da Câmara, Dagmando Lopes, destacou a importância de aproximar o parlamento local da população do município de 20 mil habitantes. Isso vai trazer muitas informações, tanto do Legislativo Municipal como também do Legislativo Federal, para que a população possa ter ciência do nosso trabalho. A cobertura da rede legislativa de rádio e TV digital reúne dezenas de emissoras e já atinge 128 milhões de pessoas em 2.210 municípios brasileiros. E não para de crescer. A expansão e o futuro da rede foram discutidos com os parceiros, entre eles a empresa Brasil de Comunicação, como explica Cláudio Araújo, diretor de comunicação da Câmara dos Deputados. A intenção é chegar em 300 municípios, financiados com recursos públicos do governo federal, que vai implementar toda essa estrutura por meio de parcerias com as câmaras municipais, em alguns lugares também com a EBC, para levar os canais públicos, não só das legislativos, mas da própria EBC. Aspectos tecnológicos e regulatórios da TV Interativa 3.0 também foram abordados no encontro, incluindo a criação de um aplicativo para as emissoras públicas. Os detalhes foram apresentados pelo secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz Wellich. Para a rede pública, isso também é muito importante, porque justamente a gente consegue buscar informações da população, prestar serviços à população. Então está sendo desenvolvido no âmbito da TV 3.0 também um aplicativo público, um aplicativo de governo, para que todos os serviços de governo possam sim ser disponibilizados para a população brasileira através da TV 3.0. O diretor da TV Assembleia do Rio Grande do Norte, Gerson de Castro, preside a Associação Brasileira de Televisões e rádios legislativas. Ele falou dos desafios dessa nova forma de se fazer comunicação. É um novo nicho, é um novo mercado de comunicação e é uma nova ferramenta de comunicação entre os parlamentos e a população brasileira. Então, nada mais necessário do que promover discussões como essa sobre inteligência artificial, sobre a TV digital 3.0, o novo salto tecnológico da TV brasileira. Além de um salto tecnológico de grande qualidade, é um desafio enorme porque a gente vai reformar a forma de fazer comunicação e principalmente mudar a forma do brasileiro assistir televisão. O secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, ressaltou a importância da rede para os parlamentos e cidadãos brasileiros.
A comunicação, ela tem que ser para todos e da forma que ela é debatida no parlamento. O povo tem que ter acesso a tudo que é debatido no Congresso e que é debatido nas assembleias e também nas câmaras municipais. E é através da expansão da comunicação que a gente está aqui fazendo junto com o governo, a gente vai fazer com que o povo possa ser ouvido através dos parlamentares. Uma licença paternidade de no mínimo 30 dias. É o que defende a Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade, que promoveu um ato aqui no Senado Federal. Hoje, os pais têm direito, por lei, a um afastamento de 5 dias após o nascimento ou adoção de um filho. O Senado Federal fez um ato em favor da regulamentação da licença paternidade no Brasil. O evento contou com a presença de várias autoridades, jornalistas e também com uma exposição fotográfica a respeito do assunto. O senador Alessandro Vieira, relator do projeto de lei 3773 de 2023, que regulamenta a licença paternidade no Brasil, falou sobre a importância do projeto. É garantir para outros pais o direito que eu tive, de poder ficar perto dos meus filhos no nascimento, acompanhar esse desenvolvimento deles, o que garante jovens saudáveis, mais produtivos, mas principalmente uma família mais integrada, mais unida. E partindo desse núcleo familiar, uma sociedade melhor. Este é um projeto transformador, de fortalecimento das famílias. A gente precisa discutir a divisão do trabalho de cuidado e a importância de um pai presente na criação de um filho. Esse projeto ele traz benefícios para a criança, que vai ter essa presença paterna desde os seus primeiros dias e garantindo por no mínimo 30 dias. Vai ter o fortalecimento também para a mãe, que vai ter a divisão justa dos trabalhos de cuidado, e para o próprio pai o privilégio de poder estar junto do seu filho. O influencer Marcos Pianges, autor do canal Papai Pop, também esteve no ato. Eu vejo que o homem gosta de ser pai, que a paternidade é transformadora para vários homens espalhados por todo o Brasil, que o homem adoraria ter mais argumento, mais tempo com seus filhos, mais argumento para explicar o seu papel na família. E a licença paternidade é um recado governamental, é uma lei que muda dizendo, vai que agora é você, vai que você também é pai. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional regulamentasse a licença paternidade, seguindo um dispositivo da Constituição Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional legislar o tema, esse prazo venceu. A gente tem uma expectativa de que isso motive, para nós é muito melhor que haja uma decisão legislativa, ouvir os anseios da sociedade. Um dos problemas enfrentados pelos parlamentares para a aprovação do projeto de lei que amplia a licença paternidade é a questão orçamentária. Nós estamos trabalhando junto com a consultoria do Senado para garantir uma fonte orçamentária segura, estável e dentro de um contexto de equilíbrio fiscal. É absolutamente possível fazer isso, a gente sabe disso. Primeiro definindo o tamanho do impacto, imagino que a gente consiga fazer isso ao longo da próxima semana, e aí destinando o recurso adequado, porque é investimento no futuro do Brasil. E acho que com essa compreensão todos nós vamos chegar a bom termo. E a gente precisa ampliar para no mínimo 30 dias, que ainda é muito pouco, né? Então, para a gente ajudar as crianças de fato a se desenvolverem como devem, a gente precisa ali do pai presente. Não é à toa que a gente tem o PL do pai presente, né? Um espelho aqui no Senado e outro na Câmara. E a gente precisa que isso comece a reverberar para a gente mudar a cultura do pai estar ali desde o início da vida e a gente ter um país melhor. O Brasil tem tantos talentos no esporte, não é? Olha, mas para ser um atleta de alto rendimento não é barato não, viu? Tem que bancar material, passagem, hospedagem. Lá em Pernambuco, o programa Bolsa Atleta, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ele oferece apoio financeiro a quem sonha em conquistar um lugar no pódio. Para Paulinho, o esporte é mais que uma paixão. É o sangue que corre em suas veias. Filho do atleta e atual técnico da Seleção Brasileira de Karatê, Paulo Franco, o jovem de 19 anos inicia sua trajetória como multiatleta. Já conquistou 9 vezes o Campeonato Brasileiro de Karatê, é o atual campeão sul-americano nas categorias sub-21 e sênior na Seleção Brasileira na modalidade comitê e acumula inúmeros títulos do Campeonato Pernambucano. Agora, incorporou também o futebol à sua rotina, integrando o time sub-20 do Clube Atlético Torres.
Comecei o karatê com 3 anos de idade. Meu pai é meu professor e sempre me incentivou a prática do karatê desde pequeno, que eu vivo no meio do karatê, conquisto títulos e até hoje eu continuo com a prática. Quem vê os louros e os troféus pode não enxergar os sacrifícios. O alto custo exigido para a participação em grandes competições é um verdadeiro obstáculo na vida de quem pratica esporte de alto nível e causa frustração em inúmeros talentos. Para ajudar a custear as despesas como alimentação, treino e equipamentos, por exemplo, aqui em Pernambuco foi instituída em 2011 a política de incentivo ao esporte conhecida como Bolsa Atleta. A norma garante auxílio financeiro para esportistas de diferentes modalidades e os valores podem chegar até R$ 2.500. Para participar, é preciso ter pelo menos 13 anos, estar vinculado a uma entidade de prática esportiva e ter obtido resultados relevantes em competições anteriores. Sem o programa não seria possível a prática do esporte, porque nós atletas de alto rendimento a gente sofre muito com a questão financeira, com a questão de apoio, e o programa que o governo nos proporciona faz com que a gente consiga chegar a lugares que a gente nem imaginava chegar. Paulinho segue na preparação para voos mais altos em campeonatos internacionais e sonha que um dia o karatê possa se tornar uma modalidade olímpica. E onde eu espero chegar é sempre no maior lugar do pódio, em competições mundiais, pan-americanas, olímpicos também, e sempre conseguir dar o meu máximo e conseguir trazer medalhas para nosso estado, para nossa cidade e para a minha comunidade também. Olha, no ano passado, nada menos que 940 desportistas foram beneficiados pelo Bolsa Atleta lá em Pernambuco. Bacana, né? Bom, eu vou apresentar vocês agora para o meu colega André Ricardo. Vem cá, André. Oi, pessoal. André Ricardo é aqui da TV Senado, vocês já devem conhecer, e ele vai me substituir durante as minhas férias. Bom, André, eu fiquei muito honrado com esse convite, porque eu acredito muito no programa Parlamento Brasil, por esse trabalho de conectar as casas legislativas e mostrar que não é só em Brasília que se fazem as leis, né? Mas é em cada pequena cidade, nas grandes cidades também, refletindo o contexto local. Então, eu acho que eu vou aprender muito com esse programa, com essa experiência. Oh, coisa boa. E agora, então, o que é que vem por aí? Se não me engano, visitantes do Congresso Nacional. É isso mesmo. E vocês sabem que são mais de 3.000 todas as semanas? E olha, se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até o próximo programa. Até a volta, pessoal. Eu acho que essa invitação é importante justamente para trazer para a população o conhecimento do que é feito aqui no Senado e na Câmara em relação ao que a Brasília, né, representa para o Brasil. A gente sempre vê muito bem a questão das leis, a questão da democracia no Brasil, e é legal você ver onde que as coisas acontecem de fato, né? E também poder propiciar isso para minha família. Eu acho importante que faz parte do nosso país. E isso foi essencial para a nossa vida, ter conhecimento das coisas que acontecem aqui. Além de ser muito lindo, né? Achei muito imponente e foi maravilhoso. Eu acho que muita gente está começando a meio que esquecer muitas coisas sobre o Congresso, então eu sinto que é importante visitar para pelo menos influenciar algumas pessoas, né? A voltarem a achar mais importantes esses pontos, essas partes. Primeiro a arquitetura, né? Muito bonita, a limpeza e a segurança, um lugar bem seguro. Conhecer um pouco mais da história de Brasília, conhecer um pouco mais como é que é feito tudo nesse país e ter esse contato. Qual projeto de lei o senhor gostaria de ver saindo daqui? Uma política contra feminicídio mais séria e que realmente pudesse acontecer, fazer com que ocorresse prisões definitivas e não temporárias.
relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental, pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS, conhecida também como WBA, que é a sigla para o nome em inglês, Women's Business Alliance, é um mecanismo do BRICS para promover o empreendedorismo feminino e a cooperação entre empresas lideradas por mulheres. Nossa convidada hoje é Mônica Monteiro, vice-presidente do Times Brasil CNBC e presidente da WBA aqui no Brasil. Olá, Mônica, muito bem-vinda. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Roberta, um prazer. Conta pra gente, a WBA foi estabelecida em 2019 e começou, né, a ser efetivada em 2020, né? O que ela alcançou nesse tempo de lá para cá? É muito interessante essa rede. A gente sempre fala que é necessário ter rede, principalmente na nossa pasta de gênero, e aí o WBA vem para isso, né? 2019 foi todo assinado, 2020 começa a operação. Aqui no Brasil ela é administrada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, e aí a gente trabalha na mesma governança em todos os países. Hoje eu sou a global, porque o Brasil é um país global do BRICS. O ano que vem será a Índia, então o país global será a Índia, né?
Então, como é que a gente faz? Nós trabalhamos, sou eu a presidente, eu tenho uma vice-presidente e tenho 5 vice-presidentes temáticas de cada pasta que a gente faz a mesma governança em todos os países. Cada vice-presidente dessa tem um grupo de empresárias, todas voluntárias, que discutem aquela temática em que a gente faz negócios em cima daquela temática. Então, como os números nossos são muito ruins, a gente sempre recomenda alguma coisa para o governo, mas o nosso objetivo é fazer negócios entre a gente, não só networking, mas a gente fala que é transformar contato em contrato, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, na verdade, encontra nessas pastas temáticas quem quer comprar, quem quer vender, para que a gente consiga evoluir nesses números. E tem toda uma questão também, assim, como funciona a questão cultural, né? Porque são países muito diversos, realidades muito diversas. É difícil dizer se mais ainda, mas com certeza entre as mulheres, né, também é muito marcante essas diferenças, né? Acho que essa é a nossa vantagem, né? A gente é tão diferente que essa é a nossa vantagem, porque a gente consegue dialogar. E o Brasil tem essa maneira, dessa diplomacia, acho que a gente nasce com isso aqui, de estar dialogando sempre com os diferentes. É o meu maior aprendizado, e como presidente do BRICS, eu posso dizer que é esse, né? A gente saber lidar com cada maneira e cultura diferente de negociar, regra do jogo diferente, as barreiras de cada país, as dores de cada mulher em cada país desse, é muito interessante. Mas a gente tem conseguido fazer coisas incríveis, e isso é que é o grande barato do WBA. Né? O WBA, como você falou, surgiu em 2020 e cada ano vem em um país e a gente faz vários eventos em cada país desse daqui. Não só no Brasil são feitos eventos, né? Então, assim, a própria África do Sul, ela fez a temática da agricultura, a Índia sempre pega a parte de saúde, a parte de tecnologia, a Rússia também pega a tecnologia e a parte financeira. Então, assim, o Brasil resolveu fazer de todas as temáticas e a gente fez esse ano dessa maneira. De maneira que a gente conecta antes, a gente faz um B2B junto com parceria com a Apex, com o Sebrae, com o Midict, com entidades também privadas como o SEMEC, das associações comerciais e outras entidades que existem de redes de empresárias no Brasil e convidamos todas para a gente estar juntando. Então, a nossa rede não é porque é da rede, vamos fazer negócio só com a rede, pelo contrário, nossa rede é ampla, né? E esse é o grande barato também, porque a gente também tem que dialogar com as redes do Brasil, entender as redes lá de fora. O grupo hoje está bem grande. Só para você ter ideia, a gente fez as discussões de grupos de trabalho e reuniões para poder estar entregando um relatório para a Presidência da República. Foram mais de 250 mulheres se reunindo, todas voluntárias, todas empresárias, né? Sabendo o que está querendo ali, né? Com o propósito de crescer a empresa, de conectar outras empresas. Então, foi um movimento muito bonito. Esse ano, realmente, o Brasil deu um show. Que bom saber, né? Agora, a gente ouve muito falar, assim, das dificuldades das mulheres empreendedoras, empresárias, por exemplo, né, em conseguir financiamentos, o famoso teto de vidro, né? Assim, isso aparece também em outros países, as mulheres conseguem se amparar, se ajudar nessa questão mesmo da projeção feminina? Vou te dar uma realidade de números, só para você ter noção. Eu trabalho com as mulheres que exportam, né? As mulheres que estão nos países do BRICS. Então, já passaram por a etapa do Brasil e estão exportando. Elas precisam escalar mais, né? Para escalar mais, o poder público e privado tem que caminhar junto. Nós só vamos conseguir mudar esses números quando o poder público e o privado caminhar junto. E isso sim ser uma política não de propósito, mas de propósito para que mude esses números, né? Para que a pequena vire média, a média vire grande. Pra você ter ideia, hoje só 15% das mulheres que são lideradas, que têm empresas lideradas por mulher, elas conseguem exportar. A gente precisa escalar, isso é muito pouco. Precisa escalar isso. E, para isso, o poder público tem que estar junto com a gente, né? Para que a gente consiga não estar só na moda ou em outras redes econômicas, mas principalmente construindo pontos na área de energia, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, na indústria da saúde. Então, nós estamos prontas, com empresas já prontas para estar escalando. Para escalar, a gente precisa do apoio mesmo, né? Do poder público e privado junto. Eu costumo dizer que
assim, no mundo, o dinheiro mudou de mão e vem mudado cada vez mais. As mulheres estão ocupando mais lugares de espaço, né? Estão trabalhando muito mais, portanto, já estão com dinheiro, com recurso. Elas vão buscar produtos que sejam de acordo com a realidade da mulher. Antes a gente não tinha isso, então o consumo tem que ter esse olhar. E aí é que nós vamos mudar essa regra do jogo. Então a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer, poder público e privado junto. Essa cooperação tem que estar junto para estar realmente fazendo de propósito essa mudança de números, né? E pensar que a gente vai estar mudando esse consumo porque é a mulher que vai escolher um produto de acordo com a realidade dela, né? Vai escolher um celular que caiba na mão dela, não que tem. Vai escolher um carro que seja com a anatomia dela, né? Vai escolher um remédio que seja para o corpo dela e assim por diante. Então, o olhar da planta da fábrica ao comércio, à indústria, à agricultura, vai ter um olhar feminino. E para isso a gente vai estar mudando a economia. Mas a gente tem muito para estar fazendo. Imagina que só 15% das empresas lideradas por mulheres exportam. A gente precisa estar junto, para escalar junto, né? Claro, as nossas barreiras são várias, não só financeira. Só para você ter a barreira da segurança, que eu vou estar te falando. Como é que uma mulher viaja sozinha para um outro país, né? A gente sabe várias coisas, várias histórias que acontecem mesmo. Então, tem toda uma segurança, uma rede que tem que estar junto para apoiar, para que essa mulher possa escalar. E como a WBA pode, né, auxiliar, né, nessa promoção das empresas lideradas por mulheres? O que é que nós temos feito? Os encontros de negócios, né? Comprador e vendedor. E é por isso que o apoio das entidades que fazem esse tipo de trabalho no Brasil tem que estar junto com a gente, né? A Apex tem feito esse trabalho, a CNI tem feito esse trabalho, o Sebrae tem feito esse trabalho junto com a gente. É muito, mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais para estar mudando esses números, né? A gente tem feito negócio de comprador e vendedor. Quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente já marca o encontro para poder a gente estar fazendo esses negócios. Então, é B2B mesmo que é que a gente está precisando. Além disso, a gente escalar uma pequena empresa ir para a média ir para a grande, é que a gente vai precisar desse financiamento, como você colocou, né? Então, o financiamento tem que andar junto do B2B. Eu preciso escalar, eu preciso aumentar. Para a média virar grande, eu preciso dar uma obra com a empresa média para ela virar uma empresa grande. Não existe empresa grande. A pirâmide é muito mais curva para a gente. São muito poucas mulheres que estão no topo da pirâmide, muito poucas. E a gente precisa escalar isso. Então, a gente precisa realmente de financiamento, de aporte, para estar junto, chegando, mas isso tem que ser uma coisa de política, de propósito, para que isso aconteça. E por que as mulheres têm essa dificuldade maior? Assim, quais são as causas para essa questão aí? Existem causas culturais enormes, né? Eles ainda perguntam se você ter filho, você vai deixar de trabalhar. Essa pergunta ainda existe hoje em dia, né? Os bancos fazem perguntas que, se você for colocar, é uma loucura, né? Começar, assim, os bancos do governo e os bancos fora do governo tinham que ter essa política diferenciada, né? A gente fala, não, nós vamos ajudar as mulheres, mas precisa de mais. Precisa de muito mais do que isso. E aí, na hora que coloca uma mulher, então, na presidência ali, ela tem um outro olhar, né, para as mulheres. Ela tem um outro olhar, o consumo vai ser outro. Esse movimento é inevitável. É inevitável. As mulheres estão já em postos de trabalho, já estão com recursos, elas vão consumir. A decisão de compra, hoje 70% já estão dito nos Estados Unidos que a decisão de compra é da mulher. No Brasil, a gente está chegando a isso. Então, se a gente vai decidir o produto, a gente vai decidir um produto muito mais responsável, um produto de mulher construído para a mulher, para o seu corpo, para o seu olhar. Então, precisa de mulheres na planta da fábrica, precisa de mulheres na agricultura. Só para você ter ideia, na agricultura, 15% só de mulheres, elas têm, de acordo com a FAO, têm terras cultiváveis. Então, ela precisa de muito mais. Se a gente colocar um pouco a mais nisso daí, a gente já combate a fome só com esse pouco a mais de terra cultivável por mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que estar pensando realmente segmento por segmento e fazer as coisas pontuais do que está sendo feito. A nossa demanda é enorme. A gente tem a demanda da violência, a gente tem a demanda da saúde, nós temos várias demandas, mas a demanda dos negócios precisa ser olhada, porque é aí que a gente vai estar, essa arma poderosa do empresariado que pode mudar a economia, que a gente vai estar contratando mais pessoas, que a gente vai estar trazendo mais mulheres para essa roda da economia. Então, eu acho que a gente tem que ver o empresariado de uma maneira diferente, principalmente o empresariado feminino.
E quando, diante dessa situação global, essa interação, né, da WBA, assim, nos outros países membros do BRICS e aliados, né, as mulheres têm essa mesma posição, essa mesma dificuldade de alcançar, de conseguir os recursos, de conseguir alcançar os postos mais altos? Muito interessante, Roberta. Alcançar os postos mais altos, eu estou falando assim, das mulheres do BRICS, é a mesma problemática em todos eles, né? Claro, aqui é uma coisa a mais, outra a menos, né? Você vê, a China tinha a política da minha geração lá, ela tinha a política do filho único. Se só nascesse só mulher, como é que seria, né? Então, assim, são problemas diferentes, mas quando chega lá em cima, no topo, você vê, tanto no poder público, né? Você vê que no poder político tem pouquíssimas mulheres, né? E aí é que vai dar a decisão. Na África você vê um pouco a mais disso daí e cada país tem uma maneira de ser diferente, mas a problemática é a mesma, a falta de financiamento e a necessidade de uma rede de proteção maior para que a gente possa escalar mais ainda e ter esse gap, diminuir esse gap. Agora é muito interessante, né? Você lidar com cada país é uma realidade tão diferente das empresárias, né? Você vê, uma puxa mais para um lado da saúde, o outro puxa mais, também por causa da realidade delas, né? A nossa realidade aqui tem muito agro, né? Você vê as mulheres do agro aqui, eu acabei de vir de uma feira do agro, é interessantíssimo como elas estão entrando e tem outras barreiras que elas enfrentam ali, né? Então, assim, a mesma coisa acontece em todos os outros países. As nossas recomendações, a gente vê que são as mesmas, né? As recomendações para o governo são as mesmas, mas como atuar em cada país, no seu segmento de negócios, é completamente diferente. Então, você vai para uma China, você vai fazer uma China de IA, de inteligência tecnológica, tem um campo enorme. Eu acho que isso é uma vantagem. O nosso número está desse jeito, é uma vantagem porque a gente tem uma avenida para estar percorrendo. Eu vejo vantagem, sim, que a gente está no momento ideal para a gente estar avançando. A necessidade é mais cooperação e o poder público e privado está junto. Vocês realizaram um evento, um fórum, né, em março. Quais foram as conclusões? Olha, a gente já começa a realizar fórum desde janeiro, tá? Então, janeiro a gente teve África do Sul, a gente teve aqui no Brasil, teve na Rússia, teve na China. Então, todos os meses desse ano a gente vai estar trabalha em cada país, né? Então, não é só no Brasil. Foi daqui do Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Todos os meses, em cada país do BRICS, a gente faz esses encontros grandes em que tem as recomendações, discussões sobre cada tema desse e o principal, que é o B2B, que são rodadas de negócios. Então, todos esses a gente tem feito isso daí. Vamos mudar os números, eu acho que até final de 2025, essa é a minha meta, que a gente consiga avançar nesses números. É para isso que eu e meu grupo todo, voluntariamente, estamos trabalhando para que a gente consiga mudar esses números, né? Mas a gente tem feito um trabalho enorme, não só de discussão, mas principalmente de execução, de estar juntando mulheres de negócios entre elas. E como você falou, né, a questão toda é pública e privada. Com relação assim, ao setor público, quais são as recomendações, né? Nós estamos aqui no Senado, uma casa legislativa, né? O que falta na legislação brasileira? Olha, vou dar um exemplo. Se a gente der uma obra, aí vai assim, olha, não temos empreiteiras lideradas por mulheres. Não tem. Porém, ela está média e está pequena. Se eu der para uma média, ela vai virar grande. E o ano que vem ela já vai estar dentro da pirâmide de empresas grandes para ser disputada. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades para que a gente possa escalar junto e competir igual para igual. É isso que a gente quer, competir igual para igual. Mas, para isso, a gente precisa escalar. Né? Para escalar, precisa estar junto disso daqui. Então, precisa de alguns regulamentos para que a gente consiga inserir. Daqui a pouco vai estar tudo normalizado. Mas esse pulo a gente precisa dar. É necessário isso daí. É necessário estar colocando. Já é urgente, no mundo todo já está fazendo. E o Brasil precisa fazer isso cada vez mais. Né? Então, esses mecanismos poderiam ser, por exemplo, cotas? Eu não diria, essa palavra toda, tem gente que é a favor, que é contra, tal, mas eu acho que é inserir, ela ser mais inclusiva mesmo. Né? A gente está falando aqui de obras, né?
uma obra de uma empresa pequena, de construção civil pequena, ela só vai se tornar média quando ela ganhar alguma coisa. Ganhar não, porque ela vai competir de igual para igual. Mas eu preciso colocar ela dentro dessa economia. Como você vai chamar, se isso é cota, se isso é um percentual, se isso é uma meta? Vamos colocar isso como uma meta para a gente colocar e chegar a 30%, a 35%. Vamos colocar numa meta, né? E para isso precisa ser colocado. Tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar de propósito para que isso aconteça. Então, precisa desse olhar, que seja, eu tenho um propósito. Não, propósito, eu quero de propósito, que a coisa aconteça na ação. Não só nisso, eu estou dando um exemplo aqui, mas são em todos os outros segmentos, para que a gente consiga realmente ter e avançar nisso, escalar, que a gente fala, né? Então, não adianta eu ficar só na pequena, só na média. Para isso, eu preciso desse apoio para esse começo agora, porque a gente vai dar a entrega. Daqui a pouco, quando tiver 30%, 35%, a regra é igual. Tem alguns projetos, né, de cooperação, por exemplo, um projeto algodão que está sendo desenvolvido. A gente pegou o algodão e outros projetos, porque vai da agricultura à indústria, né? Passando pelo tingimento, pela moda. Então, a gente participou de Fashion Week na Rússia, na China. Agora, a gente está trazendo toda a parte de moda, com design, com tudo, que vai ser exibido agora no Summit no Rio de Janeiro, da moda da China. Está mostrando aqui para cá. Então, a gente está tentando fazer todo esse cruzamento, principalmente do algodão brasileiro. O algodão brasileiro, a gente exporta muito o algodão, né? É consumido pelo mundo todo e esse movimento tem que estar crescendo mais, mas a gente também está produzindo aqui. Então, é importante que essas empresas, tanto da Índia quanto da China, vejam o nosso algodão, vejam a qualidade do nosso algodão, para que a gente possa vender também para as empresas lideradas por mulher. Mas aí, nesse caso, então, é o algodão já beneficiado, trabalhado, tecido... O algodão aqui no Brasil, ele é mais vendido, ele é cru, in natura, né? In natura mesmo, né? Então, assim, a gente precisa construir mais essa indústria aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa conectar comprador e vendedor, para que a gente consiga deixar também esse algodão aqui e misturar com o algodão de outros lugares, né? Eu lembro que a presidente da Etiópia ligou para mim e falou assim, e o algodão da Etiópia? Eu digo, por que não está junto, né? Isso é que é o grande barato também dessa rede. Essa rede a gente não diversifica nem por partido, nem pelo contrário, todo mundo está junto, né? Eu acho que a rede de mulheres, por essa casa também ser desse jeito, né? Acho que a Câmara e o Senado têm mostrado isso, que na pauta de gênero a gente está tão aquém. A gente precisa tanto mudar os números da gente, que é de 15% para a gente chegar a 35%, é mais que dobrado o que a gente está fazendo, que a gente não pode ter. Então, a gente se junta de todos os movimentos. Por isso que o WBA recebe todos os movimentos de mulheres que trabalham para a pauta de empresariado, de empreendedorismo. Recebemos todas elas, convidamos todas para estarem nos eventos conosco, tanto na China, quanto na África do Sul, quanto na Índia, né? E a gente vai estar ainda trabalhando até esse ano 2025 todo, em cima dessas rodadas de negócios. Um outro projeto muito interessante é a Orquestra Sinfônica do BRICS. O que é isso? A Orquestra Sinfônica do BRICS, a gente está trabalhando ainda nessa temática, porque a música, ela passa por todos os países, né? Todos os encontros nossos, a gente tenta trazer um pouco da cultura de cada país, porque a gente só faz negócio com quem a gente conhece. A gente não faz negócio com quem a gente não conhece. E a cultura é a maneira de estar conhecendo. A música foi o que a gente achou em que poderia ser um elemento de união de todas nós. E aí a Rússia conhecia a música brasileira, os instrumentos, e aí as universidades estão se comunicando para estar construindo essa orquestra sinfônica e poder estar trabalhando numa orquestra única WBA. Mas ela tem algum enfoque assim feminino? 100% de mulheres. Só mulheres? 100% de mulheres. Só de mulheres. É um trabalho que está sendo feito ainda pelas universidades, com regras claras, para que cada universidade depois venha dar aula. Então, está sendo feito ainda com regras claras, é a mesma coisa do algodão, sabe? Com regras claras para que a gente possa fazer o trabalho do algodão e todas poderem estar trabalhando em cima dessa temática. E aí essa orquestra depois vai viajar pelos países do BRICS? Tomara que venha muito patrocinador para ajudar. Como eu falei, a gente é voluntário, nós somos subordinados à CNI, mas a gente, na verdade, pega todos os parceiros para estarem ajudando, e aí é que eu falo mesmo, né? É sair do propósito para o de propósito, para que a gente possa fazer projetos como esse, percorrendo o mundo todo.
E qual é a visão, assim, até o fim do ano, assim, o que o Brasil, a presidência brasileira, né, gostaria de entregar, né, na conclusão? O MIDICT tem feito pesquisa com esse recorte feminino, o que é uma coisa muito interessante, porque não existia. A gente não sabia como é que era o número de mulheres que eram empreendedoras na exportação, e hoje a gente já tem esse número, né? A gente sempre soube do micro e pequena empresa, que é liderada por mulheres, mas a gente nunca soube dentro da pirâmide, essa mulher média que está aqui com essa dor da exportação, com todas as barreiras, não é da língua, mas do medo, de outras coisas que é interessante a gente discutir aqui depois. Como é que essa mulher pode escalar, né? Como é que ela pode estar fazendo tudo isso aqui? Então, eu acho que esse momento... Eu até me perdi. Esse momento do MIDICT, quando o MIDICT fez essa parte toda de pesquisa, né, ela fez esse recorte e a gente hoje tem 15% de mulheres que exportam. Eu espero que no final do ano a gente chegue a pelo menos 19% de mulheres que consigam exportar para que esse número mude, né? Quando uma mulher exporta, ela está escalando, está colocando já o seu dinheiro em outra moeda, a qualidade chega num outro nível, a exigência é outra, o produto melhora, né? Ela emprega muito mais, o salário de quem ela emprega é maior, entendeu? Então, você vai vendo que a pirâmide vai mudando a qualidade disso tudo. Portanto, a gente vai estimular, sim, a mulher a exportar com responsabilidade, né? Não é exportar dessa maneira, chega lá e vai fazer... Não, tem todo um trâmite de responsável. Por isso que é importante estar sempre conversando com as entidades como a PEX, como outras, como o SEBRAE, como outras entidades, como a CNI, que possa realmente ajudar. Tem que ter advogado junto, tem que ter um apoio junto, tem que entender quem é que está comprando do outro lado, tem toda a barreira legal de cada país, tem como assinar, né? Cada formulário é diferente um do outro. Quer dizer, existe uma burocracia diferente disso tudo que é importante a pessoa saber, senão não vai conseguir fazer a sua primeira exportação. E quem faz a primeira não deixa de fazer mais. Porque isso traz sempre, né, assim, ganhos. Sempre ganhos. E tem sido muito importante essa parceria com o MIDICT, sabe? Porque ele fazer esse recorte, a gente conseguir saber onde é que nós estamos e o que é que nós queremos, isso aí só foi possível porque tinha parceria do Ministério junto e de outros organismos do governo junto com a gente. E aí, depois que concluir, entregar a presidência do WBA, né, o ano que vem vai para a Índia, e aí você volta a ser presidente do capítulo nacional. Do capítulo nacional. Então, nós somos convocadas, continuamos fazendo a rodada de negócios, continuamos fazendo todo o trabalho, só que agora o foco vai ser na Índia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um campeonato de startups aqui. Já foi feito também nos outros países. O ano passado na Rússia, o ano retrasado na África do Sul e assim por diante. Então, esse ano vai ser aqui no Brasil. Nós estamos premiando 9 estrangeiras e 9 brasileiras agora no encontro dos presidentes da República. Isso é super importante. Foram, sabe, mais de 1000 projetos entregues e a gente está premiando agora as melhores startups para estar em vários segmentos, isso com o apoio do SEBRAE, para avaliação de todos esses, as chairs de cada país, né, como a gente se chama de chair, a principal de cada país, que votou foi finalista no final, enfim, terminou votando em as ganhadoras da startup, que vai ser premiada agora. Então, isso é super importante. Então, próximo ano, a Índia que vai fazer essa competição, né? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho que foi feito nos países, tem uma governança super interessante, todo país tem a mesma estrutura, né? Então, a gente consegue falar com o igual da gente do outro lado, não só eu como presidente, mas cada líder desse. Então, tem uma líder da área da saúde, consegue falar com a líder da área de saúde de cada país desse, cada líder da área de saúde, embaixo tem várias empresárias, então a gente consegue convocar todas elas para uma reunião de uma maneira interessante, né? Você vai falar de inteligência artificial na saúde, a gente consegue convocar e aprender cada vez mais o que está sendo feito na Índia, na Rússia, então é um aprendizado muito grande. Mônica, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Tomara que aumente muito o número de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, Roberta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher.
Diante da Manta do Soldado e Misericórdia, da Lídia Jorge, que estão sendo lançados no Brasil, eles trazem essa perspectiva de um futuro que está por vir. Um dos personagens grandes que atravessa a literatura portuguesa é a distância. É a distância, é a viagem, essa partilha pelo mundo daqueles que saem, que não voltam, outros voltam, mas que é uma espécie de Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Na guerra comercial e ideológica que trava contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o Brasil como alvo preferencial. No início de julho, impôs taxas de importação de 50% sobre tudo o que exportamos para os Estados Unidos. Às vésperas de o tarifaço entrar em vigor, Trump recuou um pouco. Mas desde abril, o Brasil sofre desgastes com as decisões unilaterais do presidente estadunidense. Para nos ajudar a entender um pouco os impactos das medidas e as possíveis alternativas a elas, eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, Antônio, estar com vocês aqui. Vamos, então, aproveitar a sua presença e compartilhar sua experiência aí de economia no mundo há bastante tempo. Começando exatamente por esse ponto, né? A gente está exibindo esse programa pela primeira vez, na véspera da nova data de entrada em vigor das tarifas. Inclusive, a gente não sabe de fato o que acontece. Então, eu queria começar exatamente por essa questão dessa insegurança política, econômica, jurídica, quando se fala das decisões do governo Trump, mas que nos afetam muito diretamente. Como é que o senhor avalia isso? Avalia assim, o Brasil sempre foi bem recebido pelos Estados Unidos. Então, temos que separar o que é a nação americana e o que é governo. A nação americana sempre foi amiga, muito intercâmbio e, de repente, já sabíamos, né, com a posse do novo presidente, que teríamos algum tipo de problema. Tanto que, no início, já colocou uma tarifa de 10% sobre as importações brasileiras. Entendíamos nós que, naquela época, era uma das menores tarifas, né? O Brasil ganhou até mercado em alguns setores. Mas o que aconteceu é que houve um crescente animosidade por parte do presidente americano, sobretudo na questão interna do país, com relação política, as questões jurídicas, né? Então, acabou complicando, porque o lado econômico que ele alega, basicamente o Brasil é deficitário com os Estados Unidos nas relações. Os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Então, não teria nenhuma justificativa econômica que pudesse embasar essa questão das tarifas, sobretudo porque as tarifas bastante elevadas acabam, de alguma forma, comprometendo o próprio mercado americano, que tem produtos que eles nem produzem. Então, de fato, vai ficar difícil não só para o Brasil, para os produtores, mas também para os consumidores americanos, que, em última instância, é quem vão pagar essas tarifas. Agora, isso prejudica o Brasil, prejudica os Estados Unidos também, mas prejudica o Brasil. Eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela um infográfico que a gente fez a partir dos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que mostra essa questão das exportações brasileiras, especificamente para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior, né, parceiro
agro, nosso segundo maior comprador. Então, o que está em verdinho ficou tarifado com 10%, o que já foi um aumento de tarifa, porque não tinha essas tarifas, né? Então, lá, essas são as tarifas de abril. E o que está em vermelho ficou com as tarifas de 50%. Os outros também tinham entrado em 50%, mas recuou. E a gente tem aí alguns itens que são os mais importantes, né, dos 10 mais importantes da nossa pauta de exportações. Como é que o senhor avalia cada um desses itens? Por exemplo, o café está sendo muito falado, né, porque eles não produzem café, todo mundo toma café, mas nem é um dos maiores, né? A gente pode avaliar da seguinte forma. A indústria de transformação e a indústria mineral é que seria mais prejudicada. Seria o volume de recursos que estão envolvidos, né? As exportações de petróleo, de minério, de aço, e ficaram de fora. O aço ainda tem aquela taxação de 20% que foi estabelecida por Trump, mas o agronegócio é responsável em torno de 12% desse volume de exportação, embora tenha uma grande quantidade. Se a gente pensar em grandes setores, sim, né? Então, o agronegócio ele tem o café, mas é interessante que o café está em crise internacional. A produção no Congo caiu, né? Então, assim, vai faltar café nos Estados Unidos. Não tem outro mercado que possa fornecer café para os Estados Unidos. Então, subindo nesse volume, ele vai provocar um aumento no preço do café internacional também. Então, outros produtos, né, como as frutas também, você tem um mercado bem cativo nos Estados Unidos, o pescado, a carne, ou seja, são produtos essenciais para o dia a dia do americano. Então, assim, o que foi taxado, né, seria em torno aí de 56% da nossa pauta de exportação, são produtos essenciais para os americanos. Então, eu acredito que haverá uma pressão interna dos consumidores e das indústrias para que isso aí não ocorra. Então, ganhamos algum tempo para negociar. Agora, quando a gente tira um pouco essa parte dos produtos in natura, do agronegócio, né, dos alimentos, a gente fica muito com a parte da mineração e de uma indústria farmacêutica, de uma indústria química, que são dos bens de maior valor agregado. Então, ele taxou no ferro, por exemplo, ele não taxou o ferro in natura, mas taxou o ferro acabado, né? Tem aí uma política também, uma tentativa meio que de minar essa indústria brasileira que tenta retomar o seu crescimento? Não tenha dúvida, né? Assim, eu acho que talvez a preocupação maior dos Estados Unidos não esteja tanto na questão das exportações brasileiras, mas no relacionamento que o Brasil mantém com a China, com os BRICS, né? No caso da Índia, porque são mercados que são concorrentes dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem como colocar esses produtos lá naqueles mercados. Inclusive, a própria China se colocou dizendo que ia absorver um pouco desse mercado aí de produtos, sobretudo esses produtos da agroindústria. Mas não tenha dúvida de que existe sim uma intenção de trazer o Brasil mais próximo, né? Só que os argumentos utilizados são argumentos políticos, muitas vezes. Então, a questão da economia fica secundária. E o Brasil não é prioridade americana. Nós somos só o 15º país exportador para os Estados Unidos. Então, eles têm outras prioridades, a gente vê bem claro nisso, e ele comemorando, fechado com a União Europeia, com o Japão, né? Então, o Brasil não está tendo diálogo, as portas estão fechadas, né? O presidente americano disse que vai conversar, e é importante conversar nessa área, não só do campo diplomático, como comercial, porque o relacionamento Brasil e Estados Unidos é histórico, né? Não é uma coisa assim que surgiu de uma hora para outra. Então, eu vejo que existe essa intenção de pressionar, que é basicamente a tática do presidente americano, de criar uma condição do Brasil ficar um pouco abaixo na negociação. Mas isso acho que acaba envolvendo a questão política, judicial, vai ter dificuldade em conseguir alguma coisa. Sim, porque ele está usando até argumentos políticos, como o senhor falou. Sim. Agora, vários economistas, o senhor mesmo, a gente estava conversando um pouquinho antes, falam que, na verdade, essas tarifas, elas impactam muito pouco quando a gente pensar no PIB brasileiro. Menos de 0,5% do PIB seria o valor de toda a economia atingida por essas tarifas. A gente fez uma análise. Se tudo tivesse acontecido da forma que estava acontecendo, colocar para todos os produtos 50%, nós íamos ter uma perda de PIB de 0,2% esse ano. E 0,5% o ano que vem. Mas não aconteceu isso, né? Metade das exportações ficaram de fora. Então, a perda é em torno de 0,4%, 0,5% no PIB total. Então, é uma perda pequena. Mas se for olhar do ponto de vista do PIB, é pequeno, mas do produtor é enorme. Então, é preciso que haja realmente, nesse primeiro momento, um apoio do governo
para esses produtores que vão ter dificuldade, né? Agora, não é só o apoio do governo, precisa muita negociação e a conversa com os Estados Unidos no sentido de mostrar que os maiores prejudicados serão eles mesmos. Então, acho que é nessa linha. Mas você acredita que tem espaço no governo de lá, no governo estadunidense, para essa conversa? Porque eles colocaram, por exemplo, um pacote para a União Europeia e a União Europeia assinou sem questionar. A gente analisando os acordos que estão sendo firmados, são bastante desfavoráveis para os países com os Estados Unidos. No caso, não vai ser diferente do que o Brasil. Só que o Brasil tem um agravante em relação à União Europeia e ao Japão. Está fechado os canais de comunicação. Aqui no Brasil, nós não temos embaixador. A nossa embaixada americana tentou contato com as autoridades americanas, não conseguiu. Recentemente, o chanceler brasileiro teve um certo contato. Nós mandamos senadores lá também para fazer esse contato. Os senadores foram muito importantes, mas não tem interlocução. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que existe uma coisa imposta, né? Tanto que ninguém esperava esse decreto americano isentando cerca de 700 produtos, né? Foi uma surpresa. Então, a gente não deve comemorar, não. É aí que começa o nosso trabalho. E existe um aspecto também de alternativas, né? Por exemplo, a soja é exportada via Paranaguá. A grande quantidade de soja que sai por ali é soja brasileira, mas sai com carimbo do Paraguai. Ou seja, o Brasil utiliza o Mercosul também para fazer as suas exportações, para fazer... Então, ele tem que continuar utilizando a inteligência para fazer isso. E não tenha dúvida que esses produtos que foram taxados, milho, soja, são todos produtos commodities. Então, ele tem alocação em outro mercado. Em outros mercados, mas que competem realmente, com o mercado norte-americano. Eles são grandes produtores também de milho, né? Mas você vê, a guerra na Ucrânia, a Ucrânia deixou de produzir grãos, né? E o Brasil é o grande celeiro atual do mundo mesmo, né? E não é só, é com qualidade. Os produtos brasileiros têm reconhecimento de qualidade. Então, onde você vai conseguir de uma hora para outra esses produtos? Então, os Estados Unidos produz de fato milho, produz soja, mas acontece que muita gente, para complementar a produção deles, necessita importar. Então, eu vejo que negociando na questão econômica e se pautando na questão econômica, não entrando nas questões políticas, o Brasil é complementar, é uma economia complementar dos Estados Unidos. Então, isso vai acabar saindo em algum momento e a negociação vai ser ajudada com esse aspecto. Mas isso aí requer uma certa racionalidade. E o que a gente está vendo é o governo brasileiro, a comitiva de senadores, né, a diplomacia brasileira tentando trabalhar com essa racionalidade, mas não encontrando uma racionalidade do lado de lá. Como é que se vence essa barreira? Olha, eu tenho observado o trabalho do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem feito um belo trabalho, reunindo os empresários aqui no Brasil. Lembrando que existem muitas multinacionais americanas aqui no Brasil, pode nos auxiliar no trabalho também perante as autoridades americanas, mas como você mencionou, nesse primeiro momento, são muitos países que estão sendo, de alguma forma, envolvidos na negociação com os Estados Unidos. E o Trump, ele tem sido muito personalista, centralizado muito isso. Então, dificulta muito os outros agentes agirem, mas é hora de municiar esses agentes com informações verdadeiras com relação à economia, para que possa vencer essas barreiras. O que eu vejo é a necessidade de um café da manhã, tomar um suco de laranja, tomar um café. Então, lá no pequeno consumidor, vai começar a pressionar o deputado dele, o senador, e a coisa vai subindo de situação que vai favorecer. Esse período de crise, ele tem que ser tratado de uma maneira bem profissional, diplomática, para que a gente não tenha e não colha outros tipos de problemas. Eu vejo nessa linha. Eu acho que os Estados Unidos está realmente duro na negociação, mas existe espaço para que a gente possa mostrar para eles que o Brasil ele tem muito a oferecer à economia americana. A gente pode, se não der certo essa negociação, tentar outras saídas. E aí eu vou pedir novamente o Vinícius para colocar um outro infográfico que nós montamos, que mostra um pouco, dá um pouco esse panorama, né, das exportações brasileiras de uma forma geral. A gente tem aqui as exportações totais, são dados de 2024, como Stat é o arquivo, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exportações totais de 337 bilhões de dólares, China, nosso principal parceiro, Estados Unidos é o segundo, que não chega nem à metade, né, da nossa transação, e aqui é só exportação, do que a gente importa deles, não tem o que a gente importa nesse gráfico, né? Argentina, Países Baixos e Espanha, essa é a lista dos nossos maiores, de para quem a gente mais exporta. Isso aí é uma possibilidade, quer dizer, da gente
tentar aumentar a transação com esses outros mercados? São dezenas de mercados, O né? Brasil ainda é uma economia fechada, Antônio, né? Ele precisa abrir mais. A gente tentou um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O Brasil está fazendo algum tipo de ação, mas ainda é muito incipiente, tem que ser mais agressivo. Vamos dizer assim, ali os Estados Unidos têm 12% das nossas exportações, né? Então, se comparar com a China, de fato, e a China só vem aumentando as compras no Brasil, né? Então, não tenha dúvida de que tem muito espaço para o Brasil crescer com os outros países, né? E, sobretudo, a Índia, por exemplo. A Índia não está naquela lista ali. E é um baita do mercado. Então, eu vejo que o BRICS pode ajudar o Brasil nesse caminho, o Mercosul também. Então, o Brasil está num caminho adequado com relação às transações comerciais e negociação. Agora, não tenha dúvida que o que nos surpreendeu foi na calada da noite um anúncio dessa dimensão, já que os Estados Unidos, historicamente, não é só com o Brasil, é com o Canadá, com o México. A gente aprendeu a confiar nos Estados Unidos. É uma relação de confiança que de uma hora para outra foi quebrada. Então tem que reconquistar isso aí. Mas a gente está falando aqui também de uma questão que não é o nosso foco, mas muito do começo desse tarifaço se deveu por questões políticas de envolvimento, né, com relação à tentativa aí da família do ex-presidente de livrá-lo do julgamento na justiça brasileira. Como é que se negocia economicamente, racionalmente? Isso acredita que existe esse espaço? Eu acho que sim, porque você bem mencionou, surpreendeu a todos. Você ligar essas questões econômicas à questão política. Ninguém se esperava. Desde o início do ano, a gente sabia que existiam essas ações lá no mercado americano, sobretudo a questão política, né? Mas não se esperava que saísse um documento dos Estados Unidos dirigido ao presidente da República do Brasil dizendo essas coisas, né? Isso aí foi surpreendente para o mundo todo, não é só o Brasil que se surpreendeu, não. Então tem espaço, sim, porque o que ele menciona do ponto de vista econômico não tem nenhum fundamento. Então é só de uma forma de colocar a verdade no tocante às relações comerciais e econômicas, Estados Unidos e Brasil, que eu acredito que vai ter muito espaço, porque assim, a sociedade americana, ela sempre foi pautada pelo livre comércio, defesa da democracia. Então, acho que existe um espaço para essa negociação. Essa questão política é outra caixinha, né? Como você bem falou, não é bem o nosso assunto. Mas não tenha dúvida de que eu acho que, economicamente falando, o Brasil tem muito a oferecer. Só lembrando que o PIB americano é 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é 2 trilhões de dólares. Ou seja, é o Golias contra o Davi mesmo. Ou seja, nós não podemos prescindir dos Estados Unidos e nem os Estados Unidos podem prescindir do Brasil. Então, dentro dessa linha de negociação, voltar ao que é o razoável, né? Estabelecer as relações diplomáticas. Os Estados Unidos têm um embaixador aqui, a gente tem um embaixador que possa negociar com o Departamento de Estado americano. Eu acho que é questão política e diplomática. Economicamente, existe espaço. Ok. Tem uma outra questão aí que é a geopolítica, que essa entra um pouco na nossa caixinha, porque, no fim das contas, é tudo economia, né? Sim. Que é a questão de quem aí continua controlando o mundo, o comércio mundial, quem dita as regras, né? E aí, eu vou pedir o Vinícius para trocar essa arte, colocar um outro infográfico que nós montamos, que é essa questão das tarifas, porque a gente pegar dos 27 países que foram recém-tarifados no último dia 31 de julho, com essas tarifas gigantescas confirmadas, o Brasil, assim, a gente tem 7 que são BRICS, né? E BRICS dos afiliados mesmo, não estou nem falando dos parceiros, porque dos parceiros tem mais 4, né? Eu coloquei aqui só os que são BRICS oficialmente. O Brasil com 50%, a Rússia, que vive o embargo já tem muitos anos, Índia 25%, que é um possível mercado para nós, China, né, que foi a primeira lá atrás com 150%, que já está em negociação, mas África do Sul 30%, Indonésia 19%, Irã embargado. O senhor não vê aí uma tentativa também de cercar os BRICS, de evitar que esse grupo ganhe mais poder na economia mundial? Olha, o poder acho que já adquiriu, né? Os BRICS, eles têm um banco de desenvolvimento por trás disso tudo. Nós não estamos falando de paizinhos. Se for pegar aqueles países aí somando, são potências, que o Brasil é a 10ª potência do mundo, né? A Rússia, a Índia, né? Então você tem economicamente força para poder interferir nos fóruns internacionais. O que acontece muitas vezes é que extrapola a questão econômica, é a questão geopolítica. Então tem lá o conflito lá no Oriente Médio, tem um conflito na Europa, os Estados Unidos quer entrar num, quer entrar no outro,
né? E o Brasil, às vezes, tem as suas posições, inclusive aliadas aos próprios BRICS, né? Nós temos ali a Rússia que está em guerra, né? E o Brasil, às vezes, se coloca que tem todo o direito de fazer isso. O Brasil ele tem autonomia, ele pode decidir qual vai ser a política externa dele, mas isso está incomodando os Estados Unidos, não tem a dúvida. E a gente vê isso, inclusive, na própria relação, não só política, mas tem a questão das Big Techs também, que existe uma pressão junto ao governo americano, o presidente Trump, das Big Techs em função das decisões judiciais. Então, a gente pode ver e verificar que é uma questão interna, de fórum íntimo brasileiro, que os Estados Unidos não deveria interferir. Mas ali, como você bem colocou, parece-me que há uma intenção por trás disso de atacar esses países, sobretudo em função de formar um bloco, que é o bloco dos BRICS. Agora, e o que o Brasil pode fazer? Se a gente dá uma olhadinha, a gente está completamente dependente hoje na esfera, né, como se falava na década de 70 e 80, na geopolítica, meio que o quintal, uma parte do quintal dos Estados Unidos. A gente depende deles nessa questão. Algumas outras questões que são econômicas muito fortes, a questão das Big Techs, a questão de GPS, chegou-se a falar, ele comentou, o presidente norte-americano, que poderia desligar o GPS do Brasil. Como é que o Brasil pode se preparar para ter uma autonomia? A China tem lá o seu próprio sistema de GPS, a Índia tem, a Rússia tem. Como é que o Brasil pode se preparar nessa nova economia, né? Satélites, internet, como é que a gente pode se preparar para não ficar na mão de um só país desse jeito? Vamos entender em camadas, né? Primeiro, ele anexou a Groenlândia, anexou o Canadá, falou que ia tomar o Panamá, ou seja, abriu assim uma guerra mundial em termos não só geopolíticos como comércio. Ou seja, é totalmente descabido. Ainda não conseguiu anexar o Canadá e a Groenlândia, mas quis, não, né? Tentou, não quis não, ele quer. Que ele quer. Né? Mas existe autonomia. Inclusive, o primeiro-ministro canadense usou um termo muito pesado. Fomos traídos. Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos traiu o Canadá. Né? Imagina o Brasil, que é um pouquinho mais abaixo, né? Então, se ele chegou a trair o Canadá, que é um país amigo, historicamente unido, ele queria anexar o Canadá, tornar ele um Estado. Então, estou dando só um cenário. Imagina o que não passa na cabeça do presidente Trump. Então, nós não podemos entrar nessa. Do ponto de vista do Brasil, nós temos terras raras, que eles têm interesse. Nós temos várias questões aqui importantes para os Estados Unidos. A gente sabe, historicamente, você tem a indústria automobilística toda foi feita com base na indústria americana. Né? A famosa CSN foi lá uma questão dada a Getúlio Vargas pelos Estados Unidos. Nós temos a compensação de guerra, né? De guerra, mas fomos aliados de guerra dos Estados Unidos. Né? Então, existem vários momentos que o Brasil se mostrou um forte aliado positivo e não deixou de ser. Infelizmente, existe a questão ideológica. Então, o Brasil pode, através do seu histórico, né, diplomático, inclusive, o Brasil é muito importante em termos diplomáticos, agir economicamente junto aos Estados Unidos, mostrando, olha, nós estamos com as empresas de vocês lá. Né? A Embraer mesmo conseguiu a isenção na questão aérea. Por quê? Porque 70% dos componentes dos aviões aqui vêm dos Estados Unidos. Ia gerar desemprego lá. Então, esses detalhezinhos me parece não ser do conhecimento maior do presidente Trump, porque também a equipe está desfalcada, houve a troca. Então, os Estados Unidos vão demorar um tempo para se adaptar. Eu acho que o presidente Trump acaba ganhando tempo. Fala, não vou conversar, é para ganhar tempo. Porque, de fato, algumas dessas decisões, dessas medidas, são totalmente descabidas. Eu acho que o Brasil vai conseguir mostrar isso aí de forma diplomática, autônoma, né? E vai conseguir uma reversão dessa decisão. Mas internamente, se a gente disser assim, não, a gente está com tudo negativo, tem um muro lá. Internamente, como é que os industriais brasileiros, os empresários brasileiros, o governo brasileiro, como é que eles podem trabalhar para, de fato, encontrar uma solução para os problemas que podem ser gerados, como desemprego, aqui no Brasil, independente de qualquer ação do governo dos Estados Unidos? Parece um paradoxo, né? Que saiu os dados de desemprego no Brasil, nós batemos recorde de desemprego esses dias, né? A gente está na maior taxa de emprego, empregabilidade. Então, assim, né? Parece até um paradoxo, né? E quando saiu a notícia, parece que tinha todo mundo morrido. Todo mundo saiu correndo para um lado para o outro e não aparecia. E agora está mostrando que não é assim. Então, toda calma é necessária. No mercado financeiro, a gente fala isso. Se tem esse estresse, né? Mantenha calma, coloca um tênis e vai caminhar no parque. Porque não é momento de desesperar. A diplomacia é uma diplomacia eficiente. Então, a saída do Brasil, na verdade, primeiro, ele é um país que tem praticamente uma produção forte, né? E ele pode utilizar tudo isso aí em favor de
encontrar outros mercados, né, se os Estados Unidos não resolver não importar mais do Brasil, porque quando a gente fala de tarifa de 50%, não é nem tarifa, é uma sanção mesmo comercial, não tem como você fazer... Não tem outro nome. Então, o Brasil pode, né, e a China já acenou com isso, estou aqui, né, pode mandar para cá, ou seja, são produtos de qualidade. Então, o Brasil pode... Foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa, mas não justifica a falta de ação. Então, existem ações, e uma coisa que você coloca, que é importante, o mundo não é comandado, não é pelos governos, é pelas empresas. Então, elas se comunicam, existe uma comunicação paralela das corporações, né? Então, as multinacionais, as megas empresas que estão sendo afetadas nesse momento, elas já estão agindo, estão negociando. Não é à toa, o grande exemplo é a Embraer, que eu acabei de mencionar. Ela conseguiu tudo isso, falou com o secretário de Tesouro, falou com o secretário de Comércio, coisa que as nossas autoridades não conseguiram. Então, assim, essas coisas acontecem no mundo corporativo, não fica restrita aos governos. Então, por isso que eu estou insistindo em dizer que a solução vai vir por aí, pelo mercado consumidor e pelas empresas, porque elas são muito mais fortes do que a gente pode esperar. Então, a pressão vai ser grande, né? Você viu que o Trump foi lá na Escócia assinar o acordo com a União Europeia, aonde? No clube de golfe que ele estava inaugurando, né? Então, ele também está pensando no bolso dele, né? Ele não está fazendo isso aí tudo. Então, o importante é que a gente tenha tranquilidade, porque o mercado financeiro, ele tem os especuladores, tem os manipuladores, né? E tem os investidores, né? O investidor é importante, o manipulador é que tem que ser condenado, mas o especulador, ele dá liquidez para o mercado. Então, a gente está vendo isso aí, que o Trump é um grande jogador. Agora, muitas vezes, ele já quer todo o AIS na mão dele, então não dá chance nem para o parceiro. Isso tudo o Brasil tem que olhar e agir de uma maneira calma e tranquila, porque economicamente a gente tem muitas alternativas a ser tomadas para poder solucionar essa questão. Mas o senhor não vê, então, uma crise aí de desemprego? Não, que afete nesse primeiro momento o desemprego, em função até porque houve 700 produtos que não vão ser onerados, eu acho que não, né? E mesmo porque a característica do mercado de trabalho brasileiro é muito de serviços, né? E nesse primeiro momento, é lógico, precisa do governo agir com apoio a esses produtores que serão prejudicados. Por exemplo, o mel, né? Aí deixou de levar o mel. Então, vamos ver, estudar o caso a caso, né? Mas, assim, uma crise de desemprego nesse primeiro momento, eu acho que eu não vejo. Eu vejo muito o seguinte, arregaçar a manga, negociar e buscar novos mercados. Acho que vai ser a grande saída do Brasil. Professor César Bergo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer e estou sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. A gente vive numa guerra constante, né? Todo dia. É um estado permanente, sem nenhuma trégua, até hoje, até agora, quando nós estamos aqui conversando. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Após a desobstrução do plenário do Senado, os líderes do governo e da oposição falaram sobre a retomada dos trabalhos. Nós estamos desobstruindo aqui, colocando a nossa posição de participarmos dos debates. Toda a oposição vai participar dos debates que ocorrerão normalmente nas pautas que interessam ao Brasil. E o que nós esperamos é que, a partir de agora, nós possamos, de fato, representando o povo brasileiro, discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos, independente da questão ideológica, da questão da preferência de quem quer que seja. Hoje já voltamos. Então, apesar de ter sido presencial, acabou tendo um quórum bastante elevado, feito no próprio plenário da Casa, e semana que vem será tudo presencial, inclusive porque as forças concentradas para votar os candidatos às agências, que temos aí muita agência esperando. E com o fim da obstrução, o plenário aprovou o projeto que concede a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036. A proposta vai à sanção do presidente da República. O projeto que garante a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos tem o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo. Só que a medida perde a validade na próxima segunda-feira. Por isso, o governo apressou a votação do projeto, já aprovado pela Câmara. No Senado, o relator rejeitou as emendas que ampliavam a isenção. Evidentemente que há um projeto de lei, eu vou comentar nas emendas, que está sob relatoria do deputado federal Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que estende, segundo o relatório do deputado, até 7.300, mas não faz parte disso aqui. É porque houveram emendas no sentido de ampliar até esse valor. Eu não posso aceitar emendas, primeiro porque é um projeto em tramitação. Segundo, que se eu aceitar a emenda, nós não teremos tempo útil e, na verdade, o ótimo é inimigo do bom, é amigo do péssimo. Querer mais agora significa derrubar isso aqui, porque segunda-feira vence a MP e essas pessoas voltariam a pagar. Autor de uma das emendas rejeitadas, o senador Carlos Viana apresentou um destaque para a votação em separado. Essa isenção vai ajudar uma massa muito grande de milhões e milhões de trabalhadores. E a emenda destacada para que cheguemos a R$5.000, se aprovada em plenário hoje, a Câmara dos Deputados tem sessão. Eles podem votar isso lá já de imediato, hoje ainda, para que a gente possa dar essa resposta o quanto antes à classe trabalhadora brasileira. Para isso é preciso construir a compensação, senão nós vamos esbarrar na lei de responsabilidade fiscal e, portanto, acaba que esse não será aprovado. Nós estamos, eu acredito, na porta, porque o relatório do deputado Arthur Lira está pronto. Só não foi votado porque houve o nosso recesso. Eu creio que semana que vem, eu não quero me meter na pauta da Câmara, mas creio que ele pode ser votado porque todos aguardam essa medida. O apelo do líder do governo funcionou. Viana retirou o destaque. O projeto foi aprovado e seguiu para a sanção do presidente da República. A Comissão sobre as Relações Econômicas com os Estados Unidos foi instalada hoje de manhã. O grupo, que já esteve nos Estados Unidos, tenta buscar soluções às sanções tarifárias impostas pelo governo daquele país. Criada para manter a interlocução direta com os parlamentares americanos, o grupo tem como objetivo discutir os impactos da tarifa de 50% imposta recentemente às exportações brasileiras. A comissão é integrada por 4 senadores titulares e 4 suplentes.
Na presidência está o senador Nelson Trade, enquanto a senadora Tereza Cristina é a relatora. Os demais titulares da comissão são os senadores Jacques Wagner e Fernando Farias. Foram indicados suplentes os senadores astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. De forma unânime no Senado, aprovamos a criação dessa comissão especial do tarifaço. Conversamos com os empresários americanos, com empresários brasileiros e com a classe política parlamentar, tanto democratas, que é a oposição ao Trump, quanto republicano, que é a situação ao Trump. Segundo o senador, a missão também busca fortalecer o diálogo direto com os legisladores dos Estados Unidos. Ele ainda destacou o apoio do Poder Executivo brasileiro na articulação. Abrimos um canal de diálogo, isso que foi o mais importante, porque a comissão não pode negociar, não é a prerrogativa dela negociar, mas ela pode dialogar, e é isso que a gente fez. Primeira tarefa, nós levamos ao vice-presidente, que tem o poder da negociação, os recados que vieram de lá para cá. Os setores que foram mais atingidos, o governo deve apresentar um projeto de socorro a esses setores. E aqueles que ainda precisam ser esclarecidos para o governo americano para ver se tira a sobretaxa, a gente também já passou para o governo brasileiro, que é a questão do café, a questão das frutas, a questão dos pescados. A comissão vai atuar durante 60 dias e deve entregar um relatório com propostas para reequilibrar as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu nesta quarta-feira a medida provisória que aumenta a oferta de serviços de saúde especializados no SUS. Padilha participou de audiência pública na comissão mista que analisa a medida provisória que criou o programa Agora Tem Especialistas. O Agora Tem Especialistas é um programa do Ministério da Saúde criado por medida provisória para agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, especialmente no tratamento de câncer. O objetivo do programa é facilitar o acesso das pessoas a consultas, exames e cirurgias com especialistas, usando estratégias como mutirões, unidades móveis de saúde, transporte para pacientes e atendimentos à distância. Durante a audiência pública na comissão que analisa a medida provisória que criou o novo programa do SUS, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da iniciativa. A concentração dos médicos especialistas no país é muito desproporcional em cada um dos estados, né? Você tem, o DF, por exemplo, tem 6 vezes mais médicos especialistas do que o estado que tem o menor número de médicos especialistas. Apenas 10% dos especialistas no Brasil atendem exclusivamente para o SUS. Cerca de 30% dos médicos especialistas no Brasil estão vinculados só à rede privada e o intervalo aí de 60% tem 2 vínculos. Esse, inclusive, é uma das grandes justificativas que faz com que a medida provisória e o programa criem um mecanismo para que a gente possa levar pacientes do SUS que estão esperando para a cirurgia, para o atendimento, para essa rede privada onde se concentram esses médicos especialistas, os equipamentos, as máquinas e o próprio arranjo para a realização das cirurgias e dos exames. Com essa proposta em relação ao atendimento especializado, eu acho que nós não vamos ter só o maior sistema de saúde público do mundo, mas o melhor também. O que a gente está definindo aqui, gente, é salvar vidas. O mérito é esse. E dificilmente a gente vai achar que alguém pode ser contra isso aqui. Eu acho que ficou faltando uma coisinha que eu entendo como fundamental, e no transporte de pacientes é muito doloroso no Brasil, é no meu estado, deve ser em outros estados também, que é o atendimento aos pacientes renais crônicos que precisam de tratamento especializado, hemodiálise, e que hoje atravessam quilômetros e quilômetros para chegar num hospital, numa clínica que possa fazer hemodiálise. E seria uma coisa que seria importante se introduzir nessa medida provisória. A
A entrada em vigor das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros também foi um tema abordado pelo ministro, que falou sobre os impactos para a saúde. A gente exporta cerca de 2 bilhões para os Estados Unidos de empresas de apoio diagnóstico, dispositivo médico. É o principal arsenal nosso de exportação para os Estados Unidos. Lógico, se forem aplicar as tarifas abusivas às empresas, elas vão ter dificuldade. O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos apoiar essas empresas e os seus empregos para migrarem para outros mercados se forem necessários. E nesta quarta-feira, uma sessão solene do Congresso Nacional marcou a abertura da segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e do Caribe, que reúne em Brasília parlamentares de 20 países. A Cúpula de Mudança do Clima discute os desafios ambientais na América Latina e reúne parlamentares de mais de 20 países. O encontro é organizado pelo Observatório Parlamentar de Mudanças Climáticas e Transição Justa. O foco deste ano é a construção de uma agenda comum para a COP30, marcada para novembro, em Belém, no Pará. Qual é a ideia? Aumentar o protagonismo dos parlamentos mundiais, que efetivamente representam o conjunto da sociedade nacional de cada país, no protagonismo daquilo que é talvez um dos problemas mais graves da atualidade do planeta, que é o aquecimento, que é a mudança climática e a transição necessária para que a gente garanta o planeta numa condição favorável para as próximas gerações. Nós não podemos deixar que a agenda de mudança do clima seja interpretada de forma completamente inadequada de que essa agenda é uma agenda negativa do ponto de vista social. Essa é uma agenda que tem que estar sempre ligada ao desenvolvimento, tem que estar ligada ao crescimento, tem que estar ligada à criação de emprego e à melhora de vida das populações. 2 painéis de debate abordaram a ação legislativa na América Latina sobre os temas ambientais nessa segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa. No primeiro dia da segunda cúpula parlamentar sobre mudança climática e transição justa da América Latina e do Caribe, foram realizados 2 painéis com foco na ação legislativa regional. O primeiro debate teve como tema uma COP guiada pelo Cruzeiro do Sul e destacou os 5 pilares fundamentais do combate às mudanças climáticas: mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação. Os parlamentares também discutiram o papel das casas legislativas no mutirão global pelo clima e a importância da ação coletiva. Quando envolve os parlamentos, ajuda na adaptação da legislação dentro de cada país para poder dar conta, do ponto de vista da legislação, para fazer a lição de casa de cada país, mas também acaba fortalecendo a Conferência do Clima e levando os temas também para outros espaços multilaterais para que o debate da crise climática seja central em todos os lugares. No segundo painel do dia, o debate se concentrou na atuação dos parlamentares regionais para a construção de uma agenda climática conjunta. Os participantes destacaram a importância da articulação entre legisladores para ressaltar a necessidade de compromissos concretos com a justiça climática e o desenvolvimento sustentável. As angústias, as percepções sobre essa crise, ela é real e todos, sem exceção, sentem ela na pele, mas a disposição que tem todos os parlamentos, todos aqueles que estão aqui hoje nessa reunião, é justamente de liderar, de legislar e, acima de tudo, de superar, de enfrentar esses desafios através de legislações. O encontro é uma oportunidade para reforçar a atuação dos parlamentares na agenda climática mundial e consolidar a voz da América Latina e do Caribe diante da crise climática global. A cúpula segue com programação nesta quinta-feira, com uma palestra sobre estratégias para desenvolvimento produtivo verde e governança antecipatória para as transições do futuro. E a segunda cúpula parlamentar de mudança climática também foi assunto de audiência na Comissão de Meio Ambiente. Participaram do debate parlamentares da Argentina e do Chile, além da diretora executiva da COP30.
Senadores estrangeiros foram ouvidos na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente sobre a presidência brasileira na COP30, no epicentro da crise climática e em defesa do multilateralismo. O evento fez parte da segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e o Caribe. O senador Fabiano Contarato defendeu que as discussões sobre a crise climática devem observar as especificidades dos países. Apesar de contribuirmos com menos de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa, somos uma das regiões mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima. Essa vulnerabilidade se agrava quando olhamos para o perfil econômico ainda muito dependente da exploração de recursos naturais, para a desigualdade estrutural que marca nossas sociedades e para a baixa resiliência de muitas das nossas comunidades frente a desastres climáticos que se tornam cada vez mais frequentes e severos. A senadora argentina Edith Terezin falou sobre a posição do governo argentino em relação à crise climática. Seguramente muitos de vocês saberão ou estarão notando do posicionamento que tem o atual presidente da Argentina com relação à mudança climática. A sua postura é praticamente negacionista e considera que a mudança climática é uma falácia. O senador chileno Alfonso Lotton destacou a importância dos parlamentos para transformar os compromissos do Acordo de Paris em leis. Acredito que esse é o trabalho que teremos como legisladores da tradução das normas normativas e claro, o que corresponda. Por isso é importante que da nosso trabalho no parlamento possamos impulsionar as leis e dialoguem com os compromissos internacionais em matérias no que toca a problemas ambientais e possa levar a desafios legais, com redução de emissões, como as redes MMC e adaptações pontos-chave. Repito, essa função. A diretora executiva da COP30, Ana Toni, falou sobre o papel do Brasil na presidência do evento. As COPs não são mais 2 semanas de reuniões internacionais somente baseada na negociação ou no refinamento das regulamentações internacionais. As COPs se tornaram a maior reunião das Nações Unidas, onde a presença do setor privado, dos governos subnacionais, da sociedade civil, dos movimentos sociais é fundamental. É com esta participação ativa da sociedade que a implementação vai ocorrer. Porque quando a gente pensa em implementação, a gente precisa que todos os atores estejam participantes do que a gente está chamando desse grande mutirão global contra a mudança do clima. E a Comissão de Ciência e Tecnologia debateu nesta quarta-feira o monitoramento do desmatamento de biomas. Especialistas abordaram a diversidade e a coleta de dados dos biomas. O senador Flávio Arnes falou sobre a importância da análise dos programas de monitoramento. De acordo com o parlamentar, a partir dessas ferramentas é possível apontar as movimentações necessárias para a preservação dos biomas e do meio ambiente brasileiro. E todos nós participarmos desse esforço, de conservação, de utilização, sustentável de tudo isto, para que nós possamos ter um país que realmente atenda os grandes objetivos de preservação, como o Papa Francisco diria, da nossa casa comum, que dá sustentação para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e esta interação e integração entre as áreas. O coordenador do Programa de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais falou sobre a diversidade e importância dos biomas brasileiros. Cláudio ressaltou que a proteção ou uso do bioma só é conseguido por dados coletados por sistemas de monitoramento. Seja um capital ecológico ligado à questão de conservação e de preservação
do patrimônio seja um capital ligado à produção, né, nós temos, então, necessidade de ter soberania, de ter controle sobre esse território. Né? Para ter controle sobre esse território, você precisa ter um sistema de monitoramento atuante, um sistema de monitoramento que mostre para a sociedade, mostre para os órgãos públicos o que está acontecendo, aonde está acontecendo e quando está acontecendo. De acordo com o pesquisador do INPE, o monitoramento científico está sempre evoluindo com os melhores parâmetros e tecnologias. O Brasil é líder mundial institucionalmente na transparência. Há um decreto do governo Dilma, um decreto em vigor, que estabelece que os chamados dados georreferenciados produzidos por todos os elementos do aparelho de Estado, e isso me refiro não apenas ao INPE, me refiro ao IBAMA, me refiro ao IBGE, me refiro ao Ministério da Saúde, todos esses dados que dizem onde tem doenças, onde tem desmatamento, onde está o censo, onde estão as pessoas no censo, eles são, por decreto presidencial, livres. Isso é uma política de abertura que tem poucos paralelos no mundo inteiro. País que diz, eu não tenho nada a esconder, eu vou fazer melhor política pública com dados livres. O secretário do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças de Clima falou sobre as fases e eixos do plano de prevenção e controle dos desmatamentos nos biomas. O primeiro eixo trabalha atividades produtivas sustentáveis, porque não se derruba desmatamento apenas com fiscalização, controle, multas, embargos, mas também promovendo as atividades com a floresta em pé, né? O segundo eixo é o eixo do monitoramento e controle, que tem a ver com as ações de responsabilização por crimes e infrações ambientais. Um terceiro eixo importantíssimo, sobretudo em se tratando de Amazônia. Nós temos mais de 50 milhões de hectares, senador Arnes, na Amazônia, de terras públicas federais e estaduais ainda não destinadas e que estão, obviamente, por não serem destinadas, estão vulneráveis às ações da grilagem, do crime organizado. E tem todo um trabalho de destinação dessas florestas, eu vou falar um pouco adiante. E um quarto eixo, tão importante quanto os demais, que são os instrumentos normativos que dão suporte para todas as ações. A Comissão de Esporte fez ontem uma audiência pública para debater programas sociais de acesso à prática de atividades esportivas e o programa de incorporação de atletas de alto rendimento desenvolvidos pelas Forças Armadas. Os diretores dos programas pediram para serem contemplados com recursos da Lei das Bets. A audiência pública contou com a presença de atletas e para-atletas de alto rendimento que vieram prestigiar as exposições sobre os programas desportivos desenvolvidos pelas Forças Armadas, que contribuem para o esporte brasileiro há bastante tempo. Não é de hoje que as Forças Armadas contribuem para o esporte no nosso país. O Brasil participou pela primeira vez de Jogos Olímpicos em 1920, em Antuérpia. E naquela ocasião, o tenente Guilherme Paraense, da foto superior à esquerda, conquistou a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil, materializando que nós estamos juntos com o desenvolvimento do esporte nacional desde sua origem. E à direita, lá em cima, nós temos a conhecida de todos, com certeza, a Bia, que conquistou a primeira medalha de ouro nas últimas Olimpíadas em Paris, Sargento Bia, integrante do PAR. Alguns dos projetos sociais coordenados pelo Ministério da Defesa apresentados foram o João do Pulo, oferecido para crianças com deficiências a partir de 6 anos de idade no contraturno escolar. Além das atividades esportivas e alimentação, os estudantes recebem reforço escolar e atividades culturais. Já o Profesp é para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em situação de vulnerabilidade. Eles promovem a inclusão social por meio de atividades esportivas e educacionais, deixando claro, não são projetos esses sociais para militares, esses dois são para crianças mormente aí nos arredores, nas proximidades daqueles quartéis, daquela sociedade que convive mais próximo das Forças Armadas pela distância física ali. Os diretores dos programas trouxeram o pleito de entrar na revisão da Lei das Bets e serem contemplados com recursos orçamentários para poderem dar continuidade aos projetos. Se fosse pela vontade da casa, não existiria mais Bets no Brasil, mas a Bets hoje é uma realidade, principalmente dentro do esporte.
Hoje a Betts é o principal patrocinador do futebol de praticamente todas as modalidades no país. Existe um casamento, mas esse casamento tem que ser regrado, tem que ter um regramento. Nós estamos tratando de atletas, formadores de opinião, e a gente sabe que Betts está viciando o país. Muita gente está viciada, está se matando, está endividada, e é ruim isso. Eu deixo muito claro isso, é péssimo, mas sei que o cobertor para o esporte é curto. O tema é polêmico. Os chamados cigarros eletrônicos, apesar de proibidos no país, são utilizados principalmente pelos mais jovens. O projeto no Senado regulamenta o uso. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. O cigarro eletrônico é uma criação de pouco mais de 2 décadas. Recente, perigoso e polêmico. Entra em cena com a queda do consumo do cigarro tradicional, com nicotina, cheiros e sabores. Saiu agora, ontem, uma publicação mostrando que há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, quer dizer, pessoas mais jovens. A gente vê os amigos usando na festa, aí a gente tem aquela sensação de querer experimentar algo novo. Só que a gente não sabe o perigo. Aí a gente vai, fuma um pouco do amigo. Primeiro a gente começa fumando dos outros. Aí é um puff só uma puxada de uma vez. Aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. O que nós queremos é frear, é regulamentar, porque hoje é possível tudo. Eu acho que tem que realmente haver uma regulamentação adequada, proibida para crianças e fazer propaganda. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. A gente sabe que precisa de uma regulamentação, mas que nós precisamos tratar essa regulamentação com muita responsabilidade, entendendo que existem sim existe uma brecha e uma necessidade de colocar restrições na publicidade, enfim, no consumo e na exposição do produto nos estabelecimentos de modo geral. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Mesmo que venha todos os dizeres, uma bula dizendo do que aquilo é feito, ainda assim faz mal a quem não tem informação, além do poder viciante que é, E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do Tambor ao Beat, festival em São Luís, une cultura tradicional e hip hop. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Agora é lei.
foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou, agora é lei. Então, a relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental, pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata das reuniões anteriores. A senhora e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à leitura de relatórios das mensagens número 87, 90, 91 de 2024 e 35 de 2025. Submeto à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 10 da Lei 9.782, de 25 de fevereiro de 1999, o nome do senhor Tiago Lopes Cardoso Campos, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato de Alex Machado Campos, que renunciou. Autoria: Presidência da República, relatoria senadora doutora Eudócia, relatório pronto para deliberação. Observação: após a leitura do relatório, será concedida automaticamente vista coletiva aos membros da comissão, nos termos dos artigos 383, inciso 2, a linha B, do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra à nobre senadora Eudócia para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente, senador Marcelo Castro. Bom dia a todos os colegas senadores e senadoras. Venho à análise da Comissão de Assuntos Sociais a mensagem número 35 de 2025 do Presidente da República, que indica o nome do senhor Tiago Lopes Cardoso Campos para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato de Alex Machado Campos, com base no artigo 52 do inciso 3, a linha F, da Constituição, combinado com o artigo 10, parágrafo único, da Lei número 9.782, de 26 de janeiro de 1999, Lei de Criação da Anvisa. Anexados à mensagem, foram encaminhados também o currículo vitae do indicado, declarações e certidões expedidas por órgãos públicos, além de argumentação escrita em que defende sua adequação ao cargo e ao preenchimento dos requisitos legais para nomeação. O regimento interno do Senado Federal elenca
em seu artigo 383, a documentação a ser encaminhada ao Senado, quando da indicação de diretores das agências reguladoras, entre outras autoridades. Sinteticamente, cabe à Presidência da República encaminhar currículo que detalhe tanto a experiência profissional, inciso 1, a linha A, como a produção escrita do indicado, inciso 1, a linha B. Declaração acerca da existência ou não de parentes do indicado com atuação em seu campo profissional. Inciso 2, a linha B, item 1. De sua participação ou não como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou ONGs. Inciso 2, a linha B, item 2. De regularidade fiscal nas 3 esferas de governo. Inciso 2, a linha B, item 3. Acerca das ações judiciais nas quais seja autor ou réu. Inciso 2, a linha B, item 4. E quanto à sua atuação ou não nos últimos 5 anos em juízos, tribunais, conselhos de administração de estatais ou na direção de agências reguladoras. Inciso 2, a linha B, item 5. Argumentação escrita em que o indicado demonstre ter a formação pessoal, moral e profissional que o recomende para o cargo indicado. Inciso 2, a linha C. De acordo com o currículo apresentado, o senhor Tiago graduou-se em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Além de sua graduação, o indicado informa ter concluído as seguintes especializações: especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão de Políticas de Saúde informadas por evidências pelo Hospital Sírio-Libanês, especialização em Direito Sanitário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Sírio-Libanês. No âmbito profissional, na documentação fornecida sobre o indicado, consta que é advogado com mais de 15 anos de atuação na área de gestão pública e direito sanitário. Atualmente, exerce a função de coordenador da consultoria jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou como advogado-chefe da Fundação Estatal de Saúde da Família, na direção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, como subsecretário de Programas, além de ter sido diretor de programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde e gerente de projetos da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Conforme o currículo indicado, o senhor Tiago é coordenador de curso de especialização em Direito Sanitário do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, professor visitante na Faculdade de Campinas, na Faculdade Baiana de Direito e na Escola Estadual de Saúde Pública, professor Francisco Peixoto de Magalhães Neto. E está cursando mestrado profissional em Saúde Coletiva, Políticas e Gestão de Saúde da Universidade Estadual de Campinas e mestrado em Constituição e Sociedade no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Assim, a documentação descrita apresenta as atividades profissionais exercidas pelo indicado, visando a atender ao disposto no item 1 da linha A do inciso 1 do artigo
383 do Regimento Interno do Senado Federal. Quanto ao item 2 da linha do inciso 1 do referido artigo, que trata das publicações de sua autoria, além da experiência acadêmica já noticiada, foram fornecidas informações de que o indicado é autor de artigos, capítulos de livros e trabalhos técnicos, com destaque para os seguintes: direito sanitário, desafios jurídico-teóricos e normativos evidenciados pela pandemia da Covid-19. Livro Judicialização da Saúde nos Municípios, de 2022. Alocação de recursos e o direito à saúde, Cartilha do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de 2021. Direito à saúde, judicialização e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que está na Cartilha do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de 2021. Judicialização da saúde. Como responder, que está no Manual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de 2021. A vedação ao retrocesso social. O debate judicial acerca dos impactos da Emenda Constitucional número 86 de 2015, que está no Caderno Ibero-Americanos de Direito Sanitário de 2019. A Diretriz Constitucional de Participação Social no SUS, que está no livro Coletânea Direito à Saúde, de 2018. A aplicação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil no âmbito do Sistema Único de Saúde, que está na Revista Brasileira de Direito Municipal de 2017. E, além das publicações, consta no currículo do indicado sua atuação como palestrante em diversos congressos, seminários e conferências nas temáticas do Sistema Único de Saúde, judicialização da saúde, revalidação de diplomas médicos, regulação do trabalho em saúde, enfrentamento da pandemia, atenção primária à saúde, licitações e contratos de empresas estatais, cooperação internacional em saúde, fundações estatais de saúde e gestão de sistemas de saúde. Em complementação ao currículo vitae, as autoridades indicadas a cargos públicos e sujeitas à aprovação do Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, devem apresentar declaração sobre elementos a serem avaliados pelos senadores e pelas senadoras, elencados nos 5 itens da linha B, do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, a documentação enviada pelo indicado para atender a esses requisitos contém declarações, certidões e outros documentos. Para atender ao item 1º, enviou declaração de que não possui parentes que exercem ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Quanto ao item 2, em outra declaração de sua autoria, informou que participa do quadro societário de 3 empresas e que é membro da entidade não governamental a seguir relacionadas: Sociedade de Advogados Tiago Campos Advogados Associados, desde 14/7/2017, empresa de consultoria e apoio a atividades educacionais, Direito e Gestão Pública, desde 15/10/2020, empresa de gestão de patrimônio familiar,
Jequitibá Incorporações e Construções Imobiliárias Limitada, desde 26 de nove de 2025. Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Instituto de Direito Sanitário Aplicado, desde 10 de 11 de 2013 e atual vice-presidente do Instituto. Acerca da regularidade fiscal, nos âmbitos federal, estadual e municipal, item 3 do mencionado dispositivo do Regimento Interno do Senado Federal, o indicado declara que não possui débitos nas 3 esferas e apresenta, como comprovação, cópias das seguintes certidões: certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; certidão positiva de débitos com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; certidão negativa de débitos tributários, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia; certidão negativa de débitos tributários e não tributários, emitida pela Secretaria da Receita Municipal de Salvador, Bahia. E em relação ao item 4 da linha B do inciso 1º do artigo 383 do RISF, o indicado apresenta diversas certidões emitidas pelas 3 instâncias do Poder Judiciário, que comprovam não figurar no polo passivo de ações judiciais. Ademais, o indicado declara que figura como parte autora em ação judicial de rescisão contratual que tramita no Juizado Especial Cível de Brasília e em processo de cobrança de honorários advocatícios em curso na Vara de Relações do Consumo de Salvador. Por fim, em atendimento ao disposto, no item 5 da já mencionada linha B, o indicado apresenta certidões que comprovam sua atuação judicial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Justiça da Bahia, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dos Tribunais Regionais do Trabalho, da 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e 13ª regiões. Por fim, para demonstrar que possui experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo de diretor da Anvisa, em obediência ao disposto no artigo 383, inciso 1º da linha C do Regimento Interno, o indicado encaminhou a argumentação escrita, na qual relata sua ampla experiência de atuação como gestor e advogado no setor de saúde, inclusive na área fim de agência reguladora para a qual foi indicado, como destaque para sua experiência profissional, formação técnica e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo. Diante do exposto, a mensagem número 35 de 2025 cumpre com as exigências formais determinadas pela legislação pertinente e pelo regimento interno. E uma vez lido o relatório apresentado, entendemos que os membros desta comissão dispõem de informações suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor Tiago Lopes Cardoso Campos para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Era isso, senhor presidente, muito grata. Parabenizar Vossa Excelência pelo relatório e, como manda o regimento, no artigo 383, concedo vista coletiva para, na próxima quarta-feira, a gente fazer a sabatina. Vamos ao item 1 da pauta.
Mensagem número 97 de 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 6º da Lei número 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nome do senhor Vadi Nemer Damus Filho, para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, na vaga decorrente do término do mandato de Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, em 21 de dezembro de 2024. Autoria: Presidência da República, relatoria: Senador Sérgio Petecão. Relatório pronto para deliberação. Observações: após a leitura do relatório, será concedida automaticamente vista coletiva aos membros da comissão, nos termos do artigo 383, inciso 2, letra B, a linha B, do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo assim a palavra ao nobre senador Sérgio Petecão para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Da Comissão de Assuntos Sociais, CAI, sobre a mensagem do Senado Federal número 87 de 2024, que submete a apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52 do Senado Federal, inciso 3, a linha F da Constituição, combinando com o artigo 6 da Lei de 9.961, de 28 de janeiro de 2000, o nome do senhor Vadi Nemer Damus Filho, Vadi Damus, para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, na vaga decorrente do término do mandato de Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, em 21 de dezembro de 2024. Com base no artigo 52, inciso 3º, da linha F da Constituição Federal, em consonância com o artigo 6º do parágrafo único da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e dá outras providências. O presidente da República submete, por meio da mensagem SF 87 de 2024, a mensagem número 1603 de 2024, na origem, e a apreciação de membro do Senado Federal, o nome do senhor Vadi Nemer Damus Filho, para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde. Junto à mensagem foram encaminhados o currículo do indicado e declarações de certidões pedidas por órgãos públicos. O CV recebido aponta que o senhor Vadi Damus é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem mestrado em Direito Constitucional no Estado pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sua carreira profissional se deu principalmente na advocacia, tendo atuado como advogado do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Borracha do Rio de Janeiro e a Associação dos Funcionários do BNDES. O indicado também cita suas experiências como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, secção Rio de Janeiro, de 2007 a 2012, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, de 2013 a 2015, e presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e do Conselho Federal da OAB 2014-2015. E deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de 2015 a 2018 e assessor técnico da liderança do PT na Câmara dos Deputados de 2019 a 2022. Atualmente exerce cargo de secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o início de janeiro de 2023. Damus Filho encaminhou a argumentação escrita na qual destaca a sua longa atuação na advocacia e também experiência relacionada diretamente com o ramo da saúde suplementar.
como quando trabalhou com questões técnico-operacionais da gestão no plano de saúde administrado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, vinculada à OAB, e também na Secretaria Nacional do Consumidor, em que essa temática se impôs como item prioritário em sua pauta de atuação. Pontuou ainda ter participado de intensos debates acerca do projeto de lei e recomendação do setor quanto deputado federal. A partir dos elementos apresentados, entendemos que esta comissão tem condição de deliberar sobre a indicação do nome do senhor Valdir Damos para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar na vaga decorrente do término do mandato do senhor Paulo Roberto Vanderlei Ribeiro. Lido, senhor presidente. Parabenizar o senador Petecão pelo relatório e, conforme o regimento, conceder vista coletiva nos termos do artigo 383, para que na próxima quarta-feira a gente possa fazer a sabatina. Vamos ao item 2 da pauta, mensagem número 90 de 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 10 da Lei número 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o nome da senhora Daniela Marreco Cerqueira, para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato de Meiruzi Souza Freitas. Autoria: Presidência da República, relatoria senador Fernando Eire. Relatório pronto para deliberação. Observação: após a leitura do relatório, será concedida automaticamente vista coletiva nos termos da comissão, aos membros da comissão, nos termos do artigo 383, inciso 2, letra B, do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra ao novo senador Fernando Eire para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Vossa Excelência a designação para a matéria. Senhora senadora, senhores senadores, com base no regimento do Senado Federal e na Constituição Federal, o Presidente da República, mediante a mensagem número 90 de 2024, submete à apreciação dos membros do Senado Federal o nome da senhora Daniela Marreco Cerqueira para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato da senhora Meiruzi Souza Freitas. Anexada à mensagem encontra-se o currículo e as declarações da indicada, além de cópia de documentos legais e fiscais. Dessa forma, posso assegurar que preenche os requisitos legais exigidos. A indicada é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, UNB, com pós-graduação em Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz, além de mestre e doutora em Biologia Molecular, também pela UNB. É servidora de carreira da Anvisa, onde exerce o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária desde o ano de 2006. Já atuou em diversas áreas da agência, como a Gerência Geral de Medicamentos, onde ocupou o cargo de gerente geral. Foi ainda assessora da área de autorização e registros sanitários e gerente da área de produtos biológicos. Atualmente, está à frente da Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil, no qual a Anvisa exerce o papel de Secretaria Executiva. O currículo da indicada apresenta inúmeros trabalhos de sua autoria, publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, e elenca sua participação como palestrante em seminários, congressos e encontros. Dessa forma, a documentação enviada cumpre o propósito de apresentar as atividades profissionais da indicada
e atender ao dispositivo no regimento interno do Senado Federal. Há também menção a publicações técnicas de sua autoria. Por fim, senhor presidente, em atendimento ao artigo 383 do Regimento do Senado Federal, a indicada apresenta a argumentação escrita na qual destaca seus 18 anos de dedicação à Anvisa, com atuação em todas as diretorias, evidenciando experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral necessárias ao honroso exercício do cargo de diretora da agência. Tendo em vista a documentação enviada e considerando o histórico pessoal e profissional aqui resumido, entendemos que esta comissão dispõe de todos os elementos necessários para deliberar sobre a indicação da doutora Daniela Marreco Cerqueira para exercer o cargo de diretora da Anvisa na vaga decorrente do término do mandato da senhora Meiruze Souza Freitas. Portanto, senhor presidente, senhora senador, senhores senadores, era o que eu tinha a relatar, agradecendo, senhor presidente, a oportunidade de tratar a matéria por designação de Vossa Excelência. Agradecendo o relatório ao senador Fernando Coelho pelo seu relatório, concedo vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, para, na próxima quarta-feira, a gente submetê-la à sabatina. Vamos ao item 3 da pauta, mensagem número 91 de 2024, não terminativo. Submeto à apreciação do Senado Federal em conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 10 e o artigo 11 da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o nome do senhor Leandro Pinheiro Safatli para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa na vaga decorrente do término do mandato de Antônio Barra Torres, em 21 de dezembro de 2024. Ótimo. Teve um pedaço que eu não entendi, tinha um IL. Você vai falar já, Mara. Autoria, Presidência da República, relatoria, senadora Mara Gabrilli. Relatório pronto para deliberação. Observação, após a leitura do relatório, será concedida automaticamente em vista coletiva aos membros da comissão nos termos do artigo 383, inciso 2, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal. Concedo a palavra à nobre senadora Mara Gabrilli para leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, a senadora Mara Gabrilli. Obrigada, presidente, senador Marcelo Castro. Já estava ansiosa aqui para falar. Bom dia, colegas, bom dia a todos os senadores. É muito gratificante estarmos hoje aqui deliberando após longos 6 meses de espera a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um órgão tão essencial para a garantia de segurança, saúde e qualidade de vida de toda a população, e por ser responsável pelo controle de qualidade de alimentos, de medicamentos vendidos em nosso país. Só temos a agradecer à Anvisa, essa agência da qual temos tanto orgulho por sua competência, respeitada por países de todo o mundo, o que reflete em um compromisso de todos os seus diretores com os padrões de qualidade e com a proteção da saúde dos brasileiros. Eu queria cumprimentar todos os indicados, cumprimentar a Daniela Marreco Cerqueira, o Tiago Lopes Cardoso Campos, cumprimentar o Leandro Pinheiro Safatli, cuja relatoria da sua indicação para o cargo de diretor-presidente da Anvisa farei agora, com toda a honra. Com base no artigo 52, inciso 3º, a linha F, da Constituição Federal, combinado com os artigos 10 e 11 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o presidente da República, mediante a mensagem número 91 de 2024, a apreciação dos membros do Senado Federal, o nome do senhor Leandro Pinheiro Safatler para exercer o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente do término do mandato de Antônio Barra Torres, ocorrido em 21 de dezembro de 2024. Anexados à mensagem, encontram-se o currículo vitae e declarações do indicado, além de cópias de documentos legais e fiscais. De acordo com o currículo vitae, o senhor Leandro Pinheiro Safatler é graduado em Ciências Econômicas e atualmente cursa mestrado em Saúde Coletiva, ambos na Universidade de Brasília, na UNB. Especialista em gestão de políticas públicas e gestão governamental, é servidor público federal efetivo desde 2011. De 2011 a 2014, ele atuou como especialista, coordenador e assessor na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos no Ministério da Saúde. E entre 2014 e 2009, ele exerceu o cargo de secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, da CEMED. E no período de janeiro de 23 a junho de 2024, ele ocupou a função de diretor do Departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde e de Inovação para o SUS. Em 2024 e 2025, ele atuou como secretário adjunto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Exerceu ainda a presidência do Conselho Fiscal da empresa de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, e coordenou o Comitê Deliberativo do Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo. Dessa forma, a documentação enviada, ela cumpre o propósito de apresentar as atividades da linha do inciso 1º do artigo 383 do regime interno do Senado Federal. Há também menção a várias publicações de sua autoria, conforme especifica o item 2 do mesmo dispositivo do RISF. Em complementação ao currículo vitae, as autoridades indicadas a cargos públicos e sujeitas à aprovação do Senado Federal devem apresentar declaração sobre elementos a serem avaliados pelos senadores, elencados nos itens da linha B do inciso 1º do artigo 383 do RISF. E para atender a essa exigência, o indicado encaminhou documentação que reúne declarações, certidões e outros documentos comprobatórios. E a esse respeito, o indicado declara que eu preciso de água. Não tem parentes que exercem ou exerceram atividades vinculadas à sua atividade profissional. Não possui participação ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. Tem situação de regularidade fiscal com a Fazenda Pública das 3 esferas do governo. Não possui ações judiciais em curso na Justiça Federal ou Estadual em que configure no polo passivo ou ativo do LID. Da LID, perdão. Exerce, desde agosto de 2023, a função de conselheiro do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, tendo assumido a presidência do colegiado em setembro do mesmo ano, e compromete-se, contudo, a providenciar o afastamento imediato do cargo, tão logo se torne iminente sua nomeação em observância
ao disposto no artigo 8º-B da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. Sexto, não atuou nos últimos 5 anos em juízos ou tribunais ou na direção da agência de reguladores. Ademais, em atendimento ao disposto da alínea C do inciso 1º do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, o indicado apresenta argumentação escrita em que relata sua trajetória profissional na administração pública federal, na área da saúde, ao longo de mais de 20 anos. E, nesse contexto, destaca sua atuação na análise do funcionamento do setor, abrangendo aspectos regulatórios, concorrenciais e políticas de desenvolvimento, pesquisa e inovação, com atenção às experiências nacionais e às práticas internacionais. Essa experiência lhe proporcionou uma visão ampla de gestão da saúde no país, com foco nas cadeias estruturais, políticas regulatórias e de mercado, que influenciam a oferta de serviços e tecnologias à população brasileira, sempre com base em evidências que garantam qualidade, eficácia, segurança dos produtos e serviços. Sua atuação continua na área da saúde e na formulação de políticas públicas que evidencia experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral compatíveis do cargo de diretor-presidente da agência. E, por fim, tendo em vista a documentação apresentada e considerando todo o histórico pessoal, profissional aqui resumido, entende-se que essa comissão dispõe dos elementos necessários para deliberar sobre a indicação do senhor Leandro Pinheiro Safatler ser o cargo de diretor-presidente da Anvisa, decorrência do mandato do senhor André Torres, ocorrido de 2024. Gostaria de agradecer a honra de ter sido escolhida para ser relatora da sua indicação. Eu desejo muito sucesso em sua trajetória à frente da Anvisa e de todos os diretores indicados. E quero reforçar aqui meu compromisso com a saúde dos brasileiros, sobretudo das pessoas mais vulneráveis, como as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras. Eu dedico todos os meus esforços para promover a qualidade de vida e a saúde para a nossa população. E, nesse sentido, sempre estarei à disposição, presidente Safatler, para contribuir para que tenhamos uma agência de vigilância sanitária forte, com corpo técnico qualificado, transparente, agindo de forma técnica, transparente em suas ações, sempre baseados na ciência, na inovação e que promova a participação da sociedade em suas decisões. Muito obrigado e parabéns, com muita honra. Eu agradeço a oportunidade, à comissão e ao senhor Leandro Pinheiro Safatler. Muito bem, agradecendo aí o relatório da nobre senadora Mara Gabrilli, concedida vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, para que na próxima quarta-feira a gente possa submeter a sabatina o senhor Leandro Pinheiro Safatler. Só encerrar. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos os presentes. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo.
para a população. Em Discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A programação de 2025 exibe documentários que celebram... Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas. Questionam... Será que eu não vou poder ser realmente eu? Recordam, respeitam e trazem reflexões sobre o nosso passado e a história recente do Brasil. Vamos tratar um pouquinho da política, porque a política está tratando da nossa vida já há muito tempo. Senadoc, todo sábado, às 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Declara aberta a 15ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre o monitoramento do desmatamento de biomas em cumprimento ao requerimento número 9 de 2025, CCT, de minha autoria. Eu quero enfatizar que o público interessado em participar desta audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligar para 0800 061 2211. Nós temos a grata satisfação de contar com a participação de pessoas altamente ligadas à área, expoentes nessa área, pesquisadores, organizadores, né, de subsídios para as políticas públicas, a quem eu quero já de antemão agradecer, né, pela participação, pela presença e por esta abertura de caminhos para que não só o Senado Federal, mas toda a sociedade possa participar desse monitoramento, desses pulmões, eu diria, do Brasil, dessa biodiversidade, os 6 biomas brasileiros, e todos nós participarmos desse esforço, né, de conservação, de utilização, né, sustentável de tudo isto, para que nós possamos ter um país que realmente
atenda, né, os grandes objetivos de preservação, como o Papa Francisco diria, da nossa casa comum, que dá sustentação para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e esta interação e integração entre as áreas. Gostaríamos que, a partir desta audiência pública, houvesse, assim, desdobramentos, comentava já antes, aqui da abertura, para a legislação, se for necessário ser aprimorada, também em termos de orçamento, para que, né, os especialistas, pesquisadores, interessados, né, tanta gente que participa, né, dessa iniciativa possa ter a sustentação financeira, econômica, orçamentária e também verificar como que os resultados dessa reunião podem ser levados para o público em geral, mas como particularmente envolver crianças, adolescentes, a educação básica, preparar a nova geração para o enfrentamento e o respeito a essa diversidade, aos desafios que são postos no Brasil e no mundo também. Então, as crianças e adolescentes têm uma sensibilidade muito grande para isso. E o conhecimento, a informação está aí também. Como fazer essa transição também para a área da educação, quer dizer, a ciência, a tecnologia, a inovação, meio ambiente, a pesquisa, chegando lá, né, no ensino fundamental, no ensino médio, na pré-escola, para que esse envolvimento da sociedade aconteça. Porque as crianças, sendo sensibilizadas, elas vão sensibilizar os pais também e outras pessoas, como a gente sabe que aconteceu com o cigarro. Mas eu quero agradecer, então, a presença presencial aqui ao meu lado, do Cláudio Almeida, seja muito bem-vindo, coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Seja muito bem-vindo. Também encontram-se presentes remotamente, por meio do sistema de videoconferência, né, o Gilberto Câmara, que é pesquisador, colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também quero dar as boas-vindas, me permite chamar de você, Gilberto, e também o André Rodolfo Lima, que é secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. Inclusive, as apresentações vão acontecer nesta ordem, né? O Cláudio em primeiro lugar, o Gilberto... O André vai precisar ser primeiro, senador, que ele tem um... Eu estou sendo avisado também que o André tem algum problema de compromisso também, mas eu gostaria que, antes dele, também as pessoas pudessem falar, tá bom? Porque, de acordo com os dados, com a base, né, com a pesquisa que acontece, o Ministério depois vai ter que usar esses dados e ver quais as políticas, quais os caminhos a serem organizados para o atendimento das necessidades. Então, em primeiro, já temos várias perguntas aqui também, né? E eu, inclusive, leio as perguntas. A Rosilene, do Paraná: como integrar PRODES, DETER e MAP Biomas, a inteligência artificial e as novas tecnologias para melhorar a precisão e a transparência no monitoramento. Diego, do Rio de Janeiro: o Brasil possui satélites modernos de alta resolução e independentes para realizar o monitoramento constante dos nossos biomas? Uma pergunta, né? Rafael, do Rio de Janeiro: há leis, outra pergunta, para a proteção e preservação de todos os biomas brasileiros? Isso, inclusive, eu pedi que os expositores apresentassem se há necessidade, qual a lei, se há necessidade de aprimoramento da legislação, qual o nível de efetividade dessas normas.
ENSO do Distrito Federal, como o atual sistema de monitoramento é auxiliado nas ações de combate ao desmatamento. Camila, de São Paulo, monitoramento traz dados para quantificar as perdas na produção brasileira com o desmatamento. E comentários, Joaquim, do Rio Grande do Sul, acredito ser importante a celeridade na cobrança de multas. Recursos adiam pagamentos. Alexandre, de São Paulo, com tantas terras federais sem fiscalização, basta começar para dar o exemplo. Camila, de São Paulo, monitorar o desmatamento e fornecer dados para fiscalização é ótimo, mas com o novo Código Ambiental, muito do detectado deixará de ser crime, que é um desafio também. Então, em primeiro lugar, passo a palavra com satisfação ao Cláudio Almeida, que está aqui presente, né? E a quem também tem o tempo de até 20 minutos, né? Obrigado. Alô, bom dia. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos os presentes aqui. É uma satisfação imensa estar aqui hoje falando do nosso sistema de monitoramento. Eu sempre digo que a parte do meu trabalho, não só a gente fazer esse monitoramento, entregar os dados, mas poder bem comunicar à sociedade, né, para que a sociedade entenda aquilo que está sendo feito, entenda a importância que isso tem, né, e como é que isso impacta o dia a dia das pessoas. Bom, o sistema de monitoramento do INPE, ele é um sistema que já tem mais de 37 anos de monitoramento constante, né? A gente começou na Amazônia em 1988, o INPE tem 60, está fazendo essa semana, inclusive, né? Amanhã vai ter o evento lá em São José, na unidade lá, para comemorar os nossos 64 anos de idade, né? Um instituto que já há mais de 60 anos aí vem desenvolvendo tecnologia para o país, né? E a gente começou lá na década de 70, quando a gente começa a receber as imagens de satélite, começou a desenvolver tecnologia e a partir de 1988 nós passamos a fazer o monitoramento, né, dos biomas. Começamos com a Amazônia e depois fomos migrando para os outros biomas. Hoje o Brasil é todo monitorado, né? Desde 2020 aí nós temos um sistema de monitoramento que cobre todos os biomas brasileiros, né, nas suas grande diversidade. A gente sabe que cada um desses biomas tem características próprias, ele tem características que tem uma questão ecológica, sejam florestas, sejam campos, sejam Pantanal, né? Todos eles têm importância, são milhares de espécies que vivem. O Brasil é um país mega diverso, né? São bilhões de toneladas de carbono que estão estocadas nessa região, mas, ao mesmo tempo, esses biomas também abrigam produção, né? O Brasil é um grande produtor agrícola, né? É uma importante pauta econômica, gera renda, gera empregos, né? Então o Brasil precisa, né, dado toda essa importância, esse capital, seja um capital ecológico ligado à questão de conservação, de preservação do patrimônio, seja um capital ligado à produção, né, nós temos então necessidade de ter soberania, de ter controle sobre esse território, né? Para ter controle sobre esse território, você precisa ter um sistema de monitoramento atuante, um sistema de monitoramento que mostre para a sociedade, mostre para os órgãos públicos o que está acontecendo, aonde está acontecendo e quando está acontecendo, né? Para que todo o processo seja não somente para fiscalizar, mas para planejar. Você não pode planejar, não pode pensar política pública se você não tem dados que pautem essa política pública. E é isso que o sistema de monitoramento, o programa de monitoramento Biomas BR vem oferecendo para a sociedade, né? Produzindo informações sistemáticas sobre mudança do uso da terra, seja desmatamento, seja degradação, seja plantio, enfim, o que está acontecendo na superfície brasileira, em todo o território brasileiro. Para isso, nós temos 3 grandes sistemas, o PRODES, o DT e o TerraClass. Cada um deles tem uma característica própria, cada um deles tem um objetivo próprio. Eu vou procurar falar de maneira rápida aqui a situação, o que cada um deles fazem, né, e quais os resultados mais recentes que a gente tem, né, mais significativos. É óbvio que isso tudo dentro desse tempo que a gente previu, então é uma apresentação de maneira rápida para que as pessoas possam entender.
Vamos começar pelo PRODES, né? O PRODES é o sistema mais antigo, como eu disse, ele está desde 1988, fazendo um monitoramento da supressão de vegetação nativa, né? Aquilo que a gente conhece também por desmatamento, olha, onde é que desmatou, né? Mas, à medida que o PRODES foi ampliando para outros ambientes, que além do ambiente florestal, né? Como a gente faz o monitoramento do Pampa, do Pantanal, que são formações não florestais, então a gente está substituindo o termo desmatamento por supressão de vegetação nativa, né? Então é isso que a gente está mostrando. O que o PRODES mostra é aonde havia uma vegetação nativa, vegetação, né, natural daquela região, aquela vegetação foi suprimida para dar origem a, pode ser plantio, pode ser um outro uso da terra. E a gente faz isso a partir de imagens de satélite, né? São imagens, então, que eu comparo sempre as imagens atual, né, desse ano com imagens do ano passado, né? Para isso, a gente usa um conjunto de satélites. A gente, desde 1988, nós já trabalhamos com satélites da série Landsat, que é uma série mais longeva, né? Ela tem desde 73 imaginando o mundo todo, e a gente já trabalha com os satélites brasileiros também. Aí depois eu já respondo a pergunta do nosso interessado lá. O Brasil tem tem satélites para isso, né? Isso faz parte desse pacote tecnológico, né? Aquilo que o Brasil é uma das poucas nações que tem esse controle. Ele tem capacidade técnica, desde projetar um satélite, né? Construir esse satélite e operar esse satélite depois de lançado, né? A gente contrata esse lançamento e ele opera e é capaz, então, de produzir imagens sobre todo o território brasileiro o tempo todo. Então, para isso, a gente usa esses satélites. Atualmente, a gente tem trabalhado principalmente com um satélite europeu chamado Sentinel-2, né, que ele tem uma resolução de 10 metros. Então, você consegue, qualquer área de 10 por 10 metros, a gente consegue identificar o que está acontecendo naquela região ali, né? São sistemas com grande acurácia, né? A gente tem mais de 93% de acurácia, o que é muito alto, né, nesse sistema de uso e cobertura da terra. É uma acurácia realmente muito elevada. O INPE vem desenvolvendo tecnologia. Eu vou falar muito rápido, o doutor Gilberto Câmara vai abordar isso com muito mais profundidade depois, mas o INPE vem desenvolvendo tecnologia ao longo desses 40 anos para monitoramento. Quando eu comecei a trabalhar com isso lá atrás, senador, né, a gente ainda fazia tudo na mão. Eram as imagens de papel, você colocava as imagens de papel, colocava um papel transparente em cima daquela imagem e desenhava cada polígono de desmatamento, né? E ao longo desses 40 anos, nós passamos por diversos avanços, né? Atualmente estamos, também já respondendo uma das perguntas, né? Estamos desenvolvendo, né, mecanismos que usam bastante IA, são metodologias, são algoritmos que usam inteligência artificial para auxiliar esse processo, né? A inteligência artificial, é importante que se diga, ela auxilia, mas ela não vai resolver todos os problemas. Ainda é a coisa mais importante é ter especialistas que conheçam o assunto, que tenham capacidade de analisar aquelas informações, tenham capacidade de analisar, inclusive, o dado que é gerado pela inteligência artificial, se ele está coerente com a realidade que a gente percebe no campo. Mas o INPE vem trabalhando e atuando nisso. Hoje a gente tem, então, esse mapa completo de toda a supressão que existe em todo o Brasil. Ele está disponível na nossa página, na Terra Brasilis, está o endereço ali, terrabrasilis.dpi.imp.br, né? Ele permite, então, que toda a sociedade acompanhe o tempo todo. E esse dado é o dado oficial do governo brasileiro, no que diz respeito às medidas de desmatamento, né? E ele é usado, seja para inventário de gases de efeito estufa, no MCTI. Então, o país tem que fazer o seu reporte de quanto ele emitiu de gases de efeito estufa. Então, toda a mudança de uso da terra é feita, é considerado esse dado do PRODES para essa referência, né? O André Lima, o secretário André Lima, vai poder falar muito melhor de toda a questão dos PPs, né? PP Cedam, PP Cerrado, que são os planos de prevenção e combate ao desmatamento, que também são baseados nos dados do PRODES. O Fundo Amazônia, que recebe recursos, né, da Noruega, da Alemanha, dos outros países, ele recebe com base nessas medidas que o PRODES faz, quer dizer, ele comprova quanto o país evitou de desmatamento e com isso ele consegue receber esses recursos, né? Moratória da
da soja, ataque da carne, produção acadêmica, enfim. É um dado que ele é riquíssimo e permite que a sociedade tenha conhecimento, como, por exemplo, esse gráfico aqui que mostra o que aconteceu no desmatamento nos últimos 12 anos aí na Amazônia. Né, a gente, 2012, foi a menor taxa já registrada desde 88, quando a gente começou a fazer o monitoramento. A maior taxa foi em 1995, 29 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Em 2012 foram 4.571, a menor taxa já registrada. A gente depois voltou a ter um crescimento do desmatamento até 2021. De lá para cá a gente está retornando então ao controle do desmatamento. E só, por exemplo, para mostrar os dois últimos anos, aí, 2023 e 2024, né, houve uma queda de 45%. Quer dizer, só essa queda nesses dois últimos anos evitou-se um desmatamento da ordem de 790 mil hectares. Né, são evitadas emissão de carbono. Certamente, uma das maiores contribuições que qualquer país pode dar, né, em termos quantitativos, o Brasil oferece essa contribuição ao controlar esse desmatamento, senador. Um outro dado que nós produzimos também, agora recentemente, para atender uma demanda do Ministério da Agricultura, foi uma atualização desse dado. Né? O dado do PRODES é sempre feito de agosto a julho do ano seguinte. Né? A legislação que foi aprovada na União Europeia, ela pediu que ela diz o seguinte, que todo desmatamento, toda a área produtiva desmatada até dezembro de 2020, né, ela pode exportar para a União Europeia, aquelas 7 cadeias, a soja, carne, óleo de palma, madeira, cacau, café, borracha. Então, essas commodities, elas só podem ser exportadas para a Europa se elas forem produzidas em áreas desmatadas antes de dezembro de 2020. Então, nós fizemos a atualização desse dado para dezembro de 2020, considerando uma área mínima de meio hectare, que é a que a legislação europeia exigiu. Usamos imagens de satélites, imagens de radar, inclusive, para poder fazer esse mapeamento. Acho que o passador não está rodando aqui. Foi. A gente, então, usou essas imagens de radar para poder fazer esse mapeamento, porque normalmente no período de dezembro é um período que tem muita nuvem, muita cobertura de nuvens, né, nos trópicos, é período de chuva, então as imagens óticas, essa mais à esquerda, elas têm muitas nuvens, é muito difícil. Para isso, então, o INPE desenvolveu tecnologia, aplicou tecnologia usando imagens de radar que permitiram fazer esse mapeamento mesmo durante um período chuvoso. Para além desse dado, então, anual, que é o dado oficial, a gente produz um alerta diário de supressão. Esse alerta, ele visa atender as equipes de fiscalização, a equipe do IBAMA, as secretarias estaduais de meio ambiente que estão no campo. Então, a gente produz um alerta num sistema que a gente chama de DETER, né, que é detecção em tempo quase real. Esses alertas, eles são enviados automaticamente todos os dias para o IBAMA, para os órgãos de controle, Ministério Público, secretarias de meio ambiente, né? E eles ficam disponíveis para a sociedade pode consultá-los através da plataforma, pode ter acesso não só às tabelas, né, os gráficos, mas também todo o dado espacialmente explícito. Então, ele pode identificar dentro de cada propriedade se está ocorrendo um desmatamento, cada prefeito pode ter acesso a esse dado para saber o que está acontecendo dentro do seu território. Os últimos dados do DETER, especificamente para a Amazônia, aí, né, a gente considerando o ano passado e até o mês de junho desse ano, a gente consegue comparar lá. Então, os meses de agregado, né, de agosto a dezembro até o ano passado, a gente tinha aí uma queda ligeira com relação ao ano passado, ao ano anterior. Né, foram 1.870 quilômetros e no ano imediatamente anterior, aquele mesmo período de agosto a dezembro, tinha sido 2.007 quilômetros quadrados. Esse primeiro semestre mostrou uma alta nessa área, 1.645 passou para 2.090. Parte dessa alta foi principalmente, senador, por conta dos incêndios florestais que ocorreram no ano passado. Ano passado foi um ano extremamente seco, né, com temperaturas muito altas, e isso fez com que os incêndios florestais na Amazônia, principalmente, explodissem. Né? A gente consegue ver ali naquele gráfico que de agosto a dezembro do ano passado, a quantidade, né, aqueles são quilômetros quadrados queimados na área de floresta da Amazônia, foram mais de 40 mil quilômetros quadrados queimados no ano
de agosto a dezembro do ano passado, muito maior do que em anos anteriores, né, por conta justamente desses efeitos da mudança do clima na região. A gente percebe que esses incêndios na Amazônia, eles atingiram principalmente áreas de vegetação natural primária. Isso mostra que a floresta ela está fragilizada. Normalmente, a floresta ela não seria suscetível à ocorrência desse incêndio, ela resistiria, mas ela já está fragilizada, então por isso ela está suscetível e está tendo esse desmatamento que vem dessa ocorrência de fogo. Essas imagens elas mostram isso, né? A gente consegue perceber na imagem seguinte o quanto queimou, né? Se a gente vai e volta, a gente percebe que a maior parte do incêndio nessa região de São Félix do Xingu foi justamente em cima de áreas florestais. São áreas que elas já estão degradadas por vizinhança, por retirada de madeira, enfim, um conjunto de outras ações que vão degradando, vão tirando a capacidade da floresta de resistir. E, finalmente, senador, vou falar do TerraClass, que é um sistema de monitoramento do uso da terra. É uma parceria entre INPE e Embrapa, a Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, então nós somamos os nossos conhecimentos, somamos as nossas capacidades e fortalezas para gerar um sistema que pudesse dizer o seguinte: uma vez que o PRODES disse isso está desmatado, né, o que está acontecendo naquela área depois que ela foi desmatada? Ela tem pecuária, ela tem agricultura, ela voltou a regenerar, ela está sendo usada por uma fruticultura, enfim, poder dizer o que acontece com aquela área que foi desmatada. Né? Isso é muito importante para você entender efeito de política pública, né? Como é que aquilo se distribui. Então, no TerraClass, esse dado, por exemplo, dado de 2022, para o bioma Amazônia, a gente percebe que 52% da área que foi desmatada estava sendo usado como uma pastagem que a gente chama de pastagem herbácea, é aquela pastagem onde existe um predomínio de gramíneas, né? 12% é uma pastagem que a gente chama de arbustiva arbórea, por quê? Porque ela é uma pastagem que já tem presença de regeneração, presença de invasoras arbustiva arbórea, né? A região amazônica é uma região que, se você abrir uma estrada, abrir qualquer coisa e não manter aquilo depois, a floresta tende a voltar, tende a reocupar. Então, essa pastagem arbustiva arbórea é justamente uma pastagem que já vem sendo recolonizada por espécies naturais, arbustivas e arbóreas. Né? E 21% dessa área já desmatada da Amazônia já estava num processo de regeneração. Ou seja, ela foi abandonada, foi usada, foi abandonada, e a vegetação nativa estava se recuperando já com um porte florestal nessa região. Né? E cerca de 8% vem sendo usado para áreas com agricultura. No Cerrado brasileiro, esse é um quadro similar, né? Só que o Cerrado já tem uma área desmatada, uma área suprimida muito maior. Na Amazônia, isso está na casa de um pouco mais de 20%. Né? No Cerrado brasileiro, isso já passou os 50% de área que já foi desmatada. O Cerrado tem uma presença muito maior de produção agrícola, então você tem uma área ocupada por culturas temporárias bem maior no Cerrado brasileiro. E, finalmente, eu já estou finalizando, senador, esse é meu último slide, né, a importância que esses dados têm para toda a sociedade. Né? É um dado que ele começa com um viés bastante acadêmico. Lá na década de 80, a nossa maior preocupação naquele momento era entender como é que estava os efeitos que aquele desmatamento estava tendo sobre a floresta, sobre o clima da região. Então, a gente começa isso com um objetivo muito acadêmico, e ele é hoje ainda a principal referência, né, para a produção de ciência sobre a floresta amazônica. São milhares de teses, de artigos que são produzidos em toda a sociedade, seja no Brasil, fora do Brasil, né, e todos sempre são baseados nesse dado do PRODES pela transparência, pela facilidade de uso, pela confiança que esse dado transmite para a sociedade. A sociedade, não só o Brasil, mas outros órgãos do mundo todo confiam no dado que o INPE produz, porque é um dado sólido, é um dado que tem referência científica nessa produção. Ele define hoje política pública no Brasil, como eu já disse, cálculo de emissões,
questões, né, submissão de rede, o controle do desmatamento, a fiscalização, o André vai poder falar muito disso, ele é todo baseado nesse dado que a gente produz, né, as cadeias econômicas, né, cadeia da soja, da carne, outras cadeias, agora essa legislação europeia, né, exigindo que se mostre esse compliance ambiental, né, então, esse dado ele suporta então o desenvolvimento dessas cadeias econômicas, né, e um último comentário que eu faço, quando nós fizemos o projeto de monitoramento dos cerrados, que foi financiado pelo Banco Mundial, o Banco Mundial, de maneira totalmente independente, achou por bem contratar uma consultoria econômica, a Codex, para dizer o seguinte, olha, muito bem, nós fizemos um investimento aí de 260 milhões na época para desenvolver, não era só um monitoramento, era um projeto bem maior, ele tinha questões envolvia vários institutos de pesquisa, mas ele falou, olha, quanto houve de retorno para a sociedade nesse investimento? Né? Nós fizemos um investimento, criamos um sistema de monitoramento e o que retornou para a sociedade? Essa consultoria, ela aplicou modelos econométricos e ela chegou à conclusão seguinte, que para cada real investido nesse projeto, houve um retorno de R$ 5,89 para a sociedade em bens e serviços. Né? Isso mostra a importância que é você manter um sistema de monitoramento. Né? O sistema de monitoramento, ele traz benefícios à sociedade, ele permite que a sociedade continue se desenvolvendo de maneira sustentável. É um grande prazer ter participado aqui. Muito obrigado. Muito bom, Cláudio Almeida, muito interessante, parabéns pelo trabalho, né? Coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Passo em seguida a palavra ao Gilberto Câmara, né? Que é pesquisador do INPE também, pesquisador colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Gilberto Câmara, seja muito bem-vindo, né, e com a palavra. Bom, muito obrigado, senador, senhor, pelo convite e obrigado a todos o apoio da comissão. Eu queria pedir para que liberasse aqui a minha tela. Como eu tenho 20 minutos, eu tenho uma pequena apresentação. É possível? Porque aqui está dizendo que o host is able participant screen share. É possível. Eu acho que já está liberado. Né? Ótimo, perfeito. Está perfeito. Estamos. Ok. Só tela cheia, talvez, né? Isso aí. Isso. Valeu. Bom, muito bem. Eu queria complementar o que Cláudio Almeida falou, e para benefício do senador, da comissão e das pessoas que nos assistem, e dar uma perspectiva um pouco mais institucional dessa situação toda do monitoramento ambiental do Brasil. Quer dizer, eu vou voltar aqui ao Rio 92, quando nós estabelecemos que, na Rio 92, há uns princípios da declaração da chamada Carta da Terra. E um dos princípios básicos são as questões ambientais. E o princípio estabelece que as questões ambientais são mais bem tratadas com a participação de todos os cidadãos e que cada indivíduo deve ter acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente. E o Brasil é um dos países que mais segue esse princípio, como a gente vai apresentar. E como é que esse contexto, né, nós falamos aqui do monitoramento, eu falo aqui de INPE, como é que esse contexto de uso da informação ambiental se coloca dentro das instituições públicas e dos aparelhos de Estado e da regra da lei? Na prática, as democracias modernas, como a nossa, elas têm 3 elementos constituintes que garantem, vamos dizer assim, a estabilidade da democracia, tão contestada em vários pontos. O primeiro é a capacidade do Estado, poder da equipe do Estado, desde o poder de polícia, justiça, diplomacia, instituições bancárias e de instituições técnicas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde. Quer dizer, sem essa capacidade técnica, o Estado não existe para os cidadãos. O segundo ponto, evidentemente, é o Estado do Direito. São as leis que definem os limites do poder
do Congresso, no limite do judiciário, e, nesse sentido, que, vamos dizer assim, estabelecem o que é possível e o que não é possível na democracia. E, finalmente, a verificação pública, que os ingleses chamam de accountability, que é a capacidade da sociedade exercer o seu direito de controle sobre o Estado e, através de eleições, de plebiscitos, de manifestações de opinião pública. E as instituições de ciência, elas têm a obrigação de servir a cada um desses elementos. Em primeiro lugar, evidentemente, servir ao Estado, de dar ao Estado os meios para executar as suas políticas, seja dados de saúde, seja dados de meio ambiente, seja dados de censo. As instituições têm que fornecer isso com qualidade, senão a política pública não funciona. As instituições também têm que ser transparentes para a sociedade e atuar de forma que a sociedade perceba que aquilo que é fornecido como informação para o governo tomar ação não é fornecido às escondidas, mas é tudo disponível para verificação, contestação, aprovação pela sociedade. E, finalmente, as instituições têm que trabalhar dentro dos limites do Estado de Direito. Tem que verificar, por exemplo, a aplicação de regras como o nosso Código Florestal, as leis e dispositivos que governam o desmatamento. Ou seja, as instituições se equilibram nesse triângulo entre o Estado de Direito e a sociedade. No caso brasileiro, como ficou claro pelo trabalho do Cláudio, o Brasil vem desenvolvendo tecnologias de monitoramento ambiental por satélite há várias décadas, 40 anos. E o Brasil hoje é o líder mundial, não só na aplicação, como mostrou bem o Dr. Cláudio Almeida, como na verificabilidade, na transparência dos dados e na seu, que a gente, se pudermos usar o termo em inglês, na seu accountability, na capacidade da sociedade, qualquer que seja o elemento da sociedade, em verificar a acurácia dos dados publicados. E o que é que essencialmente é feito no monitoramento ambiental? Nós, no fundo, atribuímos significado à natureza. As imagens de satélite nos oferecem, vamos dizer assim, simplificadamente, fotografias da natureza, um pouco menos técnico, e o significado dessas fotos, o conteúdo dessas fotos, seja uma queimada, um desmatamento, uma área alagada, uma inundação, uma área de floresta estabelecida, uma reserva indígena preservada, ela de um intérprete, seja ele manual ou seja auxiliado por, que é essencialmente o serviço que o INPE presta à sociedade. Então, nesse contexto, qual que é o papel que o INPE exerceu e vem exercendo? É um papel múltiplo. O primeiro ponto é a institucionalidade. O que a gente entende por institucionalidade? Quer dizer, é o conjunto de leis, decretos, portarias, planos que definem missões do aparelho do Estado. E, nesse caso, há missões estabelecidas nos planos, por exemplo, o plano mais recente de combate ao desmatamento na Amazônia, o plano recente da Marina de combate ao desmatamento no Cerrado, estabelece que o INPE tem missão de fornecer a informação de forma acurada, temporalmente adequada para a tomada de decisões. Então, há uma institucionalidade clara estabelecida pelo governo. Outro aspecto importante é que essas tecnologias de meio ambiente, principalmente as derivadas de imagens de satélite, elas têm uma quantidade, um conteúdo de conhecimento científico que está sempre evoluindo. Então, ao colocar a institucionalidade do monitoramento ambiental nas mãos de uma instituição científica, o legislador, o governo, os planos de governo, que vem fazendo isso há 40 anos, entendem que isso é uma maneira de garantir que o trabalho seja continuamente aprimorado e verificado
com os melhores parâmetros científicos, com o rigor científico do trabalho e com as tecnologias mais atualizadas. E, finalmente, o Brasil é líder mundial institucionalmente na transparência. É um decreto do governo Dilma, um decreto em vigor, que estabelece que os chamados dados georreferenciados produzidos por todos os elementos do aparelho de Estado, e isso me refiro não apenas ao INPE, me refiro ao IBAMA, me refiro ao IBGE, me refiro ao Ministério da Saúde, todos esses dados que dizem onde tem doenças, onde tem desmatamento, onde estão as pessoas no censo, eles são, por decreto presidencial, livres. Isso é uma política de abertura que tem poucos paralelos no mundo inteiro. País que diz, eu não tenho nada a esconder, eu vou fazer melhor política pública com dados livres. Então, a consequência disso é que nós dizemos que a transparência gera governança. Com a transparência de dados, esses são os dados, um exemplo dos dados disponíveis no portal chamado Terra Brasilis, do INPE, essa transparência permite a qualquer cidadão, seja ele proprietário de terra, líder indígena, líder quilombola, cientista, ou simplesmente um cidadão interessado no meio ambiente brasileiro, seja ele um técnico de órgão público, seja ele um secretário, seja ele um cidadão comum, ele vai verificar e pode contestar as informações. E essa governança que daí decorre nos estabelece parâmetros de ação difíceis de contestar na base da opinião. O grande valor da transparência e do rigor científico é reduzir o impacto do eu acho. Eu acho que, eu acredito em, minha opinião é essa. Na ciência, não existem certezas, existem dados experimentais que são comprovados. Já dizia a Inquisição sobre Galileu. Galileu diz, tá bom, eu vou aceitar porque eu quero ficar vivo, mas a Terra se move. Ou seja, a ciência sempre está dando dados que contestam os padrões estabelecidos, mas é importante que eles sejam contestados também. E essa governança ambiental que o Brasil dispõe, repito, é algo muito singular no concerto das nações, numa nação onde o meio ambiente é tão importante. Como o Cláudio já apresentou aqui, essa é a série completa de áreas do desmatamento da Amazônia, que vem desde 1988, e como ela já foi verificada mexida de todas as formas. Os noruegueses nos cedem recursos alemães para o Fundo Amazônia por conta dos resultados que nós temos do desmatamento, ou seja, os noruegueses não precisam de uma verificação independente porque entendem que a verificação do INPE é uma verificação séria. Os tomadores de decisão do governo certamente levam isso em consideração. Os pesquisadores, com mais de 1.000 artigos publicados em revistas científicas indexadas. Então, nós temos um aparato científico de rigor e de transparência que realmente é algo que nós, como brasileiros, temos que valorizar bastante, porque nos dá uma base sólida para, por exemplo, definir. Das perguntas que o senador Arnes levantou do participante mas a legislação não vai enfraquecer a legalidade e ilegalidade? Não, a legalidade e ilegalidade continua verificada e os números mais recentes, aqui é 2021, mas os números mais recentes continuam mantendo que 90% do desmatamento é ilegal. Isso, no mínimo, é o número mínimo, 91%, 92%, no mínimo é ilegal, se daí para mais. Então, no momento em que, entre as sanções aplicáveis pelo governo Trump nessa investigação que foi aberta pelo Departamento do Comércio, não se limitam ao PIX. Aqueles que acompanham as notícias, certamente é o caso do senador, sabem que uma das investigações que está sendo arrolada, seja por desculpa política, seja por instrumento de coerção, é o desmatamento da Amazônia.
E esse mesmo desmatamento já é sujeito a críticas e controles pela União Europeia. Existe, aqui está em inglês, a EU Regulation Deforestation Free Products, regulação da Comissão Europeia em produtos livres de desmatamento. Qualquer importador, qualquer governo europeu, vamos supor que a gente exporte soja para a Alemanha. O governo alemão pode, com base na informação que ele, governo alemão, achar, contestar a origem dessa soja. E caberá ao produtor brasileiro ter dados confiáveis para mostrar que essa contestação não tem base, caso, evidentemente, esse produtor esteja legal. E quem vai fornecer os dados que ele pode contestar se o caso o governo alemão decidir embargar a sua carregamento de soja? O dado público do INPE. Então, hoje em dia, deixou de ser apenas uma coisa que, além de proteger a floresta, ela regula a produção. Hoje, os dados produzidos pelo INPE têm a múltipla função de proteger nossa biodiversidade, de proteger o nosso meio ambiente, de reduzir as emissões, mas também de regular os limites do uso da natureza pelos produtores. E a China já deu sinais de que vai entrar no mesmo tipo de controle, no mesmo tipo de verificação. Então, nós estamos numa situação em que não adianta a aplicação de conformidade, nós chamaríamos, né, está em conformidade com as regulações externas, não as nossas, além das nossas, ela requer informação de muita qualidade. E, finalmente, como foi perguntado por alguns dos nossos assistentes, o INPE continua aqui, não vale a pena entrar em detalhes, estou à disposição para dar mais detalhes, mas as nossas tecnologias utilizam os dados mais recentes. Há um termo, um pouco jargão, que se utiliza um cubo de dados, um cubo como se fosse um cubo mesmo, um cubo que a gente utiliza para jogar dados, e nesse cubo se colocam as imagens, e das imagens se ocorre a variação da natureza, que a gente chama de séries temporais, ou seja, aqui tinha soja, aqui não tem mais soja, plantou soja de novo, aqui tinha desmatamento, cortou, aqui queimou, e tudo isso leva a capacidade do INPE de monitorar o meio ambiente brasileiro num novo patamar, ainda mais, digamos assim, de acordo com o rigor científico e a qualidade que a nação espera. Então, se tiver que, o senador levou as possibilidades, né, dizer, olha, será que é necessário legislação? Eu entendo, senador, que a legislação, há sempre uma batalha em termos da legislação. Se há alguma ação do Congresso que se torne urgente, é a questão da destinação de recursos públicos para as atividades de monitoramento, que atualmente estão muito ainda se ressentindo de recursos. Os recursos são muito escassos e se trabalha muito no limite. Então, se posso chamar a sua atenção para o assunto, é que hoje feito com recursos muito aquém do que seria razoável de se esperar num assunto tão sério e tão importante quanto esse. E é isso que eu tenho para apresentar. Eu quero agradecer muito o convite feito pela comissão, pelo senador, e muito obrigado a todos. Agradeço, me permita chamar a você, Gilberto Câmara, pela competência, qualidade, pelo trabalho assim referencial, assim como já havia dito para o Cláudio Almeida, trabalho realmente impressionante, né? E isto deve ser levado, eu penso, né, acharmos caminhos, alternativas para que a sociedade se conscientize cada vez mais e que todo esse conhecimento chegue ao ensino superior de todos os cursos, né? A educação básica também, para que a gente forme uma nova mentalidade, né, em relação a esse cuidado que se deve ter por todas as razões, inclusive econômicas, de orientação de políticas públicas
a partir do trabalho exemplar que o INPE realiza no Brasil. Até foi mencionado o presidente Trump, ele certamente não conhece aquilo que o Brasil desenvolve e faz nesta área, mas os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil também, não é verdade? Quer dizer, eu tenho certeza que o INPE não vai se negar a ensinar, né, aos Estados Unidos como ter assim trabalho com dados livres, né, acessíveis, que podem ser contestados. A ciência é isso mesmo, né? Quer dizer, você tem que deixar livre para poder contestar, verificar e avançar, confiáveis, né? E ele nem precisaria fazer, basta os auxiliares do presidente Trump olharem os dados, né, que estão disponíveis, estão livres, eles podem ter acesso, né? Está tudo à disposição para ver que o trabalho é sério, é bom, é competente e precisa de mais recursos, obviamente, né? Isso ele poderia auxiliar, né? Também fazer uma generosa doação, né, para que esse trabalho... E com isso o Brasil poderia auxiliar os Estados Unidos ainda mais, caso ele queira isso, né? Muito bom. Agradeço Gilberto Câmara, pesquisador do INPE. Passo em seguida a palavra ao André Rodolfo Lima. E me desculpo, viu, André, que eu sabia que você tem o compromisso, mas eu considerei importante que o INPE colocasse os dados, porque você agora, me permite chamar com todo respeito de você é do Executivo, né, o secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque tudo isso, né, vai orientar não só este ministério, mas os outros para os encaminhamentos necessários. Então, seja muito bem-vindo também, André. Quero dizer que a gente está feliz com a sua presença e passo a palavra, então. Obrigado. Muito grato, senador Flávio Arnes e demais senadores, senadoras e assessores da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado. Uma alegria, uma honra estar aqui também com os meus amigos Gilberto Câmara, Cláudio Almeida, com quem a gente dialoga constantemente em função aí da nossa missão, né, de chegar ao desmatamento zero no Brasil até 2030. Vou falar desse assunto aqui nessa audiência e dizer que eu consegui dar um rearranjo na agenda aqui, senador. Era até para eu estar aí presente fisicamente com os senhores, mas eu tinha uma reunião às 9h30 da manhã, que eu já tinha adiado 3 vezes, e eu fiquei avexado aqui de adiar por uma 4ª vez, e depois tinha um deputado que eu ia receber aqui às 11 horas, mas eu consegui empurrar para mais tarde, 11h30, então eu tenho mais uns 45 minutos com os senhores aqui. Eu também vou pedir a gentileza de me autorizar aqui a apresentar alguns slides, senador, que realmente foi bem pertinente. Está autorizado, já sabe. Bem pertinente ter deixado aqui os meus amigos Cláudio e Gilberto Câmara apresentarem antes, porque assim eu posso falar das medidas. Os senhores estão vendo aí minha apresentação, né? Porque Estamos eu já vendo. Só não estou vendo mais vocês. Se puder ver a tela cheia, que daí fica mais visível para o pessoal que nos acompanha pelo Brasil. Só apertar o Eu já coloquei na tela cheia. Não está aparecendo tela cheia? Não está aparecendo tela cheia, não, mas está aparecendo. Espera aí, vamos lá. Vamos fazer de novo, então. Espera aí. Desculpe. Vamos lá. Porque eu coloquei Antes na tela de cheia. compartilhar, apertar a tela cheia. Então, mas é que aqui não tem como fazer isso antes. Será? Deixa eu ver aqui, peraí. Experimenta aí. Vamos tentar. É que se eu deixar na tela cheia, eu não consigo abrir o também. aplicativo. Não tem jeito. Vamos lá. Vai dar certo. Cheio. WhatsApp não. Isso dá aqui.
Como está aí, senador? Agora a tela cheia? Não está cheia, mas estamos enxergando também. Se tiver algum problema, fica assim também, né? Mas... porque eu já coloquei aqui, não sei se está com algum delay, mas vamos lá. Nesse slide vocês estão vendo toda a dinâmica. Eu comecei falando especificamente da Amazônia, né? Mas na sequência eu vou falar também dos demais biomas, né? Porque eu sei que a audiência hoje trata de todos os biomas brasileiros, né? Mas aqui a Amazônia, a gente está vendo aí as fases dos planos de prevenção e controle dos desmatamentos, em que a primeira gestão... Você não mudou o slide na tela também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a assessoria que tem a minha apresentação, se vocês puderem colocar na tela, então eu vou parar de compartilhar porque não está funcionando aqui no meu sistema. É possível aqui também. Que eu encaminhei para vocês aí. Um minuto de reflexão aqui sobre a tecnologia. Mas enquanto isso eu já vou falando aqui, senador. Desculpe, se você quiser ir falando também, demora aqui um minuto só para abrir o arquivo também. Mas eu estava dizendo que a gente tem uma sequência aí, né? Desde de 2003, na primeira gestão do presidente Lula e já também com a ministra Marina Silva, o governo federal fez vamos dizer assim, uma revolução no plano das políticas para enfrentamento do problema dos desmatamentos e, sobretudo, não apenas, mas também em função, obviamente, que dos nossos compromissos associados aí à agenda climática, uma vez que o desmatamento, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, o Cerrado também, é o principal fator de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, né? E já em 2003, o presidente criou uma comissão interministerial, formada então por 13 ministérios, coordenada pela Casa Civil e secretariada, a Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, para a elaboração e implementação da primeira fase do Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos naquela oportunidade na Amazônia, depois isso se expandiu para todos os biomas, e a grande novidade é que o problema deixou de ser um problema específico do IBAMA, historicamente, a questão do desmatamento, se pensava em desmatamento, todo mundo pensava em IBAMA, né? O que obviamente não é suficiente para resolver o problema, e a partir de então se estruturou um instrumento que depois veio a ser aprovado na Lei de Política Nacional de Mudança do Clima como um dos instrumentos da política de clima, que são os planos de prevenção e controle dos desmatamentos nos biomas, né? Em 2004 até 2008, nós tivemos a primeira fase do PPCDAM, e nessa primeira fase nós obtivemos uma queda de 53,5% dos desmatamentos na Amazônia. A segunda fase do PPCDAM, já na segunda gestão do presidente Lula e da Marina Silva, da ministra Marina, entre 2008 e 2012, e aí alcançamos mais 64% de rendimentos. Nesse período, de 2004 a 2012, o Brasil deu a maior contribuição histórica, né, para toda a agenda da Convenção de Clima em relação à redução de emissões de gás de efeito estufa, né? Um único país em menos de 10 anos, na verdade foram 8 anos, deu uma contribuição de redução superior a 2 gigatoneladas de CO2 que deixaram a atmosfera, coordenadas pelo governo federal, em parceria com os estados, em parceria com o setor privado e a academia, né? Depois, tivemos a terceira fase do plano, de 2012 a 2015, em que o desmatamento na Amazônia se estabilizou ali na faixa dos 5.500 quilômetros quadrados, uma faixa muito baixa, comparado com o histórico que é feito pelo INPE desde 1988. E aí, infelizmente, a partir de 2016, né, com as mudanças de gestão, o plano foi deixando de ter, foi perdendo prioridade e não por acaso, a partir de então, a gente veio assistindo uma retomada dos desmatamentos, não só na Amazônia, nos demais biomas, com um momento crítico, infelizmente, que foi o período do governo Bolsonaro, entre 2018 e em que o desmatamento
a casa superior aos 4, acima dos 10 mil quilômetros, com praticamente a extinção do PPCDAM e dos planos de prevenção e controle dos desmatamentos, que agora foi restabelecido por essa gestão do presidente Lula. Eu não sei se a assessoria está com condição aí de colocar na tela a apresentação. Eu posso seguir falando aqui, mas tem alguns slides que ilustram bem aí o que eu estou falando. A informação que a gente tem é que agora está entrando. Vamos ver se já está acessível para auxiliar na fala também. Eu vou continuar aqui, a hora que estiver na tela aí. Já está. Pronto. Então passa aí uns 2 slides para frente. Essa daí eu já falei, esse aqui também já falei. Pode ir para o próximo. Aqui, então, foi a retomada, pode deixar nesse slide, a retomada desta que é a fase atual do PPCDAM, a 5ª fase do Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos. Aí tem um calendário de ações só para mostrar como é que é dinâmica, porque um plano não cai, né? Um plano com uma única cabeça brilhante é um plano daqueles que depois rapidamente fica na gaveta. Então, esse plano ele foi construído do dia 1º de janeiro com o decreto do presidente Lula. Um dos 10 decretos que ele assinou no primeiro dia da gestão dele foi a restituição da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle dos Desmatamentos, que se reuniu no dia 8, né, pouco mais de um mês, já teve a sua primeira reunião. Na semana seguinte já instalou uma subcomissão. Na semana seguinte já teve a segunda reunião, já tratando dos eixos, dos diferentes eixos dos planos. No início de março, o 10º Seminário Técnico-Científico de Análise de Dados do Desmatamento na Amazônia, quer dizer, os outros 9 aconteceram nas gestões anteriores do governo Lula e da presidente Dilma. Pode pôr o próximo slide, e passando. Várias reuniões da subcomissão por eixo de atividades, né? 8 de março, 15 de março, 22 de março, as 21 reuniões bilaterais com os ministérios e órgãos vinculados, mais de 15 órgãos vinculados, IBAMA, ICMBio, INCRA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Embrapa, né? Anater, dentre outros órgãos aí importantes, consulta pública com mais de 540 contribuições e a aprovação na subcomissão no dia 17 de maio e, por fim, mais um, pode andar para frente aqui, 5 de junho, o lançamento do plano. Próximo slide. Foi o dia do lançamento do plano, Dia Mundial de Meio Ambiente, o primeiro Dia Mundial de Meio Ambiente dessa gestão, em 2023, presidente Lula, ministra Marina, ministro Haddad, vice-presidente Alckmin, ministra dos Povos Indígenas, também presente, apresentando e lançando a 5ª fase do PPCDAM, sendo que a gente já vinha, obviamente, com as ações de controle do desmatamento desde janeiro deste mesmo ano. Próximo slide. A estrutura como é que é essa estrutura de um plano? Porque o plano ele precisa ter realização. Para ter realização, ele tem que ter responsáveis por sua implementação. O próximo slide mostra como é que é estruturada essa comissão. A comissão tem 2 subcomissões executivas, uma da Amazônia e uma do Cerrado. Nós também estamos estabelecendo comissões para os demais biomas, são 13 órgãos que a integram e muitos órgãos convidados, né? Só para citar mais alguns, BNDES, Ministério do Turismo, a FUNAI, o próprio INPE, né? O Sensipan, Polícia Federal, a Embratur, Embrapa, INCRA, Anater, dentre outros, e 2 núcleos, um núcleo de articulação federativa, porque esse plano ele precisa estar articulado com os estados, e um núcleo de monitoramento e avaliação, em que fazem parte representantes da Controladoria Geral da União, do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, da Presidência da República e do Ministério do Meio Ambiente. Pode ir para o próximo slide. Aqui são os 4 eixos do PPCDAM e todos os planos que vieram na sequência, o do Cerrado, o do Pampa, do Pantanal, da Caatinga e da Mata Atlântica, tem esses 4 eixos. O primeiro eixo trabalha atividades produtivas sustentáveis, porque não se derruba desmatamento apenas com fiscalização, controle, multas, embargos, mas também promovendo as atividades com a floresta em pé, né? O segundo eixo é o eixo do monitoramento e controle, que tem a ver com as ações de responsabilização por crimes e infrações ambientais, né? E envolve muito trabalho de monitoramento que o INPE nos presta, esse serviço de monitoramento em tempo real do desmatamento, dos incêndios, dos focos de queimada, né? Um terceiro eixo importantíssimo, sobretudo em se tratando de Amazônia,
Nós temos mais de 50 milhões de hectares, senador Arnes, na Amazônia, de terras públicas federais e estaduais ainda não destinadas e que estão, obviamente, por não serem destinadas, estão vulneráveis às ações da grilagem, do crime organizado, e tem todo um trabalho de destinação dessas florestas, eu vou falar um pouco adiante. E um quarto eixo, tão importante quanto os demais, que são os instrumentos normativos que dão suporte para todas as ações, mas os instrumentos econômicos, como por exemplo, o próprio mercado, os projetos. Vou falar com a aprovação da lei do mercado brasileiro de carbono. Próximo slide. Cada eixo tem um objetivo, né? Eu não vou ler todos, mas depois essa apresentação fica à disposição dos senhores e senhoras. Mas próximo slide, cada eixo tem um objetivo, cada objetivo, né, pode passar, o eixo 2, de monitoramento, o eixo de ordenamento, o eixo de instrumentos econômicos, né, e cada objetivo, essa é a planilha detalhada do plano, né, cada objetivo tem um resultado esperado, cada resultado esperado tem um conjunto de linhas de ação, e para cada linha de ação a gente tem um ou mais de órgãos responsáveis, tanto pela coordenação quanto pela colaboração e execução das ações, né? Então é um plano bastante complexo, só o PPCDAN tem 196 ações, e a gente tem depois também um sistema de monitoramento disso, que a gente pode também, senador, mandar para o senhor e a sua assessoria, quiser entrar no sistema para verificar como é que está o andamento dessas ações. Próximo slide, as principais ações em curso. Eu destaquei algumas, não tem condição de falar de todas as ações, mas o aumento da fiscalização e responsabilização administrativa, né? Várias operações do IBAMA de maneira muito mais inteligente, né? Muito mais estratégica, e eu destaco aqui não só o aumento significativo em termos percentuais de operações do IBAMA e do ICMBio, né, comparados com 2022 e a média da gestão anterior, né, aumento de 96% pelo IBAMA, 110% pelo ICMBio, mas um instrumento estratégico que envolve muita tecnologia e todo esse serviço prestado pelo INPE, que são os embargos remotos de uso do solo, ou seja, um desmatamento hoje que é detectado pelo DETER ou pelo PRODES, né, principalmente pelo PRODES, mas também é possível pelo DETER, o IBAMA já tem essa informação e já usa mecanismos lá, inclusive com ferramentas de inteligência artificial, para definir com precisão os polígonos e já fazer o embargo remoto, virtual, sem a necessidade de presença física de fiscais no campo, o que obviamente barateia muito a ação de fiscalização e dá uma escala nunca antes possível, né? Porque antes era preciso abrir um processo administrativo para cada embargo e um fiscal ter que ir lá bater na porteira da fazenda para, com um papel lá, o infrator ter que assinar a notificação, né, de embargo. Hoje, esse embargo é remoto, o Banco Central, os bancos, a cadeia produtiva, a cadeia de compradores daqueles produtos agropecuários já tem acesso aos imóveis que têm embargos por desmatamento ilegal e, portanto, a gente tem condição de estabelecer um controle muito mais amplo, né? Próximo slide. Reforço na responsabilização administrativa, como eu falei, com alteração do decreto de crimes e infrações ambientais, aumentando penas e sofisticando os mecanismos. Pode andar para frente, por gentileza. Esse decreto que alterou e criou esse embargo de uso do solo cautelar coletivo, né? Próximo slide. A Polícia Federal também investigando os crimes, não só por incêndios, mas grilagem na região, aumentando as suas ações de investigação por incêndios e desmatamento na região. Tem vários números, né? A gente pode ver aqui os dados de aumento. Pode apertar aí mais alguns. A fiscalização 148%, aumento do número de ocorrências, aumento do número de ocorrências de crimes, número de pessoas fiscalizadas, veículos abordados, apreensões, as ações da Polícia Federal. O garimpo, ele tem um impacto pequeno direto na taxa de desmatamento, porque é muito pontual, mas ele, quando se expande por muitas regiões, além, obviamente, de aumentar o impacto, ele tem a poluição dos recursos hídricos na Amazônia, a contaminação, né, o problema com a saúde das populações ribeirinhas, indígenas, tradicionais, mas, sobretudo, ele financia
a expansão da grilagem, porque com o fluxo financeiro, econômico do garimpo, isso gera uma economia clandestina local que se potencializa financiando atividades madeireiras, financiando a grilagem de terra, fiscalizando a pecuária clandestina. Então, essa ação sobre o garimpo na Amazônia é super estratégica. A Polícia Federal tem colocado um foco muito, muito importante nessas ações. Próximo slide. Como eu falei, a Polícia Federal, inclusive com recursos do Fundo Amazônia, só do Fundo Amazônia foram 318 milhões de reais disponibilizados para estruturar o Plano Amazônia Mais Segura, né, que é o AMAS, dá suporte para as ações da Polícia Federal na ponta e para a articulação da Polícia Federal com as polícias militares nos estados, com polos de articulação nas capitais dos estados amazônicos. Próximo slide. Avanço também, não só na responsabilização administrativa e criminal, mas a AGU entrando na estratégia do desmatamento zero, ingressando com ações civis públicas pedindo a recomposição do dano e a indenização por danos climáticos. Essa é uma grande novidade que fez aumentar significativamente o valor das indenizações, porque uma coisa é restaurar uma floresta. É caro, já é um custo alto, mas também tem que pagar pelo carbono emitido, porque uma floresta em restauração, ela não demora menos de 25, 30 anos para capturar abaixo, inclusive, do que foi emitido naquele hectare desmatado. Então, tem uma indenização também por danos climáticos. Então, a AGU entrando nessa estratégia também, mais um dos órgãos que compõem, né, toda essa comissão intermediária. Próximo slide. Importante também, como eu falei, a destinação de florestas públicas. Teve uma retomada da comissão da Câmara Técnica de Destinação de Florestas no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Agrário, com um forte protagonismo do nosso Ministério, propondo mais de 15 milhões, pode clicar aí, melhoramos a regulamentação, implantamos a Câmara Técnica de Destinação de Florestas Públicas, já foram mais de 15 milhões de hectares declarados de interesse para destinação, e isso significa bloquear essas áreas para qualquer tipo de interesse privado, bloqueia acesso a crédito, bloqueia acesso à regularização fundiária, ou seja, a área fica congelada, vamos dizer assim, para estudos e para destinação, seja para comunidades indígenas tradicionais, para unidades de conservação, concessão florestal. Então tem uma agenda muito intensa em curso nesses últimos 2 anos e meio. Próximo slide. O programa União com os Municípios, eu quero dar um destaque para isso, senador Arnes, porque não adianta só o governo federal, mesmo que articulado com vários ministérios e com os órgãos estaduais, nós precisamos envolver cada vez mais o poder político local nessa agenda. E nós criamos um programa construído com parlamentares, Senado e Câmara estiveram no Ministério do Meio Ambiente pedindo uma agenda positiva de regularização ambiental e fundiária para a Amazônia. Esse programa foi articulado entre março e setembro de 2023. De setembro até agora, nós estamos na implementação desse programa, mais de 770 milhões de reais, uma parte disso já está sendo executada esse ano, né, para os municípios considerados prioritários. E a novidade, senador, cada município tem que trazer o apoio de um senador, de um deputado federal, de um deputado estadual, porque a gente quer catalisar mais recursos de emendas parlamentares para essa agenda. E a agenda não é a agenda de comando e controle, de punição, de responsabilização. É a agenda de investimento em regularização ambiental dos pequenos proprietários rurais, pequenos produtores e agricultores familiares, regularização fundiária, que é fundamental para tirar da clandestinidade a economia da Amazônia. Nenhum proprietário rural pega crédito ou vai conseguir mercados qualificados para exportar ou para vender seus produtos se ele não tiver a regularização fundiária e Esse é um programa importante, são mais de 80 municípios, dos quais 70, senador, assinaram o pacto de adesão. Aqui tem uma foto do evento com prefeitos e o presidente da República. Próximo slide. Eu vou pedir, senador, se eu puder me dar mais alguns minutos, porque tem muita coisa que a gente fez. Eu gostaria, assim, que fosse concluindo, para que a gente ficasse dentro do tempo também, que a gente já estendeu o tempo para 20 minutos. Eu vou acelerar bastante. Aprovação da Lei de Manejo do Fogo. Mais 2 minutos, então. Pode ser? Mais 2 minutos? Pode ser, senador. Tá bom. Passar rapidinho aí a apresentação e eu vou para frente. Próximo slide.
Pode ir tocando. Aprovação da lei do mercado brasileiro de carbono com apoio do Senado. Próximo slide. Retomada e aceleração dos investimentos do Fundo Amazônia, mais de 800 milhões ano passado, destinados em anúncios de mais de 3 bilhões de novas doações, embora os Estados Unidos, obviamente, vá cancelar a sua promessa de doação, e aí vai cair para algo em torno de 1,5 bilhão. Próximo slide. Aí são os dados. Olha como aumentou, né? De 18 a 2022 não teve nada de doação para o Fundo Amazônia, e nesses primeiros 2 anos já 1,4 bi. Próximo slide. Aprovação de projetos, a mesma coisa, de 2018 a 2022, nenhum projeto financiado na Amazônia, e nos últimos 2 anos já 2,3 bi, ou já contratados ou em processo de contratação. Próximo slide. Fundo Amazônia, aí falei. Retomada do programa Floresta Mais, próximo slide, que investe 500 milhões de reais em pagamento por serviços ambientais. Esse slide é interessante. Nós já temos 6.324 pequenos produtores rurais inscritos no programa, 2.000 já vão, a partir desse ano, receber pagamento por serviços ambientais, e nós queremos chegar ao pagamento de pelo menos 5.000 famílias recebendo por manutenção de floresta. Próximo slide. Retomada do sistema de rede. Próximo slide. Eu vou concluir, senador, que tem muita coisa aqui, infelizmente não vai dar para falar tudo. Captação de 1,3 bilhões de dólares para investimento em restauração, recuperação de pastagem, recuperação produtiva de pastagem para reduzir pressão sobre o desmatamento, aumentando produção nas áreas já abertas, reduz pressão por abertura de novas áreas. Isso aqui é um envolvimento, a liderança do Ministério da Fazenda junto com o Ministério de Agricultura e Pecuária. Próximo slide. Investimentos de 450 milhões de reais em restauração florestal na Amazônia. 15 segundos. Condicionado à captação de outros 450 milhões de reais, né? Projetos do BNDES. Pulo alguns slides, porque eu quero concluir com um que mostra os 6 planos, normas do Banco Central restringindo acesso a crédito. Pode ir para frente. Os dados do desmatamento, mostrando queda significativa nesses últimos 2 anos em todos os biomas brasileiros. Volta um slide, desculpa. 1, 2 slides. Voltando 1, 2 slides para eu concluir. Mais um. Pode voltar mais um. Mais um slide, mais outro. Não tem aí, mas o que eu queria mostrar, faltou o slide, eu acho que eu me enganei aqui, mas nós já lançamos os planos. O da Amazônia em 2023, junho, do Cerrado em novembro de 2023, né, do Pantanal e da Caatinga no primeiro semestre de 2024, e agora 2025 já lançamos Pampa e Mata Atlântica. Boa parte dessas ações que eu listei aqui, que eu falei, senador, são ações que se aplicam a todos os biomas, embora obviamente tenham um impacto bastante significativo nessa redução do desmatamento que vocês veem aqui, né? Nós estamos aí há 3 anos seguidos com queda expressiva do desmatamento na Amazônia, queda no Cerrado também de 25%, queda no Pantanal de 55% na Mata Atlântica, né? E, portanto, os resultados estão aí, o governo está fazendo o que pode, com todas as limitações, né? Dificuldades, obviamente, políticas, né? Oposições. O projeto de lei de licenciamento ambiental, senador, no Senado, que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, coloca em risco esses resultados, né? Então é importante considerar, virão vetos presidenciais a alguns pontos importantes do projeto de lei, e também é muito importante, eu não tive tempo de falar, mas falar do manejo do fogo, né? Importante também falar um pouco dos incêndios. A gente estabeleceu uma nova política aprovada aí pelo Congresso Nacional. Posso me manifestar. Muito bem. Muito grato aí pelo tempo também adicional. Agradeço, caro André Rodolfo Lima, que é secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E ressaltando, de acordo com as apresentações, de que esses dados estão todos disponíveis no INPE, né, nas plataformas do INPE, inclusive, como foi ressaltado, aumentou o desmatamento na Amazônia, num percentual. E a pergunta que vem, por que aumentou? Né? Ao mesmo tempo, o que está acontecendo com aquelas terras que foram, de alguma forma, degradadas? Qual que é a atividade que está lá? E uma coisa importante para prefeitos e governadores
é que o monitoramento, mais no microdado, eu diria, pode mostrar para cada município como é que aquele município está em relação à questão, não é, do controle do desmatamento, como é que essa situação está ocorrendo naquela região, e isso vai reforçar, né, o argumento para que possa ter acesso, por exemplo, a programas financiados até pelo meio ambiente, né? Porque essa preocupação do município, então, até conversava aqui com o Cláudio também, dizendo, olha, a gente pode até fazer fruto dessa audiência pública, um endereçamento para prefeitos, vereadores, secretários, para que eles olhem, né? Vão olhando lá, se acostumem a olhar nos relatórios do INPE para saber como é que está a saúde ambiental do município. Então, muita coisa interessante que a gente pode, a partir dessa audiência, para não ficar só na apresentação que está sendo muito interessante, mas que a gente possa ter ações, desdobramentos, para que tudo isso chegue lá na ponta, na criança, na escola, no prefeito, no secretário, né? Enfim, né? Fazer uma atividade assim de consolidação de toda essa informação e conhecimento. Eu vou passar a palavra de novo rapidamente ao Cláudio, ao Gilberto e ao André para as considerações finais, mas antes eu leio mais perguntas que chegaram pelo E-Cidadania. Paulo de São Paulo, ao se descobrir uma atividade anormal, quais providências imediatas são tomadas? Outra pergunta, Gabriela do Rio de Janeiro, quais as principais limitações das ferramentas de georreferenciamento no combate ao desmatamento dos biomas brasileiros? Ana, do Distrito Federal, quais medidas o governo toma quando há invasões de reservas ambientais por garimpeiros ou poceiros? Lorena, de Minas Gerais, como o PL 2159 impactará os programas de monitoramento, já que a licença por adesão e compromisso pode legitimar o desmatamento? Fernanda, do Distrito Federal, quais biomas brasileiros estão sendo mais afetados pelo desmatamento atualmente? E 2 comentários do Adão, do Rio Grande do Sul. A gente agradece pelas perguntas e comentários também. O do Adão propõe melhorias no monitoramento e pressão política e econômica. É fundamental haver articulação entre os órgãos de controle. Roberto, do Rio Grande do Sul, também, revogar projetos aprovados na Câmara que visam liberar atividades sem estudo de impacto ambiental, por exemplo, o PL 2159. Então eu passo novamente a palavra para o Cláudio, depois para o Gilberto, né, pesquisadores do INPE, e para o André, que é o secretário, para algum apontamento que considere importante ser dito nessa hora. Muito obrigado, senador. Eu vou primeiro responder rapidamente aqui algumas perguntas que estão diretamente ligadas a gente. Por exemplo, a Gabriela fala das limitações. Gabriela, o nosso sistema de monitoramento, ele se beneficia dessas melhorias de georreferenciamento. Quando você georreferencia aquela propriedade, quando você põe aquela informação no CAR, georreferenciando aquele perímetro, né, e colocando informações de quem é o proprietário, você consegue, então, saber quem está por trás do controle daquela área e saber onde é que está alocado reserva legal, onde é que é a área de preservação. Isso tudo ajuda no processo de monitoramento. A respeito da questão de como é que o PL vai impactar o monitoramento. Não tem um impacto direto na atividade de monitoramento. Nós vamos continuar a fazer o monitoramento normalmente e apresentar os resultados para a sociedade. A questão simplesmente é a legalidade da autorização para fazer aquilo. Hoje, eles não têm e passariam a ter essa legalidade. Mas, de qualquer forma, o monitoramento vai apresentar, vai mostrar quais são as áreas que estão sendo convertidas, em que lugar essas áreas estão sendo convertidas. Então, acho que a questão nós vamos continuar fazendo monitoramento. Isso é importante também que as pessoas saibam. É comum, às vezes, as pessoas vão lá, o PRODES apontou um desmatamento, mas eu tenho autorização.
o PRODES ele vai apontar o desmatamento tendo ou não tendo autorização. O que o PRODES faz é mostrar o seguinte, ó, aqui havia uma vegetação nativa, uma floresta, um cerrado, um pantanal, e ela foi suprimida, né? Então, cabe ao quem fez aquela supressão comprovar que ele está numa situação de legalidade. A Fernanda perguntou quais são os biomas mais afetados pelo desmatamento. Amazônia e Cerrado são os que têm a maior taxa recorrente de desmatamento. A Mata Atlântica, ela, apesar de ter taxas absolutas pequenas, mas ela já foi, mais de 70% dela já foi desmatada, então realmente ela tem pouco ainda para desmatar, mas é uma área que teve muito desmatamento. E como palavras finais, eu gostaria, de agradecer primeiro essa oportunidade, senador Flávio Arnes. É um prazer poder estar aqui, poder conversar com os senadores, conversar com a sociedade que nos acompanha através dos canais da TV Senado e de outros aí. Então, eu acho que é muito importante essa oportunidade. É importante que a gente... O que percebe-se é que nós temos um excelente sistema de monitoramento, mas que precisa, sim, ser apoiado tanto em termos de recursos para que a gente tenha continuidade, como a própria estrutura dentro do Instituto precisa ser melhorada para a gente poder continuar avançando. Um sistema de monitoramento não é algo que você tenha e que você vai ter para sempre, Ele só vai existir se houver um contínuo investimento de melhorias, O Instituto faz um grande esforço para manter esse sistema funcionando, com muito prazer, a gente consegue manter isso funcionando, mas é importante que se aloque recursos para isso, que se tenha a capacidade de investimento para a gente continuar avançando nesse processo. E eu finalizo realmente mostrando assim, que para a sociedade, o quão importante isso é, o quanto de benefícios isso traz para a sociedade. O que as pessoas têm que perceber é que é um sistema de monitoramento que mostra, não há como você fazer política pública se não houver dados transparentes. Se as pessoas, o legislador não pode pensar política pública se ele não sabe o que está acontecendo. O executivo não pode acompanhar a política pública se ele não sabe o que está acontecendo. A sociedade não pode saber se aquilo que está sendo bem executado pelo Estado se não houver dados públicos e transparentes. Muito obrigado, senador, pela oportunidade. Nós agradecemos a você, Cláudio Almeida, que é coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito importante, muito bom. Parabéns pelo trabalho. E vamos trabalhar juntos adiante, Esse é só um momento da audiência pública. Passa em seguida a palavra ao Gilberto Câmara, que é pesquisador, também colaborador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com a palavra, doutor Gilberto. Nobre senador, muito obrigado pela oportunidade. O Cláudio já respondeu praticamente as perguntas todas referentes ao trabalho do INPE. Eu quero só adicionar que é muito importante para nós ter essa oportunidade de conversar com o senhor e conversar com a sociedade. Também entendo que o país tem um valor enorme no sistema de monitoramento, no seu uso. Mais uma vez, parabenizo o secretário André Lima e o Ministério do Meio Ambiente, com a nova ministra Marina, quem eu tive a honra de servir durante muitos anos, pelo desvelo, pelo trabalho enorme que está sendo feito de utilização de mecanismos de controle, mecanismos de incentivo. É um pacote abrangente de recursos dedicados realmente à proteção da floresta e à organização da área produtiva do Brasil. Que se diga claro, os cientistas não estão a favor, nem contra os produtores, nem contra ninguém. Nós produzimos os dados objetivos e entendemos que eles têm sido, como mostrou bem o André, mecanismos importantes em política pública. É uma honra trabalhar pelo Brasil, tenho muita honra de servir ao país como servidor público e agradeço muito pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Gilberto Câmara, também a participação, o trabalho, a qualidade, a pesquisa, que são essenciais para o Brasil. Achei interessante quando foi dito também, tanto pelo senhor como pelo doutor Cláudio, que o monitoramento sempre vai acontecer.
Ah, mas eu tenho aqui autorização. Está ótimo, mas o monitoramento vai apontar aquilo e você, então, vai demonstrar se está legalizado, se não está legalizado. Agora, ter esse dado livre, inclusive, confiável pelo mundo, né? Pelo mundo inteiro, confiam no que o INPE faz. Então, isso é muito importante, inclusive, dar todo o subsídio para que o Ministério do Meio Ambiente possa dizer, né, olha, o desmatamento caiu, aumentou, nessas áreas aqui nós temos que ajudar, temos que auxiliar, porque os dados apontam para isso. Por isso que eu passo a palavra agora também ao André Rodolfo Lima, né, para as considerações finais, que é o secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Com a palavra, doutor André. Muito grato, senador Flávio Arnes, mais uma vez, aí pela oportunidade de estar aqui apresentando algumas informações. O tempo não foi suficiente para mostrar tudo o que a gente está fazendo, mas eu quero deixar 4 recados nessa minha fala final. Primeiro, o senhor falou aí que teve o desmatamento. Claro, né? O desmatamento no Brasil está caindo há 2 anos em praticamente todos os biomas, né? O que nós estamos assistindo agora, relativo ao ano de 2024, é que, mesmo na Amazônia, o desmatamento a corte raso continua caindo. O que é o desmatamento a corte raso? Tradicionalmente se passa o trator, motosserra, derruba a árvore. Mesmo esse desmatamento continua caindo ainda em 2025. O problema é que, com os impactos da seca na Amazônia, sobretudo 2023 e 2024, inédito, 2 anos seguidos, seca grave, isso gerou um incêndio, ou vários incêndios na Amazônia no ano passado. Teve uma novidade. Que novidade é essa? Não sei se está cortando aí, vocês estão me ouvindo, né? A novidade é que... Estamos ouvindo bem. Nós tivemos mais florestas colapsadas por incêndio, né? E isso está afetando a taxa de perda de floresta, mas o desmatamento continua caindo. O nosso maior desafio agora, além de manter as políticas e fortalecer as políticas de controle do desmatamento, é fazer uma boa ação de prevenção, uma ação consistente de prevenção, planejamento, né, relacionado aos incêndios florestais. Então, eu coloco isso como um grande desafio, senador, que talvez possa ter um desdobramento na Comissão de Ciência e Tecnologia, porque nós vamos precisar investir muito mais no INPE. O INPE tem dificuldades orçamentárias, o INPE e a unidade que faz monitoramento de desmatamento e de incêndios florestais tem dificuldades orçamentárias, precisamos de mais apoio, né, e o parlamento pode, né, tem um volume expressivo de emendas parlamentares, poderia e pode dar um apoio ao INPE nesse trabalho, mas também, senador, eu quero lançar aqui uma ideia, e depois a gente pode conversar, da gente desenvolver uma política de ciência, tecnologia e inovação para a agenda do manejo de fogo no Brasil. E por que eu estou lançando essa ideia aqui? Porque os incêndios florestais vão ser o nosso maior desafio daqui para frente. Porque a gente já sabe como controlar desmatamento, a gente tem as ferramentas, mas nós estamos começando a perder mais florestas por incêndio do que por desmatamento. Então não adianta nada chegar no desmatamento zero, no Brasil, em todos os biomas, se a gente não tiver um Brasil, um país com territórios e comunidades resilientes ao fogo. Isso implica investimento em ecologia do fogo, a política do fogo, a sociologia do fogo. Na Amazônia se usa fogo há milênios, né? Isso precisa mudar. Então tem uma série de estudos que a gente pode aprofundar em diferentes áreas da ciência. Por isso que eu ouso propor, né, uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação, inclusive inovações tecnológicas. Hoje já tem drone que monitora fogo, torres com informação em tempo real. Então, eu faço esse convite, senador, me coloco à disposição para a gente pensar nessa formulação. E por fim, de novo, o PL do licenciamento, alguns que estão acompanhando perguntaram, sim,
da forma como foi aprovado, infelizmente, né, se alguns vetos que virão forem derrubados, porque nós vamos ter que vetar alguns dispositivos que vão aumentar desmatamento e incêndio florestal no Brasil inteiro. E a LAC é um desses problemas, né? Então, é muito importante, senador, ter um apoio aí para a manutenção dos vetos que virão, e o governo vai propor ajuda, né, inclusive legislativa, para aqueles dispositivos que forem vetados, a ideia de um novo projeto de lei em caráter de urgência, eventualmente medida provisória. Estamos conversando com líderes no Senado e na Câmara para propor um acerto, para evitar um grande desastre que é a implementação dessa nova lei de licenciamento ambiental, que avançou em muitos aspectos. 15 segundos. É verdade, mas tem problemas graves relacionados às florestais. Agradecemos também, André Rodolfo Lima, e quero dizer que gostaríamos de continuar, né, com a provocação, entre aspas, que foi feita, né, para que não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a gente acompanha isso, dos incêndios florestais, né, e da cultura de utilização do fogo que de fato acontece em muitas regiões do Brasil. E quanto ao projeto de lei, que foi objeto assim, de inúmeras perguntas, né, 2159, é interessante haver esse debate aqui na Câmara e no Senado, né, porque afinal as duas casas vão ter que se debruçar sobre isso, né? Havendo vetos, tem que haver o diálogo. Eu acho que o diálogo tem que ser a marca do executivo com o legislativo e com a sociedade também, né? Mostrar, olha, isso aqui vai acarretar danos nesse sentido, vai aumentar a área, vai diluir a responsabilidade, cada um vai fazer de uma maneira ou coisa semelhante. E o que nós estamos propondo? Né? E fazer esse contato, esse entendimento permanente, né, entre os poderes. Então, eu sugiro para não haver só medida provisória, só isso, só aquilo, haver a conversa, o entendimento, a convergência, para que a gente consiga ter um resultado positivo para a sociedade toda, né? Que quando nós pensamos em meio ambiente, em licenciamento e tudo, quer dizer, a sociedade toda está atenta a isso e quer também que seja algo justo, adequado, né? Que afinal possa ser abordado de uma maneira que atenda, né, os debates que vêm acontecendo. Então, sugiro assim que esse entendimento, mas nos colocamos à disposição para fazer isso também, como comissão, né, inclusive com base para que os senadores e deputados, inclusive, tenham plena consciência dos dados que o INPE traz, porque eu também não tenho, né? Muitas vezes o pessoal pode pensar em termos de dados, mas tendo toda essa realidade à mão, visível, né, isso possa colaborar, né, na elaboração de uma lei adequada. Eu quero dizer para todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação e também para as pessoas do Senado que todo esse material, as falas, as apresentações estarão disponíveis aqui no site, né, na página da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, qualquer pessoa que queira rever alguma coisa, ver o dado, né, foi feita uma observação, o que foi dito realmente, né, está tudo disponível, então, aqui na página da comissão. Eu, da minha parte, considerei muito importante, interessante. Eu convido o doutor André, o doutor Cláudio, o doutor Gilberto para articularmos ações como desdobramento dessa audiência pública, para que a gente não fique só na audiência. Há um campo muito amplo, né, que a gente tem que quebrar a cabeça, que nem o povo diria, pensar em alternativas para que todo esse conhecimento, essa informação, essa preocupação chegue em todos os setores da sociedade.
E penso que atingimos os objetivos de levantar, assim, o olhar para esses desafios que o Brasil enfrenta. E os mecanismos que o Brasil tem, muito bons, adequados para o mundo, inclusive, de acompanhamento do que vem acontecendo. Então, quero parabenizar o INPE. Quantos anos mesmo? 64. 64 anos, né, de trabalhos que, como o Dr. Cláudio mencionou na fala, né, começou com papel transparente, fazendo a lápis e tal, e hoje temos um sistema de monitoramento, obviamente, que aprimorado no decorrer do tempo e que tem que continuar sendo aprimorado, né? Por isso, o orçamento necessário. Agradeço o apoio todo da Secretaria, da Comissão, os meios de comunicação do Senado, sempre atentos, né, e disponíveis para que a sociedade possa acompanhar o debate que vem acontecendo aqui. E quero também que todos que nos acompanham continuem mandando as sugestões, perguntas, que estamos abertos para que novas iniciativas possam acontecer. E ideias interessantes que possam também subsidiar, né, todo o trabalho do INPE e como que isso pode atingir todos os setores da sociedade, prefeitos, governadores, educação superior, educação básica, né, que seria uma revolução interessante acontecer no Brasil. Então, muito obrigado a todos e todas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado. Muito obrigado. Abraço aí, Gilberto e Cláudio. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória número 1301 de 2025.
De acordo com a resolução número 1/2002 do Congresso Nacional, a presidência dessa comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados e a relatoria sob a responsabilidade do Senado Federal. Comunico que há acordo de lideranças para a eleição da mesa, tendo sido indicado para presidente Yuri do Paredão. Para vice-presidente ainda não há uma definição. Consulto plenário se podemos... A liderança do governo indica Vossa Excelência para a vice-presidência e relatoria revisora dessa comissão. Ok. Consulto plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Declaro eleitos presidente Yuri do Paredão e vice-presidente, esse que vos fala. E a relatoria revisora também, aliás, a relatoria do Senado, né? A relatoria revisora vai ter que ser da Câmara dos Deputados, então. Passo a presidência da comissão ao deputado Yuri do Paredão para que ele possa dar consecução a essa sessão. Tudo bem. Você pode designar o relator. O senhor vai querer... Boa tarde, senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs do Brasil. Hoje celebramos uma importante iniciativa do governo federal que reforma o compromisso com a saúde pública. A medida provisória 1301 de 30 de maio de 2025, que institui o programa Agora Tem Especialistas. Essa medida reafirma que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, continua sendo a maior conquista social do povo brasileiro. A MP estabelece uma ponta estratégica entre o SUS e as instituições privadas e filantrópicas, permitindo que consultas e exames de cirurgia sejam realizados em unidades credenciadas, seja como forma de compensação de dívidas, seja por meio de incentivos fiscais. Estamos falando de milhões de brasileiros que aguardam por uma consulta cardiologista, por um exame de imagem ou por uma cirurgia que pode salvar ou transformar vidas. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo e é dever do Estado fortalecê-lo com gestão, inovação e foco nas reais necessidades da população. Como parlamentar, destinei recursos à saúde pública de diversas cidades do estado do Ceará e sempre repeti aos gestores municipais: cuidem da saúde, nenhum morador pode ser deixado para trás. Valorizem os profissionais de saúde e garantam o medicamento nos postos e trabalhem de dia e de noite para cuidar das pessoas. Por isso, reafirmamos com orgulho que o SUS segue firme e se reinventa para avançar e atender o povo brasileiro com excelência. Este novo programa comprova que a saúde pública deve ser prioridade absoluta, com boa gestão, investimento contínuo e controle social para garantir dignidade e bem-estar a todos. Assim como o programa Mais Médicos e Farmácia Popular, o Agora Tem Especialistas será um sucesso. Vai cuidar dos brasileiros e brasileiras, levando dignidade a todos os cantos do país, porque ter acesso à saúde pública é ter acesso à dignidade. Mais uma vez, o governo Lula inova para cuidar bem do Brasil. Quero deixar registrado meus parabéns ao ministro Alexandre Padilha e muito obrigado a todos. Viva o SUS, patrimônio do povo brasileiro. Como presidente eleito, quero designar como relator o senador Otto Alencar. Presidente, a liderança do governo sugere e indica o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, para a relatoria revisora na Câmara. Ok. Fica designado como relator revisor o deputado Duarte Júnior. Gostaria de sugerir a inclusão extrapauta do requerimento número 1 de minha autoria, que requer realização de audiência pública para instruir a matéria. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, só perguntando, na audiência pública está incluso o senhor ministro do Estado da Saúde? Ministro Padilha. Perfeito. Só participa. Há outras sugestões, nós podemos apresentar sugestões, enfim. Se tiver alguma sugestão, senador, a gente está aqui para
acolher e acatar. Tá, sugiro a representação do Conselho Nacional de Saúde e dos conselhos dos secretários municipais e estaduais de saúde. Se Vossa Excelência também quiser marcar uma próxima pauta, porque amanhã nós poderíamos trazer o ministro aqui e dar uma prioridade ao ministro Padilha para que ele possa explicar o programa. Vou e quando a Vossa Excelência quiser marcar outra pauta, essa presença aqui está à disposição para marcar quantas audiências for preciso. Tá bom, eu vou apresentar um requerimento e aí a gente ouve o ministro isoladamente. Muito obrigado. Eu gostaria, presidente... O senhor relator já chegou, então era adequado o senhor relator tomar seu posto na mesa. Presidente, deputado Yuri... Perdão. Isso. Deputado Bongás, eu gostaria também de parabenizar a condução do nosso líder, Randolph, que é o nosso líder do governo no Congresso, senador Humberto, colegas deputados, relator Otto Alencar. Essa medida provisória, ela é fundamental. Muita gente, há muito tempo nesse país, está aguardando em filas para ter sua consulta, para ter seu exame, para ter o procedimento cirúrgico, se necessário. E o presidente Lula, muito atento a esta realidade de diminuir filas, de alcançar um serviço público de saúde para a população, criou o programa Agora Tem Especialistas. Além de trabalhar diretamente para que as pessoas possam ter esse mínimo direito humano de ter um atendimento de qualidade quando precisam, uma doença não espera, nós vamos oportunizar, e aí são em torno de 14 bilhões, se não me falha a memória, que vão estar disponibilizados para este programa diretamente, além da possibilidade dos espaços de atendimento hospitalares que têm dívidas, podem ofertar serviços para se colocar em dia, ofertando serviços para a população e equacionando uma dificuldade financeira que elas têm. Então, em todos os sentidos, essa iniciativa do presidente Lula é fundamental. Então, tenho certeza que, nas mãos do senador Otto Alencar, a condução desses trabalhos da relatoria, né, das audiências públicas que nós viermos a fazer, vão ser bem contempladas nesse grande programa que é tão importante para o SUS do nosso país. E eu queria, concluindo, vou apresentar também oportunamente o nosso Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, através da direção do Dr. Gilberto Barrichello, está desenvolvendo já atividades de ampliação desses serviços pelo país afora, do grande GHC que está em Porto Alegre, mas é para o Brasil. E eu vou propor que ele possa, numa das audiências, comparecer para também já falar das experiências concretas que o Grupo Hospitalar Conceição está fazendo, que vai exatamente no auxílio desse trabalho tão importante que é a redução de filas e fazer atendimento qualificado de saúde para a nossa população. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bongás. Sem dúvida alguma, essa matéria é uma das matérias mais importantes que irão tramitar esse ano aqui no Congresso Nacional. E quero passar a palavra aqui para o nosso relator, senador Otto Alencar. Eu primeiro quero me desculpar pelo atraso, eu sempre sou muito pontual, e eu atrasei um pouco, estava com um grupo lá de colegas, mas eu assumo com muita responsabilidade a relatoria dessa matéria, dessa medida provisória. Eu já dei uma lida e vi da importância que existe na questão de especialista. Eu sou médico, ortopedista, professor muitos anos da Universidade Federal da Bahia e, sem dúvida nenhuma, a iniciativa do presidente Lula é louvável. Conversei com o ministro Alexandre Padilha e estarei à disposição para ouvir os colegas, receber as emendas que forem encaminhadas, debater, discutir e apresentar um relatório que seja condizente com as necessidades da população, que realmente nesse setor de cirurgias eletivas, aquelas que são marcadas, tem grandes dificuldades em todos os estados do Brasil. No meu estado, por exemplo, nós temos lá em torno de 15 milhões de habitantes e 82% da população depende do Sistema Único de Saúde, que é uma proposta do SUS, é um projeto importante para o Brasil. Eu trabalhei muitos anos em hospitais
públicos, né, inclusive no Hospital das Clínicas, como professor, e também em hospitais do Sistema Único de Saúde, por exemplo, 11 anos ao lado da irmã Dulce, no Hospital Santo Antônio, que foi um ganho muito grande para nós todos, e hoje esse hospital tem 600 leitos e é sustentado pelo Sistema Único de Saúde, e com alguns colaboradores. Então, essa é uma questão que vem num momento importante, até para atenuar às vezes, as filas que os pacientes do SUS têm em várias atividades. No meu estado, por exemplo, nós tivemos uns avanços muito grandes nesse setor de hospitais de alta complexidade, que vem atenuando o problema com grandes investimentos, inclusive com apoio do governo federal, do presidente Lula, do ministro Alexandre Padilha. Eu só queria pedir ao presidente, se pudesse, as audiências públicas marcasse dia de terça-feira, porque dia de quarta-feira tem a Comissão de Constituição e Justiça e, às vezes, se prolonga até tarde. Então, eu ficarei à disposição terça-feira para audiência pública, para reunião, para ser ouvido, ou então em uma quinta-feira, porque na quarta-feira sempre, praticamente, o tempo é todo tomado. Senador. Caríssimo relator, só para lhe informar, a ideia era, até pelo tempo já apertado e exíguo da mesa provisória, fazemos a primeira audiência pública, inclusive proposta pelo presidente Yuri do Paredão, amanhã já com a presença do ministro Alexandre Padilha. Como a nossa CCJ é pela manhã, eu creio que nós poderíamos ajustar o horário daqui da comissão mista para 14h30, 15 horas, e eu acho que compatibilizaria com vossa agenda. Ótimo, sem problema nenhum. Pode Obrigado. Ser imediatamente, terminou a CCJ, nós podemos começar. Perfeitamente. Muito obrigado, senador Otto Alencar. Passar a palavra para o senador Humberto Costa. Eu recebi aqui a sugestão da assessoria de pedir a Vossa Excelência que marcasse a data dessa outra audiência para que não fosse obrigado a se convocar uma nova reunião da comissão para aprovação desse requerimento. Procede, presidente? Pode ser, sim, senador Humberto Costa. Sem dúvida, pode marcar. Eu quero passar a palavra aqui para o deputado Duarte Júnior. Presidente, inicialmente te parabenizar pela condução de trabalhos, parabenizar também o senador Otto, agradecer ao senador Randolph, grande líder, pela oportunidade de sugerir e indicar o meu nome para a revisão da relatoria, para relator revisor, e dizer que esse programa agora tem especialista pensado pelo nosso presidente Lula, é um programa fundamental. Infelizmente, muitas pessoas precisam dos serviços básicos de saúde. Muitas pessoas precisam de um especialista, precisam de uma consulta, precisam de um exame. E, por via reflexa, os planos de saúde recebem altos valores por parte dos consumidores, que são uma exceção, uma minoria, porque são aqueles que podem pagar por um plano de saúde suplementar, mas, infelizmente, os planos recebem esse valor, negam o atendimento. Ao negar esse atendimento, quem garante o atendimento é o Sistema Único de Saúde, e o pior de tudo, o Sistema Único de Saúde não é indenizado, não é reparado. O plano de saúde recebe, não presta serviço ao consumidor e não paga ao Sistema Único de Saúde aquele serviço que ele recebe muito para fazer. Então, essa fórmula é uma fórmula perfeita, porque garante que os planos de saúde que lucram bilhões, que ao final de cada ano se acumula mais de 4 bilhões de reais em dívidas dos planos para com o governo, para com o Sistema Único de Saúde, possa garantir que o plano, ao invés de pagar em dinheiro, que ele possa pagar em permuta, que ele possa pagar com a prestação desse serviço de garantir o atendimento àquele que não pode pagar. E é fundamental essas audiências, é fundamental essa discussão, é fundamental a presença do ministro Padilha aqui, por isso acerta essa comissão mista de começar com uma audiência pública ouvindo o ministro Padilha, que tem vasta experiência, para que nós possamos entender quais são os anseios e garantir que essa fórmula não possa ser utilizada de forma indevida por parte dos planos de saúde. Porque, veja só, a partir do momento que o plano, ao negar o atendimento,
não prestar o serviço, ele ser prestado pelo Sistema Único de Saúde, é importante que a gente possa garantir uma ferramenta de modulação, de fiscalização desse plano, para que ele seja estimulado, incentivado, fiscalizado a continuar ampliando a sua rede de atendimento. Porque se não houver uma fiscalização, senador Randolph, infelizmente os planos vão receber para prestar um serviço, não vão prestar o serviço. Quando esse serviço for prestado pelo SUS e houver uma compensação, ele precisa sair dessa zona de conforto, o plano de saúde, para ampliar a sua rede de credenciamento. E eu vou adiante nesse breve comentário. É importante também destacar que esse atendimento, outrora negado, e por outras vezes realizado pelo Sistema Único de Saúde, ele não seja abarcado por aquele consumidor que pagou para prestar o serviço. Porque imaginem só, o que pode acontecer. O plano de saúde, ele tem que atender um consumidor que paga para prestar esse serviço, que paga para receber esse serviço, o plano nega o atendimento, esse consumidor que paga pelo serviço e tem um atendimento negado, ele é atendido pelo SUS e o SUS acaba direcionando ele de volta para ser atendido pelo plano que ele pagou para ser atendido desde o primeiro momento. Quando, na verdade, nesse segundo momento, o plano acaba por atender para ter um desconto de sua dívida perante o SUS. Então, de fato, é uma situação que tem que ter uma modulação. Eu já conversei com o ministro Padilha, ele está refletindo sobre essa questão para que a gente possa, de fato, garantir que os planos de saúde possam prestar um serviço com qualidade e fortalecer o Sistema Único de Saúde, garantindo a ampliação dos atendimentos especialistas para aqueles que mais precisam. Por fim, eu quero aqui sugerir, em outra audiência pública, a participação da ANS. É fundamental que a agência reguladora possa ser ouvida nesse debate e também da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, nós estamos falando também da alteração da Lei 8696 de 98 e da Lei 8080, que trata da Lei do SUS e da Lei da Saúde Suplementar. Muito obrigado, contem comigo para que nós possamos garantir a plena defesa do consumidor e garantir principalmente o fortalecimento do SUS e a ampliação dos serviços que assim pensou o presidente Lula, de especialista para aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte Júnior. Quero parabenizar aqui o nosso relator, Otto Alencar, dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui ao lado de Vossa Excelência, parlamentar de vasta experiência no Congresso e também com a saúde pública do nosso país, e dizer que essa presidência está à disposição para tentar organizar já as agendas de audiência pública com a agenda de Vossa Excelência, que é muito importante a presença de Vossa Excelência, não só como relator, mas também como médico, como entendedor do SUS. Então, quero colocar em votação aqui o requerimento número 1 e número 2. Número 1 é a audiência pública, que vai ter a presença do ministro Padilha. E antes de colocar o requerimento número 2 em votação, eu queria só que o senador Humberto deixasse registrado quem são as instituições que Vossa Excelência quer convidar para a sua audiência pública. Tá, a minha sugestão é nós ouvirmos o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. Coloque em votação o requerimento número 1 e número 2. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1 fica marcado a audiência pública para dia 6/8, às 15 horas. Pode ser, nosso relator? 14h30. Pode ser às 15? 15 horas? Pode, tudo bem. Pode ser? Então fica marcado... Não será deliberativa, então não há risco de coincidir com a ordem do dia. Presidente, só queria... perdão, mas gostaria de fazer só um aditamento, só para incluir já nessa audiência pública a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Deputado Duarte, foi debatido aqui agora com o líder amanhã Randolph às 15. E o nosso ministro, o senador Humberto, que ficou sugerido que nós pudéssemos trazer apenas o ministro Padilha amanhã para a gente dar um foco no
O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. A declaração conjunta que tivemos a satisfação de adotar consensualmente é o coroamento de nossos esforços e de nossas deliberações. Este documento é fruto do intenso diálogo e da convergência de nossas perspectivas. Reflete naturalmente o espírito do BRICS. Respeito, entendimento mútuos, igualdade, solidariedade, abertura, inclusão, fraternidade, diálogo e consenso. Outro tema de grande relevância para o futuro da nossa cooperação interparlamentar é a ideia de um parlamento próprio para o BRICS, que vislumbra o surgimento de uma estrutura parlamentar institucionalizada para o nosso bloco. Desejamos viver num mundo pacífico, em que as disputas sejam resolvidas pelas vias diplomáticas. Desejamos viver num mundo em que todas as vozes sejam respeitadas nos fóruns de decisões globais. Aguardamos ansiosamente para recebê-los a todos na Índia na próxima edição. Ao visitarem a Mãe da Democracia, irão, sem dúvida, ser inspirados por nossa diversidade, tradições inclusivas e rica herança cultural. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Concessão da Rota da Celulose impulsionará a economia de Mato Grosso do Sul. O estado, que é o maior exportador dessa matéria-prima no país, receberá mais um importante investimento em infraestrutura rodoviária. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de Mercosul, telemedicina, entre outros temas. E para conversar comigo hoje no programa, o nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, senador. Meus cumprimentos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Estou pronto para a gente poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Legal, principalmente do seu povo sul-mato-grossense. Está em construção também, além da Rota da Celulose que eu comentei na introdução do programa, a Rota Bioceânica. E a obra avança principalmente para ligar o comércio exterior com países da Ásia. Qual que é a expectativa do senhor, principalmente em termos de prazo, para que os negócios comecem a aquecer no seu estado? A Rota Bioceânica, ela é assim denominada porque ela liga através de um traçado rodoviário desde o Oceano Atlântico, no Porto de Santos, até o Oceano Pacífico, nos portos do Chile, de Iquique e Antofagasta. Daí o nome, Bi-2 Oceanos, Oceânica. No Mato Grosso do Sul, ela entra ali em Bataguaçu, que é uma cidade que faz divisa com a região ali de Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Presidente Prudente. E atravessa o nosso estado, praticamente de leste a oeste, chegando na última cidade do estado que faz divisa com o Paraguai. Só é separada pela cidade paraguaia pelo rio Paraguai, que se chama Porto Murtim. Esse era o ponto mais difícil de interligação dessa rota, desse traçado rodoviário, porque não tinha ponte. E para você construir uma ponte com essa característica, vai muito recurso. O traçado em si, rodoviário, já existia em praticamente todos os países, à exceção do Paraguai, que teve que fazer todo o traçado dentro do Chaco Paraguaio. A Itaipu Binacional arrumou o financiamento para fazer esse investimento na ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, e essa obra está avançada, já está atingindo 70% da sua execução, deverá se concluir no final do ano que vem, início de 2027. E com isso eu imagino que a região já esteja sendo movimentada por investimentos, né? As cidades ali de Porto Murtinho e Redondezas. Com certeza, são cidades pequenas, cidades com um número de habitantes reduzido e que quando vê uma perspectiva dessa de desenvolvimento, de crescimento, você cria problemas, mas problemas bons, porque vem atrás de toda essa situação, valorização dos imóveis, asfaltamento de obras que vem através das emendas e dos recursos federais que a bancada, tanto estadual quanto federal, acaba disponibilizando para a cidade, investimentos da iniciativa privada com postos de gasolina, com pátios para poder organizar e receber os caminhões, que vão ser muito frequentes, com portos para poder fazer a passagem pela ponte. Então, a gente tem vivido realmente uma situação muito positiva nessa região. E, senador, falando também de outra rota, que eu comentei na abertura do programa,
está sendo negociada agora a concessão de rodovias que compõem a chamada Rota da Celulose. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, a concessão envolve as rodovias de Mato Grosso a 040, a 338, a 395 e as BRs 262 e 267. Um investimento de 10 bilhões de reais em 870 quilômetros no prazo de 30 anos. 80 bilhões em investimento em 4 fábricas de celulose, sendo 2 já em funcionamento no estado. E aí prevê a recuperação, operação e manutenção e melhorias dessas rodovias. Queria que o senhor comentasse sobre esse potencial do estado em celulose e a importância de se manterem essas rodovias em bom estado para que a produção, o escoa e o comércio se potencialize na região. Muito interessante essa oportunidade que se abriu para Mato Grosso do Sul. Foram verificar que o solo das cidades e das regiões que circundam essas cidades é muito propício para o desenvolvimento do eucalipto. A celulose vem da madeira do eucalipto e cidades como Ribas do Rio Pardo, Inocência, Água Clara e Bataguaçu estão vivendo e experimentando essa transformação. São 3 empresas grandes, multinacionais, que estão na linha de frente desses investimentos. A Suzano, Arauto, que é a chilena, e a Bracel. Então, a gente está numa expectativa muito positiva de ver que, através desses investimentos, o Estado passa a ter uma oportunidade diferente da que ele tinha, que se voltava mais para a questão dos grãos, da agricultura e da pecuária. E ainda sobre rodovias, mais especificamente sobre a BR-163, o senhor tem cobrado ao concessionário e os órgãos públicos no quesito da segurança dessa estrada. Só no ano passado foram 785 acidentes com 63 mortes só em Mato Grosso do Sul. Na opinião do senhor, qual que é a solução para a segurança dessa rodovia? O cumprimento do contrato, ora estabelecido com quem ganhou a concessão, e, através desse cumprimento, a realização, de uma vez por todas, das obras de duplicação. Porque o que aconteceu lá? Tão logo que se findou o primeiro contrato, há alguns anos atrás, começaram as intervenções das obras de duplicação. Por diferentes fatores, que não vem ao caso aqui colocá-los na mesa, houve uma redução da passagem de veículos e caminhões por onde deveriam passar e por onde estava previsto que iriam passar. Com isso, houve um impacto no contrato e aquilo que foi pré-estudado e estabelecido acabou que não se cumpriu. E as obras de duplicação que estavam acontecendo paralisaram totalmente. Isso gerou uma indignação em todos, na classe política, nas cidades que são vizinhas por onde passa a rodovia BR-163, na sociedade como um todo. Porque além de não duplicar, mesmo tendo um movimento de caminhões e carros um pouco maior do que o que se tinha antigamente, mas menor do que se previa, começaram a acontecer muitos acidentes fatais. Assim, a ponto de chamar a atenção e da gente ser alertado para poder cobrar quem ganhou a concessão de cumprir o contrato e continuar fazendo as duplicações que precisavam e precisam ser feitas. O senhor esteve recentemente viajando à Europa com o objetivo de celebrar o Tratado Mercosul-União Europeia, que tem o potencial de alavancar o comércio exterior entre essas regiões, entre esses blocos. Para o seu estado, Mato Grosso do Sul, quais os principais produtos que o povo pode esperar as exportações aumentarem para o estado? Bom, esse acordo de 2 blocos de países, ele já dura mais de 20 anos na sua tabulação. Mas isso é compreensível, porque eu tive a curiosidade de perguntar para diplomatas quanto tempo leva
para dois países, vamos dizer, da América do Sul, Brasil e Argentina, se eles tabularem um acordo? O embaixador me respondeu, de 4 a 5 anos. Ora, se entre dois países que praticamente falam o mesmo idioma, que se entendem, que são vizinhos, você leva 5 anos para celebrar um acordo, imagina entre dois blocos de países. Ou seja, tem aí a União Europeia com os países europeus e tem aqui o Mercosul com os países que compõem o Mercosul da América Latina. Então, isso é compreensível e parece que se esbarrou apenas na competitividade que o Brasil vai impor com esse acordo assinado, principalmente para países que também têm voltado como ponto forte do seu movimento econômico o setor da agricultura e da pecuária. No caso, são os franceses que estão mais contrários à tabulação desse acordo e atrás dos franceses vêm outros países da Europa. Mas com todo esse movimento do conflito global promovido pelas tarifas extras impostas pelo presidente dos Estados Unidos, a gente já vê uma necessidade da parte desses dois blocos de encerrar esse assunto e assinar de uma vez por todas. Então, a impressão que ficou dessa última visita do senhor é um otimismo maior quanto à celebração desse tratado. Não tenho dúvida disso. Eu cheguei a ouvir de eurodeputados que, olha, eu vou votar contra, eu tenho essa posição porque respeito a categoria que eu represento aqui no parlamento, mas eu não vou fazer discurso, não vou fazer movimento para que não passe. Cheguei a ouvir isso. E voltando mais à origem aqui da minha pergunta, mas focando no estado de Mato Grosso do Sul, quais os potenciais em produtos que o senhor imagina, assim, para o comércio ser mais aquecido ainda para o estado? Bom, principalmente... Se celebrado esse acordo. Principalmente o setor de grãos, né? Setor da soja, do milho e também da nossa carne, que a nossa carne, mesmo concorrendo com a Argentina, com o Uruguai, é uma carne de excelente qualidade e a toda prova para poder competir com o mercado internacional. O senhor apoia muito a questão da gestão binacional dos aeroportos de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Qual que é a expectativa para que se concretize esse acordo de gestão binacional e como ela vai melhorar a questão desses dois aeroportos hoje? Bom, primeiro, para as pessoas entenderem, essas duas cidades, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, se você olhar assim de cima, praticamente é uma só. Tem uma avenida que separa as duas cidades, sem nenhuma aduana, sem nenhuma coisa para poder controlar quem entra ou quem sai. Podem ser dois terminais e o mesmo aeroporto. Exatamente. E essa experiência tem uma precedência que deu muito certo, que é uma cidade do Rio Grande do Sul com divisa com o Uruguai. Então, a gente pegou essa precedência, fomos ver lá, se encaixava na realidade de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, encaixa, levamos ao ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, ele, na mesma hora, enxergou, vislumbrou essa possibilidade e já montou um grupo de trabalho que nos garantiu que, a depender da burocracia que normalmente tem nesses processos, ainda esse ano a gente assina esse acordo binacional. Agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. Olá, senador Nelsinho Trade, eu sou Marité Cogo, jornalista da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Senador, agora vamos falar de uma novidade que insere Mato Grosso do Sul no cenário cinematográfico em parceria com as produções da Índia, reconhecidas mundialmente. Comente pra gente como que essa parceria será concretizada. Muito legal a pergunta da Marité, um abraço a você, Marité, em seu nome, saudar a todos os profissionais da imprensa que trabalham no nosso querido Mato Grosso do Sul. Como que começou essa história? Eu fui fazer uma visita ao embaixador da Índia, amigo do nosso mandato, grande incentivador das parcerias
da Índia para com a América do Sul, em especial com o Brasil. E tive também o privilégio de ter sido escolhido presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Índia. Nessa visita, ele comentou que há um interesse do governo da Índia de incentivar, incrementar a produção de filmes através do cinema dos artistas e dos cineastas indianos. E se nós gostaríamos de fazer uma parceria pelas potencialidades e belezas naturais que o nosso estado tem, porque ele conheceu Bonito, que é uma das cidades, não é pelo nome, mas é verdade, mais bonita que eu conheci na minha vida. Você que não conhece Bonito, vale a pena conhecer Bonito. Tem cores que você nunca viu na sua vida. Ele ficou encantado com aquilo e ele imaginou produzir filmes no nosso território sul-mato-grossense, aproveitando a nossa natureza e, em especial, a cidade de Bonito. Principalmente as outras que circundam o Pantanal. Na mesma hora eu lancei essa ideia e a repercussão foi muito positiva no meu estado. Muitas cidades que têm o privilégio e a dádiva de Deus de ter essas belezas naturais se colocou à disposição para poder receber esses cineastas, os artistas, e usar a cidade como cenário no sentido de produção desses filmes. Foi assim que aconteceu. Que interessante, por um contato do senhor com o embaixador da Índia, ele ficou sabendo da localidade de Bonito e pretende investir em produção cinematográfica lá. Aí o senhor falou do potencial turístico. Às vezes o próprio brasileiro não conhece o potencial turístico do seu estado. E aí eu lhe pergunto, o que fazer então, o que o senhor pode fazer para apoiar o crescimento do turismo em Mato Grosso do Sul? Você vê, eu fui numa agenda para tratar de um assunto completamente diferente desse, entre um chá e o outro que cada um tomou, chá indiano, lógico, ele veio com esse assunto. Então, eu imagino que é uma oportunidade também de incrementar o turismo brasileiro. Porque eu falo que o turismo é uma indústria com um diferencial, não tem chaminé para poluir. Desde que as pessoas sejam educadas a fazer com que a limpeza possa continuar da mesma forma como sempre foi, colocando o seu lixo em locais pré-determinados, não vejo um caminho melhor e sustentável do que o incentivo da indústria do turismo para advir bons receitos, bons dividendos para quem assim entender. Eu penso que o Brasil tem que se focar nisso, a Embratur, o Ministério do Turismo, porque a gente tem muita coisa bonita para mostrar no nosso país. E aí, às vezes, você vê um amigo, um parente juntando dinheiro para ir para fora, tendo que pagar preços até exorbitantes, porque normalmente o dólar está 5, 6 vezes mais, o euro também, ainda tem o IOF, estão se falando muito nisso, que ainda vai aumentar com cartão de crédito. Então, vamos olhar para o Brasil, fazer o turismo aqui no Brasil, que vale a pena. E quando a gente fala do turismo subaproveitado no Brasil, a gente pode pensar em dois tópicos como infraestrutura, carência de infraestrutura, a gente já comentou sobre algumas obras de rodovias no seu estado, e também segurança pública. Na visão do senhor, o sul-mato-grossense pode se sentir seguro? Sim, a gente tem um trabalho muito forte e eficiente da Secretaria Estadual de Segurança. O secretário o Carlinhos Videira, uma pessoa muito firme, muito comprometida. O governador Riedel, que é o governador do Mato Grosso do Sul, tem um olhar todo voltado para a questão de garantir a segurança, porque a gente sabe que nenhum turista vem onde ele pode ser assaltado, onde ele pode ser enganado, onde pode ele ser passado para trás. Eu penso que esse é um dos pontos importantes para a atração do turístico. E a outra questão, que o nosso estado é toda a prova para quem quiser experimentar, é a culinária. A culinária, se você vai num lugar em que você é bem tratado e come bem, você pode ter certeza que você vai querer voltar lá. E o Mato Grosso do Sul é desse jeito. Senador, em 2023, o senhor esteve aqui no Assunto de Estado e a gente comentava sobre o projeto piloto de telemedicina no seu estado.
De lá para cá, várias modalidades de telesaúde foram implementadas. Como que isso vem melhorando a qualidade de vida e de saúde do povo do seu estado? Muito importante isso, porque ele reduz o investimento que normalmente as prefeituras e o estado têm que fazer para poder colocar especialistas médicos à disposição dos pacientes. Ele faz com que você tenha uma redução no tempo de espera da consulta. Normalmente é uma consulta com um especialista, por exemplo, neuropediatra. Vai numa cidade do interior e tenta achar um neuropediatra, você não acha. Então, e a doença não escolhe, ela escolhe uma pessoa para ter um problema desse, você precisa ser tratado. Muitas vezes tem que vir para a capital e esse colega já é, que eu sou médico, por isso que eu falo esse colega, já é sobrecarregado. Então, a telemedicina coloca você na cara desse médico, ele te atende, faz o primeiro atendimento e consegue resolver 80% dos problemas. A gente investiu em 14 cidades já, colocando recursos. Agora nós vamos investir também em outros setores. Vamos levar a telemedicina para os principais quilombos da cidade, para gerar também a conectividade. Ou seja, são novidades que o tempo moderno coloca na nossa frente que a gente tem que levar para o nosso estado, como eu estou fazendo. E quando a gente fala em modalidades de telesaúde, além da consulta em si, o que o povo pode usufruir por meio da telemedicina? Bom, primeiro que muitas das vezes você, através da consulta, você já recebe a orientação dos medicamentos para poder já tirar na farmácia do posto. Normalmente há um link entre quem atende para saber que tipo de remédio que tem. E além disso também a questão dos exames laboratoriais, que também já tem o link com o laboratório de onde é instalado, para você poder promover e sair dessa fila que normalmente envergonha todos nós. O senhor comentava sobre um encontro com o embaixador da Índia e recentemente o senhor recebeu a visita da embaixadora da República Tcheca aqui no Senado e na ocasião vocês conversaram sobre educação, cultura, ciência e o senhor se comprometeu a conectar as universidades tchecas com instituições de ensino de Mato Grosso do Sul. Qual que é a ideia? Conta para o povo do estado qual o objetivo e como pode potencializar a educação do seu estado. Lá no meu estado tem duas cidades que foi fundado por um tcheco. Uma chama Bataguaçu e outra chama Batayporã. E ela veio justamente para promover o desenvolvimento das cidades gêmeas com a cidade, vamos dizer, cota à parte lá na República Tcheca. Muito interessante porque ela colocou à disposição o intercâmbio de universitários. Eu acredito muito em intercâmbio. Os meus colegas, eu não fiz, mas os meus colegas que fizeram intercâmbio em outros países, viram outra cultura, aprenderam outra língua, voltaram diferentes e diferenciados e acabaram por produzir muito para a sociedade. Então, quanto mais eu puder incentivar intercâmbio cultural e educacional para o povo do meu estado com outras universidades, eu vou fazer. E quando a gente fala em educação, senador, a gente também está pensando em capacitação. Queria que o senhor comentasse a importância de se capacitar o futuro profissional para atender demandas como da Rota Bioceânica, investimentos da Rota da Celulose, entre outros. Muito importante isso. A capacitação profissional é imperativa nos tempos de hoje. Se você não se capacitar, não se formar, não tiver conteúdo, pode ter certeza que outro vai ter e vai tomar o seu lugar no mercado de trabalho. Então, eu creio muito também nessa ferramenta. Eu digo que nós estamos vivendo numa era em que o conhecimento é a força maior, sobrepõe a questão bélica, a questão lá atrás em que o homem mais forte era aquele que mandava. Hoje, quem manda com as ações é aquele que sabe mais, é aquele que tem mais conhecimento. Por isso que eu acredito cada vez mais no fomento desses intercâmbios. E investindo estrategicamente em educação e saúde, que são pilares, né, para a nossa nação e, claro, para o seu estado. Com certeza. A educação é tudo.
Eu me lembro quando eu fui prefeito de Campo Grande, a gente tinha formação continuada dos professores. Por onde eu ando na cidade, as pessoas que eram da educação me param, pede para bater uma foto, dá um abraço, diz que foi o melhor prefeito que a educação teve. E realmente a gente fez por onde? Tivemos o 2º lugar do IDEB do Brasil em 2011. Saímos no último ano do mandato com mais de 100 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino. A merenda era de qualidade, eu dava uniforme, material escolar, par de tênis, onde a gente fazia com que a taxa de evasão escolar fosse lá embaixo. A gente pesava a criança no início do ano letivo e ao final, quando pesava de novo, tinha sempre 2, 3 quilos mais para mostrar que a gente olhava para a nutrição, para a saúde. Então, foi muito orgulho a nossa atuação na educação de Campo Grande. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela participação aqui do Assunto de Estado. Eu que agradeço, meus cumprimentos e até a próxima. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, to go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In Puerto Rico, assemble shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santo. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata o hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas. São parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis. Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo em que serve como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos. O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. Com 65 milhões de habitantes,
A África do Sul tem um território de 1.220.000 quilômetros quadrados. Um dos membros fundadores do grupo BRICS, o país é a maior potência econômica do continente africano. A África do Sul ficou conhecida pelo regime de segregação racial do apartheid. Uma minoria branca dominava a população negra bem maior. Graças à luta de pessoas como Nelson Mandela, o país acabou com esse regime e se tornou uma democracia a partir de 1994. O parlamento é bicameral, formado pelo Conselho Nacional de Províncias, com 90 senadores, e a Assembleia Nacional, com o número de deputados que varia entre 350 e 400. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, nesse Agenda Econômica vamos analisar os impactos do primeiro surto de gripe aviária em granjas no Brasil. O país é o maior exportador mundial de carne de frango. Em 2024, a venda para outros países totalizou quase 10 bilhões de dólares. Mas a descoberta de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, dia 16 de maio, assustou produtores, consumidores e o mercado nacional. Para conversar conosco, explicar um pouco do impacto desse surto em todo o mercado produtor e consumidor, eu converso com Ronaldo Fernandes, que é um especialista, analista da área de produção agropecuária. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Muito obrigado. Eu queria que você começasse exatamente nos explicando quais os impactos iniciais, já que nós somos hoje um dos maiores produtores, o terceiro maior produtor, mas o maior exportador de carne de frango e também de ovos, né? Bom, os impactos eles são dos dois lados, Antônia, tanto para o Brasil, que coloca em risco uma grande parcela da sua receita, e também para os compradores, porque não existe uma substituição fácil para o Brasil. A gente tem, por exemplo, a China, o nosso grande comprador, cerca de 11% do que nós vendemos é para o mercado chinês. A grande discussão é justamente no início o que a China, o que a Europa vai fazer para substituir as compras de outros países onde a gente não tem muito outros fornecedores a não ser o Brasil. Isso nos leva a entender que é de suma importância para todos os lados resolver isso o quanto antes. Não é interessante para o comprador internacional que esse caso se estenda por muito tempo, mesmo que haja redução nos preços, porque ele vai precisar repor esse volume, ele está sentindo falta desse produto. Então a gente vai ter um impacto, sobretudo, claro, no setor de carnes, ele não fica restrito ao setor de frango. Quando você bate no frango, há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves, e também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Mas o ponto, Antônia, que está sendo discutido agora é qual que é o período que isso vai ser resolvido e por qual período isso pode se estender. A gente tem ao redor do mundo
países que demoram muito tempo para resolver o problema de gripe aviária. A média mundial, a gente fala em torno de 6 meses para um país resolver e se dizer livre da gripe aviária. O Brasil parece que está indo num caminho diferente, mostrando muita transparência e, inclusive, embora está no meio da crise, está aumentando a sua credibilidade do combate sanitário, porque está tratando isso com total transparência e tudo caminha para que a gente resolva isso o mais breve possível. Antônio. Ronaldo, eu vou pedir ao nosso diretor de gravação para colocar na nossa tela um infográfico que nós montamos a partir de dados da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, são dados oficiais, portanto, de 2024. A gente teve uma produção de carne de frango de quase 15 milhões de toneladas, nós exportamos mais de 5 milhões de toneladas, o consumo per capita no Brasil, né, isso aí é média, de 45,5 quilos de carne de frango por brasileiro, valor bruto de produção de 105 bilhões de reais, receita de exportação de quase 10 bilhões de reais, 9,92 bilhões de reais. Esses números são bastante grandes e são os números brasileiros, nós somos o terceiro maior produtor, né? O nosso consumo pode aumentar agora se a gente exporta menos, o preço, porque o preço pode diminuir. Como é que fica esse equilíbrio entre mercado externo e mercado interno? Bom, as aves, vamos colocar assim, falar a carne de frango, né, como a gente diz aqui no Brasil, porque quando você vai olhar ali os dados oficiais são as carnes de aves, é diferente da soja. A soja, cerca de 70% vai para exportação e 30% ao mercado interno. O frango é completamente o oposto, cerca de 60%, 70% fica no mercado interno e 30% vai para fora. Embora o mercado interno brasileiro seja o maior consumidor, quando você fala que está em xeque uma produção que 30% dela está encontrando ali barreiras e limitações de ser escoada, é claro que isso vai sentir um impacto forte. Na produção, não existe ainda uma estimativa que a produção reduza, Antônia. Pelo contrário, a gente imagina que essa produção tende a ser mantida e que esse volume que ele não vá para exportação, ele vai ser recolocado no mercado interno. A gente não está falando da China, por exemplo, abrir mão de 500 mil toneladas, que é mais ou menos o que ela compra todo ano. A gente está falando de uma produção comprometida provavelmente dentro de um mês. Por que eu digo provavelmente? Porque a gente está falando de uma contaminação que ela pode se dar por aves migratórias, ela pode se dar por ovos incubados que foram exportados do estado para outros estados. Então, é claro que a qualquer momento a gente pode ter o surgimento de um novo caso. A gente teve logo no início o caso de Montenegro, confirmado ali em torno do dia 15 ao dia 16 de maio. Depois, dia 22 de maio, foi a segunda visita. A gente teve no dia 27 de maio, segundo caso, um terceiro caso confirmado, na verdade, em Minas Gerais. Mas todos os outros casos não foram casos de granjas comerciais. É importante dizer isso, porque isso não muda a perspectiva do ministro Carlos Favaro, por exemplo, de 28 dias, que ele disse o seguinte: se do dia 22 de maio ali, que foi a segunda visita de Montenegro, município de Montenegro de Rio Grande do Sul, não tivermos outro caso em granjas comerciais, a gente espera que em 28 dias o Brasil seja liberado e possa ser ali de novo, entrar no status de livre da doença. Então, por mais que nós tivemos novos casos confirmados, não sendo em granjas comerciais, é importante frisar que não são em granjas comerciais. Mas o que se entende agora é que o que não está sendo exportado é por um período. A gente não consegue datar e colocar esse período em exato, porque, como eu estou dizendo, ainda há em novas investigações, mas que isso não compromete a produção no ano, quando a gente fala ali dentro do ano comercial. Depois, e essa produção... Tá, Ronaldo, depois eu queria que a gente voltasse a falar desse tema do período, né, de resolução desse problema, porque a gente sabe que existem países que passaram anos sem se livrar desse problema, mas eu queria que a gente, já que você falou lá de Montenegro, eu vou pedir o Vinícius para colocar outra arte na nossa tela, que mostra exatamente essa situação do primeiro ponto
não é, de contaminação, que é lá em Montenegro, bem para dentrinho, está mais ou menos ali né, acima de Porto Alegre, mas não é uma área portuária, não é uma área que cheguem aeronaves, né, que tragam produtos importados de outros lugares, né? E, no entanto, aconteceu essa contaminação lá. E é importante a gente ver que esses 3 estados da região sul são os 3 maiores produtores no Brasil, né? Sendo que o primeiro é o Paraná, produção de 42%, né? Santa Catarina produz 22% e Rio Grande do Sul produzindo aí quase 13,5%. Como é que se explica uma contaminação numa granja comercial? Porque das aves migratórias mas como é que se explica numa granja comercial que trabalha com ovos, né? Ela era uma produtora de matrizes, ou seja, chocava ovos para gerar os pintinhos que seriam vendidos para granjas criadoras, né? Antônia, é importante a gente começar respondendo, frisando que o Brasil tem uma agenda muito rigorosa de auditorias nessas granjas, até porque para a gente ter o status que está lá entre os principais exportadores de alimento, de proteína, quem já trabalhou em indústrias de alimentação humana sente na pele o quanto o controle de qualidade ele é rígido dentro de qualquer indústria que fornece alimento humano, seja para o mercado internacional, seja para o mercado interno. Então, é difícil de a gente acreditar que houve ali uma contaminação intencional que veio de fora. É bem possível. É possível que possa ter acontecido uma falha na biossegurança. Essa contaminação ela pode vir de roupas, ela pode vir de veículos, pode vir de ração contaminada. Mas, nesse caso, embora ainda o Ministério da Agricultura não tenha soltado lá uma portaria ou uma explicação dizendo foi isso que aconteceu, o mais provável é que, de fato, possa ter vindo sim de aves migratórias. É importante a gente entender que outros países do mundo sofrem esse problema há muito tempo e têm um controle muito mais difícil do que o do Brasil. E essas aves migratórias, elas podem liberar esse vírus na secreção, nas fezes, e isso pode voltar, inclusive, em água de chuva, água de cisterna, na própria água pode haver essa contaminação. O mais provável é que, de fato, possa ser por aves migratórias, embora eu estou dizendo aqui que não há ainda uma taxação dizendo, olha, foi dessa forma, mas é o mais provável porque, como eu disse, ninguém ganha com esse caso. Até a queda nos preços, a gente já viu, sim, uma queda para o consumidor final no mercado interno brasileiro, mas não é uma queda expressiva que justifique. Nós talvez sentimos um prejuízo maior quando você pega as granjas maiores do Brasil, as mais importantes, elas tiveram problema nas suas ações nas bolsas de valores. Mas quando a gente fala de mercado financeiro, Antônia, é importante entender que o mercado ele é um ser vivo e ele é um ser inteligente. Quando ele entende que o problema foi resolvido e não é um problema que vai mexer no caixa da empresa a ponto de colocar em risco a saúde financeira, não é um problema que vai mexer na estrutura econômica da empresa, o mercado devolve essas percas. Então não é nada que a gente imagina que a longo prazo vai causar um grande prejuízo para essas empresas a ponto da gente pensar, será que alguém plantou isso daí para dar um prejuízo para uma granja brasileira, para uma JBS, para uma BRF da vida? Difícil, porque na Bolsa isso é devolvido assim que esse problema acabar. Então é mais sensato a gente dizer que de fato foi um problema externo, pode ter sido ali uma falha de biossegurança, mas a gente viu que a granja de Montenegro teve uma ação muito rápida, foram mais de 170 mil aves destruídas, mais de 450 mil toneladas de ovos destruídos, eles fizeram um rastreamento muito rápido para onde foram esses ovos, quais estados receberam, houve uma... Essa destruição, ela é feita como? É queimado? Porque só quebrar e jogar na natureza não adianta, né? Mas não é assim. Eles fazem o recolhimento, fazem incineração. Inclusive, essa destruição, ela também é auditada, ela também é acompanhada pelo próprio Ministério. É importante a gente destacar que esse combate sanitário do Brasil, ele é um dos melhores do mundo.
Inclusive, a gente viu essa discussão no Senado, no Congresso, para se liberar uma verba de emergência, para que não houvesse ali atraso nesse combate. Então, ele é um combate feito de uma maneira bem eficiente, a gente pode dizer assim, mas não é um descarte na natureza, é uma incineração. E é, de fato, feito uma rastreabilidade. Inclusive, foram também verificados e a todos os lugares que receberam ovos incubatórios e as aves que possivelmente podiam ter ali o restringimento de 10 quilômetros, 60 quilômetros, foram também verificadas, foram examinadas, essa é a palavra melhor para colocar. Então, inclusive, também não há o risco de consumo humano, né? A gente teve um caso onde um funcionário teve a suspeita e foi confirmado que o funcionário não estava contaminado com a gripe aviária. O que se espera é que o Brasil seja um fato notório de resolver o problema com muita velocidade. E o mais importante é a transparência que tem se dado nesses casos. O Brasil, não só as empresas privadas, mas junto com os órgãos governamentais, estão fazendo um trabalho muito transparente e muito veloz. Você tem a mídia notificando o tempo todo quando você tem uma nova suspeita ou quando você tem o descarte de uma suspeita, e o mercado internacional está acompanhando isso com um olhar muito atento, como a gente viu que um dos principais compradores do Brasil, o Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, não fizeram um bloqueio total, fizeram um bloqueio parcial no momento em que foi evidenciado já a gripe, ali em 15 de maio, eles não fizeram um bloqueio total logo de imediato, porque eles sabem que no Brasil é muito confiável esse controle sanitário, Antônio. Tá, eu queria aproveitar isso que você falou, exatamente mostrar aqui um outro infográfico que mostra como é que foi essa reação no primeiro momento, né? A gente teve a China com bloqueio temporário total, Uruguai e Argentina com esse veto total até nova avaliação sanitária, União Europeia focada no Rio Grande do Sul, a proibição, e México, Chile e Japão, como você acabou de citar, a suspensão por regiões. Como é que isso funciona aí no decorrer? China já está falando em voltar, passar por um bloqueio regional, Uruguai e Argentina estão vendo nova avaliação sanitária. Como é que fica esse processo em termos de comércio internacional? Você voltar a ter o país hábil realmente para um comércio total? Bom, a Europa e a China, eles têm leis próprias, onde eles dizem que eles não podem comprar de um país que existe um foco de gripe aviária, não importa em qual região, mas isso é uma decisão que eles podem arbitrar. Só que, claro, o Brasil tem que ser o responsável pelo primeiro passo para mostrar para a China, para a Europa, olha, isso aqui está regional. E foi muito importante a ação desses outros países, Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, para mostrar para eles, olha, eles confiaram na gente que esse problema aqui está regional, mas é importante a gente entender que não é uma lei brasileira. A gente teve, por exemplo, logo na sequência, a OMS declarando, o problema do Brasil é só regional, não é um problema nacional. Mesmo a OMS dando esse aval, é cada país que decide. Não existe um órgão regulador universal, planetário. É cada país que vai tomar a sua decisão. E mesmo que cada país tenha a sua política interna, é importante a gente entender que isso leva tempo, não é imediato. Então, as negociações, elas são morosas, elas vão levar mais de 2 semanas para que a resposta seja sim ou seja não. Por isso que eu chamo bastante atenção para esse número do ministro Carlos Fávaro, porque ele também não é comum. Quando você tem um surto sanitário, o período normal, quando você vai falar de proibições, de declarar emergência, são no mínimo 60 dias, que é o prazo que você leva para averiguar, para investigar e também para iniciar o combate. Quando o ministro fala em 28 dias, o mercado não desacreditou, pelo contrário. Está sendo tão transparente, está sendo tão combatido com uma maneira tão eficiente que o mercado acreditou nesses 28 dias. Só que dentro da sua pergunta, Antônia, a gente não consegue falar que ele é possível, que ele é impossível, porque a gente está falando de uma caça, um garimpo, né? Você está indo atrás, na verdade,
de focos que você não sabe se pode haver ou se não pode haver. Como eu disse, a gente teve, logo em seguida de Montenegro, nós tivemos um outro caso confirmado em Rio Grande do Sul, mas que não foi em granja comercial. No dia 27 de maio, nós tivemos um outro caso confirmado em Minas Gerais, que também não foi em granja comercial. A gripe aviária, ela não é exclusiva de frango, ela pode dar em outras aves, como a gente viu em próprio Rio Grande do Sul, ali a 60 quilômetros, em cisnes. Mas isso não atrapalha o comércio. Mas há o risco, ninguém sabe mitigar o tamanho desse risco, de haver um novo foco confirmado numa granja comercial. E caso haja um foco em granja comercial, vai por terra esses 28 dias, vai por terra qualquer negociação. Então, ele continua sendo um tema delicado, continua sendo um tema sensível para te devolver. Nós projetamos que o Brasil vai consumir, esse ano de 2025, 34,3 milhões de toneladas de milho para aves, só destinado a aves. Em 2024, o Brasil consumiu em torno de 32,5 milhões de toneladas só destinados a aves. Então, de 2024 para 2025, há a projeção de aumento, mesmo com a gripe aviária. Agora, isso caso a gente não tenha confirmação em outras granjas comerciais, Antônia. Eu queria levantar uma questão, que você está falando dessa agilidade do governo brasileiro, né, do sistema sanitário brasileiro. Os Estados Unidos, que são o maior produtor, né, mundial de carne de aves e de ovos, eles estão enfrentando um surto, que já não é mais um surto, porque está muito grande, desde 2023, né, e não conseguiram se livrar, já sacrificaram mais de 200 milhões de aves. O que garante, o que nos diferencia o nosso sistema produtivo e o nosso sistema de vigilância sanitária do sistema dos Estados Unidos, que o mercado confia no sistema brasileiro? Acho que podemos colocar o Brasil diferente do mundo inteiro. Tem várias auditorias e certificações, inclusive internacionais, mas também nacionais, que garantem processos de segurança. Não é um movimento de combate, inclusive, só naquele momento que houve o foco. O processo de segurança do Brasil, como, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. O Brasil teve uma ação de destruição muito rápida. E as empresas, as granjas, elas não ficam dependendo da ação de um governo, ela não fica dependendo da orientação do Ministério de Agricultura. Ela tem que colocar em atividade os protocolos de certificações que ela recebe. As indústrias americanas, as granjas americanas também têm esses protocolos, mas muito delas ficam ali na espera de uma ação do governo que pode ser um pouco mais morosa. No Brasil, a ação inicial de combate é muito rápida. Eu diria que o principal ponto seria esse, o nosso combate inicial. No momento em que se houve, como a gente estava conversando, no momento que se houve confirmado a contaminação, as aves foram destruídas, os ovos foram destruídos, incinerados, enterrados de uma maneira muito rápida. Se você demorasse uma semana, por exemplo, para... peraí, será que está confirmado? Será que a gente pode pegar só um foco, uma área, um setor? Não. Todas as aves vão ser destruídas. Então, isso diferencia a gente. E o fato de colocar na balança. A granja, ela poderia pensar, mas eu vou ter um prejuízo aqui com essas aves. Olha, se você demorar a resolver esse caso, o seu prejuízo vai ser muito maior. Então, a velocidade da ação do Brasil é que torna a gente bem diferente do resto do mundo, Antônia. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador ter uma ideia, nós montamos um outro infográfico que é exatamente sobre esse status aí de produção, né? Os Estados Unidos são o maior produtor, com mais de 21 milhões de toneladas e exportam 3,3. A China, o segundo maior produtor, 15 milhões de toneladas, exporta 680 mil toneladas. O Brasil produz 14, quase 15 milhões de toneladas e exporta praticamente um terço do que produz. União Europeia, mais de 11 milhões de toneladas, exportando menos de 2 milhões, né, de toneladas, 2 milhões de toneladas. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse gráfico. Por que a nossa população ela é quase do tamanho dos Estados Unidos? Eles produzem muito mais do que nós e exportam, muito mais não, eles produzem um terço, né, a mais da nossa produção. E exportam muito menos do que nós. Os americanos comem mais carne de frango do que nós, é isso? E como é que se organiza esse mercado agora que os Estados Unidos estão com uma baixa de produção?
Bom, a gente podia levar para o lado a geopolítica, a extensão de área, a diferença populacional, mas, de fato, o Brasil ele é um grande concorrente dos Estados Unidos em quase todos os setores de agronegócio, tanto na agropecuária com as carnes, quanto nos grãos. A qualidade brasileira é uma qualidade muito atestada. Colocando em grão, por exemplo, nós temos uma competição de qualidade com a Argentina, que está aqui próximo da gente, mas nós estamos muito acima da qualidade do grão americano. Então, já entra esses fatores que o mercado conhece a qualidade brasileira. E é comum, quando você tem os preços internacionais, estão ali no mesmo nível de preço, o frango do Brasil, o milho do Brasil está no mesmo preço que o milho americano, considerando já a diferença de frete, a diferença de distância. Quando se tem o mesmo nível de preço, Brasil e Estados Unidos, o mercado internacional paga melhor ainda ou prefere levar o produto brasileiro porque a gente tem esse rigor de qualidade. Bom, isso é fruto, Antônia, de um processo interno. A gente destaca, por exemplo, a Embrapa, que é mundialmente conhecida pelo seu avanço em pesquisas de tecnologias para o agronegócio brasileiro, mas também o Brasil sempre foi muito cobrado. E diferente de outros países, quando se é cobrado na qualidade, às vezes ele prefere fechar a porta para aquele cliente, o Brasil não. O Brasil foi atendendo os padrões de qualidade do mundo inteiro, para países do Oriente Médio, para países da Ásia, para países da Europa, e inclusive também para países americanos. A gente tem agora recentemente a grande polêmica da UDR, que é a lei europeia, que quer ali fazer uma restrição de alguns produtos brasileiros e entende que os Estados Unidos teria melhor infraestrutura para segregar alguns produtos importos. Mesmo que a infraestrutura americana seja melhor no sentido de logística, eles não ganham do Brasil no sentido de qualidade. Então, cada vez mais, o Brasil ele tem se tornado melhor na sua infraestrutura, melhor na sua tecnologia de produção, e cada vez mais a gente está falando do setor de carnes, mas a gente vai ver isso em vários outros produtos dentro do agronegócio, o Brasil começar a se equiparar e a superar os Estados Unidos nas exportações. Sobretudo, a gente já viu isso acontecer com a soja. Em 2012, nós passamos os Estados Unidos. Então, o setor de carne sofre também isso. Tá. E para o nosso consumidor, para a gente fechar a conversa, para o nosso consumidor interno, como é que fica o consumidor brasileiro? Ele pode ficar seguro de que não vai ter problemas com o consumo de carne ou de ovos inadequados? Bom, primeiro é que até agora a gente não tem nenhum indício que há risco para a saúde humana, Antônia. Então, a gente teve um funcionário da Granja de Montenegro que teve uma suspeita, os exames foram realizados e foi confirmado que ele não estava contaminado com a gripe aviária. Segundo, em que todas as suspeitas não são a maior parte em granjas comerciais. A gente tem suspeitas em aves silvestres, em aves selvagens. Mas caso haja a confirmação de uma nova granja comercial, o protocolo de contingenciamento vai entrar em ação, que é destruição dos ovos, destruição das aves, e isso não vai chegar nas gôndolas, isso vai ser, assim, limitado ali, vai ser contingenciado. Então, pelo contrário, eu acredito que o brasileiro não teve esse receio de consumo de carne, de aves, porque há um risco até de bater no preço do boi, porque à medida que o preço do frango for caindo, é mais concorrido com o preço do boi e o consumidor, a dona de casa, pode preferir a carne de frango. Então, não há esse risco e não tem esse receio de que possa haver um problema para a saúde humana. Ronaldo, eu agradeço muito a sua presença aqui no Agenda Econômica e conto com você para me manter informada desse momento aí, desse passo a passo dos cuidados. Deixa com a gente, vamos ficar ligado aqui. Eu que agradeço, Antônia. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema
da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. Somos 40% do PIB mundial, mais que os países do G7 unidos. Somos também cerca de 25% do comércio internacional. E tenho absoluta certeza de que estes números serão ainda maiores nos próximos anos. O BRICS é, de fato, expressão máxima de sucesso econômico. Não é possível falar em desenvolvimento sem igualdade de gênero. E não é possível avançar na cooperação internacional sem a escuta ativa das mulheres. A Indonésia incentiva os BRICS a reforçar seu compromisso com a segurança de saúde global, através da capacitação, compartilhamento de recursos médicos e criando acesso equitativo a vacinas. Nós somos os representantes do povo, nós temos que nos importar sobre o que vamos adicionar valores, o que vai beneficiar o povo. Então é muito importante o que quer que a gente faça das novas iniciativas para o nosso desenvolvimento das nossas economias, de que vejamos um impacto direto que vai mudar a vida das pessoas e das comunidades locais. Temos certeza de que os nossos parlamentos, como peças basilares no xadrez geopolítico e nessas eras das tecnologias aceleradas que retratam um mundo líquido, no dizer de Bauman, podem e devem agir de forma pungente para o progredir do nosso BRICS e o enlevo dos nossos povos. A presidência do grupo BRICS é rotativa. Cada país ocupa essa função por um período de 1 ano. Em 2025, o presidente é o Brasil e por isso os líderes dessas nações se reúnem no Rio de Janeiro em julho. Representantes dos parlamentos dos países do BRICS têm antes, agora em junho, uma reunião em Brasília, aqui no Congresso Nacional. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS inclui delegações de países parceiros, além dos membros efetivos. A importância da participação brasileira no BRICS não é apenas política e diplomática. Temos um intenso comércio com essas nações e o nosso produto mais exportado é a soja, seguida por petróleo, ferro e carne bovina. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico
comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária, uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS, conhecida também como WBA, que é a sigla para o nome em inglês, Women's Business Alliance, é um mecanismo do BRICS para promover o empreendedorismo feminino e a cooperação entre empresas lideradas por mulheres. Nossa convidada hoje é Mônica Monteiro, vice-presidente do Times Brasil CNBC e presidente da WBA aqui no Brasil. Olá, Mônica, muito bem-vinda. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Roberta, é um prazer. Conta pra gente, a WBA foi estabelecida em 2019 e começou a ser efetivada em 2020, né? O que ela alcançou nesse tempo de lá para cá? É muito interessante essa rede. A gente sempre fala que é necessário ter rede, principalmente na nossa pasta de gênero, e aí o WBA vem para isso, né? 2019 foi todo assinado, 2020 começa a operação. Aqui no Brasil ela é administrada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, e aí a gente trabalha na mesma governança em todos os países. Hoje eu sou a global, porque o Brasil é um país global do BRICS. O ano que vem será a Índia, então o país global será a Índia, né? Então, como é que a gente faz? Nós trabalhamos, sou eu a presidente, eu tenho uma vice-presidente e tenho 5 vice-presidentes temáticas de cada pasta que a gente faz a mesma governança em todos os países. Cada vice-presidente dessa tem um grupo de empresárias, todas voluntárias, que discutem aquela temática em que a gente faz negócios em cima daquela temática. Então, como os números nossos são muito ruins, a gente sempre recomenda alguma coisa para o governo, mas o nosso objetivo é fazer negócios entre a gente, não só networking, mas a gente fala que é transformar contato em contrato, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, na verdade, encontra nessas pastas temáticas quem quer comprar, quem quer vender, para que a gente consiga evoluir nesses números. E tem toda uma questão também, assim, como funciona a questão cultural, né? Porque são países muito diversos, realidades muito diversas. É difícil dizer se mais ainda, mas com certeza entre as mulheres, né, também é muito marcante essas diferenças, né? Acho que essa é a nossa vantagem, né? A gente é tão diferente que essa é a nossa vantagem, porque a gente consegue dialogar. E o Brasil tem essa maneira, dessa diplomacia, acho que a gente nasce com isso aqui, de estar dialogando sempre com os diferentes. É o que o meu maior aprendizado, e como presidente do BRICS, eu posso dizer que é esse, né? A gente saber lidar com cada maneira e cultura diferente de negociar, regra do jogo diferente, as barreiras de cada país, as dores de cada mulher em cada país desse, é muito interessante. Mas a gente tem conseguido fazer coisas incríveis, e isso é que é o grande barato do WBA. Né? O WBA, como você falou, surgiu em 2020 e cada ano vem em um país e a gente faz vários eventos em cada país desse daqui. Não só no Brasil são feitos eventos, né? Então, assim, a própria África do Sul, ela fez a temática da agricultura, a Índia sempre pega a parte de saúde, a parte de tecnologia, a Rússia também pega a tecnologia e a parte financeira. Então, assim, o Brasil resolveu fazer de todas as temáticas e a gente fez esse ano dessa maneira. De maneira que a gente conecta antes, a gente faz um B2B junto com parceria com a Apex, com o Sebrae, com o Midict, com entidades também privadas como o SEMEC, das associações comerciais e outras entidades que existem de redes de empresárias no Brasil e convidamos todas para a gente estar juntando. Então, a nossa rede não é porque é da rede, vamos fazer negócio só com a rede, pelo contrário, nossa rede é ampla, né? E esse é o grande barato também, porque a gente também tem que dialogar com as redes do Brasil, entender as redes lá de fora. O grupo hoje está bem grande. Só para você ter ideia, a gente fez as discussões de grupos de trabalho e reuniões para poder estar entregando
candidatório para a presidência da República, foram mais de 250 mulheres se reunindo, todas voluntárias, todas empresárias, né? Sabendo o que está querendo ali, né? Com o propósito de crescer a empresa, de conectar outras empresas. Então, foi um movimento muito bonito. Esse ano, realmente, o Brasil deu um show. Que bom saber, né? Agora, a gente ouve muito falar, assim, das dificuldades das mulheres empreendedoras, empresárias, por exemplo, né, em conseguir financiamentos, o famoso teto de vidro, né? Assim, isso aparece também em outros países, as mulheres conseguem se amparar, se ajudar nessa questão mesmo da projeção feminina? Vou te dar uma realidade de números, só para você ter noção. Eu trabalho com as mulheres que exportam, né? As mulheres que estão nos países do BRICS. Então, já passaram por a etapa do Brasil e estão exportando. Elas precisam escalar mais, né? Para escalar mais, o poder público e privado tem que andar a caminhar junto. Nós só vamos conseguir mudar esses números quando o poder público e o privado caminhar junto. E isso sim ser uma política não de propósito, mas de propósito para que mude esses números, né? Para que a pequena vire média, a média vire grande. Pra você ter ideia, hoje só 15% das mulheres que são lideradas, que têm empresas lideradas por mulher, elas conseguem exportar. A gente precisa escalar, isso é muito pouco. Precisa escalar isso. E para isso o poder público tem que estar junto com a gente, né? Para que a gente consiga não estar só na moda ou em outras redes econômicas, mas principalmente construindo pontes na área de energia, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, na indústria da saúde. Então nós estamos prontas, com empresas já prontas para estar escalando. Para escalar, a gente precisa do apoio mesmo, né? Do poder público e privado junto. Eu costumo dizer que assim, no mundo, o dinheiro mudou de mão e vem mudado cada vez mais. As mulheres estão ocupando mais lugares de espaço, né? Estão trabalhando muito mais, portanto, já estão com dinheiro, com recurso. Elas vão buscar produtos que sejam de acordo com a realidade da mulher. Antes a gente não tinha isso, então o consumo tem que ter esse olhar. E aí é que nós vamos mudar essa regra do jogo. Então a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer, poder público e privado junto. Essa cooperação tem que estar junto para estar realmente fazendo de propósito essa mudança de números, né? E pensar que a gente vai estar mudando esse consumo porque é a mulher que vai escolher um produto de acordo com a realidade dela, né? Vai escolher um celular que caiba na mão dela, não que tem. Vai escolher um carro que seja com a anatomia dela, né? Vai escolher um remédio que seja para o corpo dela e assim por diante. Então, o olhar da planta da fábrica ao comércio, à indústria, à agricultura, vai ter um olhar feminino. E para isso a gente vai estar mudando a economia. Mas a gente tem muito para estar fazendo. Imagina que só 15% das empresas lideradas por mulheres exportam. A gente precisa estar junto, para escalar junto, né? Claro, as nossas barreiras são várias, não só financeira. Só para você ter a barreira da segurança, que eu vou estar te falando. Como é que uma mulher viaja sozinha para um outro país, né? A gente sabe várias coisas, várias histórias que acontecem mesmo. Então, tem toda uma segurança, uma rede que tem que estar junto para apoiar, para que essa mulher possa escalar. E como a WBA pode, né, auxiliar, né, nessa promoção das empresas lideradas por mulheres? O que é que nós temos feito? Os encontros de negócios, né? Comprador e vendedor. E é por isso que o apoio das entidades que fazem esse tipo de trabalho no Brasil tem que estar junto com a gente, né? A Apex tem feito esse trabalho, a CNI tem feito esse trabalho, o Sebrae tem feito esse trabalho junto com a gente. É muito, mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais para estar mudando esses números, né? A gente tem feito negócio de comprador e vendedor. Quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente já marca o encontro para poder a gente estar fazendo esses negócios. Então, é B2B mesmo que é que a gente está precisando. Além disso, a gente escalar uma pequena empresa ir para a média e para a grande, é que a gente vai precisar desse financiamento, como você colocou, né? Então, o financiamento tem que andar junto do B2B. Eu preciso escalar, eu preciso aumentar. Para a média virar grande, eu preciso dar uma obra com a empresa média para ela virar uma empresa grande. Não existe empresa grande. A pirâmide é muito mais curva para a gente. São muito poucas mulheres que estão no topo da pirâmide, muito poucas. E a gente precisa escalar isso. Então, a gente precisa realmente de financiamento, de aporte, para estar junto, chegando, mas isso tem que ser uma coisa de política, de propósito, para que isso aconteça. E por que as mulheres têm essa dificuldade maior? Assim, quais são as causas para essa questão aí?
Existem causas culturais enormes, né? Eles ainda perguntam se você ter filho, você vai deixar de trabalhar. Essa pergunta ainda existe hoje em dia, né? Os bancos fazem perguntas que, se você for colocar, é uma loucura, né? Começar, assim, os bancos do governo e os bancos fora do governo tinham que ter essa política diferenciada, né? A gente fala, não, nós vamos ajudar as mulheres, mas precisa de mais. De muito mais do que isso. E aí, na hora que coloca uma mulher, então, na presidência ali, ela tem um outro olhar, né, para as mulheres. Ela tem um outro olhar, o consumo ali, vai ser outro. Esse movimento é inevitável. É inevitável. As mulheres estão já em postos de trabalho, já estão com recursos, elas vão consumir. A decisão de compra, hoje 70% já estão dito nos Estados Unidos que é a decisão de compra da mulher. No Brasil, a gente está chegando a isso. Então, se a gente vai decidir o produto, a gente vai decidir um produto muito mais responsável, um produto de mulher construído para a mulher, para o seu corpo, para o seu olhar. Então, precisa de mulheres na planta da fábrica, precisa de mulheres na agricultura. Só para você ter ideia, na agricultura, 15% só de mulheres, elas têm, de acordo com a FAO, têm terras cultiváveis. Então, ela precisa de muito mais. Se a gente colocar um pouco a mais nisso daí, a gente já combate a fome só com esse pouco a mais de terra cultivável por mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que estar pensando realmente segmento por segmento e fazer as coisas pontuais do que está sendo feito. A nossa demanda é enorme. A gente tem a demanda da violência, a gente tem a demanda da saúde, nós temos várias demandas, mas a demanda dos negócios precisa ser olhada, porque é aí que a gente vai estar, essa arma poderosa do empresariado que pode mudar a economia, que a gente vai estar contratando mais pessoas, que a gente vai estar trazendo mais mulheres para essa roda da economia. Então, eu acho que a gente tem que ver o empresariado de uma maneira diferente, principalmente o empresariado feminino. E quando, diante dessa situação global, essa interação, né, da WBA, assim, nos outros países membros do BRICS e aliados, né, eles têm as mulheres têm essa mesma posição, essa mesma dificuldade de alcançar, de conseguir os recursos, de conseguir alcançar os postos mais altos? Muito interessante, Roberta. Alcançar os postos mais altos, eu estou falando assim, das mulheres do BRICS, é a mesma problemática em todos eles, né? Claro, aqui é uma coisa a mais, outra a menos, né? Você vê, a China tinha a política da minha geração lá, ela tinha a política do filho único. Se só nascesse só mulher, como é que seria? Né? Então, assim, são problemas diferentes. Mas quando chega lá em cima, no topo, você vê, tanto no poder público, né? Você vê que no poder político tem pouquíssimas mulheres, né? E aí é que vai ter a decisão. Na África, você vê um pouco a mais disso daí, e cada país tem uma maneira de ser diferente, mas a problemática é a mesma, a falta de financiamento e a necessidade de uma rede de proteção maior para que a gente possa escalar mais ainda e ter esse gap, diminuir esse gap. Agora, é muito interessante, né? Você lidar com cada país é uma realidade tão diferente das empresárias, né? Você vê, uma puxa mais para um lado da saúde, o outro puxa mais, também por causa da realidade delas, né? A nossa realidade aqui tem muito agro, né? Você vê as mulheres do agro aqui, eu acabei de vir de uma feira do agro, é interessantíssimo como elas estão entrando, e tem outras barreiras que elas enfrentam ali, né? Então, assim, a mesma coisa acontece em todos os outros países. As nossas recomendações, a gente vê que são as mesmas, né? As recomendações para o governo são as mesmas, mas como atuar em cada país, no seu segmento de negócios, é completamente diferente. Então, você vai para uma China, você vai fazer uma China de IA, de inteligência tecnológica, tem um campo enorme. Eu acho que isso é uma vantagem. O nosso número está desse jeito, é uma vantagem, porque a gente tem uma avenida para estar percorrendo. Eu vejo vantagem, sim, que a gente está no momento ideal para a gente estar avançando. A necessidade é mais cooperação e o poder público e privado está junto. Vocês realizaram um evento, um fórum, né, em março. Quais foram as conclusões? Olha, a gente já começa a realizar fórum desde janeiro, tá? Então, janeiro a gente teve África do Sul, a gente teve aqui no Brasil, teve na Rússia, teve na China. Então, todos os meses desse ano a gente vai estar trabalha em cada país, né? Então, não é só no Brasil. Foi daqui do Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Todos os meses, em cada país do BRICS, a gente faz esses encontros grandes em que tem as recomendações, discussões sobre cada tema desse
e o principal, que é o B2B, que são as rodadas de negócios. Então, todos esses a gente tem feito isso daí. Vamos mudar os números, eu acho que até final de 2025, essa é a minha meta, que a gente consiga avançar nesses números. É para isso que eu e meu grupo todo, voluntariamente, estamos trabalhando para que a gente consiga mudar esses números, né? Mas a gente tem feito um trabalho enorme, não só de discussão, mas principalmente de execução, de estar juntando mulheres de negócios entre elas. E como você falou, né, a questão toda é pública e privada. Com relação assim, ao setor público, quais são as recomendações, né? Nós estamos aqui no Senado, uma casa legislativa, né? Quais são, o que falta na legislação brasileira? Olha, vou dar um exemplo. Se a gente der uma obra, aí vai assim, olha, não temos empreiteiras lideradas por mulher. Não tem. Porém, ela está média e está pequena. Se eu der para uma média, ela vai virar grande. E o ano que vem ela já vai estar dentro da pirâmide de empresas grandes para ser disputada. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades para que a gente possa escalar junto e competir igual para igual. É isso que a gente quer, competir igual para igual. Mas, para isso, a gente precisa escalar. Né? Para escalar, precisa estar junto disso daqui. Então, precisa de alguns regulamentos para que a gente consiga inserir. Daqui a pouco vai estar tudo normalizado. Mas esse pulo a gente precisa dar. É necessário isso daí. É necessário estar colocando. Já é urgente, no mundo todo já está fazendo. E o Brasil precisa fazer isso cada vez mais. Né? Então, esses mecanismos poderiam ser, por exemplo, cotas? Eu não diria, essa palavra toda, tem gente que é a favor, que é contra, tal, mas eu acho que é inserir, ela ser mais inclusiva mesmo. Né? A gente está falando aqui de obras, né? Uma obra de uma empresa pequena, de construção civil pequena, ela só vai se tornar média quando ela ganhar alguma coisa. Ganhar não, porque ela vai competir de igual para igual. Mas eu preciso colocar ela dentro dessa economia. Como você vai chamar, se isso é cota, se isso é um percentual, se isso é uma meta? Vamos colocar isso como uma meta para a gente colocar e chegar a 30%, a 35%. Vamos colocar numa meta, né? E para isso precisa ser colocado. Tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar de propósito para que isso aconteça. Então, precisa desse olhar, que seja, eu tenho um propósito, não, propósito, eu quero de propósito, que a coisa aconteça na ação. Não só nisso, estou dando um exemplo aqui, mas são em todos os outros segmentos, para que a gente consiga realmente ter e avançar nisso, escalar, que a gente fala. Né? Então, não adianta eu ficar só na pequena, só na média. Para isso, eu preciso desse apoio para esse começo agora, porque a gente vai dar a entrega. Daqui a pouco, quando tiver 30%, 35%, a regra é igual. Tem alguns projetos, né, de cooperação, por exemplo, um projeto algodão que está sendo desenvolvido? A gente pegou o algodão e outros projetos, porque vai da agricultura à indústria, né? Passando pelo tingimento, pela moda. Então, a gente participou de Fashion Week na Rússia, na China. Agora, a gente está trazendo toda a parte de moda, com design, com tudo, que vai ser exibido agora no Summit no Rio de Janeiro, da moda da China. Está mostrando aqui para cá. Então, a gente está tentando fazer todo esse cruzamento, principalmente do algodão brasileiro. Com o algodão brasileiro, a gente exporta muito o algodão, né? É consumido pelo mundo todo e esse movimento tem que estar crescendo mais, mas a gente também está produzindo aqui. Então, é importante que essas empresas, tanto da Índia quanto da China, vejam o nosso algodão, vejam a qualidade do nosso algodão, para que a gente possa vender também para as empresas lideradas por mulher. Mas aí, nesse caso, então, é o algodão já beneficiado, trabalhado, tecido... O algodão aqui no Brasil, ele é mais vendido, ele é cru, natura, né? In natura mesmo, né? Então, assim, a gente precisa construir mais essa indústria aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa conectar comprador e vendedor, para que a gente consiga deixar também esse algodão aqui e misturar com o algodão de outros lugares. Né? Eu lembro que a presidente da Etiópia ligou para mim e falou assim, e o algodão da Etiópia? Eu digo, por que não está junto? Né? Isso é que é o grande barato também dessa rede. Essa rede a gente não diversifica nem por partido, nem pelo contrário, todo mundo está junto. Né? Eu acho que a rede de mulheres, por essa casa também ser desse jeito, né? Acho que a Câmara e o Senado têm mostrado isso, que na pauta de gênero a gente está tão aquém. A gente precisa tanto mudar os números da gente, que é de 15% para a gente chegar a 35%, é mais que dobrado o que a gente está fazendo, que a gente não pode ter. Então, a gente se junta de todos os movimentos. Por isso que o WBA recebe todos os movimentos de mulheres que trabalham para a pauta de empresariado, de empreendedorismo. Recebemos todas elas, convidamos todas para estarem nos eventos conosco, tanto na China, quanto na África do Sul, quanto na Índia. Né? E a gente vai estar ainda trabalhando até esse ano 2025 todo, em cima dessas rodadas de negócios.
Um outro projeto muito interessante é a Orquestra Sinfônica do BRICS. O que é isso? A Orquestra Sinfônica do BRICS, a gente está trabalhando ainda nessa temática, porque a música, ela passa por todos os países, né? Todos os encontros nossos, a gente tenta trazer um pouco da cultura de cada país, porque a gente só faz negócio com quem a gente conhece, a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. E a cultura é a maneira de estar conhecendo. A música foi o que a gente achou, em que poderia ser um elemento de união de todas nós. E aí a Rússia conhecia a música brasileira, os instrumentos, e aí as universidades estão se comunicando para estar construindo essa orquestra sinfônica e poder estar trabalhando numa orquestra única WBA. Mas ela tem algum enfoque assim feminino? 100% de mulheres. Só mulheres. 100% de mulheres. Só de mulheres. Só de mulheres. É um trabalho que está sendo feito ainda pelas universidades, com regras claras, para que cada universidade depois venha dar aula. Então está sendo feito ainda com regras claras, é a mesma coisa do algodão, sabe? Com regras claras para que a gente possa fazer o trabalho do algodão e todas poderem estar trabalhando em cima dessa temática. E aí essa orquestra depois vai viajar pelos países do BRICS? Tomara que venha muito patrocinador para ajudar. Como eu falei, a gente é voluntário, nós somos subordinados à CNI, mas a gente, na verdade, pega todos os parceiros para estarem ajudando. E aí é que eu falo mesmo, né? É sair do propósito para o de propósito, para que a gente possa fazer projetos como esse, tá percorrendo o mundo todo. E qual é a visão, assim, até o fim do ano, assim, o que o Brasil, a presidência brasileira, né, gostaria de entregar, né, na conclusão? O MIDICT tem feito pesquisa com esse recorte feminino, que é uma coisa muito interessante, porque não existia. A gente não sabia como é que era o número de mulheres que eram empreendedoras na exportação, e hoje a gente já tem esse número, né? A gente sempre soube do micro pequena empresa, que é liderada por mulheres, mas a gente nunca soube dentro da pirâmide, essa mulher média que está aqui com essa dor da exportação, com todas as barreiras, não é da língua, mas do medo, de outras coisas que é interessante a gente discutir aqui depois. Como é que essa mulher pode escalar, né? Como é que ela pode estar fazendo tudo isso aqui? Então, eu acho que esse momento... Eu até me perdi. Esse momento do MIDICT, quando o MIDICT fez essa parte toda de pesquisa, né, ela fez esse recorte e a gente hoje tem 15% de mulheres que exportam. Eu espero que no final do ano a gente chegue a pelo menos 19% de mulheres que consigam exportar para que esse número mude, né? Quando uma mulher exporta, ela está escalando, está colocando já o seu dinheiro em outra moeda, a qualidade chega num outro nível, a exigência é outra, o produto melhora, né? Ela emprega muito mais, o salário de quem ela emprega é maior, entendeu? Então, você vai vendo que a pirâmide vai mudando a qualidade disso tudo. Portanto, a gente vai estimular, sim, a mulher a exportar com responsabilidade, né? Não é exportar dessa maneira, chega lá e vai fazer... Não, tem todo um trâmite de responsável. Por isso que é importante estar sempre conversando com as entidades como a PEX, como outras, como o SEBRAE, como outras entidades, como a CNI, que possa realmente ajudar. Tem que ter advogado junto, tem que ter um apoio junto, tem que entender quem é que está comprando do outro lado, tem toda a barreira legal de cada país, tem como assinar, né? Cada formulário é diferente um do outro. Quer dizer, existe uma burocracia diferente disso tudo que é importante a pessoa saber, senão não vai conseguir fazer a sua primeira exportação. E quem faz a primeira não deixa de fazer mais. Porque isso traz sempre, né, assim, ganhos. Sempre ganhos. E tem sido muito importante essa parceria com o MIDICT, sabe? Porque ele fazer esse recorte, a gente conseguir saber onde é que nós estamos e o que é que nós queremos, isso aí só foi possível porque tinha parceria do Ministério junto e de outros organismos do governo junto com a gente. E aí, depois que concluir, entregar a presidência do WBA, né, o ano que vem, vai para a Índia, e aí você volta a ser presidente do capítulo nacional. Do capítulo nacional. Então, nós somos convocadas, continuamos fazendo a rodada de negócios, continuamos fazendo todo o trabalho, só que agora o foco vai ser na Índia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um campeonato de startups aqui. Já foi feito também nos outros países, ano passado na Rússia, um ano retrasado na África do Sul e assim por diante. Então, esse ano vai
ser aqui no Brasil. Nós estamos premiando 9 estrangeiras e 9 brasileiras agora no encontro dos presidentes da República. Isso é super importante. Foram, mais de 1000 projetos entregues e a gente está premiando agora as melhores startups para estar em vários segmentos, isso com o apoio do Sebrae, para avaliação de todos esses, as chairs de cada país, né? Como a gente se chama de chair, a principal de cada país, que votou foi finalista no final, enfim, terminou votando em quem as ganhadoras da startup, que vai ser premiada agora. Então, isso é super importante. Então, próximo ano, a Índia que vai fazer essa competição, né? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho que foi feito nos países, tem uma governança super interessante, todo país tem a mesma estrutura, né? Então, a gente consegue falar com o igual da gente do outro lado, não só eu como presidente, mas cada líder desse. Então, tem uma líder da área da saúde, consegue falar com a líder da área de saúde de cada país desse. Cada líder da área de saúde, embaixo tem várias empresárias. Então, a gente consegue convocar todas elas para uma reunião de uma maneira interessante, né? Você vai falar de inteligência artificial na saúde. A gente consegue convocar e aprender cada vez mais o que está sendo feito na Índia, na Rússia. Então, é um aprendizado muito grande. Mônica, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Tomara que aumente muito o número de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, Roberta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher. Diante da manta do Soldado e Misericórdia, da Lídia Jorge, que estão sendo lançados no Brasil, eles trazem essa perspectiva de um futuro que está por vir. Um dos personagens grandes que atravessa a literatura portuguesa é a distância. É a distância, é a viagem, essa partilha pelo mundo daqueles que saem, que não voltam, outros voltam, mas que é uma espécie de leituras. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Gente, como é que alguém faz um cravo? Que o Roberto tinha decidido, além de ser um grande cravista, construir cravos para quem quisesse tocar cravos como ele. Se não fosse ele, a gente talvez teria ficado atrasado muitos anos, né? Porque ele criou o primeiro cravo no Brasil. A gente sabia o que era cravo de fotografia. O Roberto, durante uma parte da sua vida, ele trabalhou como médico, né? Médico anestesista, né? E eu sempre ri muito, né, dele falar que ele tinha um grande medo, que o público dormisse nos concertos e acordasse nas cirurgias. Transmitir coisas bonitas aumenta o seu prazer e também o prazer de quem é alvo, né, dessas investidas. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A relação das pessoas com a música, ela deveria ser parte da educação fundamental pela questão de a pessoa ter acesso a um conhecimento que a gente deveria ter direito. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações.
A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Idosos saudáveis e felizes. No Distrito Federal, emenda parlamentar financia programa Melhor Idade no Esporte. Eu estava com depressão, com ansiedade. Isso aí foi uma coisa assim para me levantar. Redação Nota 1000. Oficina da Escola do Legislativo do Acre prepara estudantes para a redação do Enem. Mostrou que meu esforço valeu a pena, que meu estudo também valeu a pena. Me deram, basicamente, ideias, como fazer, e eles me ajudaram muito, isso foi muito importante para mim. Está cada vez mais difícil saber o que é real. Proposta de regulação da inteligência artificial está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje a gente está aqui com um médico. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? Freiras do beatbox e da dancinha, que bombaram na internet, são homenageadas na Assembleia Legislativa do Paraná pelo trabalho que fazem com dependentes químicos. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente faz aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Show Depressão, Show Artrite, um programa financiado a partir de emenda parlamentar, beneficia idosos aqui do Distrito Federal. É o Melhor Idade no Esporte. Quem participa fala que está com muito mais disposição e bem mais feliz. Junho em Brasília é sinônimo de arraiá, quadrilha e festa de São João. Na UBS 16 de Sol Nascente não é diferente. O que muda aqui é a disposição de quem decidiu entrar na dança. Para chegar aqui com todo esse pique, essa turma passou meses lapidando o sorriso através de muito exercício físico. É o projeto Melhor Idade no Esporte, uma iniciativa que coloca os idosos no centro das atenções, com cuidado, carinho e muito movimento. O objetivo aqui é levar saúde e bem-estar para quem tanto já contribuiu com a sociedade. Como diz o ditado, mente sã em corpo são. Dona Josefa é prova viva de que a receita funciona. Após 6 meses no projeto, ela perdeu 5 quilos e ganhou disposição de sobra para vencer a depressão.
Eu estava com depressão, com ansiedade. Faz 1 ano e 6 meses que eu perdi meu esposo e passei quase 3 anos e pouco com ele lutando, né? E isso aí foi uma coisa assim para me levantar, né? Muitos que me viam, que me vê hoje, dizem assim: Dona Josefa, o que está acontecendo com a senhora? Porque a senhora está mais bonita, a senhora está mais alegre, mais feliz. O projeto nasceu em janeiro deste ano e oferece atividades como musculação, treinos de coordenação motora, estimulação da memória e até apoio psicológico. Tudo para garantir mais bem-estar no dia a dia para cerca de 240 participantes. O Bira é um dos instrutores. Ele é professor de educação física e encontra realização profissional quando vê o progresso dos alunos. Quando ele chega no dia da aula, professor, fui ao médico, os exames meus deu positivo, tá tudo ok, melhorou bastante. Muitos chegaram aqui até com uma cadeira de roda, hoje já está andando, fortalecendo por causa do trabalho de fortalecimento de perna. A minha satisfação de vir trabalhar, ver o depoimento de cada um, eu ganhei o dia. Isso aí não tem preço que pague. O Bira não é o único a se empolgar com os resultados do projeto. A UBS 16 também tem comemorado os números da iniciativa. A gente viu que a procura, tanto na demanda aguda, diminuiu muito desses idosos, porque eles já estão aqui na UBS fazendo atividade física, prevenindo também as complicações das doenças crônicas da idade deles. No começo, era um projeto que seria até há mais de 60 anos, mas depois deu tanto certo que às vezes até 55, 50 já foram entrando no projeto também, sem restrição nenhuma. O sucesso é tão grande que virou até documentário pelas mãos da Sofia, médica residente que voltou o olhar para a importância de ações preventivas para a melhoria da saúde dos idosos. Eles melhoraram a saúde em todos os aspectos, então as pessoas referiam que estavam se sentindo mais dispostas, que tinham mais energia para fazer suas atividades, que tinham controlado doenças também que elas já tinham, então diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, artrite. As pessoas realmente diversos relatos parecidos de que depois que vieram participar aqui, se tornaram muito mais ativas na comunidade, fizeram amizades e ainda tiveram esse benefício gigantesco na saúde delas. O projeto Melhor Idade no Esporte é fruto de uma parceria entre a Procuradoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Legislativa com os institutos Mover a Vida e Casa do Sol. Financiado por meio de emenda parlamentar do deputado Chico Vigilante, o projeto oferece todas as atividades de forma gratuita. Uma verdadeira política de saúde preventiva que se paga com esforço e muito suor. Hoje tem determinadas doenças que a pessoa vai para uma UTI que custa R$45 mil por dia. Portanto, à medida que você tem um projeto como esse, que traz as pessoas, e elas estavam dando depoimentos aqui dizendo que a partir do momento que chegaram aqui diminuiu as dores no corpo, tinha gente que quase não estava mais andando e agora está andando normalmente. E as pessoas estão felizes, né? Portanto, elas não vão parar numa UTI. Isso é um trabalho preventivo que vai fazer com que a gente diminua os gastos com a saúde e diminua a necessidade que tem de leitos de UTI, de leitos hospitalares no Distrito Federal. Lembra o arraiá do início da reportagem? Ele não ocorreu por acaso. Um dos motivos da festa foi comemorar a notícia de que o projeto terá continuidade no ano que vem. Ou seja, o Melhor Idade no Esporte vai seguir moldando o corpo e o sorriso de muita gente. Olha só que ideia bacana da Escola do Legislativo da Assembleia do Acre. Fica a dica, hein? A escola oferece oficinas de redação para estudantes do ensino médio da rede pública de ensino, de vários municípios, viu? A ideia é capacitar os alunos com técnicas de redação para o Enem. Teatro dos Nauas, Cruzeiro do Sul, na plateia, 400 estudantes do terceiro ano das escolas do Henrique Ruth, Craveiro Costa e Flodoardo Cabral. Eles estavam celebrando o encerramento da oficina de redação para o Enem, ministrada pela equipe da Escola do Legislativo, ofertada dentro do programa Redação Nota 1000.
Esse encontro aqui em Cruzeiro do Sul, que foi pensado com muito carinho pelo nosso presidente, ele pediu que a gente centrasse todos os esforços aqui e aproveitasse esses 2 dias de muita troca, muito conhecimento. E eu quero dizer que os alunos de Cruzeiro do Sul, toda a rede educacional de Cruzeiro do Sul está de parabéns. Essa foi a etapa que atendeu o maior número de estudantes. Foram 2 dias de aulas teóricas e práticas até a diplomação, que aconteceu em clima de festa, com a efetiva participação de todos os envolvidos. Um fato inédito marcou a etapa no Juruá. A aluna Maria Eduarda Silva, da Escola Flodoardo Cabral, alcançou nota máxima na redação e reconheceu a relevância do projeto. Foi muito bom saber disso. Mostrou que meu esforço valeu a pena, que meu estudo também valeu a pena. Eles ajudaram muito, explicaram muito bem, eles me deram um meio para conseguir fazer essa redação. Me deram, basicamente, ideias como fazer, e eles me ajudaram muito, isso foi muito importante para mim. Esse projeto, ele é muito importante porque possibilita que esses alunos saibam que eles são capazes de uma redação nota 1000. O presidente da Assembleia, Nicolau Júnior, e o deputado Gilberto Lira, presidente da Comissão de Educação, prestigiaram a diplomação. A mesa diretora da LEAC tem garantido que o projeto alcance todas as regionais do estado. Sim, é muito importante fomentar esse tipo de projeto para dar um incentivo para os nossos alunos que muitas vezes não têm como pagar um pré-ENEM, pagar aula particular, e aqui eles tiveram acesso, tiveram 2 dias, com profissionais, e foi um momento de distração também, então foi muito bom. É um projeto, é um sucesso, estavam 3 escolas, as maiores escolas estaduais aqui de Cruzeiro do Sul, e eu estou muito feliz porque são mais de quase 2.000 jovens já atendidos por esse projeto maravilhoso. E o Redação Nota 1000 do Poder Legislativo, vamos continuar. Se Deus quiser, vamos ajudar muito essa juventude a poder aperfeiçoar essas novas técnicas, para que quando chegar em novembro, esses alunos estejam realmente preparados. A cidade baiana de Camaçari recebeu a tocha que celebra a independência do Brasil na Bahia, que não foi em 7 de setembro de 1822 não, viu? Foi em 2 de julho do ano seguinte. Para o povo de Camaçari, essa é uma reparação histórica, porque só há 3 anos é que a cidade foi incluída no roteiro do Fogo Simbólico, que passa pelas cidades consideradas importantes para o processo de independência do país. Camaçari viveu mais um momento histórico com a chegada do fogo simbólico da independência do Brasil na Bahia. A tocha partiu de Dias Dávila e foi recebida em Camaçari por autoridades, moradores e grupos de corrida. Muito importante, né? Um orgulho estar aqui representando a cidade de Camaçari com a passagem do fogo simbólico. E é a primeira vez que eu participo, fico honrado em estar aqui participando. Espero estar aqui ano que vem. E é muito importante para a nossa independência da Bahia. E a gente está comemorando da melhor forma praticando atividade física. No percurso em Camaçari, feito até a Prefeitura Municipal, cerca de 200 pessoas se revezaram pelas ruas da cidade. Foram representantes da terceira idade, LGBTQIA+, atletas e profissionais liberais. Este é o 3º ano seguido em que Camaçari recebe a tocha 2 de julho, data em que marca a independência do Brasil na Bahia. A participação do município nesse evento marca a luta por reconhecimento histórico. De fato, é uma reparação histórica. Espero que seja uma crescente nesse sentido, porque para além da reparação histórica, dentro da perspectiva do 2 de julho, nós temos inúmeras reparações para fazer no município de Camaçari, que é parte integrante do Recôncavo Norte da Bahia. Para a secretária de Cultura do município, Elci Freitas, o fogo simbólico ao 2 de julho representa o fortalecimento da identidade histórica e cultural do município. Então, é reconhecimento que Camaçari, de fato, está na Rota 2 de julho. Isso, para a gente, é um motivo de muita alegria. A chama hoje vai percorrer a nossa cidade, aquecendo o coração ainda com mais firmeza e mais significado aqui para a nossa cidade. Sempre atenta aos grandes eventos do município, a Câmara de Camaçari também esteve presente no ato festivo. Só agradecer a Deus em fazer parte de um momento muito importante que Camaçari atravessa, que é 3º ano da independência e passando por Camaçari, sendo lembrado realmente as pessoas
e batalhado por um momento especial que nem esse. E a gente fica feliz porque a Camaçari está sendo representada da maneira correta, né? Sendo lembrado dos guerreiros que lutaram por nossa cidade, para hoje nós termos a independência de nossa Bahia. De receber esse fogo simbólico, passar por Camaçari, né, pela nossa história, é motivo para nós de também fortalecer esses laços com a história e com o povo de Camaçari. As comemorações pela passagem do fogo simbólico em Camaçari foram encerradas no prédio da Prefeitura Municipal. Na chegada, o prefeito Luiz Caetano recebeu o fogo simbólico das mãos do historiador Diego Kopke, acompanhado de autoridades e secretários municipais. Hoje eu estou muito feliz porque fiquei muito emocionado, porque é na Bahia exatamente, e Camaçari participou, onde aconteceu a verdadeira independência do nosso país. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Já reparou como está cada vez mais difícil saber o que é real nas redes sociais? Com toda essa inteligência artificial? Pois é, segundo especialistas, 54% dos brasileiros já usam essa tecnologia. Uma proposta para a regulação da IA está em análise aqui na Câmara dos Deputados. Teve uma época em que pesquisar era abrir livro, virar página por página, anotar tudo. Enciclopédia era relíquia de estante. A revolução digital mudou tudo. Hoje a resposta vem em segundos, direto da tela do celular ou computador. E quem responde nem é mais gente, é a inteligência artificial. Cada nova ferramenta parece cena de filme. Você digita um texto e a IA cria do zero imagens, personagens. Um exemplo famoso? A Marisa Maiô. Aqui as cartas estão dizendo que é momento para você ter calma. Olha, taróloga, essas suas cartas estão falando igual minha psiquiatra, hein? Apresentadora de TV que nunca existiu em um programa de auditório que nunca foi gravado. Tudo feito por uma ferramenta de inteligência artificial na internet. Gente, agora a gente vai falar com a Juliana, nossa repórter, que está nas ruas hoje. Juliana, onde você está? Oi, eu tô aqui nas ruas, gente. Hoje a gente está aqui com um médium. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? A criação dos vídeos feitos por IA estão bombando nas redes sociais e haja criatividade. A gente testou também. No prompt de comando da ferramenta de IA, eu escrevi: eu na audiência pública da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados. Pronto, aqui estou. Na audiência pública que aconteceu de verdade na Câmara dos Deputados, o papo foi sério. Especialistas e parlamentares discutiram como usar a inteligência artificial com ética. O debate parte de um projeto de lei que já passou no Senado e agora segue na Câmara. A ideia é discutir e definir os riscos e proteger direitos. No debate, o representante da Sociedade Brasileira de Computação, Kleber Zanchetin, trouxe um dado importante, que 54% das pessoas no Brasil já usam a inteligência artificial. A inteligência artificial é talvez uma das tecnologias disruptivas mais acessíveis. Quer dizer que qualquer pessoa com uma conta online consegue ter acesso à mesma tecnologia do que pesquisadores em grandes laboratórios e universidades no mundo todo. Um exemplo é o ChatGPT. Ele responde perguntas e escreve textos coerentes com base em informações da internet. Desde que foi lançado em 2024, vem evoluindo tanto que parece gente conversando. Quer ver? Vou perguntar aqui para ele quais riscos você impõe à sociedade. Primeiro o chat diz desinformação e manipulação. Aí eu perguntei quais os efeitos mais graves no futuro. Ele respondeu que governos podem usar a IA para violar privacidade,
manter a vigilância, operar sistemas autônomos de guerra e até substituir empregos. O especialista Kleber Zanchetin, da Sociedade Brasileira de Computação, fez um outro destaque importante na comissão. As pessoas que estão sendo recém-formadas é que vão sofrer, porque com a tecnologia que a gente tem hoje, ela consegue automatizar processos mais simples, que são os processos no qual os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho normalmente executam para aprender e depois evoluir. Bruno Bione, diretor da organização Data Privacy Brasil, disse que dá para estabelecer regras sem travar a inovação. O projeto de lei brasileiro, ele não vai engessar a inovação, ele é bastante flexível dentro de uma lógica de classificação dinâmica de risco. O projeto de lei, ele regula o uso contextual da tecnologia e não a tecnologia em si. A gente não quer uma inovação que seja para causar ainda mais concentração de riqueza, mais discriminação e problemas estruturais que a gente tem na sociedade brasileira. Afonso Nina, presidente da associação que representa as Big Techs, afirmou que a regulamentação deve equilibrar desenvolvimento com responsabilidade. É muito importante a gente entender a velocidade da transformação tecnológica e garantir que tenhamos uma regulação que, ao mesmo tempo, trabalhe com os princípios éticos que são fundamentais para a proteção dos direitos importantes e fundamentais, mas que, ao mesmo tempo, impulsione o desenvolvimento e a inovação do Brasil. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou que o tema tramita com prioridade na Câmara. O esforço que nós faremos é garantir a sofisticação, o desenvolvimento das múltiplas possibilidades da inteligência artificial, sempre levando em conta a necessidade de garantir a proteção dos dados pessoais. Esse é um dos desafios da comissão que discute a proposta de lei que regulará a inteligência artificial no Brasil. Vocês viram as freiras que viralizaram nas redes sociais cantando a música Vocação e fazendo uma percussão vocal em uma dancinha? Pois bem, elas foram homenageadas na Assembleia Legislativa do Paraná. Os parlamentares destacaram o trabalho que elas fazem no acolhimento e recuperação de dependentes químicos. O plenário da Assembleia Legislativa foi o palco das irmãs Marisele Rego e Marisa de Paula Neves. A dupla fez uma pequena apresentação e surpreendeu com tanto talento e carisma. Vocação, oh, oh, oh. As religiosas, que ficaram conhecidas nacional e internacionalmente após viralizarem nas redes sociais com o passinho e o beatbox interpretando a música Vocação, receberam uma menção honrosa no Legislativo. Homenagem proposta pela deputada Mabel Canto. A Copiosa Redenção, essa congregação que inclusive tem sede em Ponta Grossa, ela faz um trabalho maravilhoso há mais de 35 anos. E esse destaque que as nossas queridas irmãs estão dando, principalmente a palavra de Deus, e a esse trabalho que a Copiosa faz no combate às drogas, é extremamente importante. E justo homenageá-las, por levar o nome do Paraná, por levar o nome da Copiosa Redenção. Eu posso pessoalmente dizer que eu estou muito emocionada de ter trazido as irmãs aqui hoje. Acho que de todas as pessoas que eu já trouxe aqui, hoje foi a que eu tremi, porque elas têm um trabalho assim muito honroso e muito significativo. As irmãs também falaram sobre a alegria de estar na Assembleia Legislativa e sobre o trabalho que desempenham na comunidade, de acolhimento e recuperação de dependentes de álcool e drogas. Foi muito emocionante estar aqui, nessa Assembleia aqui em Curitiba, porque nós, enquanto Irmãs da Copiosa, nós rezamos muito pelos políticos. E receber essa homenagem, esse reconhecimento de um trabalho que a Copiosa Redenção faz, de evangelização e também do tratamento em dependência de drogas, foi uma emoção. E como é que é atingir esse público, esse trabalho de vocês? Para nós tem sido uma alegria. Eu costumo dizer que mais eficaz do que a rede social é o Espírito Santo. Então ele sopra onde quer, ele faz o que ele quer. A gente só ouve o ruído, a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas tem tocado muitos corações e para nós isso é uma alegria.
Por fim, elas alegraram a todos com mais um pouco da apresentação que mistura a fé, espiritualidade e descontração. Vocação, oh, 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 vocação, oh, oh, oh. Olha, essa música aí gruda que nem chiclete, viu? Se ficar cantando durante o dia, lembra da gente aqui no Parlamento Brasil. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu achei interessante reviver a história, né? Tudo que ele colocou lá, ensinando para a gente, mostrando tudo que aconteceu até hoje, até aqui, como que nós estamos hoje. Achei muito legal isso. Eu acho importante, sim, para a gente conhecer como que funcionam as coisas aqui dentro, né? Nós somos governados por todos que estão aqui e isso é importante para todo brasileiro. Eu gostei, o mais acho da parede de tijolo, que gostei muito, é muito lindo, muito impressionante essa obra de arte. Eu sou da Suíça, não conheço e para mim foi uma coisa bem interessante ver como é um Congresso Nacional daqui. Eu conheço o Congresso Nacional da Suíça, mas não daqui. É muito interessante comparar as duas. Eu acho importante. Vinha a Brasília e não fazia a visita, parece que a gente não vê a Brasília. Para aprender mais, realmente, para ter uma noção da cultura de Brasília, né, da história do nosso país. Sehr eindrücklich. Ele ficou muito impressionado. Ich habe schon zu meinen brasilianischen Freunden gesagt, es ist das Gegenteil von der Schweiz. Ele disse que tudo que ele tem visto aqui é o contrário da Suíça, o país de origem dele. Ja, weil erstens wegen der Architektur natürlich, es ist ja sehr bekannt, weltbekannt, und zweitens, weil es auch interessant ist, andere Parlamente auf der ganzen Welt zu sehen. Ele achou importante conhecer a arquitetura, obviamente quem é interessado por arquitetura, e também conhecer como que o parlamento de outros países também funciona. Eu sempre vejo essas coisas pela televisão e estar aqui nesse lugar realmente faz um clique com a história do Brasil e com a importância da cidade de Brasília para o Brasil. Eu acho que foi bem, assim, como um estudante brasileiro, foi bem legal estar aqui e ver como que realmente é aqui dentro. A gente sempre lê sobre outros lugares, sobre, não sei, Washington, essas coisas, e a gente tem essa casa aqui dentro do Brasil e eu acho que conhecer o que a gente tem e todas essas artes que a gente tem, eu acho bem importante. O que mais chamou atenção foi a arquitetura, né, a parte arquitetônica e as obras de arte. Primeira vez que eu venho, né, não conhecia, então assim, é algo que hoje está muito em evidência, né, obviamente aí a gente sabe de tudo que vem acontecendo no país, então acho importante a gente saber onde que tudo é feito aqui dentro do Brasil, né, pelos os nossos governantes. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa
não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Inventei de criar uma rede de cidadania ativa plus, que é, além de tudo que se apresenta, como os velhos aí fazer ginástica, piscina, esporte, um plus que seria um engajamento em alguma causa social, que daí muda completamente o quadro. Envelhecer, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo está em transformação em um ritmo cada vez mais acelerado. A tecnologia está modificando os negócios e as profissões, e quem não se adapta vai ficando para trás. Nosso convidado do programa de hoje é o advogado Ricardo Pérez, que vai conversar comigo sobre como enxergar as oportunidades em meio a tanta novidade. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Cidadania. Tá. Prazer é todo meu, Roberta Cruz. Uma alegria de estar aqui podendo falar do meu livro, O Advogado Empreendedor, que a gente fala sobre isso mesmo, inovação, tecnologia, empreendedorismo, né? Que hoje, se a pessoa não levar isso para dentro da sua profissão, para dentro do seu escritório, ela com certeza ela vai ficar no passado, não vai ser um advogado do presente. Pois é, eu agradeço, recebi aqui, então seu livro ainda não recebi agora, ainda não deu para ver ainda, mas você vai explicando aqui para a gente um pouco o que se descobriu. Quando a gente fala em transformação, a gente imagina logo, né, a tecnologia, inteligência artificial. Essa é uma das coisas, né, do momento, não dá para negar. Como você vê isso? O que a inteligência artificial está trazendo assim para a advocacia? Roberto, eu vejo como um avanço, né? Tem muita gente preocupada, escuta, mas está tirando emprego, porque tem os escritórios aí que estão demitindo muita gente. Mas é isso que a gente fala, se a pessoa também não avançasse, não se transformar, não passar dessa barreira, é aquele advogado que ficava só copiando e colando, montando peça de qualificação,
indo para o fórum, fazer carga, que não existe mais, hoje é tudo digital, né? Então, esse advogado não vai mais existir. Aquele advogado... Eu venho de uma advocacia de direito administrativo, que era o servidor público. Eu varava noites e noites no meu escritório, qualificando os servidores para que no outro dia eu distribuísse aquelas ações, distribuía 400, 500 ações, e eu vejo aquilo como uma perda de tempo. Quer dizer, eu passava todo aquele tempo e no outro dia eu ia fazer a revisão, tinha muito erro. Que hoje, né, a inteligência artificial não comete esses erros que a gente cometia, cansaço de madrugada, e você tinha funcionário para fazer isso. Então, hoje, esse funcionário, aquele de qualificar, de ficar juntando documentos, não existe mais. Então, hoje, por isso que a gente fala, o livro fala disso, que o advogado tem que se reinventar, tem que transformar para poder participar dessa advocacia do presente, tá? Então, é isso. E o livro fala sobre isso mesmo, que a inteligência artificial veio para ficar, a OAB está muito bem na presidência do Beto Simonetti, tratando desse assunto, porque também você tem que saber os limites, até onde você pode usar a inteligência artificial. Eu mesmo sou investidor de uma empresa de inteligência artificial fora do Brasil, porque eu vejo que isso a gente tem que entender, porque eu sou um advogado offline, tenho 25 anos de advocacia. Então, até mesmo... Tem hora que eu vejo, eu estou no papel, a minha pastinha está aqui, a gente gosta disso, né? Mas a gente sabe que isso já não existe mais, hoje é tudo, né, digital. Então, eu entrei nessa empresa para poder entender um pouco, inclusive por dentro da empresa, saber como que ela funciona. Que esse é o advogado hoje, que a gente fala que é o 4.0, que é o 5.0, é o advogado não só fazer aquela defesa para o cliente, não só entrar com a ação, mas é o advogado entender a empresa que ele advoga. Então, ele avançar um pouco mais e participar, contribuindo para o andamento da empresa. Então, esse é o advogado que está se transformando. Esse é o advogado que vai realmente permanecer no mercado. Aquele advogado lá de trás que não avançou, que não saiu do offline, esse advogado está com dias contados se já não parou. Eu tenho vários colegas que a gente viu no decorrer desses 25 anos ficando para trás, né, e deixando a advocacia. Que esse... é uma tristeza muito grande, porque você vê que o advogado investiu 5 anos na universidade, era um sonho, às vezes, não só dele, mas da família, e a deles acaba deixando isso por falta de oportunidade. Então, esse livro mostra, né, eu crio, mas eu falo que é o seguinte, existem os 7 passos do advogado do presente. Então, eu conto um pouquinho do que eu acho, com a minha experiência desses 25 anos de advocacia, do que pode ajudá-lo a melhorar na advocacia. Porque quando você vê, não é diminuindo, mas você vê um advogado, que você mais vê, porque a gente anda de Uber, você está conversando, tem um monte de advogado trabalhando no Uber. Tá? Meu avô foi taxista a vida inteira, então não é diminuindo, pelo amor de Deus, mas é dizer que o sonho dele, que ele investiu, né, ele deixou aquilo e está indo para ser motorista de Uber. E eu estava numa viagem fora esses dias e eu vi muito carro autônomo. Então, quer dizer, de Uber, nem essa profissão não vai existir mais. O próprio Uber. Então, esse advogado tem que voltar para a advocacia, porque é uma judiação quando você vê um advogado fora. E eu tento, com isso, nesses anos de experiência, ajudar ele a voltar a arrumar um espaço na advocacia, tá? A gente vê, assim, algumas estimativas, perspectivas, projeções, né? Que, assim, que na verdade, é um pouco como você explicou, né? Assim, que o que vai ficar para trás é aquela coisa mais mecânica, automática, né? Mas a parte mesmo do raciocínio, da própria experiência, como, né, você citou, seus 25 anos de experiência, né? Os advogados mais experientes que têm aquelas, né, aquela quilometragem, aquelas horas de voo ali, né? Na defesa de causas, no estudo, né? Assim, essa parte mais raciocinada, essa é a que permanece? Isso, é porque você usando a inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, como qualquer outro, né? Tem tantas hoje aí dessas empresas, startups, né? Funcionando, e são empresas boas. Então, você utilizando isso, vai sobrar mais tempo para quê? Para você cuidar do seu cliente, para estudar mais o processo, para ter tempo para ir despachar, né, com o magistrado, ou seja, você deixa aquela de perder tempo naquela a parte burocrática e vai para o resultado, trabalhar melhor pelo cliente. Então, eu vejo que isso como um benefício, tá? E agora, aquele advogado que não, né, se adequar, infelizmente, vai ficar fora do mercado. E como fazer essa adequação? Você tem alguma dica? Eu faço, né? Como que surgiu, tá? Vou falar só um pouquinho como que esse livro nasceu.
quando presidente nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, eu fui presidente da Caixa de Assistência aqui do DF por 2 mandatos e fui um da Nacional. Quando eu vou participar da Nacional, o primeiro convite que eu recebo é da Jovem Advocacia, para que eu fosse palestrante na Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Um evento muito bacana, e me colocaram, 3 dias, para eu palestrar, ser a primeira palestra após a abertura. Então, normalmente, na abertura, é onde estão o presidente da Ordem Nacional, estão os conselheiros, presidentes das seccionais, depois cada um tem que voltar para o seu estado, trabalhar, aquela coisa. E me colocaram primeiro. Eu falei, gente, o que eu vou falar para a Jovem Advocacia? Aí fiquei pensando como montar aquela palestra, e eu monto a palestra por fotos de carros. Eu sou apaixonado por carro, então eu conto a minha história. Tipo, eu tinha um carro melhor, um Uno, estava num banco, eu tinha que tomar aquela decisão se eu ia para a advocacia, se eu ficava no banco, porque com 1 ano e meio eu já era gerente adjunto do HSBC, e lá eu tinha vale transporte, vale alimentação, 13º, FGTS, né? Toda aquela garantia. E recebia R$ 1.600 por mês. Só que daí veio a decisão, eu me formando em 1999, 2000, eu já poderia advogar. Falei, agora, eu vou atrás do meu sonho ou fico, né, num emprego seguro? Que era. Aí a maioria das pessoas, minha família, todo mundo falava, não, Ricardo, fica no banco. Pô, você está fazendo uma carreira bonita, com 1 ano e meio você já está gerente. Permanece no banco, depois lá na frente, quem sabe você consegue ir para o jurídico do banco, consegue virar um diretor. Mas, assim, aquilo me intrigava. Eu falei, não, a minha vocação é a advocacia. Aí eu saio de Marília, vou passar as férias em Cuiabá, no Mato Grosso, onde eu tenho familiares. Eu sou o primeiro advogado da minha família. E aí eu pedi para eles, falei, olha, vocês não têm algum amigo, advogado, que está precisando contratar? Aí eles foram lá. Falaram com um advogado deles, 2, 3, eu fiz entrevistas lá. Saí de férias do banco, fiz entrevista. E um deles falou, olha, eu tenho como te contratar por R$600, quer dizer, quase 1/3 do que eu ganhava e sem mais nada, né? E aí, aquela dúvida, que muitos devem passar e passo, porque eu vou chegar nesse ponto. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou atrás do meu sonho. Pedi demissão do banco, sair, porque eu sabia que se eu demorasse muito, talvez eu não conseguisse entrar no mercado. Você fala, não, daqui 2, 3 anos eu continuo aqui e vou. Esquece. Aí eu tomei a decisão e fui. Aí eu, por meio dos carros que eu conto, aí eu falava o seguinte, que eu tinha acabado de realizar um sonho. Eu tinha comprado um Uno, EP 1996, azul, e na palestra eu mostro a foto dele, aquela coisa toda. Que era um primeiro carro bom que eu tive por causa do banco, só que era todo parcelado. Eu tinha comprado meu sogro, eu financiei ele inteiro. Como que eu ia para Cuiabá ganhando R$600 com um financiamento desse? Não dava. Aí eu tive que vender esse carro, com o ágio que sobrou, eu comprei uma Quantum velha, Quantum antiga, e fui para Cuiabá, tentar, né, a vida lá como advogado. E como eu não fiz estágio, lá eu tive que trabalhar 24 horas, porque o advogado que me contratou não queria saber se eu sabia ou não, ele me contratou como advogado. Então eu não conhecia nada de Cuiabá. Eu tinha um primo que fazia direito, era estagiário lá em Cuiabá. Eu perguntava para ele, Gustavo, onde que fica o fórum? Aí, porque eu não ia perguntar isso pro advogado que me contratou. Aí precisava uma exceção de pré-executado. Eu falava, que é isso? Eu nunca fiz isso, eu não tive estágio. Aí eu ligava para amigo de Cornélio, de Curitiba, de Marília. Como que faz? Não sei, peraí que eu estou te mandando uma peça. Então, esse foi o início da minha advocacia. Eu falo o seguinte, que primeiro, quando eu saio da Quantum para ir para Cuiabá, quando eu estou chegando quase perto de Campo Grande, eu recebo uma multa de 500 sulfir. 500 sulfir era R$500 naquela época. Ou seja, quase meu salário inteiro depois de um mês, né? Então, aquela dificuldade. Talvez hoje, né, muitas dessas dúvidas você poderia descobrir dando um Google. Isso, também tem isso, né? Mas aquilo lá você vai aprendendo, né? Enfrentando aquela dificuldade. Aí minhas primeiras audiências, eu conheço um rapaz lá, muito gente boa, e ele me ajuda. Ele fala, olha, tem uma turma que saiu de um posto de gasolina e estão precisando de um advogado para fazer as reclamações trabalhistas. Você quer? Eu falei, claro, estou começando, quero sim. Então, eu pegava o meu carro, eu tinha que passar para pegar a testemunha e os reclamantes, a reclamante e as testemunhas para levar para a vara do trabalho. Quer dizer, você passava, pegava, aí eu levava, tinha uma que estava amamentando, levava a irmã para poder ficar, na hora que estava fazendo audiência, ficar, né, com a criança lá, com o bebê. E assim, o ponto que é o seguinte, o primeiro dia que eu fui fazer uma audiência, aí um advogado, um advogado que a gente fala o seguinte, até você tem que ter aí um pouco de, saber até no emocional, você tratar de uma audiência, né? Eu cheguei a primeira vez que eu estava fazendo audiência, era a primeira audiência, eu cheguei e estiquei a mão para ele.
Ele não deu a mão para mim. Aquilo foi uma situação horrível, né? Eu recolhi, tá bom. Aí faço audiência. Na segunda vez que eu vou fazer audiência, porque daí os outros que eram testemunha naquela, passou a ser o reclamante, que eram os 4 que tinham sido mandados embora. Aí eu levei eles de novo. Lá que eu tô chegando com a minha Quanto velha, e ela tinha quebrado o ar-condicionado, então com o vidro aberto, aquele calor de 40 graus, o advogado chega numa BMW. Aí eu só sentia assim, eu percebia, sabe, um cutucando o outro atrás, falei, estamos lascados, né? Porque, porra, aquele advogado desse é o nosso, né? E assim foi esse início da advocacia. Aí tive a felicidade de ser contratado para fazer uma ação no Rio de Janeiro, era uma liminar para os servidores públicos, até então não tinha advogado para servidor público, era uma liminar que eles queriam, lá no Rio de Janeiro, uma ação dos 43,55%, que era uma reposição salarial. E lá no Rio, por quê? Porque lá já tinha sido definido uma liminar para os servidores de lá. Aí eu fui contratado. Aí fui para o Rio de Janeiro, primeira vez, nunca tinha ido para o Rio. Aí vou para a vara lá federal para despachar. E aí eu tento falar com a juíza, a secretaria não deixava, bloqueando. Aí eu fui para o corredor, ficar esperando ela, para ver se ela passava, eu conseguia pegar ela ali. E aí lá naquela época, fotocópia, que não existe mais, né? A máquina tinha um cara trabalhando, que atendia essas 2 varas naquele corredor. E aí ele ficava ali, eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou, doutor, eu falando, estou aqui para despachar, eu vim de Cuiabá, preciso despachar. Ele falou, não, essa juíza ela é muito atenciosa, só que o pessoal bloqueia lá por isso, senão ela não trabalha, porque senão ela atende todo mundo. Mas ela fica até tarde. Eu falei, opa, se ela fica até tarde, eu vou ficar aqui também, esperando ela. Aí fiquei ali, podia fumar naquela época, eu fumava ali no corredor da vara. Estou lá, sai a diretora, 5 horas da tarde, falou, doutor, fechou. Eu falei, doutora, como eu vim de Cuiabá, é a primeira vez que eu estou no Rio, eu tenho medo de ser assaltado. E meu voo no final, é à noite, né? Bem tarde, eu prefiro ficar aqui, que aqui eu me sinto seguro. Aí ela deu aquela risadinha, tipo, jacu, né? Aí foi embora, e eu fiquei ali. Aí acabou meu celular, desci para falar com a minha namorada na época, hoje minha esposa. Estou lá no telefone, no térreo, né? No orelhão, chega a juíza, chega com um buquê de flor, o assessor, aí eu fui até ela. Ela falou, doutor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutor, eu preciso falar com a senhora, estou advogando para os servidores públicos. Aí contei toda a história. Aí ela já me levou pelo elevador privativo. Eu já falei, opa, já estamos melhor aqui. Aí subimos, conversei com ela, expliquei tudo. Ela falou, espera um pouquinho lá fora que eu vou olhar o processo, vou pedir o processo aqui, isso já 8h30, 9 horas da noite, e te dou um retorno, tá bom. Aí eu fiquei do lado de fora, ela foi lá, viu, despachou, e ela abriu a porta e entregou para mim, falou, doutor, tá aqui. A minha primeira liminar da vida que foi. Aí eu consegui eliminar para os servidores. Aquela foi uma reação tão, assim, espontânea, eu ajoelhei no pé dela e falei, doutora, eu não tenho como agradecer, essa aqui é a primeira liminar da minha vida. Ela falou, doutor, levanta, isso aí eu estou acostumado, tal, essa matéria. Eu falei, doutor, isso aqui vai mudar minha vida. E mudou minha vida. Por quê? Quando eu volto para Cuiabá, eu já volto, opa, eu vou ser advogado de servidor público, que esse negócio aqui é bom. Só que eu não sabia cobrar. Eu tinha 60 e poucos servidores naquela primeira ação, eu cobrei só R$200 de cada um para ingressar com a ação e R$200 se tivesse o resultado favorável. Eu falei, gente, o que é inexperiência, né? Se você não ter feito um estágio, ter vivido na advocacia, eu cobrei muito pouco, que no mínimo eu tinha que cobrar 200 enquanto perdurasse aquela liminar. E perdurou por anos. Ou seja, eu continuava recebendo, né? Mas tudo bem. Aí eu falo o seguinte, na palestra, falo, tudo bem, já ajudou, né? Tipo, troquei a Quanto velha, comprei um Monza azul, aí eu ponho a foto, mostro aquela coisa toda. E aí assim eu vou avançando. Aí eu falo que logo em seguida tem uma outra oportunidade e dessa eu soube cobrar. Eu falo que era final do ano, primeiro ano, tá? Na advocacia eu faço isso no tempo. Então eu chego lá em Cuiabá, né? Começando com 9 meses. Em setembro eu monto já meu escritório sozinho, tá? E vou para essas ações. Aí, dessa dos 11,98, eu falo, olha, essa eu já soube cobrar. Eu cobrei os mesmos R$200, só que eu peguei um percentual da ação e ela tinha um retroativo muito grande. E no final do ano, eu consegui eliminar lá, de novo, na doutora Celeste Macalosa, a juíza lá da 7ª Vara Federal do Rio. Aí eu consegui eliminar. E aí voltei para Cuiabá, e aí eu fiquei sabendo que no dia 20 de janeiro, isso era final do ano, então o pagamento era todo dia 20, que no dia 20 de janeiro eu ia receber um valor muito bom. Aí eu conto o seguinte, eu já tinha comprado um Tempra, que era o meu sonho, que era um carro lindo, que eu já estava vendo para ir para Cornélio Procópio. Primeira vez que eu estaria indo de carro, depois que eu saí de lá. Aí já era recesso, aí eu
comprei uma Dakota, 0 quilômetro, coisa mais linda do mundo, branco. Então, ficou o seguinte, aí eu volto para Cornélio, né? Chego lá e levo o Tempra de presente para minha mãe, aquela que me ajudou nos momentos mais difíceis, né? Que deixou de realizar os sonhos dela para realizar o meu, né? De advogar, levo de presente. Então, eu faço isso no tempo. E quando aí eu vou, tá mais aí contando como que eu vim para Brasília, por que eu vim, mas eu venho contando isso dessa forma e continuo. Aí, quando eu termino essa palestra lá, primeira vez que eu faço lá para a Jovem Advocacia, o segundo palestrante, para mim, é o maior orador que a OAB tem, que é o Felipe Santa Cruz, foi presidente nacional da Ordem para mim, e ele já começa a palestra dele conectado com a minha. Olha, eu também tive um Uno azul. Falei, opa, né? Que legal, porque eu fiquei até meio assim, no dia que eu estava me preparando no hotel à tarde para ir para a abertura, eu até liguei para minha esposa, que era meu namorado, falei, Paula, não, já era minha esposa, Paula, será que não é ficar colocando carro, né? Eu não sei o que vem. Falou, Rito, você não preparou para isso? Você não acreditou nisso? Você não é legal a sua história? Mostre, acredita. E eu fui. E foi muito legal, porque daí eu recebia, os feedbacks eram o seguinte, o jovem advogado, eu estou nessa situação, não sei se eu vou sair do emprego que eu tenho, se eu vou, agora, pô, você me ajudou muito, outro, pô, eu também tive um carro assim. E começou, aí eu comecei a dar palestra no Brasil inteiro sobre isso. E foi quando aí veio a pandemia, aí não tinha mais palestra, não sei o que, eu falei, olha, vou transformar essa palestra num livro, claro, acrescentando muito mais coisa, mais técnico, inclusive, e vou transformar no livro. Então, esse livro nasce daquela primeira palestra que eu fiz para a Jovem Advocacia e na Conferência Nacional. Então, é isso onde surge o livro aqui, tá? Aí é interessante ver, né, pelo seu relato, que mesmo antes, né, da inteligência artificial, claro que a tecnologia já vinha avançando, né, mas sempre é preciso ter esse olhar, né, para as oportunidades, para enxergar, para ir, né, como você mesmo contou, você não tinha feito estágio, tinha que ir descobrindo ali no dia a dia, vendo como resolver cada problema. Né, assim, isso, né, assim, como você faz tem esse foco aí no jovem advogado, isso se aprende na faculdade? Não. Isso é um dos problemas, né? Muita teoria na faculdade, falta essa parte prática, essa vivência, e isso não adianta, né? Aí a vivência que faz isso é o dia a dia, é o sofrimento, né? Normalmente é a dor que você passa que transforma isso, né, depois para você estar contando algo sobre essa experiência para que outros não passem por isso, para facilitar a vida, né? Mas você falou até de, olha, você viu aquela oportunidade. Outra oportunidade que eu vi, eu continuava como servidor público, eu vim para Brasília, vim advogar para o Sérgio Naia, eu era advogado de servidor e eu estava rodando muito o Brasil. Aí um servidor me liga, que o irmão dele era o braço direito do Sérgio, era o diretor lá do Sérgio, falou, Ricardo, meu irmão me ligou, teve um bloqueio aqui judicial nos dois hotéis e você faz trabalhista? Eu falei, faço, claro. Ele falou, você não quer vir para cá? Eu falei, quero. Eu estava em Campinas fazendo uma palestra para servidor, vim para cá e eu vi aqui a oportunidade de eu precisava vir para Brasília, porque aqui, né, o mundo dos servidores, aqui o negócio acontece, né, em Cuiabá eram poucos. Aí eu peguei essa oportunidade, saí de Campinas e vim para cá no outro dia. Aí o Sérgio falou, tô com problema, bloquearam os recebíveis do meu hotel, não sei o quê. Você quer advogar para mim? Eu falei, quero. Ele falou, mas quanto você vai cobrar? Eu falei, vamos ser diferente. Se eu conseguir reverter essa situação, você me contrata para eu ser o seu advogado nos 2 hotéis da parte trabalhista e você me dá, eu vou trabalhar por mês, você me dá um quarto para eu dormir, eu vi que você tem uma sala fechada lá, eu vou montar meu escritório e alimentação, café da manhã, almoço e janta, eu vou advogar para você e o que eu tiver de benefício, a gente reduzir, você me dá um percentual do benefício, aquela coisa toda. Ele falou, fechado. Aí eu consegui, não era nada difícil, consegui reverter, vim morar para Brasília. Então aí eu fico, vou aqui em Brasília, não conhecia ninguém, eu não tinha parente, não tinha nada. Aí comecei a advogar, aí tive uma oportunidade de entrar no sistema OAB, que isso eu falo para todos os advogados, né, recém-formado ou estagiário, procure a OAB. A OAB tem as comissões, é muito bacana de você participar daquela que você está se especializando, tem muita oportunidade, você conhece muita gente. Então eu fui para dentro da OAB. Aí, falando dessa oportunidade, em 2010, já aqui em Brasília, meu sogro veio passar o carnaval na minha casa, ele morava em Cornélio Procópio, faleceu, e aí falou, Ricardo, você viu a decisão do Supremo, do Fundo Rural? Eu falei, não. Falou, dá uma olhadinha que é um negócio interessante. Aí eu peguei no carnaval, na hora que eu vi, falei, opa, isso aqui é uma oportunidade. Aí vamos dizer, era já parte pro agro, né? Tinha parte aí da pecuária, dos agricultores. Aí eu fui estudar, falei, isso aqui
dá para poder oferecer para muitas pessoas. Só que você, pelo código de ética nosso, você tem que tomar cuidado como você faz essa publicidade toda. Aí eu falei assim, mas vem cá, Marco, você entrou com essa ação? Ele falou, não. Eu falei, você e seus irmãos, eram 6? E seus irmãos também não. Querem fazer? Eu entro com a ação para vocês. Ele falou, quero. Aí eu peguei esses 6, distribuí tudo aqui em Brasília, né, porque a União Federal está aqui, você pode. Aí entrei aqui em Brasília, tudo individual, para poder ter decisões diferentes. A primeira liminar, pessoa física, que saiu, foi de uma cliente minha, irmã desse meu sogro. Aí eu já falei, opa, agora eu vou virar advogado do agro. Né? E aí eu mudo a minha advocacia, porque o servidor você não conseguia mais cobrar de entrada, era só no resultado você precisa, né, viver, você precisa ter as contas do mês, do dia. Aí eu peguei, aí eu fui para Cornélio Procópio, lá onde eu sou, e onde ele era presidente do sindicato, fui dar uma palestra sobre fundo rural. Aí fico sabendo, em Londrina, uma grande empresa me chama, aí a reunião foi ruim, eu estava voltando para Cornélio, falei, ó, aqui eu acho que só quiseram saber o que era, não foi boa. Aí estou saindo para Cornélio, ligo de volta, falei, olha, você pode voltar aqui? Claro. Voltei, era noite, voltei. Falou, vem cá, você não quer dar palestra para todos os nossos clientes, que são em 34 recebimentos de soja que a gente tem, lojas, no Paraná e em São Paulo? Falei, quero, eu faço. Falou, vamos fazer o seguinte, de manhã você faz uma palestra num lugar, à tarde na outra, e à noite em outro, numa cidadezinha, tudo uma perto da outra. Falei, fechado. E comecei a rodar ali. E aí, depois que eu terminava a palestra, o cliente vinha, né, o agricultor vinha e falava, mas como que eu faço, Ricardo? Gostei disso, dá para entrar? Tá, vamos lá. Aí, procuração, aí eu passo, saio de servidor público, vou para o agro. E aí eu falo, nossa, aqui está uma oportunidade. E eu sou de uma região do agro, né, norte do Paraná, e morei em Cuiabá. Então, hoje, eu faço agronegócio, sou advogado no agro, mudei por causa daquela oportunidade, né? Então, você muda, porque eu sempre falo no livro, seja especialista. Não queira ser, né, um advogado que atua em todas as áreas, que isso não é legal. Primeiro, que o cliente hoje busca cada vez mais um advogado especializado, e segundo, que um outro advogado não vai te indicar como um cliente dele, porque vai falar, pô, se ele é generalista, eu vou indicar, ele vai ficar com o cliente, porque ele vai fazer tudo para ele, né? E o cliente também não gosta. Aí falei, vou para o agro. Aí fui, me especializei no agronegócio, hoje eu sou advogado do agro. Como eu estava em Brasília, quando eu percebi que o seguinte, muitos advogados que eu conhecia precisavam de ajuda aqui, porque chega aqui no tribunal, você precisa, né, acompanhar o processo, eu estava sendo contratado, falei, vou investir nisso. Então hoje eu atuo em tribunal superior e para o agronegócio. Mas você vê, foi uma oportunidade, uma conversa com o meu sogro, que eu não sabia nem o que era fundo rural, não conhecia nada. Passei a estudar, já virou oportunidade. E aí hoje eu faço muita coisa para o agronegócio. Então, as oportunidades que aparecem, você tem que saber para poder transformar, né? Enxergar ali no momento. No seu livro, eu vi que você dá 7 passos para se tornar um advogado do presente. Você podia só, resumidamente, dar um passo aí, adiantar para o nosso telespectador? Que eu acabei de falar. Isso, especialista. Falo de inovação, 2, tá? De inovação. Falo sobre os honorários, que é uma dificuldade muito grande que o jovem advogado, que eu também tinha, né? Não soube cobrar aquela vez. Como se cobrar os honorários. Falo de apresentações poderosas. Por exemplo, eu estou aqui hoje, você está me avaliando. Né? Independente que seja na advocacia, mas você vai fazer, né? Você vai fazer só leitura de mim. Talvez você indique um dia alguém para mim e fala, olha, teve um advogado lá, tal, que é do agro. Ou não, você faça até uma impressão ruim e fala, não, isso aí não vou indicar. Então é isso, sempre faça apresentação poderosa, tenha bons relacionamentos, que isso ajuda muito, principalmente, por isso que eu falo, vá para a ordem, vai conhecer os advogados, porque advocacia não é concorrência, é parceria, isso que é legal. Todo advogado eu vejo como um parceiro, e não como um concorrente. Então é isso, então vá para dentro da ordem, vai conhecer advogado, para ele poder te indicar. Você vai indicar ele vai te indicar, vocês vão trocar parceiro. Então assim vai, né? Inovação, honorários, apresentação poderosa, a especialização, que foi a primeira. Isso aí são dos 7 passos do advogado do presente que eu falo. Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas dicas, para quem nos assiste. Foi um prazer essa conversa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania sobre a transformação nos negócios já está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.
Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto que concede a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. A proposta vai à sanção do presidente da República. O projeto que garante a isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos tem o mesmo conteúdo de uma medida provisória editada pelo governo. Só que a medida perde a validade na próxima segunda-feira. Por isso, o governo apressou a votação do projeto, já aprovado pela Câmara. No Senado, o relator rejeitou as emendas que ampliavam a isenção. Evidentemente que há um projeto de lei, eu vou comentar nas emendas, que está sob relatoria do deputado federal Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que estende, segundo o relatório do deputado, até 7.300, mas não faz parte disso aqui. É porque houveram emendas no sentido de ampliar até esse valor. E eu não posso aceitar emendas, primeiro porque é um projeto em tramitação. Segundo que se eu aceitar a emenda, nós não teremos tempo útil e, na verdade, o ótimo é inimigo do bom é amigo do péssimo. Querer mais agora significa derrubar isso aqui, porque segunda-feira vence a MP
e essas pessoas voltariam a pagar. Autor de uma das emendas rejeitadas, o senador Carlos Viana apresentou um destaque para a votação em separado. Essa isenção vai ajudar uma massa muito grande de milhões e milhões de trabalhadores. E a emenda destacada para que cheguemos a R$5.000, se aprovada em plenário hoje, a Câmara dos Deputados tem sessão. Eles podem votar isso lá já de imediato, hoje ainda, para que a gente possa dar essa resposta o quanto antes à classe trabalhadora brasileira. Para isso é preciso construir a compensação, senão nós vamos esbarrar na lei de responsabilidade fiscal e, portanto, acaba que esse não será aprovado. Nós estamos, eu acredito, na porta, porque o relatório do deputado Arthur Lira está pronto. Só não foi votado porque houve o nosso recesso. Eu creio que semana que vem, eu não quero me meter na pauta da Câmara, mas creio que ele pode ser votado porque todos aguardam essa medida. O apelo do líder do governo funcionou. Viana retirou o destaque. O projeto foi aprovado e seguiu para a sanção do presidente da República. Essa votação da isenção do imposto de renda só foi possível porque o plenário do Senado foi desobstruído. Líderes do governo e da oposição falaram sobre a retomada dos trabalhos. Nós estamos desobstruindo aqui, colocando a nossa posição de participarmos dos debates. Toda a oposição vai participar dos debates que ocorrerão normalmente nas pautas que interessam ao Brasil. E o que nós esperamos é que a partir de agora nós possamos, de fato, representando o povo brasileiro, discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos, independente da questão ideológica, da questão da preferência de quem quer que seja. Hoje já voltamos. Então, apesar de ter sido presencial, acabou tendo um quórum bastante elevado, feito no próprio plenário da Casa, e semana que vem será tudo presencial, inclusive porque as forças concentradas para votar os candidatos às agências, que temos aí muita agência esperando. A Comissão sobre Relações Econômicas com os Estados Unidos foi instalada hoje. O grupo, que já esteve nos Estados Unidos, tenta buscar soluções às sanções tarifárias impostas pelo governo daquele país. Criada para manter a interlocução direta com os parlamentares americanos, o grupo tem como objetivo discutir os impactos da tarifa de 50% imposta recentemente às exportações brasileiras. A comissão é integrada por 4 senadores titulares e 4 suplentes. Na presidência está o senador Nelson Trade, enquanto a senadora Tereza Cristina é a relatora. Os demais titulares da comissão são os senadores Jacques Wagner e Fernando Farias. Foram indicados suplentes os senadores astronauta Marcos Pontes, Esperidião Amin, Rogério Carvalho e Carlos Viana. De forma unânime, no Senado, aprovamos a criação dessa comissão especial do tarifácio. Conversamos com os empresários americanos, com empresários brasileiros e com a classe política parlamentar, tanto democratas, que é a oposição ao Trump, quanto republicano, que é a situação ao Trump. Segundo o senador, a missão também busca fortalecer o diálogo direto com os legisladores dos Estados Unidos. Ele ainda destacou o apoio do Poder Executivo brasileiro na articulação. Abrimos um canal de diálogo, isso que foi o mais importante, porque a comissão não pode negociar, não é a prerrogativa dela negociar, mas ela pode dialogar, e é isso que a gente fez. Primeira tarefa, nós levamos ao vice-presidente, que tem o poder da negociação, os recados que vieram de lá para cá. Os setores que foram mais atingidos, o governo deve apresentar um projeto de socorro a esses setores. E aqueles que ainda precisam ser esclarecidos para o governo americano para ver se tira a sobretaxa, a gente também já passou para o governo brasileiro, que é a questão do café, a questão das frutas, a questão dos pescados. Essa comissão vai atuar durante 60 dias e deve entregar um relatório com propostas para reequilibrar as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. O tema é polêmico. Os chamados cigarros eletrônicos, apesar de proibidos no país, são utilizados principalmente pelos mais jovens. O projeto no Senado regulamenta o uso. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo depois do Senado Notícias. O cigarro eletrônico é uma criação de pouco mais de 2 décadas. Recente, perigoso e polêmico. Entra em cena com a queda do consumo do cigarro tradicional.
com nicotina, cheiros e sabores. Saiu agora ontem, né, uma publicação mostrando que há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens. A gente vê os amigos usando na festa, aí a gente tem aquela sensação de querer experimentar algo novo. Só que a gente não sabe o perigo. Aí a gente vai, fuma um pouco do amigo. Primeiro a gente começa fumando dos outros. Aí é um puff só uma puxada de uma vez. Aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. O que nós queremos é frear, é regulamentar, porque hoje é possível tudo. Eu acho que tem que realmente haver uma regulamentação adequada, proibida para crianças e fazer propaganda. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. A gente sabe que precisa de uma regulamentação, mas que nós precisamos tratar essa regulamentação com muita responsabilidade, entendendo que existem sim, existe uma brecha e uma necessidade de colocar restrições na publicidade, enfim, no consumo e na exposição do produto nos estabelecimentos de um modo geral. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Mesmo que venha todos os dizeres, uma bula dizendo do que aquilo é feito, ainda assim faz mal a quem não tem informação, além do poder viciante que é, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. Só uma puxada de uma vez, aí na próxima vez já é 3. Aí quando você vê, você já está comprando o seu. Eu acho que a gente tem que tratar o vape como a gente trata o tabaco. Não tem como a gente regulamentar algo nocivo para a população. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas, né, pela lei de cotas. E aí fiquei, daí depois o pai teve que ir para o Piauí trabalhar. 2 ou 3 anos o senhor ficou lá? 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando. Que daí ele foi para lá para poder começar a pagar uma faculdade de pedagogia para mim. Daí um servidor da SDR, Joel, ele trabalhava com a nossa comunidade aqui. Aí ele veio e começou a conversar, explicar, e ele perguntou para mim, mas tu tá estudando uma universidade particular, vocês não têm conhecimento, vocês têm acesso às cotas por meio das ações afirmativas. E aí, como a gente achava que a gente não tinha a capacidade de passar no processo seletivo, eu disse pra ele, mas eu não vou entrar nunca numa universidade federal, né? Não vou conseguir. Me incentivaram, tentei fazer, passei. Com o avanço das leis, mudou muita coisa. São condições mais favoráveis, né? Carteira assinada, coisa que antigamente nem cogitava a ideia de assinar carteira. Sou autora da lei que tornou crime a violência política contra a mulher. E o Republicanos deu um passo histórico. Somos o primeiro partido a criar o Observatório Nacional para combater esse tipo de violência. Nos 20 anos do partido, seguimos firmes pelo respeito, segurança e incentivo à participação feminina. Republicanos, a casa política de todas as brasileiras. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia.
Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né?
e a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, a gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, no momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, os negros não se vacinam. A mortalidade infantil é maior na população negra. As mulheres que estão sendo esterilizadas são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar,
e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo: só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.